nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar. Quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza, no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, essa é a primeira de uma série de entrevistas do Cidadania sobre história de pessoas inspiradoras. No Cidadania Histórias Cidadãs, você vai conhecer a biografia de gente que venceu desafios, quebrou paradigmas e superou limites em busca dos seus sonhos. Pessoas que mostram a você que vale a pena todo o esforço em busca da realização pessoal. E nessa entrevista nós vamos falar sobre a história de Edmundo Fujita, o primeiro diplomata Nisei da história do Brasil. Edmundo Fujita nasceu em 7 de março de 1950 e faleceu em 2016, no dia 6 de abril de 2016, aos 66 anos de idade. Quem vai contar a história de Edmundo Fujita é a embaixatriz e viúva do embaixador, senhora Maria Ligaia Fujita. Senhora Maria Ligaia, muito bem-vinda ao Cidadania. Obrigado pela sua participação em nosso programa. Obrigada pelo convite. Então, a história do Edmundo, ela já começa com uma raiz empreendedora na família, né? Os pais de Edmundo Fujita vieram do Japão, fazem parte das primeiras levas de imigrantes japoneses que vieram para o Brasil. Como foi essa vinda para cá? Como foi o começo da vida da família que deu origem à história de Fujita? Na verdade, por parte da mãe, da dona Chiyoko Yamamuro, a família da minha sogra chegou aqui no Brasil em 1917. Eles foram para registro, começaram assim na vida do campo, depois foram para Paraná e ali abriram um pequeno comércio. O pai do Edmundo, a família do meu sogro, Yoshiro Fujita, ele veio em 1933 com 14 anos de idade. E ele também começou trabalhando no campo, na área rural. Muito jovem. Né? Muito jovem, a sair, né? E com 18 anos, ele foi para São Paulo para buscar novos caminhos. Porque como ele não é primogênito, e na tradição japonesa, o primeiro filho que herda a terra, né? Então, ele decidiu ir para São Paulo ver o que ele pode fazer numa outra cidade. Então, começou como... Ele trabalhou com uma empresa de importadora de livros do Japão. Depois, ele conseguiu abrir seu próprio negócio, né? Em 1949, ele estudou a ser contador e se formou também sozinho, sem ninguém ajudando ele. Claro, assim, a comunidade japonesa estava lá para apoiá-lo, mas ele conseguiu fazer o seu primeiro empreendedorismo. Sim, digamos, né? O gosto pelos estudos, então, já vem de uma tradição da família. O pai já deu esse exemplo ao Edmundo, que também foi muito estudioso. Muito estudioso. O pai e a mãe do Edmundo também. Parece que ela era super estudiosa, acompanhava os filhos, né? Nos estudos. Quando o Edmundo começou a estudar piano, ela também começou a estudar piano, para poder acompanhar e entender as lições do Edmundo da área de música. E há um incentivo também, né? É incentivo. Agora, o pai do Edmundo, ele
teve um comércio, ele abriu um comércio em São Paulo, uma livraria que até hoje existe em São Paulo. E dentro de uma tradição de família, a expectativa seria de que o Edmundo, como filho primogênito, no caso, era o filho mais velho, seguisse, desse continuidade aos negócios do pai. Exatamente isso. Ele abriu uma livraria, depois expandiu o negócio para fazer luvas industriais. E mandou Edmundo com 16 ou 17 anos para o Japão para aprender como lidar com máquina, como trabalhar as máquinas, né? E também para conhecer os fornecedores lá no Japão. Já preparando o Edmundo para dar continuidade aos negócios da família. Exatamente. Naquele tempo, era muito comum, principalmente no começo da imigração japonesa, os japoneses terem comunidades um pouco mais fechadas e muitos deles estudavam em escolas de língua japonesa. Sim. Mas a história do Edmundo já começa a ter uma diferença nessa questão, inclusive, de multiculturalismo, porque ele estudou em escolas com ensino em português, escolas brasileiras. Sim. Ele estudou no Lycée Pasteur, né? Que é uma escola francesa também, mas é com língua portuguesa. E lá ele realmente começou a conviver com pessoas de todas as ascendências, né? Italiana, japonesa não, porque ele era o único Nisei na escola naquela época. Alemã, espanhola, todas as árabes, tem todas as etnias, né, representadas, e começou esse processo dele de se aculturar, processo de entender, conviver com outras culturas. Essa experiência dele já no início da vida escolar já foi uma semente para o que seria depois a escolha da carreira profissional dele? Eu acho que sim, porque ele estudava francês, depois ele estudava inglês, depois ele estudava português, claro, na escola, e em casa ele falava português, japonês com os pais, porque ele era o primogênito, né? E naquela época os pais só falavam com ele em japonês, como o primeiro filho. Mas então ele já tinha essa coisa de línguas, né, desde o começo. Então, antes de entrar na universidade, Edmundo já dominava 4 línguas. 4 línguas, pelo menos 4 línguas. Já estava começando a se preparar, talvez até sem saber, para a carreira diplomática. Mas ele tinha também um interesse por política internacional. Esse interesse foi despertado muito cedo também? Cedo também, porque quando ele, por exemplo, quando nós fomos conhecer, quando ele foi para os Estados Unidos para participar desse curso de verão sobre política internacional, no formulário, né, ele colocou ali, eu quero ser diplomata. E nessa experiência, em 72, um seminário de 6 semanas, éramos 34 estudantes de 25 países. Então, ele teve uma rica convivência com vários estudantes de vários países. E depois, quando ele foi para o Japão como bolsista do governo japonês, ele também colocou ali no formulário que ele queria ser diplomata, que ele queria ser, trabalhar no Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Essa escolha, ainda muito jovem, pela carreira diplomática, já no início, antes mesmo de entrar na universidade, houve resistência da parte da família dele? Ele falava sobre isso com a senhora, se a ideia dele de ser diplomata havia resistência da parte da família, dizendo que não, que ele precisaria continuar com os negócios, com a empresa? Exatamente. Meu sogro realmente ficou com a esperança dele seguir os passos do pai, né? Então, treinou Edmundo quando ele voltou do Japão como depois da bolsa, o Edmundo trabalhou ali na firma, treinando ele. E quando ele também tem uma coisa muito interessante, porque ele foi para CPOR, né? Então, quando ele entrou, ele estava na cavalaria, estava para contabilidade e administração. E o pai dele ficou super feliz, porque então ele ia
aprender alguma coisa sobre administração, contabilidade, mas aí depois ele conheceu um amigo, eles fizeram a troca e ele foi para a cavalaria e o amigo Isso dele... quando estava servindo o exército. Pois é, então o pai dele falou, não, mas por que você largou essa parte, né? Não, pai, eu quero fazer outras coisas. Ele insistia já desde cedo nessa busca de um objetivo que era a carreira diplomática. Mas sem realmente contrariar o pai, assim, abertamente, né? Sim. Ele fazia as coisas, assim, bem devagar, né? E fazia assim, pai, eu vou fazer isso, eu vou para o Japão. Aí o meu sogro mandava carta para ele, não pensa no Itamaraty, imagina, Itamaraty é uma carreira muito difícil, você vai ser mais feliz aqui na empresa, já tenho tudo preparado para você. Mas ele falou, não, assim não é a minha. Então, essa experiência de vida com o pai já também acabou preparando ele para algo que é muito comum da diplomacia, que é justamente essa arte da negociação, da política, do diálogo. Exatamente. E ele era muito boa nisso, em termos de... Ele sabia escutar, ouvir as pessoas. Ele não se mostrava assim, logo, contrariando as pessoas. Ele ponderava, ele ouvia e depois ele discutia. Ele, né, fazia o diálogo. E a escolha pelo direito como curso universitário? Como foi esse processo de escolha e entrada na universidade, essa etapa da vida dele? Acho que naquela época ele ainda tinha um sonho de ser um acadêmico, talvez, né? Porque ele gostava muito de estudar. Então, ele prestou vestibular na PUC e ele passou em primeiro lugar em filosofia. Depois, ele prestou para USP, Direito, Faculdade de Direito, e ele acho que ficou em 8º lugar. E ele falou que, assim, direito, você pode aprender muita coisa, te possibilita a escolher vários tipos de trabalho, vários tipos de profissão. Poderia ter sido, assim, escolher ficar com o pai ou ficar com fazer outras coisas, como ele já estava pensando, de fato, escolher uma carreira internacional. Agora, quando ele estava se formando, concluindo o curso universitário, ele teve a oportunidade de estágios. Ele chegou a estagiar em escritórios de advocacia e teve ofertas tentadoras. Muitas. Para poder trabalhar. E ainda assim ele insistia em não mudar o rumo e seguir o objetivo. Exatamente. Quando ele voltou do Japão, já formado, né, ele começou a trabalhar num escritório de advocacia em São Paulo. E quando ele falou que ia prestar, né, vestibular para o Itamaraty, ele falou, não, vamos dobrar seu salário. Aí quando ele passou, não, vamos triplicar seu salário. Quando ele passou, eu falei, não, você vai ser sócio do escritório. Eu falei, não quero ser, eu quero mesmo ser diplomata. E quando ele estava no Japão, alguma firma internacional de advocacia também foi entrevistá-lo, né, lá no Japão, por recomendação de um amigo, o embaixador Fernando Barreto, né? E ele falou, não quero trabalhar, né? Como advogado. Quando ele voltou para o Japão, a mesma empresa foi atrás dele também, convidou ele, mostrou o escritório lá em São Paulo, lindo, né? Maravilhoso. Ele falou, não, eu não quero ser rico, eu quero ser diplomata brasileiro. Ele era muito determinado, né, dona Maria Ligar? Muito Desde determinado. Cedo, né? Sempre teve uma determinação, um objetivo muito claro. E não abriu mão, apesar de todas essas tentações. Muitas tentações. Às vezes, quando a gente ia para São Paulo, eu falei, nossa, Edmundo, você abriu mão de toda essa riqueza que seus colegas, seus amigos, né, têm agora? Eu falei, não, a gente tem uma vida muito boa, eu consigo realizar o trabalho que eu quero, eu gosto, e eu quero servir o Brasil. Então, esse foi o foco dele e a missão objetiva da vida dele. E como foi esse momento da entrada, né, preparação para o concurso do Itamaraty, que ainda hoje é um concurso muito difícil, mas naquela época o concurso era mais difícil ainda, era um concurso muito concorrido. Exatamente. A ponto de quando o Edmundo passou no concurso para a diplomacia,
Algumas vagas não foram preenchidas porque os outros concorrentes não conseguiram atingir um mínimo exatamente. de conhecimento. Como foi esse processo? Na verdade, segundo os relatos dos amigos, né, o Edmundo nunca entrou num curso de preparação para o Rio Branco. Ele era uma pessoa muito estudiosa. Então, o que ele estudava na escola, tudo ficava na cabeça dele. Então, ele não fez nenhum esforço específico para entrar no Rio Branco. Tem muitos candidatos que têm cursinho, tem, né, coisas. E como ele já estava estudando francês, já estudou francês, línguas, né, que a primeira fase é eliminatória, né? Então, se você não passar na primeira fase, você já não tem mais vez, né? E como ele havia estudado direito, sociologia, economia, talvez ele tenha estudado mais um pouco durante os exames, a parte de economia que ele não tinha treino, né? Mas o resto era assim, ele já tinha toda a coisa na cabeça dele. Segundo a nossa amiga, a embaixadora Maria Luísa, que eles ficaram juntos, né, durante os exames, né? Falou, o Edmundo já sabia de tudo, mas ele sempre ficava conosco para discutir, né? Ele podia realmente ficar na praia, aproveitar o Rio de Janeiro, mas ele não, ele ficava com a gente, embora ele já tenha conhecimento de muita coisa. E a aprovação dele para a diplomacia foi um fato comentado pela imprensa. Isso chamou a atenção, houve destaque em grandes jornais, como a Folha de São Paulo. Sim. Como o Edmundo recebeu todo esse destaque na mídia, né? Todo esse estardalhaço por conta de ter sido o primeiro diplomata a ser aprovado para o Itamaraty? Ele ficou assim, nossa, o que é isso? Quando ele, meu Deus, as pessoas estão ali me querendo entrevistar, eu não sei, eu não fiz nada, eu só fiz o Rio Branco, só passei, mas como ele passou em primeiro lugar, ele também era o primeiro Nisei, então ele, assim, os jornais falavam, ele era o orgulho da comunidade japonesa, ele de repente ficou assim, meu Deus do céu, o que toda essa coisa, né? Mas ele ficou super feliz e, de fato, meu sogro também começou a sentir, assim, uma felicidade, né? Começou a concordar com o sonho dele, entender que talvez aquele caminho fosse melhor. Começou a concordar com a escolha dele, né? De diplomacia. Eu tenho até aqui o destaque, né? De 1974, a Folha de São Paulo tinha uma manchete que dizia: Jovem Nisei quebra barreira do Itamaraty. E é sobre isso que a gente fala, né? Essa é uma biografia de pessoas que venceram desafios, quebraram paradigmas e, em busca dos seus sonhos, romperam limites também. Exatamente. Ele realmente foi um pioneiro, né? Foi um pioneiro, embora acho que não tenha planejado para ser, né, isso, né? Mas como esse foi o sonho dele, ele buscou o sonho. Ele foi, né, atrás, e ele fez o trabalho para realizar o sonho. E esse ingresso dele na diplomacia, depois essa é uma carreira que tem uma projeção internacional. Os diplomatas, os embaixadores, eles saem representando o Brasil pelo mundo. Sim. E o Edmundo, por conta também de todo o conhecimento que ele já tinha sobre a Ásia, pela própria cultura, pelas próprias origens, ele inicia a sua carreira justamente no continente asiático. Tem uma passagem que é interessante, a primeira ida dele já como um diplomata brasileiro para a China. Como em 77. Em 77. Como os chineses receberam o embaixador brasileiro com traços orientais? Naquela época ele não era embaixador, né? Ele fazia da comitiva da primeira missão, Shigeaki Ueki, que era ministro de Minas e Energia, e o Edmundo representando o Itamaraty. E na parte de agricultura tinha outra pessoa de origem, que também Nisei, Isidoro Yamanaka,
eles eram dessa delegação brasileira, né? E aí os chineses até perguntaram, ué, essa daqui é uma delegação brasileira ou uma delegação japonesa? Porque com traços orientais, naquela época, ainda não estava o Brasil como um país multicultural, né? Com várias etnias e raciais aqui dentro do Brasil, não era muito conhecida, né, no exterior. Então, foi assim uma surpresa para os chineses. Mas, claro, eles trabalharam, conseguiram realizar a missão com sucesso. E além de representar o Brasil, de servir o Brasil, que era um sonho dele, foi um sonho que ele perseguiu, conseguiu, especialmente ao ingressar no Itamaraty, ao ingressar na carreira diplomática, mesmo antes de se tornar embaixador, já representando o Brasil nessas missões, né, no exterior. Ele levou para o mundo um pouco dessa nossa multietnia, um pouco dessa nossa miscigenação. Como era esse diálogo dele com essas pessoas? Como foi para ele essa experiência de mostrar ao mundo que o Brasil tem toda essa diversidade de fisionomias, de diferentes culturas, diferentes etnias? Assim, nos primeiros postos, por exemplo, Londres não era muito... Ele era terceiro secretário e ele trabalhava na parte multilateral. Então, não tinha muita visibilidade, né? Depois de Londres, fomos para Tóquio. Aí foi um choque, porque aí ele era um diplomata brasileiro na Embaixada do Japão. E, naquela época, os japoneses também não entendiam muito bem como que é um cara com traços nipônicos da Embaixada do Brasil. E estranhava muito porque o comportamento dele era totalmente brasileiro, né? Ele, em vez de abaixar a cabeça, ele estendia a mão, ele não conseguia sentar no chão, como os japoneses, né? Mas ele falava japonês, só que ele falava japonês que ele aprendeu quando criança e também na universidade. E muitas coisas ele não entendia, kanjis difíceis são difíceis para ele. Então, eles não entendiam porque ele sempre tinha que falar, eu sou brasileiro, eu sou diplomata brasileiro. Aí, em Moscou também, assim, bilateral, não era muito visível nessa parte dos traços dele, mas quando ele foi designado embaixador em Jacarta e em Seul, aí sim, realmente você está na chefia de uma embaixada brasileira com traços nipônicos, né? Então, todo mundo perguntava, você é de onde, né? Você é embaixador? Em Seul também, assim, o que é essa? Mas, então, ele, na verdade, virou, assim, promoveu muito essa ideia do Brasil como um país multicultural, que tem uma assimilação de várias etnias, que o nosso povo brasileiro é fruto dessa conjugação de várias etnias e várias culturas. E ele mostrou isso no trabalho que ele fez no exterior. Bom, e não só das nossas características multiculturais, mas o Edmundo também foi uma pessoa muito próxima da cultura, muito um amante da cultura, das artes. Então, ele estudou, desde cedo, estudou música, estudou desenho e teve também, em um certo momento da carreira dele, já como diplomata, iniciou uma carreira artística também como pintor. Como foi essa convivência dele com as artes e de que maneira essa aproximação, esse amor pela cultura e pelas artes contribuíram na formação do diplomata e na busca por esse sonho? O Edmundo, como criança, ele frequentava a livraria do pai, né? E lá tinha muitos livros, muitos discos, né? Então, ele, não só coisas japonesas, né? Mas também de outros países. Então, como era criança, ele já estava exposta a vários tipos de cultura, de música, não só na escola, mas também na livraria do pai. E ele estudou, acho que quando ele estava no ginásio, tinha umas aulas de desenho.
E depois, nunca mais, porque ele conseguiu entrar no Itamaraty e ficou super ocupado, né? E lá na Indonésia, um dia ele me falou, eu quero pintar. Eu falei, como pintar, né? Ah, porque de repente baixou um espírito, eu quero pintar. Então, vamos lá comprar. Ele comprou as coisas e de repente até queria mostrar para você. Ele fez 2 exposições. Ele fez uma primeira exposição aqui e depois a segunda exposição em Seul. E toda a pintura dele, para mim, era uma expressão de integração de culturas. Uma expressão, as cores, as cores, a maneira de como ele fazia né? Acabou expressando toda essa experiência de vida por meio da arte. A arte, E também sempre teve uma participação na música, teve esse gosto musical, aprendeu a música, que também tem essa universalidade dentro da sua linguagem. E ele, só para dizer, ele realmente exerceu muito essa parte de diplomacia cultural. Sim. Promovendo o Brasil, a cultura brasileira, para o povo da Indonésia em conhecer Brasil, era para mostrar a música, esporte, pinturas, fotografias, tudo o foco era promover o Brasil como um país multicultural, com várias manifestações culturais que são frutos dessa aglomeração de povos e etnias. Qual o legado que a história do Edmundo Fujita deixa para as pessoas que têm um sonho e que devem lutar por ele e não desistir até conseguir? Bom, acho que Edmundo era uma pessoa muito culta. Ele, acho que conseguiu exercer a sua cidadania plena como um diplomata brasileiro. Realizou esse sonho com os valores, respeitando os valores dos seus antepassados. Por exemplo, na cultura japonesa, tem uma palavra on, que é gratidão. Então, acho que a trajetória dele mostra essa gratidão aos antepassados que fizeram todo o sacrifício para chegar ao Brasil e ter um futuro diferente e melhor para os seus descendentes. Então, com isso, com respeito aos valores dos antepassados, dos mestres, ele estudou muito, era muito disciplinado, focado, sem abrir mão das coisas boas de vida, como sendo artista, músico, gastronomia. Ele era uma pessoa que tinha um foco, mas que não deixou de fazer outras coisas para realizar esse sonho. Então, acho que ele foi, assim, plenamente realizado. A existência dele aqui na Terra foi curta, mas ele se foi muito, muito feliz, muito realizado, sabendo que ele conseguiu exercer a cidadania dele como o primeiro Nisei diplomata no Itamaraty. Senhora Marieli Gaia, muito obrigado por essa entrevista, por contar essa história inspiradora para a gente. Obrigada por me convidar para compartilhar essa história do Edmundo. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Daniel Balabão, o Brasil saiu mais uma vez do mapa da fome. O que é necessário para ficarmos fora desse mapa para sempre?
é acreditar que é possível ter um país livre da fome, continuar aplicando recursos em políticas públicas sustentáveis e de combate à extrema pobreza e à desigualdade econômica. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu não sabia que eu tinha direito a fazer uma faculdade pelas ações afirmativas, né, pela lei de cotas. E aí fiquei, daí depois o pai teve que ir para o Piauí trabalhar, 2 ou 3 anos o senhor ficou lá? 2 anos trabalhando. 2 anos trabalhando, que daí ele foi para lá para poder começar a pagar uma faculdade de pedagogia para mim. Daí um servidor da SDR, Joel, ele trabalhava com a nossa comunidade aqui. Aí ele veio e começou a conversar, explicar, e ele perguntou para mim, mas tu tá estudando uma universidade particular, vocês não têm conhecimento, vocês têm acesso às cotas, por meio das ações afirmativas. E aí, como a gente achava que a gente não tinha a capacidade de passar num processo seletivo, eu disse pra ele, mas eu não vou entrar nunca numa universidade federal, né? Não vou conseguir. Me incentivaram, tentei fazer, passei. Com o avanço das leis, mudou muita coisa. São condições mais favoráveis, né? Carteira assinada, coisa que antigamente nem cogitava a ideia de assinar carteira. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo, o Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 12 de agosto. O Senado Notícias está no ar. O Senado pode votar nesta terça uma medida provisória que cria um programa que busca reduzir a fila de atendimento do INSS. A medida provisória cria o Programa de Gerenciamento de Benefícios do INSS e da Perícia Médica Federal. A proposta, que foi editada em abril e perde a validade nesta terça-feira, tem como objetivo reduzir as filas no Instituto Nacional de Seguro Social, com previsão de pagamento de bônus de produtividade aos servidores, R$ 68,00 por processo analisado e aos peritos médicos, R$ 75,00 por perícia realizada. O programa terá duração de 12 meses, prorrogável uma única vez, sem ultrapassar 31 de dezembro de 2026. É importante essa medida porque vai gerenciar esse atendimento. Uma pauta positiva, gente. Que se quem tem fome tem pressa, imagine quem está doente. E a gente não pode ficar parada e ser omissa, onde tem 2 milhões de brasileiros nesse sofrimento. Os senadores também podem votar um projeto que prevê ações para o enfrentamento do parto prematuro. O texto estabelece o treinamento para profissionais da saúde e orientações a pais de recém-nascidos prematuros, além da criação do Novembro Roxo, mês dedicado à conscientização sobre riscos e promoção dos direitos das crianças prematuras e suas famílias. Na pauta para serem analisadas ainda estão 22 indicações presidenciais para cargos em tribunais superiores, agências reguladoras e conselhos nacionais. A lista dos nomes será apresentada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Senadores e deputados têm até quinta-feira para apresentar sugestões ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. De acordo com consultores de orçamento, a votação deve acontecer na última semana de agosto.
Senadores e deputados têm até o dia 14, próxima quinta-feira, para apresentar emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. O texto orienta a elaboração da LOA, a Lei Orçamentária Anual, que deve ser encaminhada pelo governo ao Congresso até 31 de agosto. Depois de apresentadas as emendas, o relator da LDO, deputado Gervásio Maia, deve divulgar o relatório final. O projeto será votado pela Comissão Mista de Orçamento e, em seguida, pelo plenário do Congresso Nacional. De acordo com consultores de orçamento do Senado, os prazos constitucionais devem ser seguidos pela Comissão Mista de Orçamento e a votação da LDO deve ocorrer, muito provavelmente, na semana de 25 de agosto. Há tempo, portanto, de auxiliar o governo antes do envio da Lei Orçamentária Anual ao Congresso. O projeto da LDO prevê salário mínimo de R$ 1.630, com ganho real de 2,5% acima da inflação. Superávit primário de mais de 34 bilhões de reais, ou seja, receitas maiores que as despesas. Para 2026, o governo estima crescimento real do Produto Interno Bruto de 2,5%, somando 13,71 trilhões de reais. Para a taxa Selic, o governo projeta juros de 12,56%. O texto fixa o limite de despesas em 2,43 trilhões para 2026. As despesas obrigatórias somam 2,3 trilhões, 17,2% do PIB. As não obrigatórias devem ficar em 231,8 bilhões, 1,7% do PIB. O texto prevê inflação de 3,5% para 2026. Para os anos seguintes, a previsão é de inflação próxima ao centro da meta, de 3%. O dólar deve ficar em R$ 5,97 no ano que vem, segundo as projeções do governo. E as contas públicas são destaque em audiências públicas que vão ser realizadas hoje aqui no Congresso, com a presença dos ministros da Fazenda e do Planejamento. Vamos saber os detalhes com o repórter Tiago Tibúcio. Bom dia, Tiago. Bom dia, André. Bom dia aos nossos telespectadores. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa nesta terça-feira, a partir das 2h30 da tarde, horário de Brasília, de audiência pública na comissão mista que discute os efeitos da medida provisória que previu a tributação sobre os rendimentos de aplicações financeiras, como as letras de crédito e os fundos imobiliários, em até 5%. Isso para aumentar a arrecadação pública e compensar a revogação do aumento do IOF, que foi feita pelo Congresso Nacional, mas depois foi judicializada pelo governo federal e na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, o governo obteve vitória e as alíquotas do IOF aumentaram para diversos tipos de atividades e serviços e, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, desde então estão valendo. O ministro Fernando Haddad também deve ser questionado sobre como andam as negociações com os Estados Unidos para diminuir a sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros imposta pelo governo americano desde o dia 6 de agosto, medida esta que afetou cerca de 10 mil empresas brasileiras. Amanhã, o ministro Fernando Haddad teria uma conversa com o secretário de Tesouro americano, mas o próprio ministro Fernando Haddad disse que, por questões políticas, essa reunião foi inviabilizada. Em relação à ministra do Planejamento, Simone Tebet, ela vem hoje aqui ao Senado, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, falar sobre a questão do turismo, sobretudo a questão do turismo sustentável, mas também deve ser questionada sobre os temas relacionados à aprovação, por exemplo, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A reunião com a ministra do Planejamento na Comissão de Desenvolvimento Regional está marcada para as 9h30 da manhã. André, voltamos ao estúdio. Obrigado, Tiago. O repórter Tiago Tibúcio aí nos atualizando com duas audiências públicas hoje aqui no Senado, com as presenças do ministro da Fazenda numa e da ministra do Planejamento, Simone Tebet, na outra.
9 reuniões de comissões, sessão de premiações e sessão deliberativa no plenário. Confira a agenda dos trabalhos desta terça-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Meio Ambiente tem reunião prevista para sabatinar indicados para o cargo de diretor da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA. São eles Larissa Oliveira Rego, Cristiane Colette Batiston e Leonardo Góes Silva. Às 9h30, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo deve receber em audiência pública, como vimos, a ministra do Planejamento e Orçamento. Simone Tebet foi convidada para debater diretrizes, desafios e oportunidades das políticas de integração nacional e desenvolvimento regional, além das ações estratégicas do Ministério para promover o desenvolvimento sustentável e fortalecer o turismo. Em seguida, a CDR deve se reunir para examinar requerimentos. Às 10 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos tem reunião marcada. O primeiro item da pauta é o projeto que determina que as contribuições de todos os trabalhadores em transporte e dos transportadores autônomos sejam recolhidas em favor do Serviço Social do Transporte, SEST, e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SENAT. Também às 10 horas está prevista a primeira edição de entrega da Comenda Santa Dulce dos Pobres, em homenagem à obra social de Irmã Dulce, primeira santa católica brasileira, canonizada pelo Papa Francisco em 2019. A comenda reconhece pessoas e instituições que se destacaram na área social da saúde. São 7 agraciados, entre eles Henrique Duarte Prata, do Hospital de Amor de Barretos, São Paulo, a comunidade Filhos da Misericórdia, da Paraíba, e a obra social Dona Meca, do Rio de Janeiro. Às 10h30, sabatina prevista na Comissão de Educação é Patrícia Barcelos, indicada para o cargo de diretora da Agência Nacional do Cinema, Ancine. Às 11 horas, reunião marcada na Comissão de Segurança Pública. Um dos projetos em exame destina recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para recompensas a policiais que apreenderem armas de fogo ilegais. E logo mais às 2 da tarde, como vimos, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia, entre outros, está o projeto que prevê ações para o enfrentamento do parto prematuro e institui o Novembro Roxo, o Dia Nacional e a Semana da Prematuridade. Às 2h30, a Comissão Mista da Medida Provisória 1303 tem reunião marcada, uma audiência pública para debater com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais no país, que é prevista pela MP. No mesmo horário, deve ser instalada a Comissão Mista da Medida Provisória 1300, que moderniza o setor elétrico brasileiro. Devem ser eleitos presidente e vice do colegiado. Ainda às 2h30, está prevista uma terceira reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional. Ela terá 2 partes. Na primeira, aprecia-se requerimentos. E na segunda, debate-se a execução do programa Saneamento Básico, previsto no Plano Plurianual em vigor, critérios de repasse e acesso a recursos federais para saneamento básico, que é a política pública avaliada pela comissão em 2025. As condições de trabalho das mulheres frentistas foram tema de audiência pública ontem na Comissão de Direitos Humanos. Uma das questões apontadas foi a necessidade de proteger as gestantes de ambientes insalubres. Mais de 30% dos frentistas empregados em postos de combustível no Brasil são mulheres. Denúncias revelam que elas estão sujeitas a uma série de irregularidades na relação de trabalho. Nós detectamos mais de 2.000 denúncias da área dos postos de combustíveis de 2024 para cá, das quais um grande número apontam questões do trabalho da mulher, questões de discriminação salarial, questões de ausência de instalações sanitárias separadas por sexo, ou ter a utilização, por exemplo, a mesma instalação sanitária para os clientes, né? E para os trabalhadores, para as trabalhadoras. A questão da licença maternidade, que eu acho que é uma questão da licença maternidade, não, me perdoe, do afastamento, né, das condições de saúde dessa mulher
durante a sua gravidez, que foi um dos pontos que foi levantado aqui. Questões como o trabalho ao domingo, né? Essa questão do trabalho ao domingo é uma questão muito grave. Todas essas questões têm aparecido e também questões de assédio moral e questões de assédio sexual. A secretária da Mulher da Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo pediu uma solução para o caso das frentistas que engravidam. Essas mulheres, quando elas engravidam, parece que é uma sentença, sabe? É uma sentença para essas mulheres, porque assim, as empresas, nós tentamos por várias vezes que essas mulheres, elas saiam do ambiente dela insalubre, porque é muito perigoso. Então, o posto de gasolina, ele não tem aonde alocar essas mulheres. Em compensação, os proprietários, eles também não têm o que fazer com essas mulheres. Então, nós entramos num acordo para que a empresa pague essas mulheres em casa. O que acontece? Elas perdem o ticket de refeição, elas são, parece que é uma coisa tão abusiva, elas perdem o ticket de refeição, vale transporte, ela pega o adicional de periculosidade, ela perde também, quando é o momento mais crucial da vida dela, que ela necessita. Todas as trabalhadoras gestantes e lactantes têm direito a esse afastamento, sem prejuízo da sua remuneração, incluído o adicional de insalubridade. Nessa atividade, nos postos de combustíveis, um dos mais graves agentes de risco a que esses trabalhadores estão expostos é o benzeno, uma substância cancerígena presente nos combustíveis, aquele que dá o cheiro, né, do combustível, que alguns até gostam, mas é uma substância altamente cancerígena, com riscos comprovados à saúde humana. As consequências podem ser as mais severas, especificamente no caso das mulheres. Os estudos apontam danos ao sistema reprodutivo, problemas, né, no ciclo menstrual, pode afetar a fertilidade das mulheres, causar aborto espontâneo, além de relacionar o benzeno também, a exposição ao benzeno com o câncer de mama. O senador Paulo Paim lembrou que é autor de um projeto que proíbe o trabalho da gestante ou lactante em atividades, operações ou locais insalubres, que está na Comissão de Assuntos Econômicos. Ele disse que vai pedir ao presidente da comissão para designar um relator e dar continuidade à tramitação da proposta. Esse debate se torna não apenas necessário, mas urgente. Cabe a essa Comissão de Direitos Humanos, que tem a defesa das políticas humanitárias, como eu digo, direitos humanos como princípio primeiro, promover escuta, propor soluções e encaminhar medidas legislativas e institucionais que garantam a proteção, o respeito e a valorização das mulheres. Em audiência na Comissão de Assuntos Sociais, especialistas e representantes de associações de pacientes defenderam mudanças na política do Ministério da Saúde para doenças raras. Médicos disseram que é preciso avaliar não só o custo, mas a eficácia do tratamento. Senhoras e senhores, bom dia. Sou Beth Ribeiro, publicitária, empresária, presidente do Instituto Mara Gabrilli e pessoa que vive os desafios da esclerose lateral amiotrófica. Estou em uma cadeira de rodas equipada com um computador que utilizo para me comunicar. Minha voz atual é gerada por um sistema de rastreamento ocular. As dores e as dificuldades de pessoas como a Elizabeth foram debatidas pela Comissão de Assuntos Sociais em audiência sobre doenças raras em pacientes adultos. Dificuldades que começam no diagnóstico. Uma vez que esses pacientes não têm diagnóstico adequado e procuram muitas vezes diversas especialidades e um consumo enorme, tanto de exames que não dão resultado, assim como tratamentos inadequados, existe um custo muito alto para o sistema, tanto público quanto privado, e principalmente pacientes que não têm o diagnóstico adequado acabam perdendo a sua capacidade laboral e saindo do mercado de trabalho, não sendo amparados por políticas públicas.
Especialista em esclerose múltipla e neuromielite óptica, Fernanda Ferraz apontou um erro na política do Ministério da Saúde para doenças raras. Quando novas terapias são avaliadas para implementação no PCDT, o único custo que é avaliado é o impacto orçamentário da inserção deste medicamento no SUS. Não é considerado todos os outros custos de incapacidade progressiva deste paciente. Então, só avalia se vai ser caro colocar uma terapia nova, uma terapia moderna. E isso prejudica a longo prazo o paciente, o Estado e as famílias como um todo. O que eu vejo é que eu acho que não falta dinheiro, eu acho que falta uma organização nessa forma de estruturar o investimento. Essas avaliações, pelo menos na nossa área, que passam pela Conitec, a gente participa, a gente responde, os especialistas do Brasil inteiro se empenham em fazer notas técnicas, mas parece que entra por aqui e sai por aqui. Só conta lá, isso aqui vai gastar no orçamento, eu não vou deixar incluir, né? E isso é totalmente irracional. Participantes disseram que a ajuda do SUS muitas vezes chega tarde demais. Cadeiras de rodas, nós precisamos de agilidade no fornecimento, porque o médico prescreve uma adaptação para a cadeira, para aquele paciente, e ele vai receber a cadeira daqui 6 meses, 1 ano. Aí já era, ele tem outras deficiências ou ele já faleceu. Equipes multidisciplinares e apoio à família são medidas necessárias. Nós precisamos de serviços que acolham toda a família, todos os cuidadores. Precisamos fortalecer e valorizar as equipes multidisciplinares, dar acesso aos equipamentos de fisioterapia, integrar esses serviços de referência aos serviços de cuidado paliativo, porque os serviços de referência funcionam muito bem numa fase inicial e média de doença. Mas quando esses pacientes entram em fase final de doença, que eles não conseguem mais ir ao centro de referência, nós perdemos o contato com eles e é uma fase que a família mais sofre. Então, as equipes de cuidado paliativo e os hospitais precisam estar preparados para essas pessoas. A senadora Damares Alves criticou o Ministério da Saúde pela ausência na reunião. Ouvir as associações dos pacientes, ouvir as famílias, ouvir quem está envolvido no dia a dia com a doença, com a dor, com o sofrimento. E eu digo uma coisa para vocês, quando os olhos não veem, o coração não sente. Por isso que o Ministério da Saúde tinha que estar sentado aqui para ver. A queda de um salto alto durante o carnaval foi o primeiro sintoma da Folian Elizabeth com a esclerose lateral amiotrófica. O corpo sofre, mas o espírito resiste. Se o corpo hoje não dança mais na avenida, é o espírito que samba. É o coração que desfila no compasso da luta. Porque a paixão pelo carnaval me ensinou que é possível resistir com alegria, reinventar com brilho e enfrentar a dor com criatividade. 28 de julho é o Dia do Produtor Rural. E o Senado celebrou a data com uma sessão especial para homenagear e reconhecer o trabalho de homens e mulheres que dedicam suas vidas à agricultura. O Dia do Agricultor Rural foi instituído em 1960 por Juscelino Kubitschek, uma data para reconhecer todos que dedicam suas vidas ao trabalho na zona rural. 28 de julho, Dia do Produtor Rural. Em nome do Senado Federal, saúdo, portanto, a todos os produtores rurais e pecuaristas do Brasil, manifestando sinceros votos de agradecimento por todo o esforço que realizam para colocar diariamente os alimentos na mesa de todos os brasileiros. Parabéns a todos vocês. Nessa sessão solene especial destinada a comemorar o Dia do Produtor Rural, mas todo dia, né? Não tem só um dia não, todo dia é Dia do Produtor Rural. A agricultura contribui com 24% do produto interno bruto do país e gera mais de 40% dos empregos e responde por 40% das exportações brasileiras. Os produtos rurais garantem a segurança alimentar de mais de 212 milhões de brasileiros e incentivam o desenvolvimento regional em áreas rurais. Esses homens e mulheres, a cada dia, derramam suor e sangue sobre essa terra para que a produção chegue à mesa de cada brasiliense. Parabéns, meus amigos produtores. Hoje o Brasil avança porque são os senhores que carregam este país nas costas. Obrigado.
5 projetos de lei já foram apresentados no Senado neste segundo semestre. Um deles, do senador Humberto Costa, restringe a atuação das betes, aumentando a idade para apostadores no Brasil. Um projeto de lei que pode ser analisado neste semestre altera de 18 para 21 anos o limite mínimo de idade para participar de apostas por cota fixa, também conhecida por bets. O texto também define que fica proibida publicidade entre 6 horas da manhã e 10 horas da noite. As empresas também não vão poder patrocinar eventos desportivos, culturais, artísticos ou festivos realizados em espaços públicos. O valor das apostas fica limitado até um salário mínimo por mês. O Ministério da Fazenda poderá definir limites diários e semanais com esse tipo de despesa. A ideia, segundo o senador, é evitar o superendividamento e o jogo compulsivo. Muita gente tem perdido seu patrimônio pelo vício nas apostas, tirando dinheiro da comida dos filhos, levando famílias inteiras à miséria. O dinheiro que ia para a feira, para os mercadinhos, para os pequenos comércios, está sendo dragado para as bets. Muitos jovens em idade universitária estão atrasando o ingresso num curso superior ou abandonando a faculdade porque têm comprometido o dinheiro das mensalidades com jogos, mesmo com a ajuda do FIES. Então, para mim, as bets deveriam mesmo acabar. Não deveriam nem existir pelo tremendo mal que causam às famílias, às pessoas, e elas estão adoecendo pelo vício em apostas. Outras propostas também foram apresentadas pelos senadores no início deste semestre. Entre os textos está o que busca prevenir fraudes em relação aos descontos dos benefícios da Previdência Social realizados por entidades privadas. Morreu nesta segunda-feira Miguel Uribe, senador da Colômbia e pré-candidato às eleições naquele país, 2 meses depois de ter sido baleado na cabeça durante um comício. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, emitiu nota à imprensa. Confira. Recebo com pesar a notícia do falecimento do senador e pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, vítima de um atentado durante a campanha eleitoral em Bogotá. A morte de um parlamentar no exercício de sua missão pública é um ataque à democracia e reforça a urgência de combatermos com firmeza toda forma de violência política. Em nome do Senado Federal do Brasil, manifesto minha solidariedade à família, aos amigos, aos colegas parlamentares e a todo o povo colombiano neste momento de dor. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Daniel Balabão, o Brasil saiu mais uma vez do mapa da fome. O que é necessário para ficarmos fora desse mapa para sempre? É acreditar que é possível ter um país livre da fome, continuar aplicando recursos em políticas públicas sustentáveis e de combate à extrema pobreza e à desigualdade econômica. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Adotei solo meu primeiro filho, Gabriel. Quando me casei, entrei com um processo de dupla paternidade. O promotor da Vara da Infância e Juventude negou em sua promoção com o argumento de que filho no Brasil só se fosse fruto de uma relação heterossexual. Frisou: filho tem que ter pai e mãe, jamais 2 pares.
E eu entrei com uma ação indenizatória por dano moral contra o Estado. O Estado do Espírito Santo foi condenado a me indenizar por dano moral, por um comportamento homofóbico, preconceituoso ali. Hoje eu vejo que Gabriel e Mariana são a razão das nossas vidas e eu agradeço a Deus todo momento pelos filhos maravilhosos que Deus nos deu. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Mal saído da sua adolescência rebelde, Teotônio é atraído ao Rio de Janeiro. Ali, assiste à agitação dos anos 30, sacudidos pelas revoluções no Brasil e até onde chegam os ecos das guerras na Europa. Nesse tempo convulso, ele faz uma vida boêmia, desiste de uma sonhada carreira militar e frequenta as rodas literárias. Senadoc, neste sábado, 9h, aqui na TV Senado. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com o homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Limites para cursos de graduação à distância. O Ministério da Educação editou uma portaria que estabeleceu que cursos como medicina, direito, enfermagem, odontologia e psicologia deverão ser majoritariamente presenciais, sendo que medicina tem que ser 100% presencial. Para falar um pouco sobre esse assunto aqui conosco está a presidente da Comissão de Educação do Senado, senadora Tereza Leitão, que é do PT de Pernambuco. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Carla, a tratar de um assunto tão importante para a educação. Exatamente. Senadora, na sua avaliação, por que o Ministério tomou essa decisão de limitar um pouco esses cursos EAD? Eu acho que foi além disso. Na verdade, o decreto cria uma nova política de educação à distância. A política não existia, apesar de existir a educação à distância. Então, o decreto regulamenta. Por quê? O Brasil é um país continental, a gente não pode prescindir desse instrumento, mas ele estava sendo usado muito aleatoriamente. Os professores até diziam assim, é a política do ensalamento. Botam um monte de meninos, um monte de adultos, de jovens em uma sala e a gente dá aula sem saber a quem. Então, estava havendo
uma oferta, não é, meio desenfreada e a dificuldade de monitorar a qualidade. E agora a política foi regulamentada. Se criou 3 tipos de educação à distância. A presencial, que tem uma pequena carga horária à distância, né, de 30%. A semipresencial, que conjuga as duas possibilidades, porque estágios, pesquisas de campo, tem que ser presencial. E a estritamente presencial, com a carga horária mínima à distância. Então, acho que deu um formato, não é, melhor, sem dispensar o instrumento, mas dando uma qualificada, até mesmo uma valorizada, porque o instrumento passa a ser utilizado, o instrumento da educação à distância, com regras, né, para determinado tipo de curso e também com os percentuais definidos. Mas, senadora, houve algum tipo de pesquisa ou há algum estudo que tenha revelado se a qualidade do ensino superior caiu, foi reduzida? Ah, sim. Os índices não são bons e quando se abre a aba, né, realmente a educação à distância traz essa limitação, né, porque é difícil o monitoramento. A atividade pedagógica, Carla, o suprassumo da atividade pedagógica é a relação professor-aluno, em todos os níveis. Né? É o diálogo, é o questionamento, é a própria relação interpessoal que facilita a aprendizagem, é a convivência. E numa tela você não consegue tudo isso. Há questões que você pode trabalhar à distância, a pandemia nos mostrou isso, mas precisa ter um monitoramento. Se você não tem regra, se você não tem regulamentação, o monitoramento também vai ficando mais difícil. Então, acho que cursos como engenharia, por exemplo, estava sendo ofertado à distância. Como é que se mede o impacto de um prédio, somente com as maquetezinhas aparecendo na tela? Cursos como enfermagem estavam sendo oferecido totalmente à distância. Então, há de se regular, não é? Porque são áreas que precisam da manipulação, são áreas que precisam da prática, acompanhando a própria abordagem teórica, e acho que o MEC acertou, inclusive criando essa possibilidade da semipresencial, que não havia, só havia a distância e a presencial. Então, dentro do mesmo arcabouço de educação à distância, se criou esses 3 patamares, e a qualidade a gente espera que melhore através de um bom monitoramento e desse regramento, embora esteja o próprio decreto, ele prevê a regra de transição para não haver prejuízo. Muitas escolas abrindo sem uma regulamentação, muita gente priorizando uma relação mais mercadológica, e isso de fato prejudica a formação de um profissional que vai ter responsabilidades grandes, né, ao receber o seu diploma. Ao mesmo tempo, senadora, há aqueles alunos, aquelas pessoas que querem estudar e que moram longe de centros urbanos. Como fazer como conseguir unir qualidade também com inclusão? Está mantida, né? A educação à distância está mantida. Agora, se essa pessoa quer fazer determinados cursos, ela há de convir que o curso não se coaduna com a educação somente à distância. Qual é a política para resolver essa questão? Que vem sendo paulatinamente implementada pelo governo. O presidente Lula tem uma fixação por isso. Ele diz sempre, eu sou o primeiro presidente que não tem um diploma acadêmico, mas fui o que mais abri institutos federais de educação e universidades. É desse tempo a interiorização das universidades. É isso que vai responder um jovem, dando o exemplo do meu estado, de Petrolina, que fica a mais de 800 quilômetros do Recife, não precisa vir para o Recife estudar. Ele tem uma universidade pública agora em Petrolina, cujo campus vai se estender para uma outra cidade do sertão, que é Salgueiro. E a interiorização também dos institutos federais. Esses últimos que foram anunciados, poucos são em capital, poucos são em região metropolitana. A grande maioria é em cidades do interior. Eu acho que isso é uma política que conjuga, entendeu? A exigência de determinados cursos serem presenciais dentro da política de educação à distância, com a interiorização de universidades e de institutos federais de educação.
Agora, senadora, voltando um pouquinho para a questão da qualidade do ensino superior, a senhora mesmo falou que há muitos cursos que foram abertos e alguns senadores, alguns deputados, existem alguns projetos aqui no Congresso Nacional que tratam de exames de proeficiência após a finalização de cursos de graduação, principalmente em áreas como medicina e odontologia. O que a senhora acha dessas propostas? Acha que é importante fazer essas avaliações pós-curso de graduação? A avaliação é importante, mas não do jeito que se quer. A gente, inclusive, está para realizar uma audiência pública sobre essa proeficiência em medicina e odontologia. Porque o que é que significa? É o Conselho Federal quem faz, não é o órgão gestor, o MEC, que já tem um processo de avaliação chamado ENAD, que é justamente para avaliar os cursos superiores e que houve agora, numa parceria entre MEC e Ministério da Saúde, o lançamento de uma nova portaria, que é um novo modelo de avaliação dos cursos de medicina, que é ao longo do processo. Você imagine um estudante de medicina, se for da escola privada, ele não paga menos do que 12 mil de mensalidade. É um investimento que as famílias fazem muito forte, né? E mesmo na área pública, é um curso que demanda livros, demanda equipamentos. Um estetoscópio, quanto é? Material de odontologia para fazer prática. Aí, ao final, no fim do curso, com diploma na mão, não. Você não pode validar esse diploma porque o conselho fez um exame e você foi reprovado. Essa é uma polêmica que a gente está vivendo aqui no Senado. E o projeto existe, ele tem parecer favorável, mas nós achamos que era melhor, para ter mais segurança, fazer uma audiência pública. A audiência está aprovada, ela vai se realizar na CAIS, mas antes mesmo dessa realização da audiência, nós tivemos a notícia, inclusive participei do anúncio dessa nova forma de avaliação. A avaliação da aprendizagem, seja ela qual for, seja de educação infantil, básica, fundamental, ensino médio e nível superior, ela é mais eficiente quando ela é feita ao longo do processo. E essa nova modalidade que o MEC lançou em conjunto com o Ministério da Saúde é assim. Não se espera terminar o curso. Ela é feita ao longo do curso. Se a gente percebe que o estudante não tem nenhuma aptidão para aquele curso, e aí tem várias referências, né? Para cada curso você tem as referências de formação, as habilidades, o conteúdo programático, a abordagem teórica, e isso o professor vê na prática, né? Então, olha, amigo, é melhor tu ir para outro enquanto é tempo, né? Não perde muito tempo. Exatamente. E outras vezes é um redimensionamento que precisa ser feito. Às vezes no próprio curso. Às vezes não é o estudante que não consegue aprender, é o curso que não está conseguindo ensinar. Sim. Então tem que ter um redimensionamento. Olha, a abordagem não está boa assim, tem que ser assim. Principalmente nessas profissões que lidam com pessoas, todas lidam com a vida, porque o engenheiro não tem nada a ver com a vida, mas se uma ponte cair, mata a gente, né? Então ele tem que ser bem formado do mesmo jeito. Sim, né? Então, principalmente com essas profissões que exigem, de fato, uma relação direta, e a saúde e a educação também são as duas que tem isso à flor da pele. Eu fiquei feliz de que as licenciaturas também estão incluídas aqui no semipresencial. Não pode ter uma licenciatura só em AD. Não pode. Como é que você vai supervisionar um estágio dentro de uma escola? Como é que você vai trazer a escola, que vai ser o locus, né, de exercício profissional, numa tela de aula à distância? Então, são coisas que têm a ver muito. Eu digo sempre, o bom profissional, ele já se revela no decorrer do curso. Então, se isso vai ser monitorado, se o padrão de qualidade, as referências de qualidade vão ser escolhidas, elencadas, então facilita a gente corrigir os gargalos, as lacunas, e a gente ter um profissional melhor formado. O avanço da ciência e da tecnologia, Carla, hoje, eles são mais rápidos do que a conclusão de um curso. A gente já sai da faculdade com déficit. Então, isso também pesa, né, na própria experiência. Na minha profissão, que sou professora, na sua, que é jornalista, quanta coisa muda
durante o próprio curso, né? Então, os currículos têm que ser também dinâmicos nesse aspecto. A abordagem teórica, a organização curricular tem que ser também muito dinâmica nesse aspecto. Com certeza, senadora. Obrigada pelos seus esclarecimentos e vamos acompanhando aí essa implementação, né, dessa nova política aí de ensino à distância. Lembrando que tem um período transitório, né, que quem está fazendo do jeito que está pode terminar, né, para não haver prejuízo, é de 2 anos o período, mas eu estou contando com o acerto dessa política para a gente melhorar a qualidade da formação profissional. Com certeza. Obrigada, senadora. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Daniel Balabão, o Brasil saiu mais uma vez do mapa da fome. O que é necessário para ficarmos fora desse mapa para sempre? É acreditar que é possível ter um país livre da fome, continuar aplicando recursos em políticas públicas sustentáveis e de combate à extrema pobreza e à desigualdade econômica. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. É tempo de cartão postal em Brasília. Os famosos IPs colorem as ruas do Distrito Federal e chamam a atenção de todos que passam por eles. Além de encantarem o olhar, os IPs... das Cruzes, que manifesta repúdio ao debate de equídeos para o comércio de carne, para consumo ou exportação, segundo os vereadores daquela casa. Os jumentos fazem parte de nossa história e são essenciais na agricultura familiar. A espécie é conhecida por seu patrimônio genético único, mas devido ao comércio ilegal está em risco de extinção, pois em 4 décadas houve o declínio da população em 94%. Fonte Forbes Agro. O documento, nos termos da Instrução Normativa 12, estará disponível para consulta no site desta comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro deste colegiado solicitar a autuação neste período. Nos termos do artigo 383 do Regimento Interno, a presente reunião é destinada à arguição pública e votação das indicações da Presidência da República a cargos de diretoria da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Na 17ª reunião, conhecemos os relatórios da senadora Elisiane Gama quanto à indicação da senhora Larissa Oliveira Rego, mensagem 95/2025, do senador Paulo Paim quanto à indicação da senhora Cristiane Colette Batiston, mensagem 96, do senador Eduardo Gomes quanto à indicação do senhor Leonardo Góes Silva, mensagem 97. Na intenção de otimizar o tempo de todos e permitir a devida profundidade nas arguições e respostas, seguiremos o seguinte roteiro. Os indicados terão o prazo máximo de 10 minutos para sua exposição inicial. A votação será aberta para que os membros possam votar secretamente nos 3 indicados enquanto prosseguimos com as perguntas e respostas. Após as exposições iniciais, cada relator, na ordem, fará suas considerações e eventuais questionamentos. Na sequência, a palavra será concedida aos senadores inscritos para arguição e respostas dos indicados. Peço a todos o máximo de objetividade e que se atentem ao prazo regimental de até 10 minutos. A votação será necessariamente presencial nos totens localizados aqui no interior do plenário ou no corredor de acesso. O acesso ao plenário da reunião será limitado à lotação da sala, ao que peço atenção à Polícia Legislativa. Convido para compor a mesa a senhora Larissa Oliveira Rego, a senhora Cristiane Colette Batiston, o senhor Leonardo Góes da Silva. Pode ser.
depois dos sindicatos. Quero agradecer aqui. Eu quero agradecer aqui a presença do meu querido senador Paulo Paim, sempre muito atuante, muito presente. Sempre eu falo isso, né, que os atos falam mais que as palavras, né? Às vezes o parlamento é cheio, a casa é composta por 81 senadores. Você já foi presidente, você me permite chamá-lo de você, porque nossa amizade assim o permite. Então, foi presidente da Comissão de Direitos Humanos e sempre fez um trabalho aguerrido e continua fazendo, né? Quantas audiências públicas que eu sempre presenciei e que você incansavelmente estava ali, porque não é um trabalho fácil, você mobilizar o segmento, as pessoas, trazer, vir, ficar aqui, permanecer na comissão. Esse é um trabalho que eu acho que tem que ser reconhecido sempre, né? Você sabe da minha angústia, essa é a segunda vez que eu presido essa comissão de meio ambiente e é muito eu fico muito triste quando eu vejo que uma comissão com inúmeros senadores, a gente às vezes tem que fazer um trabalho hercúleo para conseguir o mínimo, que é um quórum. Quem dirá a participação? Então, quando eu vejo a presença de Vossa Excelência aqui, hoje, nessa sabatina, eu fico muito feliz na certeza daquilo que eu sempre tento reforçar e exercer para mim, que os atos falam mais que as palavras. Às vezes as pessoas falam muito, mas efetivamente na hora do agir, que é o mais importante, aí que se demonstra, né? Não adianta, às vezes, a pessoa falar muito. Eu falo isso, às vezes, até internamente com partidos, né? Às vezes a gente fala tanto assim, queremos mais mulheres na política, queremos mais a população preta, queremos mais a população LGBT, queremos mais os pobres, queremos mais as pessoas com deficiência que entrem na política. Mas na hora de você ver o aporte para dar fundo eleitoral ou para dar condições para que aquela candidatura seja efetivada, você vê que as portas são fechadas. Então, o discurso é totalmente contraproducente com a prática. E eu tento não fazer isso, me espelhando em Vossa Excelência, por isso que eu faço questão desse registro e agradecimento pela sua presença aqui, pelo seu trabalho que faz para o país há décadas e que é motivo de inspiração para tantas pessoas, né? Paulo Paim, você sabe que meus filhos são a razão da minha vida. E talvez você não tenha ou tenha ideia de como o seu comportamento, a sua vida no parlamento é de uma representatividade para milhões de pessoas, né, de que possam estar sendo negado de estar em determinados espaços. Ainda vivemos num país que é racista. Então, é de suma importância. Eu tenho muito orgulho quando eu fui o relator da lei que aumentou as cotas raciais no serviço público. Você sabe que o nosso trabalho, que eu estava ali, sempre a gente tentando e aumentando. Eu fui o autor, mas isso. Se não fosse a sua relatoria, nós não tínhamos aprovado, não. Eu me lembro que um senador falou assim, mas nós temos que falar em meritocracia. E aquilo me tocou tão profundamente que eu falei assim, senador, meritocracia para quem? Se na largada, uns já largaram primeiro. Meritocracia para quem? Se 83% das escolas da educação básica não tem laboratório de ciências. Meritocracia para quem? Se 73% dessas escolas da educação pública básica não tem biblioteca, não tem quadra esportiva, não tem acessibilidade. E aí eu fiz uma provocação, falei assim, qual foi a última vez que nós vimos um embaixador preto assumindo uma embaixada em qualquer lugar nesse mundo? Quando isso acontecer, e quando acontece, ele não está ali sozinho. Ele está carregando milhões de pessoas. Esse é um resgate histórico. Eu peguei uma matéria que me entristece e me dói, acho pelos meus filhos, é que quando um jovem numa população periférica, filho de uma lavadeira ou de um motorista de ônibus, faz um curso de medicina, que já é difícil. Quando faz, aí eu vi, paciente se recusa a ser atendida por médica negra. Quer dizer, a coisa, essa reiteração de violência, ela é tão forte, por isso que eu falo que a sua presença aqui no parlamento, de forma tão brilhante, não está sozinho. Você está carregando milhões de brasileiros. Milhões de jovens que estão lá e almejam ser alguém. Eu acho que eu sempre falo, sempre que eu tenho oportunidade, que eu falo assim, na escola pública que eu vou, que me dê o microfone, eu falo, olha, não deixe ninguém limitar seu sonho. Você vai chegar
aonde você quiser chegar. Acredite nisso, porque isso vai ser fundamental na sua vida. Agora, é necessário que nós, políticos, tenhamos a altivez, a serenidade e a sobriedade de diminuir e de dar vida, vez e voz a essa premissa constitucional que está desde o dia 5 de outubro de 88, no artigo 5º. Todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual. Mas essa igualdade, infelizmente, ainda está longe de ser uma realidade no Brasil, porque no Brasil, uns são mais iguais que outros. Com a palavra, o senador Paulo Paim. Eu quero resumir o máximo, presidente. Eu estou tanto tempo no Congresso e Luciano Paixão, um grande deputado do Rio Grande do Sul, dizia para mim sempre quando eu cheguei: projeto bom, Paim, é projeto aprovado. Não o que tu idealizou desde os primeiros passos na política, né? E pensando nesse sentido, e indicados bons são aqueles que são aprovados. E estamos aqui o Leonardo, o senhor Leonardo, o senador, a senhora Cristiane e a senhora Larissa. Estou lendo um dos três direto na plaquinha, né? Mas a sua fala me obrigou a falar. Rapidamente, mas vou falar. A melhor forma de falar do nosso querido senador Fabiano Contagato. O último, eu sempre me coloquei bem no Congresso em Foco e não tenho nenhuma crítica. Mas eu lembro do último, quem foi que saiu em primeiro lugar? O senador Fabiano Contagato. A última estimativa que eu vi, eu acho que já encerrou, inclusive, o número, quem está em primeiro lugar? Senador Fabiano Contagato. Por quê? Por essa grandeza dele. Vocês notaram que ele fez um pronunciamento aqui, praticamente não falou dele. Falou das causas sociais e enalteceu esse senador negro que veio lá do Rio Grande do Sul. Isso me cria um problema com o seu discurso, enaltecendo o nosso trabalho, que é uma campanha no Sul, do tal de Fica Paim, eles vão pegar o seu discurso e vão botar nas redes, pode crer. Senador, vamos em frente, parabéns, você merece estar em primeiro lugar no Congresso em Foco e não precisa nem eu aqui tecer elogios, só dizendo isso. Obrigado. Desculpa a quebra de protocolo, mas Platão falava que a sabedoria está na repetição e a gente tem que sempre estar falando isso. Às vezes a criminalização da política e dos políticos. E eu, particularmente, enquanto cidadão brasileiro, quero agradecer ao povo do Rio Grande do Sul por ter dado ao Brasil um parlamentar brilhante como Vossa Excelência. E espero que fique por muitos anos. É o que eu almejo. Concedo a palavra... Tem uma ordem, vocês querem falar primeiro? Concedo a palavra à senhora Larissa Oliveira Rego, e aqui eu quero fazer o registro que, conversando com a indicada, descobri que ela tem parentes no meu estado do Espírito Santo, o que me alegra e o que me faz entender que vamos lutar cada vez mais para que todos sejam aprovados, e eu tenho certeza disso, porque o que trazem aqui é a história de vida de vocês, né? O que credencia essas indicações é a qualidade, o mérito, né? E mais ainda feliz, com todo respeito ao indicado Leonardo, mas quando eu vejo duas mulheres que estão ocupando, que vão ocupar, tenho fé em Deus, dois cargos de fundamental importância. Com a palavra, a colega, a amiga, a indicada Larissa Oliveira Rego. Por 10 minutos. Obrigada, senador. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Fabiano Contagato, excelentíssimos senhores senadores, senhoras senadoras, demais presentes, senhores e senhoras que nos acompanham por vídeo, bom dia. É uma honra e uma satisfação muito grande estar aqui nesta comissão, para, com respeito e humildade, ser sabatinada por vossas excelências para exercer o mandato de diretora da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Inicialmente, gostaria de registrar meus agradecimentos ao excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pela confiança a mim depositada. Ao excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre. Ao excelentíssimo senhor ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, ministro Valdez Góes, com quem tenho a honra de trabalhar. Quero agradecer também à senadora Elisiane Gama, relatora e designada relatora de minha mensagem. Bom, antes de mais nada, permitam aqui compartilhar um pouco da minha atuação frente a essa temática tão importante e cara para o nosso país.
nossos recursos hídricos. Desde fevereiro de 2023, exerço minhas atividades como diretora do Departamento de Irrigação do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Participo ativamente na formulação e na implementação de políticas públicas e ações estratégicas relacionadas à gestão mais eficiente dos recursos hídricos, com foco na garantia da segurança hídrica e na otimização do uso sustentável da água. Sempre procurei pautar minha atuação considerando a irrigação como elemento essencial e estratégico para o desenvolvimento regional, geração de empregos e renda, bem como a produção de alimentos, fibras, bioenergia, aliada a práticas inovadoras e sustentáveis. Nesse sentido, práticas de conservação de solo e água no contexto de bacias hidrográficas, bem como o reuso de água para irrigação no semiárido, foram iniciativas da diretoria sobre minha gestão junto a diversos parceiros. Entre eles, posso citar aqui o Instituto Nacional de Semiárido, INSA, a Embrapa, Universidade e institutos federais e a própria Agência Nacional de Águas e Saneamento. Tive a oportunidade também de atuar como coordenadora da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos, a CETOC, na retomada do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Essa Câmara desempenha papel fundamental na formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos, além de estabelecer diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso desse recurso essencial, buscando garantir sua gestão sustentável e equilibrada. Também destaco minha atuação como ouvidora nacional de direitos humanos, oportunidade que tive de mediar inúmeros conflitos envolvendo direito de propriedade, agrário e meio ambiente. Pude aprofundar esse trabalho como secretária adjunta da CEAF do Ministério da Agricultura, quando atuei na elaboração de atos normativos, programas e políticas públicas envolvendo temas mencionados anteriormente. Outra função pública que carrego com orgulho foi a presidência da Câmara Técnica de Destinação de Terras Públicas Federais Rurais, ocasião que, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, ICMBio, Serviço Florestal Brasileiro, FUNAI, INCRA e outras instituições, foram definidas as destinações mais adequadas para as glebas públicas federais, com o objetivo de garantir a função social da terra e o uso sustentável dos recursos naturais. Senhoras e senhores senadores, não posso deixar de cumprimentar os servidores da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que há 25 anos, com corpo técnico qualificado, tem se dedicado de forma ativa à importante missão de garantir segurança hídrica para o desenvolvimento sustentável do nosso país e contribuir para a universalização dos serviços de saneamento básico do Brasil. O Brasil tem hoje cerca de 12% das reservas de água doce do mundo. Gerir esses recursos, bem como atuar na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, é uma atividade desafiadora em um país com dimensões continentais como o nosso. Para se ter uma ideia, mesmo com a abundância desse recurso, cerca de 32 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água potável. E esse é um dos principais desafios da ANA, criada pela Lei 9984 do ano 2000, com foco inicial em zelar pela Política Nacional de Recursos Hídricos, promover articulação entre órgãos fiscalizadores no âmbito nacional de segurança de barragens e, desde 2020, assumiu a importante e a nobre missão de instituir normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico. E, entre suas diversas atribuições, quero falar inicialmente sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos. Está entre os objetivos da política a garantia dos recursos hídricos de forma descentralizada, participativa e integrada, com foco nos usos múltiplos das águas. E a ANA tem sido o modelo de gestão e regulação de recursos hídricos. Mas o sucesso na implementação dessa política depende de sua articulação com os Conselhos Nacional e Estaduais de Recursos Hídricos, os comitês de bacias, os estados, os municípios, a sociedade civil e os setores econômicos. Trago ainda a importância dos comitês de bacias, são verdadeiros parlamentos das águas.
atuando como espaços democráticos para discussão e tomada de decisões sobre gestão das águas em suas áreas de abrangência. Em minha atuação, buscarei fortalecer essas instâncias de discussão e promover as condições para o efetivo diálogo e participação social, especialmente nos comitês de rios de domínio da União. Assumo aqui meu compromisso em fortalecer o diálogo e o relacionamento institucional com os atores envolvidos da Política Nacional de Recursos Hídricos e dar seguimento às importantes ações da agência, como o Pacto pela Governança da Água, celebrado entre a ANA e as 27 unidades da Federação. Nosso olhar estará atento, senador Paulo Paim, em fortalecer... Não fico chateado, não, que o senador Davi é o presidente do Congresso. Diálogo e o relacionamento institucionais com os atores envolvidos na Política Nacional de Recursos Hídricos. Nosso olhar também estará atento aos eventos críticos de inundações, que são cada vez mais frequentes e intensos, como desastres que acometeram as diversas regiões do Rio Grande do Sul em 2023 e 2024. E a severa seca que atingiu grande parte do território brasileiro em 2013 e 2018. A gestão desses eventos requer o fortalecimento da Rede Nacional de Monitoramento Hidrológico, coordenado pela ANA, que tem como principal operador o Serviço Geológico do Brasil e dos sistemas de previsão e alerta, de forma a orientar as ações de defesa civil e minimizar perdas humanas e econômicas. A ANA pode contribuir muito nesse sentido, promovendo resiliência climática por meio de estudos de referência para subsidiar a tomada de decisões dos governos, de forma a atenuar os efeitos de secas e inundações. Ainda sobre mudanças climáticas, quero citar a severa estiagem que acometeu a Amazônia e o Pantanal no segundo semestre de 2024. Em casos como esse, a ANA tem agido de forma proativa, a fim de que esses eventos críticos não comprometam a utilização dos usos múltiplos da água. Nas duas situações do ano passado, a agência emitiu declarações de situação de escassez hídrica, em que os impactos vão desde restrições da movimentação de pessoas e cargas pelos rios ou pelas hidrovias, até danos à biodiversidade pela ocorrência de queimadas. As declarações de escassez trazem aos diversos setores usuários e instituições públicas a necessidade de implementar planos de contingência e adoção de medidas essenciais necessárias em períodos de escassez hídrica. Tais decisões demonstram o tamanho da responsabilidade institucional da agência. Senhoras e senhores senadores, sou do estado do Rio Grande do Norte, que possui 70% de sua área territorial no semiárido, região em que a disponibilidade hídrica é historicamente insuficiente para atender às necessidades regionais de forma regular e constante. O Nordeste é a segunda região mais populosa do país, mas dispõe apenas de 3% da disponibilidade hídrica nacional, sendo a maior parte destes recursos localizados na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Reconheço, portanto, a importância do planejamento, da execução, da operação e da manutenção de infraestruturas necessárias a aumentar os níveis de segurança hídrica em suas dimensões humana, social, econômica, ecossistêmica e de resiliência. Estive por diversas vezes, senador Contarato, conhecendo pessoalmente projetos em todo o país sobre o uso adequado da água, e sei que isso é factível. Conheci o projeto de integração do Rio São Francisco, o PISF, que tem um papel de destaque como vetor de inclusão social e desenvolvimento regional dos 4 estados do Nordeste Setentrional, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Ceará, sendo um compromisso prezar pela sua sustentabilidade econômica e financeira e pela regulação eficiente na prestação do serviço. Como nordestina e atual diretora do Departamento de Irrigação do MIDR, não posso deixar de mencionar a atuação deste departamento em todo o território nacional, por meio da implantação de polos de agricultura em áreas privadas, bem como a gestão de aproximadamente 100 projetos públicos de irrigação em todo o país. Conforme mencionei, a agricultura é uma atividade estratégica para a garantia da segurança alimentar e, por isso, precisa ser desenvolvida, seguindo os melhores padrões tecnológicos e de sustentabilidade ambiental.
principalmente por representar o maior uso consultivo dos recursos hídricos. Toda a minha atuação acadêmica, inclusive, tem se direcionado para o estudo de mecanismos legais e normativos que possam encontrar soluções na gestão dos recursos hídricos para a segurança alimentar, na garantia da segurança alimentar. Outro campo de atuação da ANA está relacionado à Política Nacional de Segurança de Barragens. A ANA tem a atribuição de fiscalizar a segurança de barragens em rios de domínio da União, além da gestão do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens e a elaboração do relatório de segurança de barragens submetido anualmente ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E essa política é uma política essencial para a preservação de vidas e do patrimônio, mas também para a segurança hídrica, estruturas que garantem a continuidade do atendimento às necessidades humanas e às atividades econômicas, bem como a redução dos riscos associados às secas e enchentes. Por fim, e não menos importante, é preciso destacar o relevante papel da ANA no contexto do novo Marco de Saneamento Básico, aprovado pela Lei 14.026 de 2020, que alterou a Lei 11.445 de 2007. A partir da publicação desta lei, a ANA passou a ser responsável por editar normas de referência nacionais contendo diretrizes para a regulação dos serviços de saneamento básico, o que inclui abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Portanto, o papel da ANA na edição das normas de referência é de grande relevância para a criação de um ambiente regulatório uniforme e estável, ou seja, com a segurança jurídica necessária à atração de novos investimentos para a universalização dos serviços de saneamento básico, que promovem saúde e bem-estar, dignidade, justiça social e ambiental e o desenvolvimento da nossa nação. Estarei atenta à qualidade regulatória desses normativos e ao cumprimento da agenda regulatória da instituição. Muito obrigada, presidente. Obrigado, senhora. Obrigado, parabéns pela exposição, senhora Larissa Oliveira Rego, indicada ao cargo de diretora da ANA. Eu solicito à secretaria que abra as votações. Lembro que cada senador pode registrar seu voto para cada um dos 3 indicados nas urnas localizadas na cabine de votação e na porta deste plenário. Concedo agora a palavra à indicada senhora Cristiane Colette Batiston, indicada ao cargo de diretora da ANA, para o prazo de 10 minutos proceder sua exposição. Excelentíssimo senador Fabiano Contarato, excelentíssimo relator, senador Paulo Paim, excelentíssimos senadores e senadoras da República, aos indicados Larissa Rego e Leonardo Góes, a todos os presentes e aos que nos acompanham pela internet, pela TV Senado, meu bom dia. Senhoras e senhores, toda a minha trajetória profissional foi voltada às políticas públicas de recursos hídricos, saneamento básico e infraestrutura do nosso país. Políticas que são fundamentais para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social e para a transformação da qualidade de vida da nossa população. Fiz engenharia civil na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Cascavel. Mestrado e doutorado em recursos hídricos e saneamento ambiental na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Instituto de Pesquisas Hidráulicas, em Porto Alegre. Em 2009, ingressei na carreira de analista de infraestrutura do Poder Executivo Federal. Desde então, ocupo funções de direção e assessoramento superior e tive a oportunidade de realizar trabalhos desafiadores e muito gratificantes. Hoje eu me sinto muito honrada em estar aqui para apresentar minhas qualificações, a avaliação do Senado Federal na condição de candidata à vaga de diretora na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Uma agência que acompanho desde a sua criação, quando eu estava nos bancos da universidade, e que é referência em qualidade técnica, contando com uma equipe do mais alto gabarito. A ANA é uma agência muito especial. Além de desempenhar funções de regulação, a ANA é a entidade de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, uma política que objetiva assegurar a disponibilidade de água em quantidade e qualidade às gerações atuais e do futuro,
que visa o uso racional e o desenvolvimento sustentável, que é voltada à prevenção e à defesa contra eventos hidrológicos críticos e que se pauta na gestão descentralizada e participativa do bem público água. Essa gestão participativa e democrática deve ser constantemente fortalecida, a fim de garantir que os interesses nacionais, as especificidades territoriais, o conhecimento das organizações técnicas e civis, as demandas dos usuários e dos entes federativos estejam representadas nessas instâncias de negociação. Eu tive a oportunidade de ser conselheira no Conselho Nacional de Recursos Hídricos por 5 anos. Sou testemunha do comprometimento das pessoas que participam de seu plenário e de suas câmaras técnicas com a gestão das águas em nosso país. Aproveito para enviar minha saudação a toda a comunidade de recursos hídricos do Brasil. Temos o desafio de, em conjunto, implementar o Plano Nacional de Recursos Hídricos 2022-2040 e executar as ações de seus programas, fazendo nossa parte para que o país vivencie o cenário de águas azuis, com alto crescimento econômico e com avanços socioambientais. Senhores senadores, os desastres com maior registro em nosso país estão relacionados à água. Secas, estiagens, enxurradas e inundações. Há anos trabalho acompanhando os esforços dos governos federal e estaduais pela melhoria da segurança hídrica na região semiárida. Avançamos muito e devemos avançar ainda mais, com investimentos e com fortalecimento na gestão integrada dos recursos hídricos. Mas não é só o semiárido que merece nossa atenção quando o assunto é prevenção de desastres relacionados a eventos hidrológicos extremos. Nos últimos anos, vivenciamos situações que assolaram a vida de muitos brasileiros. As avassaladoras enxurradas e inundações no Rio Grande do Sul e as estiagens severas na região amazônica e no Pantanal nos mostraram que a gestão e a resiliência dos nossos sistemas hídricos estão cada vez mais desafiadoras e demandam investimentos e inovações para enfrentar a complexa realidade climática e os novos padrões de precipitação. A melhor gestão e os melhores projetos exigem dados. Nesse sentido, destaco a importância da Rede Hidrometeorológica Nacional, coordenada pela ANA. Precisamos garantir a operação da rede, fortalecê-la, ampliá-la e modernizá-la cada vez mais, para disponibilidade tempestiva de dados de alta qualidade aos gestores. Senador. Tudo bem? Senhoras e senhores, a água é bem da União e dos Estados, bem de domínio público sujeito à regulação. E a ANA é responsável por regular o uso dos recursos hídricos de domínio da União. Emite outorgas e fiscaliza o cumprimento de normas. Essas ações têm elevado grau de responsabilidade para a garantia do cumprimento da Política Nacional de Recursos Hídricos. A ANA regula a prestação de serviços públicos de adução de água bruta e destaco em especial a regulação do projeto de integração do Rio São Francisco. A atuação da agência foi fundamental na indução de um modelo de sustentabilidade operacional antes mesmo do início da implantação dessa obra. Todos sabemos que não se faz obra pela obra. O que precisamos é da prestação do serviço. E o serviço só será bem prestado se a operação for sustentável. Os serviços públicos de irrigação, quando estão em regime de concessão, também são regulados pela ANA. A agenda de concessões na área de irrigação avança significativamente no governo federal e muitas concessões e modelagens estão em andamento. Presidente Contarato, a ANA tem papéis relevantes ainda na implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens. Além de entidade fiscalizadora de segurança das barragens de acumulação de água para usos múltiplos em rios de domínio da União, a ANA tem competências centrais na implementação dessa política. Ela promove a articulação entre os órgãos fiscalizadores, faz a gestão do Sistema Nacional de Informações e coordena a elaboração do relatório de segurança de barragens,
dando transparência sobre as condições da segurança das barragens do país e o status de implementação da política pública. Em 2020, a ANA recebeu mais uma nobre missão: editar normas de referência com diretrizes para a regulação dos serviços de saneamento básico. A edição de normas de referência pela ANA objetiva uniformizar e harmonizar normas existentes e futuras da regulação do setor de saneamento em âmbito nacional. Isso contribui para a segurança jurídica, para otimizar os esforços dos atores envolvidos e para melhorar a gestão do setor. Nessa missão, a agência não pode perder o foco nas pessoas e nas metas de universalização dos serviços. Senhoras senadoras e senhores senadores, registro os meus agradecimentos especiais ao presidente Lula pela indicação, ao ministro Rui Costa, à secretária Miriam Belchior, ao secretário Maurício Muniz e a toda a equipe da Casa Civil, da Presidência da República, pelos aprendizados, pelas oportunidades e pela gratificante experiência de trabalho e convivência. Agradeço o acolhimento do ministro Valdez Góes e das equipes do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério das Cidades. Agradeço as mensagens de apoio que recebi de organizações técnicas, de representantes dos setores público e privado, de gestores e usuários dos recursos hídricos e do saneamento. Agradeço o carinho, o suporte e o apoio dos meus amigos, dos meus pais, da minha irmã e da minha família. Agradeço o senador Paulo Paim, relator da minha indicação. Agradeço ainda a atenção das senhoras senadoras e dos senhores senadores. Por fim, agradeço as mensagens dos colegas da ANA. Entendo meu nome aprovado pelo Senado Federal. Me comprometo a levar minha experiência e minha dedicação para a agência, para que juntos possamos engrandecer ainda mais o seu papel na gestão das águas em benefício da população brasileira, para a superação de desafios e para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Muito obrigada. Quero agradecer a exposição. Para mim, é sempre um motivo de emoção quando eu estou presidindo com indicados com tamanha qualidade. Dos três aqui, a Larissa, a Cristiane e tenho certeza que o Leonardo, porque eu sempre costumo falar, independente de governo, né? Eu sempre falo que as instituições elas são de Estado. Que isso está na Constituição Federal. Um dos princípios que rege a administração pública é a impessoalidade. Mas quem credencia os indicados estarem aqui é a história de vida de cada um de vocês. Mas é uma história de vida humanizada. É aquilo que eu gosto de falar de humanizador, né? Humanizar a dor. Então, a sua emoção, a sua sensibilidade me emociona e me toca também, na certeza de que nós devemos sempre estar cumprindo com todos os princípios que regem a administração pública. Porque esse munus públicos, essa função pública de ser um servidor público, que tendo como um dos princípios a eficiência, é que faz acreditar que nós podemos não só sonhar, mas concretizar o sonho de um Brasil muito mais justo, muito mais fraterno, muito mais igualitário, inclusive plural. Parabéns a todos os indicados e concedo agora a palavra ao querido senhor Leonardo Góes Silva, indicado também ao diretor da ANA. Para sua manifestação por 10 minutos. Obrigado, presidente. Iniciar cumprimentando. Acho que vou tentar usar um pouco menos tempo, até porque pretendo deixar também uma boa parte do debate para as perguntas que vão surgir. Então, presidente, te cumprimentando, o senador Fabiano Contarato, que eu tenho conhecendo um pouco mais da história e feliz pelo perfil do senhor à frente de uma comissão tão importante. Senhoras e senhores senadores, senador Paulo Paim, um ícone conhecido aí na luta pelo direito da população do Sul, do país todo. Também gostaria de agradecer
ao excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pela confiança na nossa indicação para disputar e concorrer a um posto de diretor da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ao caro ministro Valdez Góes, do MIDR. Tive a oportunidade de trabalhar no primeiro mês da gestão, no primeiro mês do governo atual, e pelo acolhimento dele quando da nossa indicação, ao senador Jacques Wagner, também pelo papel que exerce, a liderança que exerce junto a essa casa, junto ao nosso estado, a Bahia, ao nobre senador Eduardo Gomes, pela nossa relatoria, pela gentileza com que tratou o tema, ao senador Davi Alcolumbre, presidente dessa casa, com todo o respeito pela prioridade que ele deu na retomada dos trabalhos a essa agenda de apreciação das indicações das autoridades, a Verônica Sanches, a diretora-presidência da ANA, pela disponibilidade da equipe, da assessoria e de todo o corpo técnico e diretivo da ANA, que prestou efetivo apoio aos indicados nesse período que ocorreu entre a indicação e o dia de hoje. Carolina, diretora da ANA, aqui pela presença, e também ao Marcos Neves, Nazarino e ao Marcelo Medeiros, diretores interinos, que têm feito um papel aí crucial nesse momento de vacância dos mandatos e cumprindo um papel importante aí para na sequência das políticas tão importantes que a ANA conduz e com eficiência aí vem dando conta da tarefa. Obrigado aí aos diretores, em nome dos colaboradores da ANA. Aos superintendentes da ANA presente aqui, eu agradeço também a presença de vocês. Aos colegas indicados, a Cristiane Batiston, tivemos uma experiência rápida no Ministério, antes da ida dela à Casa Civil, e a Larissa Rego também, pessoa que a ANA também, caso seja aprovada, também é um ganho. Eu conheço a Larissa também, trabalhamos juntos e temos uma aproximação e realmente uma bela escolha aí dessas duas colegas aí para postular esse cargo. A nossa ASPAR, por fim, a Fred e Tatiana, por todo o apoio que nos deu nesse périplo que antecedeu a sabatina. É uma honra comparecer aqui hoje, na nossa história aqui de vida, concorrer a um cargo tão importante para uma agência que cumpre um papel tão importante como a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Fiquei muito feliz quando da indicação e com muita humildade venho aqui hoje falar um pouco sobre a nossa trajetória, porque eu acho que a gente tem muito a aprender também com a excelência técnica da agência, que é um farol quase mundial aí sobre políticas de água. É uma agência que tem um papel de protagonismo no cenário internacional nessa agenda, que é uma agenda global. Eu sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal da Bahia, com mestrado em Ciências Agrárias, também concluso, senador, concluso também na Universidade Federal da Bahia. Acho que vou segurar só para aos cumprimentos aos senadores. Senador Reis. Senador Confúcio. Como eu vi falando, engenheiro agrônomo, com mestrado em Ciências Agrárias, também pela Universidade Federal da Bahia, e concluí depois um MBA em Concessões e Parcerias Público-Privadas pela FESP de São Paulo,
em 2021. Ao longo de 25 anos de trajetória profissional, eu ingressei no serviço público em 2006, Serviço Público Federal. Eu já tinha uma experiência de 5 anos na Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, mas entrei no Serviço Público Federal em 2006 por concurso público, como perito federal agrário. Nada, é ótimo. O senador aqui não atrapalha a casa deles. Obrigado, os senadores, aí pela presença. Como perito federal agrário, hoje perito federal territorial, na carreira do INCRA, e ocupei nessa trajetória de 25 anos algumas funções estratégicas, como secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do governo da Bahia, entre 19 e 22, presidente da empresa baiana de águas e saneamento, da Embasa, nesses 2 últimos anos, 2023 e 2024. Ainda em 2023, também assumi, anterior aí da Embasa, o cargo de secretário nacional de Segurança Hídrica, onde ainda deu para ser possível contribuir ali com a elaboração do plano de 90 dias e logo após aí o início da posse do presidente da República. E presidente do INCRA. Fui o primeiro servidor de carreira a presidir a autarquia, que eu ingressei por concurso, algo também desafiador. Vim do estado, fiz um concurso para o estado pequeno, menor estado da federação, o estado de Sergipe, com um povo muito trabalhador, onde eu aprendi já na fonte de que lado a gente estava ali naquela questão. Não obstante nossa formação, nossa origem, é muito fácil. Eu lembro de ter respondido a um presidente da República que, quando fomos convidados para a presidência aqui do órgão, da onde veio isso? Eu vim de Sergipe. Só é fácil. A gente não fez militância estudantil, a gente não participou aí de movimentos políticos na era estudantil, mas é muito fácil você identificar entre o lado que precisa da política pública e a você entrar no concurso em um órgão que trabalha com política agrária, com política fundiária, com política de acesso à terra e também de acesso à água. Você não precisa pensar muito para que lado você tem que pender na sua atuação. É promover política pública para quem precisa realmente do Estado, e isso nos fez, ao longo dessa trajetória, a galgar, a sair do menor estado do Brasil para vir ter o prazer de presidir a minha instituição. Essas vivências consolidaram a minha expertise também em formulação, gestão e implementação de políticas públicas voltadas à água e saneamento básico. Sempre atuei, até pela minha formação, na mediação de conflitos, na construção de consensos e na busca de soluções técnicas que conciliem desenvolvimento sustentável, geração de empregos e inclusão social, sobretudo nas áreas rurais, historicamente mais vulneráveis e carentes da presença efetiva do Estado. No Brasil, a Lei 14.026/2020 estabelece a meta de universalizar o saneamento até 2033, tentando garantir 99% de abastecimento com água potável e 90% de coleta e tratamento de esgoto. No cenário internacional, políticas de metas estabelecidas pela ONU já apontam avanços. O acesso à água segura passou de 68% para 74% entre 2015 e 2024. Mas ainda há cerca de 2 bilhões de pessoas no planeta sem esse serviço essencial. Esses dados reforçam a importância da resiliência climática, da gestão integrada dos recursos hídricos e das referências que devem inspirar uma atuação nacional e, portanto, da agência também nacional, a ANA. Meu compromisso, caso aprovado por esta casa, será contribuir na condução da agência de forma alinhada às melhores práticas globais, aos objetivos do desenvolvimento sustentável, em especial o ODS 6, que visa assegurar a disponibilidade, a gestão sustentável de água e do saneamento para todos,
o ODS 13, que trata da ação e eficiência regulatória, sobre a mudança do clima, e também atuarei para fortalecer a segurança hídrica, promover a eficiência regulatória e garantir que as ações da agência contribuam para a sustentabilidade, para a resiliência climática, para a redução das desigualdades e do fortalecimento das políticas de inclusão no nosso país. Então, agradeço aqui a oportunidade e ao tempo que me coloco à disposição para responder às perguntas de Vossas Excelências. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor Leonardo Góes. Quero aqui registrar e agradecer a presença da senadora Elisiane Gama, da senadora Augusta Brito, do senador Confúcio Moura, Luiz Carlos Reis, do senador Nelsinho Trade, que por aqui passou, a todos os presentes. Consulto se a senadora Elisiane Gama quer fazer uso da palavra ou... Senador Paulo Paim, por gentileza. Presidente, eu, como cheguei cedo aqui com Vossa Excelência... Só queria mais uma vez fazer um apelo a todos os senadores dessa comissão que exercitem seu direito de voto. A votação nós estamos em votação, a votação está aberta, tanto aqui como nos corredores aqui do Senado, para que possamos ter quórum para deliberar essa votação o mais rápido possível. Com a palavra, senador Paulo Paim. Senador Fabiano Contarato, primeiro eu quero agradecer a Vossa Excelência. Todos aqui agradeceram as instâncias de governo, e do plenário, e do Congresso, mas eu quero agradecer a Vossa Excelência por ter me dado a honra de ser relator do projeto que aponta a nossa querida Cristiane Colette Batiston para essa diretoria. Mas eu não quero falar só de você, não. Eu tive a alegria de estar aqui desde o início e eu vi as três. E confesso, senador, talvez embalado, muito as senhoras falavam e o senhor falava, não sei por que eu olhava para as florestas, que nós estamos pensando nela. Eu pensava nos campos, nas plantações, eu pensava nos animais, eu pensava nos peixes, eu pensava na vida no seu complexo mais amplo e bonito que vocês aqui defenderam. Que defender a água é defender tudo isso e muito mais. É o planeta, é a vida, é nós todos que estamos aqui, as crianças que estão lá fora, é que a água chegue lá nas favelas. Isso eu sei que vocês pensam. Independente da questão ideológica, se viesse aqui e dissesse, não, mas quem sabe que às vezes tem isso, né? No parlamento tem, né? Aquela lá, vamos votar contra. Meu voto não é secreto, nunca foi, viu? Eu votei ali tranquilo, porque acredito na vontade, na coragem e o que representa a Ana. Aqui está a diretora, presidenta, né? Dona? Ana Carolina. Ana Carolina. Eu não sei se foi do seu tempo, Ana Carolina. Onde é que ela está? Mas eu estive lá, viu? Eu fui convidado, estive lá, me fizeram uma bela exposição. Além de... Eu levo dessa... Econômicos da terceira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nesta data, 12 de agosto de 2025. Comunico aos senadores e às senadoras que no dia 19 de agosto, na próxima terça-feira, esta comissão realizará audiência pública com a senhora ministra Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, para tratar da política de subsídios tributários, financeiros e creditícios da União. Comunico ainda que foram apresentados à comissão os seguintes documentos: ofícios SEI número 43370,
do Ministério da Fazenda, ofício número 19707 de 2025, Banco do Brasil, ofício número 2960/2025 da Câmara Municipal de Pindamonhangaba, São Paulo, ofício número 78 de 2025 da Câmara Municipal de São Pedro, São Paulo. Os documentos nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019 da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal estarão disponíveis para consulta no site desta comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro deste colegiado solicitar a autuação neste período. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 16ª reunião, realizada em 5/8/2025. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão. Antes, porém, senhoras senadoras e senhores senadores, permitam-me trazer a esta comissão um tema que tem transtornado os brasileiros e exigido avanços dessa Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. O presidente norte-americano, Donald Trump, potencializou crises, causou transtornos e gerou incertezas em todo o mundo. Mas, senhores senadores, senhoras senadoras, o delírio tarifário tem efeitos perversos também para grandes investidores, empresários e consumidores nos Estados Unidos. Especificamente contra o Brasil, após mais de 70 exceções, as tarifas unilaterais incidem sobre café, carne, cana-de-açúcar e derivados da cana-de-açúcar e frutas. Produtos que irão gerar, sem dúvida nenhuma, impactos inflacionários nos Estados Unidos e podem desacelerar a economia por lá. Bom, senhores senadores, senhoras senadoras, não é, mas o impacto macroeconômico é bem abaixo do anúncio inicial. Mas quero aqui chamar rapidamente a atenção para outro segmento ainda pouco iluminado, que certamente está levando pânico aos investidores em turismo, especialmente no estado da Flórida, berço político do secretário de Estado Marco Rubio, descendente de imigrantes cubanos, cuja agressividade boicota o próprio Estado que o projetou politicamente. O jornal Valor Econômico noticiou no dia 14 de abril deste ano que as ações do conglomerado Disney de entretenimento caíram vertiginosamente, algo em torno de 30%, em função das tarifas impostas por Trump. Foi, sem dúvida nenhuma, o terceiro pior desempenho da Bolsa em 2025. Este pânico entre grandes investidores da Disney
grandes fundos de investimentos e gigantes do sistema bancário, vem se agravando. Quero citar, senhoras senadoras e senhores senadores, um dado relativo ao número de turistas do Brasil com destino a Orlando, cidade dos parques da Disney. O Brasil, como todos sabem, é o 4º emissor de turistas para os Estados Unidos e o 2º para a Flórida. Em 2022, entraram por Orlando 575 mil brasileiros. Em 2023, 696 mil brasileiros. Em 2024, houve uma estabilização, 697 mil brasileiros. E agora, em 2025, havia uma previsão de mais de 750 mil brasileiros, mas até junho, senhores senadores, senhoras senadoras, apenas 174 mil estiveram em Orlando. Mais de 30% dos brasileiros, como todos sabem, que vão aos Estados Unidos entram por Miami, mais de 30%. E 17% ingressam por Orlando e em percentuais menores para outras cidades. O brasileiro, senador Isalci, fica nos parques da Disney entre 7 e 10 dias de permanência, o dobro de outras nacionalidades, e gasta em média R$1.000 por dia. Uma receita anual superior a mais de 10 bilhões, portanto, de reais está ameaçada, já que a emissão de vistos para os Estados Unidos caiu e as longas filas nas embaixadas e consulados não existem mais. Até as passagens aéreas de companhias brasileiras, as mais caras do mundo, estão mais baratas em conta, estão mais em conta pela queda da demanda. Os brasileiros estão adquirindo inevitavelmente um certo ranço e desprezo, infelizmente, por quem nos despreza. Isso certamente favorecerá o turismo doméstico. E abro um parênteses aqui para citar Alagoas, um dos principais destinos turísticos do país, por exemplo, com belas praias e cânions e outras belezas naturais, está sempre e estará de braços abertos para receber os turistas brasileiros que preferiam ir para a Flórida e hoje preferem o turismo doméstico. Quanto aos nossos produtos taxados unilateralmente, o Brasil busca o diálogo, que é da própria tradição da nossa diplomacia. Se a negociação não prosperar, não será por falta de disposição da parte brasileira. Esses produtos afetados têm preço e qualidade e, portanto, podem encontrar novos mercados no médio prazo. Também procurando proteger nossa produção e nossos empregos, o Brasil, além de buscar os organismos internacionais, terá um plano de contingência para atenuar a taxação injusta e desproporcional. Sem dúvida nenhuma, senhores senadores, senhoras senadoras, patriotas de verdade agem desta forma contra ingerências externas que podem prejudicar a nossa economia e a nossa gente. E tem, primeiro da pauta, que tem o senador Laércio Oliveira como relator. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Eu só consegui acompanhar, imagino, a segunda metade
da sua informação, da sua manifestação, digamos assim. Manifestação. E ela me interessou muito. Tenho certeza de que o senador Rogério Carvalho também, uma vez que fizemos parte e fazemos parte daquela comissão externa, que agora adquiriu não foros permanentes, mas pelo menos prolongados, inclusive demonstrando, e acho que o senador Rogério Carvalho desta vez vai concordar comigo, uma expressão que nós ouvimos de mais de um senador americano. O tarifaço é um tiro no pé dos Estados Unidos. E os números que Vossa Excelência trouxe corroboram isso com dados estatísticos, razão pela qual eu estou pedindo que Vossa Excelência quebre o sigilo da sua manifestação. Por favor. Já quebrou falando, mas eu queria o texto, especialmente no que tange a essa erosão de brasileiros que, se eu lembro bem do 697, o praticado foi 174, ou seja... até junho. Sim, uma quebra de 60%. E, inclusive, com consequência nas filas de pedido do visto da Embaixada de Consulado. Um saudável esvaziamento nas filas em termos de turismo interno, como Vossa Excelência ressaltou. Portanto, eu não quero discutir o assunto, quero apenas ficar... Por favor, uma cópia. Farei isso com muita satisfação. Um bom conjunto de informações. Por favor, senador Isalci. Não quero discutir essa matéria também, não. Só é porque eu vi o relatório, Vossa Excelência disse que até junho houve uma queda para 150 mil. 174 mil até junho. Mas junho ainda são os não dados. Tinha sido anunciado o tarifaço. Foi só agora em julho, agosto. Os tarifaços foi a partir de agosto. Não, mas já tinha tarifaço de outros países. Eu falei do movimento e falei também dos números da entrada de brasileiros por Orlando e por Miami. Tá bom. E a questão da queda nas filas de vistos, aqui no Brasil, na embaixada e nos consulados. Senador Rogério? Eu acho que isso reflete muito a política interna dos Estados Unidos, o medo dos imigrantes que moram lá. Ou seja, nós temos um conjunto de coisas que afasta o turista. O turista não vai para um país para sofrer nenhum tipo de constrangimento, né? Então as pessoas receosas e com razão não querem se submeter a nenhum tipo de constrangimento. Eu acho que isso reflete uma certa precaução daqueles que poderiam ir, que gostam de ir para este país, mas diante das notícias, isso, em face de possíveis constrangimentos, as pessoas não vão. Isso está muito óbvio pela manifestação e pelos dados que o presidente Renan apresentou. E eu concordo plenamente com Alagoas, né? Cidade. Muito obrigado, Isalci. Passei uns dias lá. Obrigado. Como sempre, há 20 e poucos anos. O item primeiro da pauta, projeto de lei número 79 de 2020, que é não terminativo nesta comissão, altera os decretos leis 6.246 de 5 de fevereiro de 1944, número 9.403 de 25 de junho de 1946 e número 1.305 de 8 de janeiro de 1974. E as leis 5.461 de 25 de junho de 1968 e 8.706 de 14 de setembro de 1993 para determinar que as contribuições de todos os trabalhadores em transportes e dos transportadores autônomos sejam recolhidas em favor do serviço social do transporte SEST e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte SENAT. O projeto é de autoria do senador Wellington Fagundes e tem como relator o nosso querido senador Laércio Oliveira.
sobre a mesa temos um requerimento do senador Rogério Carvalho, que requer, nos termos do artigo 279, inciso 3º do Regimento Interno do Senado Federal, adiamento da discussão do PL 79/2020, que altera os decretos-leis 6.246, de 5 de fevereiro, 9.403, de 25 de junho de 46, e número 1.305, de 8 de janeiro de 1974, e as leis 5.461, 8.706, para determinar que as contribuições de todos os trabalhadores em transportes e dos trabalhadores autônomos sejam recolhidas em favor do Serviço Nacional de Transporte, SEST, e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SENAT. O requerimento requer o adiamento para o dia 23 de setembro de 2025. Em discussão, eu concedo a palavra ao senador Laércio. Essa matéria realmente já constou várias vezes da nossa pauta, já teve em função de um entendimento havido aqui nesta comissão a alteração do próprio relatório do senador Laércio. E, portanto, eu acho que seria muito bom se nós pudéssemos avançar para a sua apreciação. Com a palavra, Vossa Excelência, para discutir o requerimento. Senhor presidente, bom dia a Vossa Excelência, bom dia a todos que estão participando da nossa Comissão de Assuntos Econômicos, meus colegas senadoras e senadores, mas era mais ou menos isso que o senhor já encaminhou, presidente. Eu quero encaminhar contrário a esse requerimento, exatamente pelo que o senhor acrescentou. Esse assunto já foi discutido pacientemente. Eu concordei com todos os passos que nós demos aqui, como é comum nessa comissão, de aprofundar o tema. Reformulei o relatório que apresentei, acrescentando os entendimentos que foram construídos com todos os atores envolvidos no assunto. Portanto, eu queria encaminhar contrário. Presidente. Senador Rogério, com a palavra, Vossa Excelência. Todos sabem a importância do Sistema S e o seu robusto financiamento. O Sistema S é um dos sistemas que mais tem financiamento regular no Brasil e, inclusive, com sobra de caixa anualmente. Então, retirar recursos de uma área que já tem dificuldades. Por exemplo, eu tive no estado de Sergipe, na Capitania dos Portos. E a Capitania dos Portos é responsável pela formação, por exemplo, de todos os marinheiros e todos aqueles que são condutores ou são pilotos, ou eu não sei como é o nome que dá, a quem conduz barcos em navegação. Ou seja, tudo isso é feito pela Capitania dos Portos. Nós estamos falando aqui de um recurso que sai desses setores para o setor de transporte terrestre, certo? Ou seja, nós tiramos de uma área que não tem financiamento fixo, uma verba, e colocamos numa área que tem financiamento fixo, que tem financiamento robusto. Portanto, não tem uma solução, e por isso que volta, porque essa questão não está equacionada. Como é que vai fazer com esses setores que, ora, têm dificuldades de ter acesso a recursos para cumprir as suas atribuições, porque só quem forma pilotos, condutores de barco neste país é este setor ligado à Marinha. E de onde vai sair o recurso? De onde vai? Esse recurso seria utilizado para este e outros fins. Como é que vai ficar a formação de pilotos? Como é que vai de pilotos de aviões? Como é que fica tudo isso? Nós vamos pegar o dinheiro deste setor, que não tem financiamento fixo, e transferir para o SEST-Senat? Esse é um debate que a gente precisa fazer. Eu sei que
o adiamento de discussão é para que a gente possa, de fato, chegar a um termo de que não prejudique esses setores. É isso que está em discussão. Obrigado, senhor presidente. Senador Isalci, senador Laércio na sequência. Presidente, esse projeto já foi apresentado aqui, já estava na pauta, foi retirado, exatamente porque havia dúvida com relação a essa questão da formação. Mas foi fruto de um acordo. Tanto a Marinha quanto o Sistema S concordam com o texto desse projeto. Então, essa discussão eu, inclusive, questionei, e o relator, inclusive, é do Sistema S. Então, ele entende bem essa matéria e, de fato, a Marinha entende que essa parte do recurso, quem pode, de fato, ajudar melhor é o Sistema S. Então, eu acho que essa discussão já foi feita, mas eu gostaria que fosse aprovado esse projeto, já hoje, apreciado. Senador Laércio Oliveira. Presidente, Renan, é apenas para trazer uma informação que, quando nós retiramos esse projeto, eu fiz uma conversa larga com os atores envolvidos, conforme eu já disse. A própria Marinha participou dessa conversa. Há um acordo fechado já com a Marinha também, já fechado com a ANAC, todas as partes envolvidas, com o SEST, com o Senat. Portanto, é mais ou menos o que o senador Isalci falou. Nós já discutimos esse assunto. Não existe nenhum óbice que impeça que a gente avance com esse projeto. Os recursos agora, eles estão, digamos assim, usando uma linguagem simples, eles estão carimbados. Agora a Marinha, de fato, vai ter o recurso para poder fazer o treinamento. Antes, esses recursos, presidente, caíam no fundo especial. Aí, para sair do fundo especial e chegar na Marinha, aí o problema estava instalado. A votação do senador Omar. Senhor presidente. Uma palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, com todo respeito e tal, cada região tem uma peculiaridade. A minha é a praticagem, senador Rogério Carvalho. Se não tem prático, você não consegue navegar na Amazônia. E só para você ter uma ideia, para entrar saindo do estado do Pará para entrar no Amazonas, a praticagem ali na fronteira, cada região tem um prático. É uma fortuna quando se cobra um prático. O prático cobra uma fortuna para levar um navio. Ele só faz... E lá o caboclo, e eu estou acostumado a navegar de noite, o cara lá vai para ele olhar. Ele sabe onde tem a pedra, pelo olhar dele. Né? Aquilo vem da cultura cabocla, da cultura do amazonense, da cultura do indígena, ele conhece bem as regiões. Cada um tem as suas peculiaridades. Eu acho, senador Laércio, que nós temos que ver as peculiaridades das nossas regiões. Presidente querido. Nós temos aí essa questão de passar recursos por SESC e SENAC. Tenho todo o respeito pelo trabalho deles, mas ver as peculiaridades de cada região para que a gente possa ajudar todos e não ficar especificamente só num nicho que nós estamos discutindo nesse momento. É a minha opinião sobre isso e eu espero que a gente possa aprimorar. Tem muitas leis que nós aprovamos aqui, senador Amin. Eu tenho uma, senador Renan, que até comentei com Vossa Excelência. Nós criamos aqui, quando o senhor era presidente do Senado, as cotas, cota de gênero. Tem uma vereadora do interior do Amazonas, no município de Codajás, que está sendo caçada. Ela é mulher, veja bem, ela está sendo caçada por causa da cota de gênero. Olha ela sendo prejudicada porque o partido não tinha a cota necessária de gênero. Então não é um homem que está sendo caçado, é uma mulher que está sendo caçado. Para mim é uma distorção da lei, ela não pode ser prejudicada como mulher por causa de cota de gênero. Na minha opinião, mas a lei, ela prejudica. Então, nesse sentido, senador Renan Calheiros, é que a gente pode futuramente, aí, senador Laércio, estudando como é que a gente pode fazer com que cada região tenha esses benefícios desses recursos aí que estão sendo destinados. Perfeito. Só para... Senador Isalci. Por que a Marinha e os Sistema S entraram no entendimento? Porque quando esse recurso vai para o fundo, ele não é aplicado, ele acaba indo para fazer o superávit primário.
Então, a Marinha entende que realmente ela não tem usado esse recurso. Então, é muito melhor estar no Sistema S, que pode executar o recurso, do que ficar num fundo que não é executado. No fundo é isso. Essa não é uma informação que a gente tem da Marinha, viu, Laércio? A Marinha não reportou isso, nem a liderança do governo, e, portanto, a gente tem essa dúvida. O correto seria a gente pudesse fazer uma audiência com a Marinha, com esses segmentos todos, para a gente tirar essas dúvidas. O presidente Renan. Senador Laércio Oliveira, com a palavra, Vossa Excelência. Continuo com a minha opinião, em caminho contrário a esse requerimento, em função de que esse assunto já foi discutido, há um entendimento fechado. O que o senador Isalci colocou aqui é verdade absoluta. O recurso que a gente aprova com esse projeto coloca a Marinha numa condição de fazer o treinamento, respeitando a particularidade de uma região importante que eu fui conhecer. A narrativa que o senhor fez, senador Omar Aziz, ela é perfeita. Eu tive, inclusive, a oportunidade e o privilégio de fazer uma navegação também e entender como era que funcionava a sua região. Como existem também as particularidades de outras regiões. Mas o que a gente está fazendo com esse projeto é dando autonomia à Marinha para que ela possa, de fato, aplicar recurso em qualificação, para formar essa mão de obra tão importante para a região norte. Além do mais, o SEST e o SENAT também se incorporam nesse projeto, para que os recursos sejam aplicados para a formação de mão de obra, não só para a região amazônica, mas também para todas as regiões onde a necessidade da navegação também é fundamental. Por isso, presidente, eu encaminho contrário ao requerimento para que a gente aprove o projeto. Senador Esperidião Amin, com a palavra, Vossa Excelência. Por duas razões eu perfilo ao lado da posição do senador Laércio. Em respeito ao que falou aqui o nosso querido senador Omar Aziz, ele tem toda a razão. O conhecimento empírico, é assim que se chama, esse do homem que navega por instinto, é o conhecimento instinto. Esse não vai fazer curso nunca, e nem precisa, mas também não pode praticar regularmente uma profissão. É diferente. Nós estamos tratando aqui de formação profissional formal. E aí, eu acho que a disponibilização do recurso para que seja efetivamente implementado, o que a Marinha não faz, porque o dinheiro do fundo, todo mundo sabe que é esterilizado para pagar juros. Nesse caso, ao reservar o dinheiro para ser aplicado pelo Sistema S, em parceria com a Marinha, o dinheiro está indo para a sua finalidade. No caso, formação profissional. Só não vale para a Amazônia o livro que eu usei. O livro que eu usei para conseguir a minha habilitação de arrais e agora de mestre amador é Navegar é Fácil. Se o senhor lê, mesmo não sendo fenício, mas tendo na sua origem a navegação do Chipre para o Oriente Médio, que foi a jornada dos nossos irmãos palestinos, o senhor fez aquela navegação lá remotamente, sem formação, mas agora tem que ir para a escola. Só para esclarecer, senhor presidente. Senador Omar Aziz. O problema nosso é que os nossos rios são novos. Se você colocar o rio Amazonas, o Solimões, você pegar o Purus, o Juruá, são rios que nós chamamos de rios novos, são rios que estão em formação ainda. Eles têm alguns milhões de anos, mas são rios novos, eles não estão consolidados. E cada ano, conforme a cheia ou a seca, ele muda o leito. E aí vem a experiência empírica que Vossa Excelência está colocando, porque a navegação não tem um leito fixo em rios novos, que a gente chama de rio novo, não são rios consolidados. Diferente do mar, que está consolidado, diferente de rios de água negra que estão consolidadas, as águas amarelas, elas não estão consolidadas. São rios ainda em formação, que conforme a seca ou a cheia, ela muda o leito. E aí só a experiência do caboclo na formação, e aí por isso da praticagem, fica tranquilo, para que você possa navegar
e principalmente em época de seca, poder navegar, porque o calado fica muito pequeno. Aí, por isso, dessa experiência, por isso que eu falo que cada região tem uma peculiaridade. É só para colocar essa questão. Então, é o apelo que eu faço ao senador Laércio, para que a gente possa direcionar recursos do SESC-SENAC, né? E se a gente pudesse esperar mais um pouco, isso não aprovando hoje, esperando mais uma semana, 2 semanas para a gente aprovar, eu acho que não seria nenhum tipo de problema para o repasse. Que a grande preocupação do senador Isalci, que é a minha preocupação, é que todos esses fundos realmente não são utilizados, recursos, e depois vai para o déficit primário para fazer superávit. Senador Laércio. Vou trazer uma informação aqui que é importante, já que já se fala aqui em uma possibilidade de aprofundar o assunto. Quando o senhor abriu essa sessão e leu esse item primeiro, presidente Renan Calheiros, o senhor colocou claramente, não terminativo nesta comissão. Então, essa comissão aqui imprime uma dinâmica que eu acho muito positiva, de tramitar com o assunto. Então, assim, vamos aprovar aqui na CAI. Nós agradecemos muito ao senador Rogério. Essa matéria, portanto, como lembrou o senador Laércio, não é terminativa nesta comissão. Ela ainda vai tramitar na CAS, Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, e nós voltamos à apreciação da matéria. Eu concedo a palavra ao senador Laércio Oliveira para proferir o seu relatório. Senhor presidente, conforme... Senador Wellington é o autor do projeto. Conforme nós combinamos na última reunião, que o senhor me permitiu a palavra, e eu fiz os acréscimos ao texto, motivo e a razão de tanta discussão que nós fizemos aqui, discussões positivas para enriquecer o projeto. Portanto, o que foi acrescentado ao texto, só vou repetir, mas gostaria que o senhor desse o relatório como lido em função de todas as informações já passadas. Mas as alterações que foram feitas para trazer clareza ao texto foram as seguintes: que a Marinha e a ANAC continuarão responsáveis pelo ensino profissional de algumas atividades, como a de navegação, que tem potencial impacto na segurança nacional. Segundo, para recompor as receitas do Fundo Aeroviário, propõe-se a transferência de 5% da arrecadação do Fundo Nacional de Aviação Civil, ajustado após análise da agência reguladora. Terceiro, o texto do projeto de lei foi ajustado para retirar o repasse de recursos de empresas de telecomunicações aeronáuticas e infraestrutura aeroportuária para o SESC-SENAT, mantendo esses valores no Fundo Nacional da Aviação Civil. Outro item, o substitutivo não altera as leis do SESI e do SENAI, mantendo a arrecadação de empresas de transporte metroviário e ferroviário com o serviço social da indústria. E foi também incluído um artigo para que as cooperativas de transporte recolham suas contribuições ao SESCOP, reforçando a segurança jurídica. Foram essas as alterações que nós fizemos ao texto, senhor presidente, e é por isso que eu encaminho o relatório pela sua aprovação, com a sua permissão também, presidente Renan Calheiros, registrando aqui a presença, como o senhor já fez aqui, do senador Wellington Fagundes, que é o autor, o nobre autor desse projeto. Obrigado, presidente. A matéria está em discussão. Senador Wellington Fagundes, autor do projeto, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, nobre relator Laércio, eu acho que é importante aqui, primeiro, registrar que já foi feito o entendimento, portanto, vamos votar como o presidente já conduziu. E eu destaco aqui, o próprio senador Laércio, ele fez aqui algumas alterações que a gente entende que é só para ajustar e para equilibrar ainda mais os interesses e viabilizar o projeto. Portanto, só para melhorar.
Então, eu destaco também que o relator aqui ele manteve a transferência parcial das contribuições de empresas privadas dos modais aquaviário e aéreo para o SESC-Senat. Também o reconhecimento de que essas entidades atuam para todos os modais de transporte e precisam ser financiados por todos. E o objetivo principal é direcionar os recursos, então, para a qualificação dos profissionais trabalhadores do setor de transporte. E aí, senhor presidente, é importante, nós estamos falando aqui de quem entende da área. Na pandemia, a CNT fez um trabalho brilhante, indo às estradas, fazendo vacinação, atendendo a família dos transportadores. Isso foi muito importante para que o Brasil não parasse. Então, em nome da CNT também, do presidente Wander, eu registro aqui esse trabalho em todas as mãos que nós fizemos. Aqui também eu registro a Frente Parlamentar de Infraestrutura de Transporte e Logística. FRENLOG. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. A votação será simbólica. Esta matéria não é terminativa nesta comissão. Em votação, o relatório apresentado pelo senador Laércio Oliveira. Os senadores que aprovam, senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhor presidente. Senador Omar. Eu queria pedir licença aos colegas senadores e a Vossa Excelência para falar sobre os vetos que o presidente da República fez a semana passada em relação às leis ambientais. Com a palavra, Vossa Excelência. Quanto à ONU, ela fala que é contra as guerras, o mundo todo ignora o que a ONU... Aliás, eu não sei mais o que a ONU faz, de fato, porque tudo que ela decide, ninguém respeita. Enquanto a China e os Estados Unidos, que são as duas maiores economias do mundo, alguém duvida disso, se lixam para a questão ambiental, para as questões climáticas, o Brasil acha que é o salvador do mundo. E alguns vetos feitos pelo presidente são vetos que não dá para admitir. Por exemplo, estradas que já foram asfaltadas serem reasfaltadas, como a BR-319. Então, eu estou fazendo um apelo aqui, e farei isso publicamente hoje, ao presidente Davi Alcolumbre, para que quando chegue no Senado os vetos do presidente, ele paute em menos de 24 horas para o Senado e a Câmara restabelecer o desenvolvimento do país. Tem muito antipatriota aí trabalhando contra o Brasil lá fora. Mas tem antipatriota aqui dentro do governo que trabalha contra a população brasileira também. Que está a serviço de países que se lixam, vamos falar a verdade, se lixa para a questão ambiental, como as duas maiores potências econômicas. Que estão se lixando, que não vão participar de COP nenhuma, que não vão dar nenhum tipo de atenção a isso. E o que me espanta é que foi discutida essa questão com o chefe da Casa Civil, com o ministro Rui Costa. Foi decidido as questões do que a gente poderia ou não. E depois o governo vem e veta. Eu vou fazer esse apelo ao presidente Davi Alcolumbre para que os senadores e senadoras possam analisar os vetos que foram feitos, porque isso é urgente, urgentíssimo. Agora, o Brasil não pode ficar contra o desenvolvimento do país, aí sendo taxado, e quem taxa a gente não se preocupa com a questão ambiental, quer desenvolver, quer explorar, quer mais. A segunda potência que maior emite CO2, a China, hoje se lixa para essa questão, e o Brasil, com uma equipe, convence o presidente que uma estrada que já foi asfaltada, pessoal. Isso é uma estrada que já foi asfaltada. Consolidada. E que não houve nenhum movimento estranho de desmatamento nessa região. Agora, para fazer média com outros países, prejudica. Esses também são antipatriotas. Não são pessoas que estão a serviço da população brasileira, não.
Porque quem está a serviço da população brasileira não deixaria 2 estados isolados como Roraima e o estado do Amazonas. Não deixariam, se fossem brasileiros e defendessem os interesses do Brasil. É nesse sentido, senador Renan Calheiros, Vossa Excelência, como ex-presidente dessa casa, como presidente da CAI, e aqui os senadores estão me ouvindo, eu faço um apelo para que a gente possa fazer esse apelo ao presidente Davi Alcolumbre, que chegando aqui, em menos de 24 horas, mostrar que o Senado e a Câmara não é subserviente a ninguém e analisar veto a veto, e aqueles que nós entendermos que devem ser mantidos os vetos, vamos manter. Mas aqueles que não devem ser mantidos, nós vamos derrubar o veto da presidência da República. Senador Omar, quero dizer que eu concordo inteiramente com a intervenção feita por Vossa Excelência e vamos conjuntamente falar com o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, para que nós possamos marcar o mais rapidamente possível essa sessão do Congresso Nacional para apreciação de vetos. Hoje mesmo eu trouxe aqui no início da reunião um assunto que não tem sido muito iluminado, mas que tem causado um pânico, um verdadeiro pânico aos grandes fundos de investimentos e gigantes do sistema bancário norte-americano, que são os verdadeiros proprietários da Disney. Nós tivemos uma queda vertiginosa nos últimos meses. E citei dados de Orlando. 30% dos brasileiros que vão para os Estados Unidos entram por Miami e 17% apenas por Orlando. O número de brasileiros que entraram por Orlando em 2022 foram 575 mil. Em 2023, 696 mil. Em 2024, 697 mil. Este ano, nós teríamos normalmente uma entrada de brasileiros por Orlando na ordem de 750 mil, levando em consideração o crescimento dos anos anteriores. E até junho, nós tivemos de entrada de brasileiros por Orlando apenas 174 mil. O brasileiro, ele é diferenciado, ele fica nos parques da Disney de 7 a 10 dias, diferentemente dos turistas de outras nacionalidades. E o brasileiro gasta por dia lá na Disney R$1.000. Então, isso é um prejuízo fundamental, há uma queda vertiginosa, e aqui no Brasil nós não temos mais na embaixada, nem nos consulados, as conhecidas filas de visto para os Estados Unidos. Até as passagens para os Estados Unidos de empresas brasileiras, que são as mais caras talvez do mundo, tiveram seus preços diminuídos em função da procura, que evidentemente diminuiu. E nós tivemos, como consequência disso, também um crescimento significativo do turismo interno. Especialmente em Alagoas, que é o primeiro destino turístico hoje do país. Não, infelizmente não. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto nos termos da emenda número 1 da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Substitutivo. A matéria vai agora à Comissão de Assuntos Sociais. Nós temos alguns requerimentos na pauta, conforme anunciado no início da reunião. Tenho aqui 3 requerimentos do senador Fernando Farias. O primeiro requerimento requer que sejam prestados pelo senhor ministro de Estado de Minas e Energia, Alexandre Silveira de Oliveira, informações sobre o regime aduaneiro
especial de exportação e de importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e gás natural, Repetro. O segundo requerimento, também do senador Fernando Farias, requer que sejam prestados pelo senhor ministro de Estado da Fazenda, Fernando Haddad, informações sobre o cumprimento das determinações e recomendações contidas no Acórdão 524/2024 do TCU, do plenário do TCU, também do senador Fernando Farias. E um outro requerimento, número 77, requerimento TCU Acórdão, número 524/2024, TCU plenário, que trata da auditoria operacional sobre o Repetro SPED e o Repetro Industrialização, também de autoria do senador Fernando Farias. Não havendo objeção da comissão, nós vamos apreciar os requerimentos preferencialmente em globo. Presidente, Renan, com sua permissão, eu quero cumprimentar o senador que apresentou os requerimentos, Fernando Faria. Esse é um assunto importantíssimo e é um assunto que chega a essa comissão, ou seja, chega, senhor presidente, num ambiente propício, que é essa Comissão de Assuntos Econômicos, para a gente fazer uma discussão. O Repetro é um assunto muito grave e que a gente precisa enfrentar essa discussão, ter os dados precisos, conforme é o requerimento do senador Fernando. Portanto, eu subscrevo não sei nem se regimentalmente é possível, mas subscrevo ele. Caso não seja possível, faremos o registro. Exatamente. O pedido. Obrigado. Em votação, os requerimentos, senadores e senadoras que aprovam os requerimentos permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos 75, 76 e 77 de 2025. Presidente. Item segundo da pauta, senador Fernando Farias. Obrigado aí por ter colocado e obrigado, Laércio. Estou por aqui. Mas isso aí surgiu de uma auditoria que o Tribunal de Contas fez e ele constatou uma renúncia fiscal de 32 bilhões, só para um número assim de começo. Então, isso aqui, nós tivemos com o pessoal e pedimos para fazer esses requerimentos. Obrigado aí, viu? Disponha sempre, senador Fernando. Item segundo da pauta, projeto de lei 3745 de 2023, terminativo nesta comissão. Acrescenta o inciso 4º ao artigo 6b da Lei 10.260, de 12 de julho de 2021, que dispõe sobre o abatimento no saldo devedor do FIES através de serviços aos advogados que os fizerem nas defensorias públicas. O relator dessa matéria é o senador Messias de Jesus. Presidente Renan. Conceda a palavra a Vossa Excelência, senador Messias de Jesus. Presidente Renan, eu quero agradecer a Vossa Excelência a deferência por ter indicado o meu nome como relator desta matéria. Mas eu gostaria antes, presidente Renan, de me juntar à fala do senador Omar com relação aos vetos feitos pelo presidente Lula ao marco do licenciamento ambiental. Vários vetos totalmente desnecessários, descabidos e em prejuízo para os estados brasileiros, sobretudo para a região norte do Brasil. E, inclusive, um dos vetos, no meu entendimento, fere o pacto legislativo, porque, dito pelo próprio Supremo, não há autonomia entre os órgãos ambientais, não há superioridade entre os órgãos ambientais do Brasil. O IBAMA e o órgão ambiental do Estado. Não há
superioridade entre eles, não há hierarquia entre eles. E o presidente, o que há é um acordo de cooperação técnica entre esses órgãos ambientais que podem se ajudar. E o presidente vetou esse artigo colocado no licenciamento ambiental, que dá autonomia aos estados de fazer o seu licenciamento ambiental sem, logicamente, interferência do órgão ambiental federal. As exigências são as mesmas. Inclusive, há pouco tempo atrás, eu vi o governador do Pará falar sobre a ação do IBAMA no estado dele. E ele dizia que as mesmas questões que o IBAMA cobra para o licenciamento, o órgão ambiental do Pará cobra as mesmas coisas. E mesmo com esse licenciamento feito pelo governo do Pará, o IBAMA invade fazendas, invade propriedades, multa, embarga e torna produtores como se fossem criminosos nesse país. Então, quero me juntar ao colega senador Omar Aziz e pedir também ao presidente Davi Alcolumbre que possa pautar o mais rápido possível e que o Congresso Nacional possa restabelecer a sua função de legislar. Vou ao relatório. Presidente Renan, por favor, colegas senadores e senadoras, esse relatório já foi lido aqui antes e foi feito adiamento de discussão, foi feito pedido de vista, já avisando para o senador Rogério que ele está caladinho aqui, daqui a pouco ele vai querer pedir vistas novamente. Já foi feito pedido de vistas, portanto, eu quero, se Vossa Excelência me permite, passar direto à análise, senhor presidente. Por favor. Análise. Consoante o artigo 99, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, a CAI tem competência para opinar sobre o aspecto econômico e financeiro das matérias que lhes são submetidas. Como se trata de exame terminativo, caberia igualmente uma análise dos aspectos formais da matéria. Todavia, a CCJ já se pronunciou a respeito da condicionalidade, juridicidade e regimentabilidade do projeto de lei 3745 de 2023. A matéria é meritória. Atualmente beneficiam-se da possibilidade de abatimento junto ao FIES, professores da rede pública de educação básica, médicos integrantes de equipe de saúde da família e oficialmente cadastradas ou médico militar das Forças Armadas, com atuação em áreas e regiões com carências e dificuldade de retenção desses profissionais. Também foram contemplados profissionais da saúde que trabalharam no âmbito do Sistema Único de Saúde durante o período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia do Covid-19. Estendeu o alcance da norma aos advogados que atuam junto às defensorias públicas vai no sentido de fortalecer a prestação de serviço de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes. Trata-se de direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que, todavia, não é plenamente atendido por carência de profissionais habilitados em face da alta demanda. Por sua vez, o parecer da CCJ torna o dispositivo ainda mais abrangente e efetivo, mas acrescenta ao rol das profissões beneficiárias os bacharéis em direitos e profissionais de outras especialidades que prestem serviços efetivos nas defensorias públicas. Vale dizer, potencialmente, uma gama de profissionais, tais como psicólogos, assistentes sociais, administradores, engenheiros, educadores, médicos, arquitetos, jornalistas e tecnólogos. No entanto, julgamos pertinentes 2 pequenos ajustes de redação. O primeiro visa suprimir a expressão na forma do regulamento do texto do novo inciso, posto que o caput do artigo 6º-B da Lei 10.260 de 2001 já contém tal disposição, tornando ociosa a repetição. Segundo o ajuste redacional, almeja eliminar contradição evidente no texto, garantindo sua coerência conforme acolhimento oral na emenda número 2 da CCJ.
Desta forma, o caput do artigo 6º-B da Lei 10.260 de 2001 prevê a concessão do benefício independentemente da data da contratação do financiamento, enquanto o parágrafo 7º do mesmo dispositivo impõe uma limitação temporal, já que não condiz com o escopo normativo pretendido. A revogação expressa apenas confirma a deliberação legislativa já adotada. Para tanto, apresentamos emenda desta relatoria. Do ponto de vista econômico, a medida pode ajudar a reduzir a taxa de inadimplência junto ao FIES, ao mesmo tempo que contribui para a empregabilidade de parcela dos beneficiários do Programa de Financiamento Estudantil. O voto, senhor presidente. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 3745 de 2023, com emenda apresentada por esta relatoria, bem como pela aprovação das subemendas, das emendas 02 da CCJ e 03 da CCJ, ficando prejudicado a subemenda número 1 da CCJ. Desse ao artigo 4º do artigo 6º-B, o artigo 6º-B passa a contar o inciso 4, advogados, bacharéis em direitos e profissionais de outras especialidades que prestam serviço nas defensorias públicas. Senhor presidente, essa é a emenda de minha relatoria e o nosso relatório propõe dar aos hipossuficientes, aqueles que necessitam das defensorias públicas, uma prestação de serviço ainda maior ao povo brasileiro, aqueles mais necessitados, e dar, consequentemente, a oportunidade para que os alunos e esses profissionais que se formam com a ajuda do FIES possam descontar apenas 1%, senhor presidente, da sua dívida do FIES pelos trabalhos prestados à Defensoria Pública do Brasil, tanto as Defensoria Pública da União como dos Estados. É tão somente 1%, é insignificante o que vai abater, mas é alto. É um ganho enorme para a sociedade brasileira e para a Defensoria Pública. Peço o voto dos colegas senadores e senadoras. Senhor presidente, queria pedir vistas. Senador Rogério, com a palavra, Vossa Excelência. Queria pedir vistas, senhor presidente. Aqui, eu acho que nós temos, o impacto inicial era de 17,69 bilhões, mas ele agora falou em 1% deste valor total. Portanto, vamos pedir vistas para que a gente possa conversar com o governo e ver qual o encaminhamento que a gente pode dar. Obrigado, senhor presidente. Eu queria só informar que no dia 1/4/2025 foi aprovado aqui nesta comissão um requerimento de adiamento de discussão da matéria, não tendo ainda havido pedido de vista. Então, portanto, na forma do regimento, eu concedo o pedido de vista ao senador Rogério Carvalho. Senhor presidente. Senador Messias. Senhor presidente, Vossa Excelência tem razão, a minha assessoria também me informou que há 4 meses atrás o projeto foi pautado aqui e foi pedido adiamento de discussão. Exatamente. E somente agora o projeto volta para a pauta. O pedido de vista é correto e eu gostaria de fazer o pedido de vista coletivo. Defiro o pedido de Vossa Excelência, pedido de vista coletivo. Portanto, essa matéria deverá estar pronta para ser incluída na pauta da próxima reunião. Eu queria aproveitar a oportunidade para comunicar aos senadores e às senadoras, aos deputados e às deputadas, que hoje teremos às 14h30 mais uma reunião da Comissão Mista do Congresso Nacional, que aprecia a medida provisória 1303. Hoje, às 14h30, começaremos as audiências públicas. E a primeira acontecerá hoje com a presença do ministro Fernando Haddad. Portanto, 14h30 de hoje, na comissão mista que aprecia a medida provisória 1303, nós teremos uma audiência pública, a primeira audiência pública, com a presença do ministro Fernando Haddad. O próximo item da pauta é o item 2.
Projeto de Lei 426/2023, altera a Lei número 12.715 para zerar os valores destinados ao Fundo de Fiscalização de Telecomunicações, a contribuição para o fomento da radiodifusão pública e a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, relacionados às estações de rádio base e às repetidoras do serviço móvel pessoal localizadas em áreas rurais. A autoria deste projeto é da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática. A relatoria desse projeto é do nosso querido senador Alan Rick. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao senador Alan Rick para proferir o seu relatório. Senhor presidente, agradeço mais uma vez Vossa Excelência a deferência. Nós fizemos a leitura do relatório na reunião passada e recebemos a emenda número 1, proposta pelo senador Jacques Wagner, ilustríssimo amigo senador Jacques Wagner, e diante da necessidade de buscarmos um caminho para incentivarmos a internet nas áreas rurais do Brasil, que são hoje os setores, as áreas menos atingidas, menos abraçadas pela comunicação via internet, nós estamos propondo apresentar aqui o nosso voto, rejeitando a emenda, abrindo, não é, uma conversa com o próprio setor para buscar um entendimento acerca disso. Como eu relatei na semana passada, a arrecadação do setor é de mais de 40 bilhões ano e o incentivo fiscal dado para a instalação de torres, veja bem, nós vamos incentivar a instalação de torres de radiodifusão, de internet, ao custo de apenas de uma renúncia fiscal que não chega a 9 milhões de reais, 8 milhões e um pouquinho. E a partir daí o governo passa a arrecadar muito mais com a internet gerada, produzida e oferecida a essas populações. É um ganha-ganha. Ganha a população, ganha o governo, ganha aqueles que vão investir na instalação de torres, porque há historicamente, presidente Renan, senador Messias, senador Rogério, senador Exalci, há historicamente no Brasil a cultura de se tributar pesadamente a infraestrutura que na ponta vai gerar uma série de benefícios e uma arrecadação maior para o governo. Então, o nosso entendimento é que nós podemos construir, juntamente com o próprio setor, não é, a solução adequada, uma vez que a renúncia fiscal é tão pequena, é quase que ínfima diante do tamanho do benefício gerado a essas populações rurais e também ao próprio governo, que passará a arrecadar algo que ele não tinha, que é essa produção de comunicação de internet na zona rural. Então, invertendo aí essa lógica que nós compreendemos que hoje ela é extremamente desgastante para a população rural, ela é negativa para esse segmento da nossa população tão importante, que é quem produz alimento, nós rejeitamos a emenda número 1. Portanto, solicitamos, senhor presidente, nesse momento, né, para que a gente possa votar e aprovar o texto. O parecer do senador Alan Rick é favorável à matéria, nos termos do substitutivo apresentado, e o parecer do senador Alan Rick com relação à emenda número 1 da CAI é contrário à emenda. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado pelo senador Alan Rick. Está aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto nos termos da emenda número 2 da CAI substitutivo. A matéria vai ao plenário. Senador Rogério Carvalho, com a palavra, Vossa Excelência. Queria pedir para a gente apreciar a extrapauta 2 requerimentos de audiência pública. O requerimento 0068-2025
de autoria do senador Jacques Wagner, que pediu para eu subscrever, para incluir uma pessoa numa audiência que já está agendada. E um outro, que é um requerimento da senadora Leila Barros, que não pôde estar aqui, pediu que eu subscrevesse, que é também um requerimento de audiência pública, que eu queria pedir para que a gente pudesse apreciar. Que já fizemos com os requerimentos do senador Fernando Farias. Requerimento 68, requerimentos 51 da senador Leila. São esses dois requerimentos que serão apreciados. Os senadores e senadoras que aprovam os requerimentos permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos. Não havendo mais nada a tratar, eu agradeço mais uma vez, senador Exalci. Não, senhor presidente, com relação ao item 5, que foi retirado da pauta, que trata da questão da lei do bem, a gente precisa, presidente, ter um foco diferenciado com relação à questão do impacto desses projetos de benefício de incentivos. Porque muitas vezes o retorno é muito maior do que o incentivo dado. Então, nessa área de inovação, tecnologia, se a gente não seguir o exemplo dos países desenvolvidos, que concedem incentivos fiscais para realmente a inovação no país, a gente não vai ficar atrasado a vida toda. Então, hoje, por exemplo, a Lei do Bem, que foi um grande avanço que aconteceu no Brasil, ela atende só as grandes empresas. E nós temos hoje startups, nós temos microempresa, nós temos lucro presumido. Essas empresas pequenas também precisam entrar na era tecnológica. Então, já foi retirado de pauta algumas vezes. Eu conversei há pouco aqui com uma das servidoras da Receita Federal. A gente precisa encontrar um caminho para esse entendimento, porque, por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, e eu tenho dados também já de audiências públicas anteriores, que na área de ciência e tecnologia, cada R$1 investido, há um retorno de R$5. Então a gente tem que discutir essa matéria, porque senão o Brasil não vai chegar onde já deveria estar há muito tempo nessa área. Então, o relator disse que na semana que vem vai pedir para colocar na pauta novamente. Nós temos essa semana para discutir realmente o impacto disso. Eu não vejo impacto, na prática eu vejo que haverá um ganho muito grande de investimento. Agora, infelizmente, a gente só pensa a curto prazo. Ninguém pensa a longo prazo nesse país aqui. Ninguém pensa no país, ninguém pensa em política pública, né? A gente só pensa, a maioria só pensa na próxima eleição. Ninguém pensa na próxima geração. Então, esse projeto aqui já saiu da pauta por 5 vezes. E a gente precisa realmente votar essa matéria. Quem é a favor da inovação, da tecnologia, vote favorável. Quem é contra, vota contra. Mas não podemos ficar adiando a vida toda um projeto tão importante para o país como esse. Obrigado, presidente. Eu queria só comunicar à deputada Luciene Cavalcante, que é deputada federal por São Paulo, que o seu nome está incluído no requerimento da senadora Leila para participar da audiência pública. Senador, se possível, eu gostaria só de agradecer. Infelizmente, o regimento impede, mas seria uma honra muito grande. Eu queria só lembrar que hoje teremos às 14h30 a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aqui no plenário 6 da ala Nilo Coelho. Participará o ministro da audiência pública da comissão mista do Congresso Nacional, que apreciará a medida provisória 1303. Esta será a segunda reunião e a primeira de audiência pública. Portanto, eu queria convidar os senadores, as senadoras, os deputados e as deputadas presentes ao Congresso Nacional. Está encerrada a reunião. Nessa extensão que nós temos ali. Agora, a iniciativa privada faz sim, porque a iniciativa privada, se ela der viabilidade econômica, vocês podem ter certeza que
a iniciativa privada irá construir, e seria de suma importância que se construísse essa ferrovia bioceânica. É aquilo que a ministra acabou de falar, vai encurtar aí, praticamente é quase 30 dias de percurso de navio marítimo, nós exportando pelo Oceano Pacífico. Eu fiz o percurso na rodovia. É impossível se ter transporte pesado na rodovia. Aquela rodovia só serve para produto industrializado e para turismo. Esqueçam, não vai servir para transportar soja, para transportar minério, para transportar nada. É só a ferrovia que dá viabilidade econômica, Petecão. E seria pelo seu estado, aonde eu conheço, seria pelo estado do Acre. Mas temos que arrumar a alternativa. Agora, eu preciso fazer uma pergunta, ministra. O que a senhora vê, o que você vê que você poderia ajudar dentro da infraestrutura, nós convencermos a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, porque ninguém aqui, quando você falou, rodovia federal, para quem não tem a vez conhecimento, é 100 metros, é 50 metros numa faixa, 50 na outra. Isso dá para fazer duplicação, terceira faixa, quarta faixa, dá para fazer 4 vias que vai, 4 que vem, e que se construir ferrovia ainda, porque são 100 metros. Só que o problema todo está ali, não tem a questão, o nosso problema é a questão da licença ambiental. A 319, quando eu olho para a 319, eu andei na rodovia no final dos anos 70, no final dos anos, início dos anos 80, a rodovia existia, ela foi construída, meu Deus do céu, antes da BR-364 já era asfaltado Porto Velho, Manaus, já era asfaltado. Aí depois que se pavimentou, de 1981 a 84, que se pavimentou a BR-364, e agora hoje nós não conseguimos reativar, reconstruir algo que já está construído. Então, ministra, eu vejo, é muito bonito nós colocarmos no papel e vermos infraestrutura. E sabemos que a infraestrutura tem que ir para a iniciativa privada. O governo não tem condição de fazer mais nada, mas nós temos que diminuir impostos. Eu vi agora a minha rodovia, BR-364, com custo altíssimo que vai acontecer. Um caminhão vai gastar quase 50%, senador Jaime Campos, do que ele vai gastando de óleo diesel, ele vai gastar no pedágio. Para em 30 anos, se fazer 190 quilômetros de terceira faixa e 100 quilômetros de duplicação. Um sistema vergonhoso que nós temos hoje. E eu sei que vai ser uma aberração a hora que acontecer aquilo. Vou convocar, senador Petecão, quer agora privatizar também a hidrovia do Madeira. Vai privatizar a hidrovia para quê? Se a Marina Silva não vai deixar quebrar uma pedra, não deixa fazer nada. Vai privatizar para quê? Tem que reativar a 319, mas não há necessidade de privatizar o Rio Madeira para colocar mais um custo em cima do ombro, nas costas da sociedade, na região norte, onde os custos já são altíssimos. E nós temos uma única rodovia, interligando noroeste do Mato Grosso, Rondônia, o Acre, interligando a 319. Então, assim, gente, eu não falo como político, não. Eu não quero voto, não quero nada. O que eu quero do Brasil é que esse país, nós abrimos os olhos, nós diminuímos o custo Brasil, nós precisamos diminuir o custo Brasil. E nós temos que levar realmente para a privatização. Mas, ministra, se nós não atuarmos firmes, com responsabilidade, não é esse governo, é outro que vai vir, próximos que vão vir, mas nós precisamos atuar urgentemente. O país, se não fizer, nos próximos 10 anos, 8.000 quilômetros de ferrovia dentro do Brasil, em pontos estratégicos, o país entra totalmente em colapso, não tem mais como transportar a produção brasileira. Obrigado. Eu é que agradeço. Eu vou passar a palavra, então, para a ministra, em virtude das duas perguntas, todas longas,
E para a intervenção, e eu retomo, eu tenho a inscrição do senador Jaime Campos, Sérgio Petecão e Alan Rick. Perfeito. Bom, a gente aguardou, senador Jorge, eu vou começar. Uma das perguntas está um pouco relacionada à pergunta do senador Jaime. Vossa Excelência começou colocando, né, que eu prego mesmo o orçamento inclusivo, não há como ser diferente. E a grande pergunta é o seguinte, né, qual é a segurança que dessa vez o PAC vai sair do papel? A resposta que eu posso dizer, e depois eu posso apresentar números com clareza, posso trazer do Ministério dos Transportes, é que já está saindo do papel. Nós tivemos o cuidado de conversar com todos os governadores, independente de partido. Eu participei desse processo, né, não na presença do governador, dos governadores com o presidente, porque ali era um momento político, junto com a Casa Civil, junto com o Ministério dos Transportes, como ministra do Planejamento e do Orçamento. E ali foi pedido para cada governador de 3 a 5 obras, a depender do tamanho, e cada governador pediu obras de 1 bilhão e tinha que pedir mesmo. Então, dentro desse processo, as obras foram, primeiro, de acordo com os interesses regionais, locais, de interesses dos partidos, dos governadores, independentemente de partido. O meu estado, por exemplo, é um estado de oposição, né? O governador, ele está levando quase 2 bilhões de reais, tem 4 a 5 obras estratégicas, 2 delas juntas, né? Porque eu estou contando aí com a da Itaipu também, porque tem uma parcela, só aí são 800, quase 1 bilhão de reais. Então, dentro desse processo, todas as obras já estão ou em processo de licitação ou em andamento. Tem um caso excepcional, como a Lagoa Mirim, onde no Rio Grande do Sul veio a enchente, a gente já tinha licitado, teve que refazer projeto. Segundo ponto, como o PAC o valor do PAC são 60 bi por ano, a gente tem o cuidado de, no final do ano, quando alguma obra, porventura, está paralisada ou por uma empreiteira que entra no processo, porque ela entra questionando o primeiro lugar, e aí ele entra na justiça, porque nós temos esse problema de judicialização no Brasil, a gente remaneja o orçamento e cobre para não faltar dinheiro. Os DENITs no Brasil sabem disso, não faltarem dinheiro, porque as obras estão andando e andando bem. E a terceira segurança é porque nós temos um dos melhores ministros do governo do presidente Lula, está no Ministério dos Transportes, que é um colega de vocês, senador Renan Filho. Pela experiência como governador, é um ministro de centro que atende igualmente todos os governadores. Inclusive, nesse aspecto, já respondendo a sua quinta pergunta, antes de voltar para as demais, né, eu estou à disposição do governador, foi meu colega, senador Jorginho Melo, tenho um carinho muito grande por ele, temos visões diferentes e ideológicas, mas não há absolutamente nada nesse sentido que impeça a conversa com ele, para que ele deve ter apresentado os pleitos. Tanto é que, em relação à BR-470, eu posso aqui falar em nome do Ministério dos Transportes, eu pedi aqui as informações, porque a sua pergunta eu acho que merece, porque eu acho que é a pergunta mais concreta e, portanto, mais sensível à população de Santa Catarina, não poderia deixar de responder em relação à BR-470. A informação do Ministério é que dia 31, agora, na quinta-feira, passada, né? Ou retrasada, enfim, 31 de julho, mais um pedaço dessa obra em valor de 44 milhões foi concluído, que é o trecho viário de Badenfurt, na BR-470, em Blumenau, aliviando o trânsito. Além disso, entre os trechos executados pelo DENIT, destaca-se a construção de um viaduto duplo, 4 pontes, a duplicação de pistas e a implementação de vias marginais naquela região. Ou seja, ela faz parte de um projeto maior de duplicação, como Vossa Excelência está apontando, que é a BR-470, entre as cidades de Navegantes e Indaial, que já consta com 80% de execução. A estrada estabelece a ligação entre o oeste e o meio-oeste de Santa Catarina e o litoral no norte do estado, sendo uma das principais rotas para escoamento de cargas. Então, assim, essa informação de que está em andamento, portanto, ainda que provavelmente com alguns atrasos, mas ela está. Então, assim, não vejo retaliação mesmo, porque, de novo, o ministro dos Transportes é um ministro... não preciso falar nem aqui tecer elogios ao ministro Renan, porque é um colega de todos vocês. Qualquer coisa, acho que cada um dos senhores e os senhores podem falar direto com ele. Em relação à segunda pergunta, que é focando aqui, que eu teria dito em 2023, eu repito o que disse lá atrás sobre a reforma tributária, linkando ela com a questão da elevação das receitas, eu realmente disse, e vou repetir, a principal entrega do Congresso Nacional de 23 até agora
não querendo desmerecer nenhum dos trabalhos de Vossas Excelências, mas a principal entrega para o Brasil que os senhores fizeram foi a aprovação da reforma tributária. Espero que façam algo ainda melhor até o final do ano. Mas eu quero justificar, porque eu luto por essa reforma tributária, é a minha área, fui professora de Direito Público por 12 anos, eu luto com essa reforma tributária visando diminuição dos desenvolvimentos regionais do Brasil há pelo menos 20 anos. E durante 8 anos a gente tentou aprovar. Ela não só desburocratiza, ela diminui a carga tributária, ela diminui o custo administrativo das empresas, o setor privado, que eu concordo com Vossa Excelência e concordo com o senador Jaime. O problema do Brasil é a burocracia, o problema do Brasil é o alto custo da carga tributária para o setor privado de investimentos. E a reforma tributária, ela vai começar, só que os senhores aprovaram assim, não podia ser diferente, porque tem a fase da transição, ela começa a vigorar para efeitos federais em 2026. Começa, porque no fundo é janeiro de 27. Janeiro de 27, nós vamos ver o que é unificar os impostos federais à luz da diminuição da carga tributária para o setor empresarial. Ela não é nem a reforma do agronegócio, ela não é a reforma do comércio, ela é a reforma da agroindústria e da indústria brasileira. Há um estudo que a gente está avaliando que sozinha a reforma tributária pode impactar positivamente em quase 1% do PIB no Brasil a partir de 32. Por que a partir de 32? Porque a parte da unificação dos impostos estaduais, ela não é em 27, ela é em 31 para 32. Então, ela começa já a ter um impacto positivo. Ainda que o Brasil cruzasse os braços, vocês não fizessem nada, do governo federal não fizesse nada, o Brasil ia andar sozinho quase 1%. Ia ter um crescimento de quase 1%. Isso é um estudo do IPEA, junto com a iniciativa privada, a FGV faz estudos, enfim, várias entidades fazem estudos. E ela tem a ver com essa possibilidade da gente reindustrializar o Brasil. Que esse é o grande problema que a gente não disse aqui. Quando a gente fala, e aí já envolvendo essa questão do tarifaço, porque também está relacionado, mas ainda concluo a pergunta 5, a pergunta 2, quando você colocou de cara a questão do tarifaço aqui, versus esse financiamento, como será esse contingenciamento, né? Quando a gente vê essa questão de tarifaço e vê essa discussão, a gente está perguntando o que efetivamente os Estados Unidos querem do Brasil, para a gente ver como a gente senta na mesa de negociação para conversar. A grande questão é o seguinte, não é que um mercado é melhor que o outro. O mercado maior é a Ásia. 1/3 em números vai para a Ásia. Mas não que o mercado, a nossa balança comercial com a Ásia é melhor que a balança comercial com os Estados Unidos, ou que é pior do que com a Argentina. Não é isso, são coisas distintas, a complexidade é distinta. Com a Ásia, a gente exporta mais commodities, agro e agroindústria, com etanol agora. E importa algo que é fundamental, que é o fertilizantes, que esse a gente não vive, nosso agronegócio não vive sem. A gente tem que não só fortalecer as indústrias de fertilizantes no Brasil, que a reforma tributária vai ajudar a resolver. Tem uma fábrica parada em Três Lagoas, que está no processo de licitação com a Petrobras, deve reiniciar agora, início do ano que vem, que está 85% pronta, que ela dobra a produção de fertilizantes nitrogenados no Brasil. Uma única fábrica, dobra. Não é muita coisa, a gente quase não produz, né? Mas o fato também de, nessa interligação, trazer o gás da Bolívia e da Argentina, vaca morta na Argentina, e o gasbol, né, da Bolívia, para a gente fortalecer e comprar mais barato fertilizantes. Dentro dessa questão, interligando, portanto, que a pergunta é, nós não precisamos aumentar a carga tributária, eu disse isso logo no início, para colocar isso aqui tudo no papel, porque nós estabelecemos o seguinte, não são 60 bi do orçamento para o PAC? Nós pedimos para os governadores colocarem as obras estruturantes importantes, e todos eles colocaram, para poder não ter que gastar um centavo a mais com as regiões norte, nordeste, centro-oeste, enfim, para fazer essas obras. Então, não tem aumento de imposto, não tem aumento da carga tributária e nem aumento da dívida do Brasil, colocar isso para funcionar. Até porque os senhores votaram também que nós temos que colocar pelo menos 0,6% do PIB em investimento no Brasil. E que ainda é muito pouco, né? Mas tivemos esse cuidado como responsabilidade fiscal de não colocarmos o dinheiro em excesso. Então, respondendo à sua pergunta de forma objetiva, as obras do PAC, elas estão andando, né? Elas estão andando, está nas melhores mãos possíveis, não aumenta a carga tributária, não precisamos de aumento de imposto para executar essas obras, e dentro do orçamento brasileiro que os senhores aprovam, nós estamos executando fiamente. Linkando a essa quarta pergunta do tarifaço, o que eu posso só dizer, por enquanto,
da nosso plano de contingência, porque isso quem vai anunciar o presidente, ele que vai bater o martelo. Ontem ficaram alguns detalhes ainda com dúvidas. É o seguinte, o plano de contingência ele vai ter um impacto fiscal muito pequeno. Ele, na realidade, temos medidas que nós vamos trazer, algumas até da época da pandemia, são medidas que estão ligadas a subsídios, a parcelamentos, a prazos, a carência, de que forma vamos proteger os trabalhadores, mas ela tem um diferencial da pandemia. Eu estava aqui na pandemia, o desespero era tamanho, senador Jaime, senador Petecão estavam aqui, sabem disso, era tamanho que a gente não sabia do que a gente estava falando. Nós não sabíamos se o mundo ia sobreviver logo no início. Chegamos a ficar neuróticos até. Então, o que fez o Congresso Nacional? Sem nenhum planejamento, porque não tinha tempo. Nós injetamos na economia brasileira quase 500 bi. Foram 400 bilhões de reais, metade para os estados e municípios. Eu estava aqui, eu votei, ajudei, o relator era o nosso hoje presidente do Congresso Nacional, que ficava vendo quanto é que o estado vai precisar e tudo mais, onde vai investir. Então, ali não dava tempo de fazer planejamento. Aqui, nas mãos do nosso vice-presidente, que é outra pessoa que eu respeito muito, competentíssimo, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin, o que nós estamos fazendo? Nós vamos primeiro... Isso já está feito, essa depuração já foi feita. Ver quais são os setores que temporariamente estão impactados, porque eu ainda acredito que o café lá na frente vai te sair da sobretaxa, como alguns outros produtos. Mas primeiro selecionar os setores, selecionamos. Dentro dos setores, quais exportam? Dentro daqueles que exportam, quais efetivamente já não direcionaram o mercado? Por exemplo, carne. Uma das maiores frigoríficos que exportam para os Estados Unidos por causa do corte da carne é um frigorífico, não vou dizer a marca, no meu estado, que foi inaugurado ano passado. Ele vira a chave, faz outro corte e ele... Estou falando porque ele mencionou isso. E ele, a maioria disso, claro, ele dá férias coletivas para se adaptar, ele exporta para a Europa, para os países da América do Sul, para a Ásia, para qualquer coisa. Então, nós estamos tendo esses cuidados também de separar os setores, dos setores quais exportam, dos quais exportam, quais foram sobretaxados e quais dos que foram sobretaxados, quais as empresas efetivamente que exportam e quais aquelas que não estão direcionando. Então, isso tudo já está elencado, medir que não está dormindo com esses detalhes. E a gente vai mandar, obviamente, uma medida provisória para o Congresso, e o Congresso, com a sua soberania e autonomia, vai nos ajudar a construir esse plano de uma forma mais... Da minha parte, é o seguinte, não pode ter aumento da dívida pública, não pode fugir das regras fiscais, a não ser naqueles casos excepcionais que a própria Constituição permite, em relação à meta, e não pode, efetivamente, causar mais problema que altera o câmbio, que gera inflação, que cai lá nos alimentos e empobrece a população brasileira. Por fim, desculpa, a terceira pergunta... que era a última, porque as demais eu já respondi, eu fui falando de forma... Ligada à segunda. Isso, isso. Isso. Está dentro desse pacote. E eu gostaria com isso de emendar, porque, assim, senador Jaime, eu concordo com quase tudo o que Vossa Excelência mencionou em relação a essa dívida do Brasil histórica com ferrovias. E aqui talvez... fui proposital, eu provoquei a questão da reforma tributária para fazer mais uma provocação aos meus colegas senadores, né? Talvez não é fácil, não é simples, mas às vezes dê para fazer ainda nessa legislatura, né? A gente se debruçar, o Congresso, tem que ser o foro ao Congresso Nacional, num grande marco regulatório de ferrovias no Brasil. Não um marco regulatório de infraestrutura, senão mistura muito. Aí a gente fala de portos, aeroportos, cabotagem, que não é que não sejam importantes, eles são, mas pelo menos eles já têm... uma questão... eu só faço um senão em relação a Ferrogrão, porque nos interessa, o meu estado também de Mato Grosso do Sul, e sei que é muito cara essa questão que está parada no Supremo. Eu sou a favor de privatizações, nunca neguei isso. Acho que não é que tem tudo tem privatizado. Eu sempre digo assim, eu sou uma pessoa de centro, porque até nisso eu tenho alguns senões. Eu não acho que o Estado tem que ser máximo, mas também não acho que o Estado tem que ser mínimo. O Estado tem que ser o necessário para fazer aquilo que é essencial para o povo, educação, saúde, segurança pública, etc., e deixar a iniciativa privada fazer o que ela faz melhor, que é investir na parte especialmente de logística, infraestrutura. Então, eu sou a favor das privatizações em relação a portos, aeroportos, a ferrovias, dentro de critério, dentro de certas condicionantes. Mas, conhecendo a história um pouquinho, sendo da área, dei aula há muito tempo de licitação e contratos, o que aconteceu com o Ferrogrão
Ferrogrão agora não aconteceria com muitas ferrovias e muitas obras de infraestrutura. Houve, ainda que com alguns senões, houve uma modernização da lei de licitação e contratos depois dessa concessão do Ferrogrão. Relatada, salvo engano, senador Jaime, ou senador Confúcio pode me lembrar, pelo então senador Anastasia, que era o pai de todos nós na área de direito administrativo. Poucas pessoas eu conheço no Brasil que entendem tanto dessa área. E ali nós flexibilizamos algumas coisas, acho que pode aperfeiçoar, tem alguma coisa que não ficou. Isso facilita um pouco a questão da gente conseguir de forma mais célere e mais rápido a questão das privatizações. Tanto é que nós estamos batendo recorde de leilões e de concessões em aeroportos, em portos, em rodovias no Brasil. O ministro Renan Filho poderia vir aqui explicar. Toda semana, ou a cada 15 dias, ele vai na B3 e tem ali o meu mesmo estado, acabou de ter aí um leilão muito bem sucedido. Eu queria só... O senador Jaime não me entendeu mal, não. Eu falei mesmo isso porque eu contei a história pela metade, pela rapidez. Quando, em 1903, nós nos comprometemos com a Bolívia de incorporar o Acre, nós nos comprometemos em fazer a ferrovia até a Bolívia. Nós fizemos no território brasileiro e não fizemos no território boliviano. Quando foi em 1966, o governo militar, eles renegociaram e disseram o seguinte: em vez de nós fazermos ferrovia no território boliviano, nós faríamos a ponte em Guajará-Mirim. Aí uma ponte rodoviária. Então, Vossa Excelência tem razão. Vossa Excelência não entendeu mal, não. É que eu contei pela metade, Vossa Excelência acabou complementando. A ferrovia pelo lado brasileiro nós cumprimos. O que nós não cumprimos é pelo lado boliviano. Em 1966 houve uma troca e aí eles aceitaram. Ao invés de fazer ferrovia, nós construímos essa ponte, que o senador Petecão estava lá no Acre, né? Mas tanto... o senador Confúcio, nós fomos à sua terra, em Rondônia, e nós lançamos essa ponte com a presença, a ordem de serviço com a presença do até agora, presidente boliviano Luiz Arce. Tá? Então, eu agradeço porque me permitiu, na correria, explicar. E eu termino apenas dizendo o seguinte, que é uma provocação importante, né? Por que... O senador já me fez uma provocação muito interessante. Por quê? A gente, quando vai fazer uma concessão rodoviária, tem que dar 30 anos para a iniciativa privada e, ainda assim, para ela, em 30 anos, terminar duplicações. E aí vem, porque quando a gente faz por 15 anos ou por 20 anos, ela dá deserta. Então, tem alguma coisa errada. Não está errada a iniciativa privada, que fala, se for diferente, eu não vou cumprir, porque ela quer ganhar dinheiro. Está errado algum modelo. A gente também tem que se debruçar o que está acontecendo, que trechos. Às vezes, a gente coloca alguns trechos que não cabem em duplicação, mas cabem em terceira faixa, e a gente insiste com a duplicação daquele trecho e não terceira faixa, e isso, o inimigo do bom é o ótimo. Às vezes é preciso começar. Vamos começar com a ferrovia. Depois vai ter uma série de veias ali interligando, mas tem que começar. Então, talvez a gente ter essa análise mais concreta, acreditar mais nos técnicos quando eles colocam assim dá certo, assim não dá certo. A minha estrada, para encerrar, a BR-163, que liga meu estado ao estado de Mato Grosso, aí com outro Jaime, né? Ela ficou parada do nosso lado, que o do seu foi rapidinho. Ela ficou parada 10 anos. Porque a gente remodelava, o nosso estado, Mato Grosso, não, mas tem que duplicar aqui, não pode ser terceira faixa aqui. A gente ia para leilão e dava deserto. Até o momento que falamos assim, deixa fazer do jeito que está. Porque a concessão, e não era qualquer concessão, era uma das melhores empresas do Brasil em concessão de rodovia, era a antiga CCR, né? E ela falava, não adianta, eu não vou fazer porque no PAC 1, é verdade, foi tão restritivo no primeiro PAC, que quando veio a crise de 2018, todas as concessões se paralisaram. Então, essa remodelagem é uma coisa que deve vir. Mas eu deixo aqui, quem sabe o marco regulatório da ferrovia, porque eu não tenho problema nenhum de falar do passado. Acho que um dos maiores presidentes que esse país teve foi Fernando Henrique. Meu pai foi ministro de Fernando Henrique, mas eu posso dizer que acho que a privatização das comunicações foi muito importante, mas se uma privatização que não deu certo no Brasil, pela modelagem, ou se foi a primeira, eu não sei, foi a privatização de ferrovias. No meu estado, pelo menos, não deu certo. Muito obrigada, ministra. Quero agradecer a presença do senador Sérgio Petecão, Pedro Chaves e Alan Rick. E eu passo a palavra para o senador Jaime Campos. Cara amiga presidente desta comissão, doutora Dorinha, ilustre ministra, nossa conterrânea Simone Tebet, nosso querido amigo Júlio.
Eu apenas vou dirigir a Vossa Excelência e dizer de que estou plenamente satisfeito já pela pouca participação, até porque eu cheguei um pouco atrasado, pela sua fala aqui, das colocações do andamento, do aturamento das obras e da perspectiva em relação aos investimentos do Brasil. Na verdade, nós temos que fazer justiça. Nós não podemos confundir a questão ideológica, partidária, em relação ao planejamento e os investimentos que o governo federal tem feito nesses últimos tempos. Confesso que quando a senhora veio aqui, a outra audiência que já teve aqui, a senhora falou da possibilidade de algumas obras andar. Falei, meu Deus do céu, será que é verdade que nós, brasileiros, de uma maneira geral, estamos com um pé na frente e um pé atrás, sempre com medo daquela velha promessa, sobretudo promessas políticas, e que não acontecem. E com isso, a sociedade, de uma maneira geral, ela anda extremamente desconfiada, sobretudo dos políticos, que prometem, falam bonito e para lá não cumprem nada. Entretanto, veja que os investimentos que o governo federal está fazendo, nós temos que ser justos aqui. Eu vi há pouco de atrás algumas inaugurações no próprio estado de Santa Catarina, terra do senador Jorge Seif, obras maravilhosas, né? Obras de resultado altamente positivo, que é a questão da mobilidade urbana, sobretudo nas rodovias, que era fatal para o seu desenvolvimento econômico e social. E nesse caso, particularmente, eu vejo aqui a discussão nossa. Quando eu falo em ferrogrão, que hoje é o único gargalo, na medida que a BR-163, que a senhora sabe perfeitamente que ela era já concessionada através da Rota Oeste. A Rota Oeste teve um problema de ordem financeira e depois o Estado de Mato Grosso assumiu, através da nova Rota Oeste, com a participação do governo do Estado de Mato Grosso, e essa obra hoje é uma realidade. O Estado está executando através da IMETEPAR, fazendo um trabalho aqui que certamente eu vou evitar dezenas e dezenas de mortes que aconteceram. Mesmo duplicando, no último sábado, vocês acompanham até pela imprensa nacional, só num acidente vieram a falecer 12 pessoas, de mais de 30 ou 40 pessoas, algum estado precário internado nos hospitais da região. Feito isso aí, mas é bom que esclareça aqui, fazemos justiça. Na medida que essa obra está acontecendo na BR-163 de Mato Grosso, o governo usou até pouco os instrumentos em termos de divulgação, é fruto também do apoio do governo federal através do BNDES, que financiou 5,3 bilhões de reais para que o governo Mato Grosso, através desta empresa, pudesse contrair esse financiamento, na medida que ela é possível também pagar com o próprio faturamento do pedagiamento dessa rodovia que corta o nosso estado de Mato Grosso, que é uma das regiões mais próximas do Brasil, que é o longo da BR-163, sobretudo demandando dali do Posto Gil, passando por Nova Mutum, Lucas, Sorriso, Sinop, etc. Entretanto, nós temos 2 gargalos hoje, ministro. Um é a questão de destravamos a ferrogrão. Sei que não está nas mãos da senhora, na medida em que o próprio Supremo Tribunal Federal, através de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, impossibilitou até os estudos inicialmente que poderia ter causado impactos lá. E agora ele já autorizou, para conhecimento do próprio querido estimado amigo senador Jair Magato, autorizou a concluir o levantamento, os estudos, os diagnósticos que tem que fazer, tendo em vista que passa margeando uma reserva indígena lá. É uma obra fatal para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Tendo em vista que Mato Grosso, a produção todos os anos cresce, sem derrubar uma árvore, só aproveitando as áreas degradadas naquela região do Cerrado do Brasil, que é não só na região norte, mas sobretudo aqui no Brasil central, que corresponde ao médio e baixo Araguaia do Mato Grosso. Feito isso aí, eu tenho a certeza absoluta que será uma obra que vai ser construída pelo setor privado. Tem vários interesses, tem próprias essas trades, seja Bung, seja ADM, seja Magis, etc. Vamos concluir. Com isso vai melhorar sobremaneira a renda do produtor, devido que os custos que vão baratear. Há um estudo na possibilidade de diminuir pelo menos 25% em relação ao transporte ferroviário com o transporte rodoviário. Feito isso, eu acho que estamos encaminhando muito bem. Há todo o interesse, é bom ressaltarmos aqui, fazer justiça, do governo federal, que tem o próprio ministro Alckmin, vice-presidente, está interessado, imagina Vossa Excelência também lá, ministra Silvana, e o ministro Renan, todos interessados. Agora, são assuntos que muitas das vezes não competem, não cabe o governo resolver. É um problema que está judicializado lá, e através de representação, de ações promovidas por ONGs, partidos políticos, etc. Mas tenho certeza que vai sair. O que nós precisamos agora, ministro, é a possibilidade de nós fazermos a duplicação. Porque a duplicação
da BR-163, ela vai até a cidade de Sinop. O trecho Sinop, que demanda o longo da BR-163, passando por Santa Helena, Terra Nova, Peixoto, Guarantá, Matupá, ela já é concessionada através da Via Brasil. Mas, entretanto, o que tem que fazer? Nós melhoramos a performance nessa concessão para que podemos também duplicar de Sinop até a divisa do Mato Grosso com Guarantã, que é a última cidade fina e linha, chama-se Guarantã do Norte. Feito isso, a logística do Mato Grosso estará melhorando sobremaneira. A obra da FICO, eu tive há pouco dia atrás em Água Boa, que é a demanda Mara Rosa, Goiás, está vindo, está sendo executada através da Vale do Rio Doce, quando foi feita a repactuação, ou seja, a renovação da concessão que é do Espírito Santo, sobre falha de memória, até Belo Horizonte, ela assumiu o compromisso de executar essa obra. Essa obra já está executando hoje, mais ou menos, algo em torno de 35% a 40%, sobretudo o território do estado de Goiás, praticamente está concluído, já estão avançando no território mato-grossense. Nós temos outra ferrovia, nesse caso particularmente, que vai melhorar o escoamento da nossa produção, saindo daí e indo na nossa produção na região do Médio e do Baixo Araguaia, da Norte e Sul, fazendo o desembarque e a transposição, naturalmente, da produção de lá. Portanto, aqui eu tenho que só fazer elogio a Vossas Excelências, tendo em vista o trabalho que tem sido feito. Agora, só vou citar aqui para concluir, sei que você está até cansado, que de acordo com os dados publicados no último domingo do jornal Folha de São Paulo, as tarifas impostas por Donald Trump, o presidente Trump lá, sobre os produtos importados do Brasil, afetam 65% do total exportado pelo estado de Mato Grosso, é aquela exportação para os Estados Unidos. Em outros estados, a situação, eu imagino, pode ser ainda mais grave, a depender do peso, naturalmente, dos Estados Unidos em suas exportações. Eu pergunto só a Vossa Excelência, não sei se estou sendo repetitivo, se alguém lhe fez essa pergunta, que intervenção o governo pretende adotar, ou seja, para mitigar os impactos das tarifas econômicas brasileiras e de que modo essas ações repercutirão sobre o orçamento da federação? Essa é uma pergunta, eu acho que vale muito a pena nós indagarmos a você, para ver qual o impacto que daríamos no nosso orçamento. Ademais, cumprimento uma vez pelo seu trabalho meritório, competente, exitoso que tem feito frente ao Ministério do Planejamento, que, confesso para a senhora, é uma das gratas revelações que nós temos no governo do presidente Lula, o trabalho maravilhoso, sério e, acima de tudo, defendendo os interesses da toda a sociedade mato-grossense. Muito obrigado, ministro. Muito obrigada, senador Jaime Campos. Passo a palavra para o senador Sérgio Petecão para suas intervenções e depois senador Alan Rick, e nós encerramos. Obrigado, professora Dorinha, nossa querida presidente desta comissão. Já também fazendo um agradecimento à nossa ministra Simone Tebet pela sua presença aqui na comissão. Nós tivemos o prazer de receber a Simone em nosso estado. Esteve lá fazendo parte da comitiva lá do presidente Lula, acompanhada de vários ministros. E, na oportunidade, tive a oportunidade de conversar com a ministra Simone, que é uma amiga, pessoa pelo qual tenho um carinho muito grande, né, de algumas demandas do nosso estado. Mas, na ida do presidente Lula ao Acre, ele assumiu o compromisso de investimentos em vários ministérios, Ministério da Minas e Energia e Ministério do Transporte, lá com o ministro Renan, como a Vossa Excelência já falou, de mais de R$1 bilhão. Eu estou falando de mais de R$1 bilhão. E, pasme, ainda tem pessoas que ficaram chateadas com a ida do presidente do nosso estado. Agora, imagine, um estado pobre como o nosso, que é o estado do Acre, se nós não tivermos a mão amiga do governo federal, seja lá qual seja o governo, se seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, mas é impossível um estado como o nosso tocar um governo se não tiver o apoio do governo. Então, nós estamos aí numa expectativa muito positiva. Na última reunião que nós tivemos com a senhora fez um relato da situação que é sobre a situação dessa ferrovia.
E eu vi que a senhora fez um apelo. Pelo amor de Deus, vocês não falem mais nessa saída pelo Peru, por Pucallpa, para que nós não possamos perder tempo. Não tem um acreano que não queira essa estrada por Pucallpa. Mas eu também não posso, de forma alguma. Eu sei que lá do lado peruano, e eu já tive com várias autoridades peruanas, nós temos uma reserva indígena, que eles chamam de povos originários, que eles não aceitam nem conversar sobre isso. Nem conversar. E do lado de cá, nós temos um parque ambiental. Mas são poucas pessoas que têm coragem de dizer isso, porque para alguns políticos é bonito você dizer que a ferrovia vai passar por Cruzeiro do Sul. Eu queria muito que a ferrovia passasse por Cruzeiro do Sul, mas eu não posso enganar o povo de Cruzeiro do Sul. Eu não posso enganar, porque de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, nós ainda temos aí 600 quilômetros. E nós temos uma estrada que está pronta. Nós temos uma estrada que está pronta. Inclusive, o ministro Renan assumiu o compromisso de fazer um anel viário, que é a única coisa que está faltando, porque do lado peruano a estrada está 100%. Eu tive na inauguração do Porto de Xangai, junto com o presidente americano, junto com o presidente chinês, fui representando a Comissão de Portos e Aeroportos aqui do Senado. Jaime, o porto está pronto. O Jaime perguntava aqui, Petecão, mas por que essa ponte em Guajará? Eu quero acreditar que é mais uma opção de chegar ao porto. Eu quero acreditar. Porque do nosso lado, a estrada está pronta. Ah, mas por que pelo Acre? Porque pelo Acre vai facilitar, porque não vai ter uma rodovia. As licenças ambientais vai ser muito mais fácil. Ora, eu quero a estrada passando pelo meu estado, lógico. Mas qual é o problema se vier a sair essa ponte lá por Guajará, é isso, né? Guajará, também eu não vejo nenhum problema. Nós precisamos ter mais opção. O Bagatoli, o meu colega Bagatoli, né? Falou do transporte dessa estrada. Não é verdadeiro. Hoje nós temos tecnologia para você andar. Quando a ferrovia chegar, maravilha, lógico que vai melhorar. Ah, mas é difícil. Gente, essa é uma parceria do governo brasileiro com o governo chinês. Não tem como não fazer isso. Para eles têm interesse. O Porto de Xangai, eu tive lá, 60% do porto é de capital chinês. Não é mais peruano, é de capital chinês. A ministra sabe disso. Eles querem muito, 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 muito abrir essa relação com o Brasil. Então, ministra, as minhas palavras são de gratidão por tudo que a senhora tem nos ajudado lá no Acre. A BR-319, que é a BR que liga Porto Velho a Manaus. Essa BR, ela não tem que ser feita, ela tem que só voltar a abrir, porque ela já existia. Eu viajei nessa estrada com meu pai, de caminhonete, tudo asfaltado. O que nós temos que fazer, ver quais os problemas que tem e resolver. Porque essa estrada ela é muito importante, não só para o povo do Amazonas, para o povo de Rondônia, para o povo do Acre. É uma estrada que alimenta a nossa região. Né? Nós estamos falando de uma capital importante na região, que é um estado importante, que é o Amazonas, que liga a sua capital, que é Manaus. Então, nós não temos que fazer essa estrada já existe. Nós temos só que voltar a fazer essa estrada a funcionar. Tem que fazer alguns ajustes, corrigir algumas coisas, façamos. Agora, o que nós não podemos é estar com aquela estrada parada. Então, ministro Simone, as minhas palavras são de agradecimento. Fiquei muito grato com a sua presença lá no nosso estado, fiquei muito grato com a presença de outros ministros, né, o ministro Renan, que trouxe boas notícias, e do presidente Lula. Todo dia eu recebo, acho que umas 200 mensagens de pessoas pedindo para mim assinar, não sei se acho que eu não sei o que é assinar. Eu sei aqui no Senado você vota ou a favor ou contra. O projeto vai dar entrada lá na presidência, vai passar pelo colegiado de líderes, vai ser feita uma pauta e vai ser encaminhada. E aí vai ser encaminhada à comissão, creio que é a CCJ, isso, né? E depois nós votamos, a favor ou não, o impeachment. Né? Eu sou partidário, vou seguir a orientação do meu partido. Mas, e o presidente Lula lá, ele me fez um pedido, olha,
não vote. Você viu lá, não assina. Eu digo, o presidente, eu não sei quem quer assinar. Ou eu vou votar, ou eu não vou votar. Eu vou votar contra ou a favor. Mas no momento certo que o presidente Davi pautar essa matéria no Senado. É ser pautada, porque agora é tudo especulação. Quer dizer, que tudo que foi dito pelo presidente, que foi dito por você, foi dito por todo mundo, serviu de nada. O que falou, claro, foi naquele pedido que o presidente Lula... Eu não vou mentir para a senhora, fiquei lisonjeado. Receber um pedido do presidente, mas que não influencia nada na minha decisão. A minha decisão eu vou tomar no momento certo, na hora que esse projeto chegar no plenário, aí sim, as pessoas vão conhecer meu voto, ou a favor ou contra. Mas eu acho que, com todo essa tormenta, eu acho que o que ficou mesmo foi que o presidente Lula assumiu vários compromissos com o Estado. Fiquei muito feliz com aquela visita a Cooperac, você viu a nossa riqueza, a castanha. Aquela castanha não é do Pará, aquela castanha é do Acre, né? Não é? Essa aqui antigamente eu vi a ministra Simone encantada, olha, tanta castanha gostosa. Eu digo, mas ó, você está comendo castanha do Acre, não é do Pará. Que antigamente, como nós não tínhamos o Acre muito pobre, a nossa castanha ia para o Pará pelos navios. E aí o Pará ganhou a fama com a nossa castanha. Hoje é a castanha do Brasil. Nem é do Acre, nem é do Pará, mas quem produz, acho que 80%, 90% da produção do Brasil é o Acre. Simone, muito obrigado mesmo, fica a minha gratidão e conte comigo aqui no Senado, tá bom? Obrigado, querido. Muito obrigado, senador Sérgio Petecão. Senador Alan Rick. Muito obrigado, presidente, senadora professora Dorinha. Cumprimento a ministra Simone Tebet, cumprimento o secretário João Vitor. Nós tivemos uma reunião no dia 21 de maio com parte da nossa bancada federal do Acre, no Ministério de Planejamento e Orçamento, com a ministra Simone. Foi a nossa última conversa institucional, ministra. E dali eu saí bastante otimista com o andamento do projeto da nossa ferrovia. Eu falo nossa porque é a integração dos dois oceanos e a integração do Brasil, ligando leste ao oeste, Ilhéus, na Bahia, o meu querido e amado estado do Acre. É claro que todos nós aqui, representando a nação brasileira, mas efetivamente os nossos estados, buscamos as rotas de desenvolvimento. Primeiro, quero lhe parabenizar, ministra. A senhora tem desempenhado um papel extraordinário na condução do projeto das rotas de integração. A senhora tem se dedicado a visitar os estados, ouvir a população, ouvir os gestores, buscar a integração com os países sul-americanos, e isso demonstra sua capacidade política. Nós precisamos de políticos assim, que pensem no Brasil, com o olhar de estadistas. E eu quero lhe parabenizar por isso e deixar isso registrado nesta comissão. A senhora e sua equipe. Dito isto, ministra, ouvindo atentamente a sua fala, mesmo já em outras comissões, pegando o que a senhora tinha falado, a sua apresentação que já está aqui em minhas mãos, a minha pergunta é, com o governo chinês já está tudo alicerçado, organizado, para que a gente inicie esse projeto da ferrovia leste-oeste, interligando os dois oceanos, passando pelo Acre? Efetivamente, essa ferrovia, o traçado original, prevê a saída via Assis Brasil, se eu não me engano, que é o traçado original. Há um sonho do povo do Acre da interligação via Juruá. E na reunião que nós tivemos no Ministério, a senhora me falava, e sua equipe, o próprio João, da possibilidade de uma estrada de integração, até mesmo para tirar os municípios isolados do Acre deste isolamento que os segrega a uma situação extremamente precária de desenvolvimento humano, social e econômico. Uma estrada interligando o município de Marechal Thaumaturgo à cidade de Puerto Inca, no Peru, uma vez que a viabilidade dessa rodovia é muito melhor do ponto de vista ambiental, estrutural, econômico, do que a proposta Cruzeiro do Sul Pucallpa, que é realmente um sonho dos acreanos, um sonho daquela população, como disse aqui o senador Petecão. E um sonho nosso, obviamente.
Claro que nós temos que observar as alternativas. Se existe uma alternativa de interligar o Juruá ao Peru através de Marechal Thaumaturgo e desta forma também tirar o município acreano do isolamento histórico que vive, é extraordinário para nós. Então a minha segunda pergunta é: como está o projeto dessa estrada Marechal Thaumaturgo Puerto Inca, interligando o Acre, na região do Juruá, a região peruana, lá em Puerto Inca, e, obviamente, o que já tem, né, o que o Ministério já tem, né, de forma efetiva sobre a ferrovia passando pelo estado do Acre e, obviamente, a infraestrutura que deverá ser construída, uma vez que, como estado limítrofe, nós precisaremos ter toda a infraestrutura aduaneira para o comércio exterior. E essa infraestrutura, obviamente, tem que ser construída dentro do estado do Acre, na fronteira com o Peru, onde a ferrovia fizer a troca comercial, fizer ali o desembaraço aduaneiro de cargas de importação e exportação. Portanto, ministra, mais uma vez, lhe parabenizo. Esse é um sonho do Acre, a nossa interligação. A ferrovia, ela trará ao nosso estado aquilo que já aconteceu em outros municípios limítrofes, o desenvolvimento, galpões logísticos, infraestrutura de porto seco ou de aduaneira, enfim, vai trazer desenvolvimento, vai gerar emprego, vai transformar o Acre no hub, né, das trocas comerciais do Brasil com o Pacífico. É desnecessário que a gente repetir, o Porto de Xangai é um investimento bilionário do governo chinês, em parceria com o governo peruano, mais de 3,6 bilhões de dólares investidos ali, para que esta região possa ser realmente o ponto de saída e de entrada de mercadorias das trocas comerciais entre os países. Então, como está hoje o projeto efetivamente da ferrovia, em que ponto está do ponto de vista da viabilidade econômica de construção, de prazos, de datas, e também a rodovia Marechal Thaumaturgo Puerto Inca. Muito obrigado mais uma vez, parabéns. Muito obrigada, senadora Alan Henrique. Eu devolvo a palavra para a nossa ministra, Simone Tebet, para suas conclusões. Obrigada, senadora Dorinha. Eu vou ser breve, porque as perguntas são bem objetivas, começando pelo meu conterrâneo. Eu brinco sempre, que desde o início com o senador Jaime, que foi colega do meu pai, que eu falo assim, eu tenho a alegria de dizer que eu tenho 2 estados, né? Porque eu nasci, já tenho uma idade suficiente para ter nascido no então Mato Grosso Uno, né? Minha certidão de nascimento está 3 Lagoas MT, não MS. E depois, né, com a divisão dos estados, hoje, né, o meu querido e amado Mato Grosso do Sul. Então, eu falo que eu tenho 2 estados. Então, quando eu tenho que lutar quando o senador Jaime pede por Mato Grosso, eu falo assim, eu tenho que trabalhar dobrado ali, porque, de alguma forma, eu tenho um pé nesse estado que nos representa a todos nós, né? Sem nenhuma... com muito orgulho, acho que todos nós podemos dizer, né? Mato Grosso, terra do Jaime, é o celeiro do Brasil hoje, só que sozinho, obviamente, não seria capaz de alimentar o mundo. Então, nós estamos falando, quando a gente fala de rotas de integração sul-americana, nós estamos falando não só de acabar com a miséria, diminuir a pobreza, diminuir a desigualdade social do Brasil, mas essas rotas de integração significam também ajudar a alimentar o mundo, crescendo e desenvolvendo o Brasil, porque ao alimentarmos o mundo, né, dando o que se recebe, ao levar as nossas riquezas para lá, entra dólar, entra dinheiro, para que os governos que estão presentes, seja o ente nacional como os subnacionais, possam dar ao povo aquilo que ele efetivamente precisa, né, e aquilo que ele efetivamente quer. E é por isso que eu vou interligar um pouco as perguntas dos 3, porque de alguma forma estão interligadas, para assim, ficar muito feliz com a cena que eu vi da primeira vez que eu fui ao Acre, a primeira vez nesse governo, que eu já conhecia há um tempo, e da segunda vez. Quando eu fui ao Acre, eu tive o prazer de ser recebida pelo governador Gladson, que é um governador de oposição ao governo, foi nosso colega senador aqui, né? Estava sentado à mesa do PSOL ao PL. Estava lá o senador Alan Henrique, falando do quê? Dos interesses do povo acreano. É disso que nós precisamos fazer. É disso que está faltando à política brasileira. Eu sou da época em que meu pai falava, né, polarização, discussões ideológicas, debate eleitoral, a gente deixa para o período eleitoral em palanque. Ali cabe quase tudo, não tudo, mas quase tudo. Na política do dia a dia, vale apenas uma coisa, o interesse absoluto e fundamental do povo brasileiro. Então, aquela cena do Acre me impressionou muito, porque é um estado
que tem uma ideologia mais conservadora, mais à direita, governada pelo menos assim, e ali estava do PSOL ao PL, e todos com urbanidade, como acontece toda vez que eu venho aqui, e discutem. Olha só, aqui nós temos senadores que são da oposição, mas o senador Jaime tendo a grandeza de dizer, nós temos que reconhecer que o governo federal, né, que é um governo de frente ampla, faz investimentos bilionários num Estado conservador, cujo governador é de oposição. E nem assim deixou o ministro dos Transportes de dar em concessão, estadualizar estradas, e em parceria do governo do Estado. O BNDES é um banco público do governo federal. Ali se teve a grandeza de falar, preciso abrir financiamento com juros diferenciados da ordem de 5 bilhões de reais para o Estado, que hoje é o celeiro do Brasil. A mesma coisa, né, a grandeza do senador Alan falar, agradecer, reconhecer, deixando as diferenças de lado. E eu estive agora recentemente no Acre com o Petecão. Aliás, nosso vídeo viralizou porque, assim, olha o porquê da dificuldade de entender, né, as exceções do tarifaço. A castanha do Pará in natura, que é aquela casca dura, ela foi excluída do tarifaço. Se eu mandar in natura, colocar nas caixas lá e mandar in natura, eu não vou pagar 50% para entrar nos Estados Unidos ou para vender para os Estados Unidos. Agora, se eu colocar mulheres simples, operárias, de cooperativas, para triturar, para limpar o que é pedacinhos menores, porque eles querem só as castanhas inteiras, e colocar nas caixas e mandar para os Estados Unidos, aí eu tenho uma tarifa de 50%. Qual é a lógica disso? Então, é preciso entender o que está acontecendo. Então, estava lá um senador, como é o senador Petecão, defendendo os interesses do Acre, junto ao presidente Lula, não é do mesmo partido do presidente, mas falar, presidente, nós precisamos disso, ao mesmo tempo que agradecendo ao Instituto Técnico Federal, os assentamentos, a titularização de áreas e tudo mais. É disso que nós precisamos fazer. Se nós queremos sobreviver enquanto país, enquanto nação, cuja janela de oportunidade está se fechando. Nós já vimos esse filme antes, mas agora é com mais urgência, professora Dorinha. Eu a chamo de professora porque Vossa Excelência sabe do que eu estou dizendo. A população o Brasil está envelhecendo antes de ficar rico enquanto nação, diferente da Europa, e nós vamos pagar um preço muito caro se nós não nos unirmos em torno disso. Que bom que nós vamos ter uma CPI aí discutindo a questão da ausência das Big Techs na fiscalização dos conteúdos relacionados às nossas crianças, aos nossos jovens. Isso não tem nada a ver com outro tipo de cerceamento ou de liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão. Isso é crime dos mais bárbaros, porque você mata o futuro de um país. Qualquer um que seja pai, que seja avô, que seja tio, sabe da importância. Não dá para responsabilizar o pai e mãe. Eu já passei por isso. Eu tive uma filha que eu não sabia o que estava olhando na internet, porque era um mundo que estava se abrindo ali, e eu não sabia o que ela estava vendo. Por sorte, ela tinha maturidade suficiente, ela já tinha um pouco de idade para perceber que ela poderia estar sendo sequestrada numa deep web, ou mesmo na internet mesmo, por algo que não era, né, querendo que entrasse em circuitos ali de brincadeiras que levariam à automutilação, a expor outras pessoas ao suicídio. Mas não é toda criança, porque às vezes começa muito cedo, ou o pai que consegue perceber. Então, o papel desse Congresso, desculpa aqui, mas o papel desse Congresso é tão importante quanto a reforma tributária, se não for ainda mais importante. Então, parabéns pela iniciativa de vocês. Eu espero efetivamente que, pelo menos nesse quesito, haja uma votação unânime no sentido de exigir das Big Techs responsabilidade de bloquear esses conteúdos. Mas isso tudo para dizer o seguinte, na minha fala aqui final. Né? O senador Jaime só me fez uma pergunta. O plano de contingência está pronto, só faltam alguns pequenos detalhes, e nós vamos ser muito criteriosos. Eu comentei, não vamos fazer o que fizemos na pandemia, onde a gente não tinha como, e tivemos que colocar 400 bilhões. Foi um valor muito acima do que precisava, mas responsabilidade nossa, eu votei, não tínhamos como, né? Não sabíamos. Nesse caso, a gente está estabelecendo quais são os setores atingidos, dos setores quais são as empresas atingidas, e das empresas quais já não conseguiram direcionar a sua produção. E segundo, muito claramente, ela tem muito pouco impacto no orçamento brasileiro. O orçamento
Comparado, então, aos 400 milhões, não são nem 2 dígitos, podem ficar, não são 3, nem são 2 dígitos. É um valor, assim, muito pequeno, mas é muito mais as ações. Ações de proteção dos trabalhos, das empresas, para elas não fecharem, carência, financiamento. Eu não posso me delongar, até porque eu não sei o que o presidente vai tirar de última hora e vai colocar de última hora. A nossa parte, a gente só é chamado quando é a questão orçamentária, os demais nós não fazemos parte da comissão. Então, nesse ponto, a gente está com muita tranquilidade em relação a responsabilidade. De forma objetiva, o Petecão, acho que não fez perguntas, né? Mas vou linkar a pergunta dele à pergunta do senador Alan só numa questão, que tem a ver com a professora Dorinha. Esta é a artéria, é o que é possível. Ou a gente enfrenta, trabalhado em estudos nossos, não foi da China, isso foi em estudo da INFRE-SA, do Ministério dos Transportes e do Ministério do Planejamento e Orçamento. Essa ferrovia, a estratégia dela é, vamos aproveitar FIOL, vamos aproveitar FICO e vamos interligar por baixo, portanto, em cima a gente teria um problema no norte de Mato Grosso, porque ainda ali no norte de Mato Grosso é considerada Amazônia Legal, vamos interligar Lucas do Rio Verde, vamos magiar a BR, chegando a Vilhena, que sozinha hoje em Rondônia exporta $1 bilhão, ela sozinha, Vilhena, tamanho, a pujança dessa região, chega a Porto Velho, corta para o Rio Branco. O senador Petecão deu a resposta preliminar. Por que não por cima? Por que por baixo e não por Cruzeiro do Sul? Do lado do Brasil, nós temos uma reserva ambiental que poderia ser superada. Você fala assim, faz mais 20, 30 quilômetros e dá a volta. Poderia até ser superada, a gente poderia pensar, só que aí a gente tem que rasgar um espaço territorial. Aí tem estudo de impacto ambiental, leva anos, não é por conta da reserva, qualquer coisa que sai da BR. Mas não é nem por isso. Eu estive no Peru, ninguém é obrigado a acreditar em mim, mas eu tive com o ministro dos Transportes. Ele estava falando em nome da presidente, Petecão não sei com quem teve, e ele falou claramente para mim. Ele falou, diferente do Brasil, nós somos um povo indígena. Não é que é uma reserva, uma aldeia. Aqui a nossa miscigenação ela é outra. Nós somos um povo indígena. Não há um governo que consiga passar na reserva, porque mobiliza o país inteiro. Diferente do Brasil, onde os povos originários são minoria e que precisam ser preservados e protegidos por todos nós. Lá nós estamos falando de uma identidade muito clara. Então eles falaram, por aqui não passa. Nessa estratégia, nós fizemos por baixo, mas aí vem a notícia boa e o pedido do senador Alan. Nós já estamos vendo a possibilidade rodoviária no primeiro momento, aí não é do nosso ministério, eu vou ver como é que está isso, de colocar no município de Marechal, de fazer uma rodovia interligando, mas eu falo de algo mais. A partir de 2030, que está logo ali, não pense que está longe, a partir de 2030, quando eu acredito que essa ferrovia já esteja quase que concluída, nada impede, diante do desenvolvimento dessa região, de fazer o sentido contrário. Cruzeiro do Sul, por baixo, fazer uma ferrovia também. Não para interligar por lá, mas para interligar pensando na Bolívia e pensando nesse traçado. Então, nós temos a rodovia ou a ferrovia, mas, de novo, a gente precisa iniciar um processo e depois as veias dessas artérias, é igual espinha de peixe, né? A gente tem ali, aí tem as espinhas do peixe, ela vai acontecer porque o desenvolvimento não é bairrismo, meu dizer, mas hoje as regiões que mais crescem no Brasil são as regiões norte, centro-oeste, e interior de alguns estados, mais do que o sul e do que o sudeste. Então, não sei se ficou alguma... a última pergunta é o seguinte. Eu assinei o memorando de intenção com a China. Quero de novo repetir que nós procuramos a China porque a Europa não tem condições, não tem expertise e não tem interesse. Da mesma forma, outros. Quem tem expertise é a China. Nós fizemos um memorando de intenção porque a INFRE-SA no Brasil não tinha estrutura. Eles falaram de 5 a 7 anos para entregar o projeto. E não tem a ver com falta de dinheiro de orçamento, é expertise, esse projeto é muito complexo. A China nos deu 18 meses, ou seja, no final do governo do Lula 3, entregaria o projeto básico e executivo para que o próximo governo possa, se houver vontade política, fazer concessões de trechos, porque é possível atacar de várias frentes ferrovias no Brasil. Para ter uma ideia, por exemplo, e não está vinculado a China fazer, aos Estados Unidos fazer, a Argentina fazer ou a Europa fazer. Magiana, né? Magiana as BRs. Porque senão
facilita pelo seguinte, porque eu tenho que, como a lei melhora ou pior, não estou discutindo a lei ambiental, os senhores vão discutir a nova lei ambiental, qualquer licenciamento, por mais simplificado que seja ambiental, ele é demorado. Em determinados trechos, ele pode, através da justiça, na justiça de primeira instância mesmo, paralisar processo. Então, a gente margeia para que a gente possa... Eu vou aqui arriscar, tá? Uma vez pronto, se fizer... Aqui já está pronto, na Bahia vai estar pronto, aqui a FICO, a Vale, vai resolver as suas pendências e vai fazer. Se a gente fizer esse trecho com uma empresa, o trecho de Mato Grosso com outra empresa, né? Outro grupo empresarial, quando eu digo investimentos estrangeiros e nacionais, Rondônia, outro, e Acre, outro, nós estamos falando aí de uma ferrovia que pode terminar em 5 anos. Pode terminar em 5 anos. Né? Agora, eu não vou estar mais na função de ministro, os senhores vão estar muitos com mandato até 2030, né? E aí, mas enfim, né? Mas é aquela história, né, Sérgio, senador? A gente planta uma semente para fazer uma árvore frutificar para alguém um dia sentar na sombra. A gente senta na sombra de uma árvore que a gente não plantou. E essa é a beleza da política, né? E essa é a beleza dessa harmonia. Eu agradeço imensamente, senadora Dorinha, a sua gentileza, o seu convite para falar de algo tão importante que me toca muito o coração. E saio daqui extremamente otimista de que o Congresso Nacional vai ser parceiro, como já está sendo, nesse projeto de desenvolver o nosso querido interior do Brasil. Muito obrigada. Obrigada, ministra Simone Tebet. Agradeço e parabenizo a sua gestão, de toda a sua equipe. E antes de finalizarmos os trabalhos, submeto a deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 15ª reunião, realizada em 8 de julho de 25. As senhoras senadoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Antes de encerrar, informo que logo após o final desta reunião, faremos a reunião deliberativa nesse mesmo plenário e solicito aos colegas, senhores e senhoras senadores, que comunico que teremos às 14h30 neste plenário a segunda audiência pública de avaliação da política pública de saneamento básico. A reunião será conduzida pelo senador Jorge Seife, vice-presidente e relator da política. Na verdade, nós não vamos fazer a deliberação hoje, né? Nada mais havemos a tratar. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. O que nós faremos é a reunião que será conduzida à tarde pelo senador Jorge Seife. Está encerrada a reunião. Tem 10.090 minutos ou 10.080. Tire 20 para fazer o bem, sem ser para a nossa família consanguínea. E assim, de novo, falando sobre o amor. Porque quando você sai de si, a felicidade vem para você. É o caminho mais fácil da felicidade, é você ir fazer o bem. É onde você encontra a paz do coração, o contentamento da alma e qualquer que seja o remédio para qualquer aflição da vida. Então vamos amar, porque o amor tudo pode. De novo agradeço a Deus, de novo agradeço ao senador Eduardo Girão, em nome de todos os que estão aqui. E termino elevando minha prece a Jesus. Porque é dos desígnios dele que o Brasil seja a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Mas depende de cada um de nós. E dessa casa agora, nesse tempo, especialmente. Então, que Jesus ilumine cada senador. Que lembre para eles que o poder é passageiro. E que nós possamos vencer e trazer de volta para nosso Brasil a ordem e o progresso. Gratidão a todos e muita paz. Parabéns à doutora Olga. Suas palavras foram muito tocantes. E parabéns, querido senador Eduardo Girão. Você que nos procurou e nos apresentou esse belo trabalho e que, com sua capacidade de convencimento, fez com que todos nós
aderíssemos a essa homenagem. Meus parabéns. Concedo aqui a palavra à querida senadora Damares Alves e gostaria também de registrar, senadora, que cheguei nesta casa com a experiência de ter há 37 anos minha esposa portadora de esclerose múltipla, que é uma doença degenerativa e incapacitante. E procurei algumas luzes, não para ela, mas por ter experimentado como companheiro dela essas dificuldades, as dificuldades que passa uma pessoa que precisa, que tem uma patologia do corpo e que muitas vezes, e é natural, essa patologia termine contaminando a patologia da alma. E uma dessas luzes foi a senhora, com seu espírito altamente humano, muito dedicada à questão das doenças raras aqui no Senado. Um trabalho até silencioso, mas muito produtivo. Parabéns. Eu sigo sob seu comando nessa batalha que não é fácil, mas ela tem um mérito imenso. E eu posso lhe dizer isso por testemunhar durante tanto tempo o que passa uma pessoa portadora de uma doença incapacitante. Parabéns, a senhora está com a palavra. Obrigada, presidente. Muito obrigada. Presidente, nessa direção, ontem nós tivemos uma audiência pública aqui no Senado, exatamente sobre a doença. E nós reunimos ontem as instituições que lidam com o tema, especialistas, médicos, e ontem ficou claro uma coisa: as instituições, as associações, a sociedade civil tem um papel tão importante na luta para colocar a esclerose na mesa todos os dias, no debate, nessa casa, no executivo, no judiciário. A audiência ontem, ela mexeu com o nosso coração e a gente segue firme nessa luta. E eu sei que a gente pode contar muito com o senhor. Mas, presidente, o que me traz à tribuna hoje é dizer aos agraciados, parabéns, parabéns. E vocês não têm ideia de como foi difícil selecioná-los. Porque todos os indicados, todos, mereciam este prêmio. Mas o dia da escolha, senador Girão, tem acontecido aqui no Senado momentos épicos. Um deles foi o dia da escolha. Porque nós temos essa coordenação, e aqui eu quero cumprimentar os servidores da casa, o amor e o carinho que eles conduzem esse processo. E eu faço parte do processo. Mas sabe o que está acontecendo? Os senadores que indicam estão fazendo lobby aqui dentro do plenário. E é uma briga de amor, não é, senador Girão? Vocês não têm ideia como quem vai votar tem sido abordado para a gente mensurar amor. O que é impossível. Não se mensura, não se mede amor. Aí, quando a gente senta na hora do processo, a gente vê lágrima nos olhos dos servidores que estão conduzindo, porque eles fazem assim, senadoras são todos tão espetaculares. E na hora da gente escolher, se vocês não têm ideia da dificuldade. E a gente começa a ler o trabalho de cada um dos senhores e a gente se emociona muito. E como eu queria ter todos os prêmios do mundo para poder oferecer aos senhores. Parabéns. E alguns deles eu conheço pessoalmente. Eu quero me referir ao Frei Hans, meu amigo, este homem que me inspira. Conheço as obras de perto, estive com ele nas obras, acompanho, estamos juntos nessa luta há anos. E ele aqui dentro do Congresso, ele vem e ele afronta alguns quando dizem assim, por que querem legalizar as drogas? Vão lá conhecer as pessoas que eu estou tirando das drogas. Na pandemia, Frei Hans foi essencial no acolhimento aos moradores, às pessoas em situação de rua do Brasil inteiro. Abriu as suas instituições para recepcioná-lo. Sou apaixonada pelo seu trabalho, Frei Hans, apaixonada.
conheço o doutor Henrique. Quem não conhece o doutor Henrique no Brasil? E aí a gente concede o prêmio a ele, e claro que agora eu vou fazer para ele uma proposta. Traga o Hospital de Amor para Brasília correndo, por favor. Que Deus abençoe o doutor Henrique. Mas agora eu tenho um lugar para visitar no Ceará, senador Girão. Se eu não tinha motivo para ir ao Ceará, agora eu tenho. E visitar a Associação Peter Pan. Vi o trabalho que os senhores fazem. Da mesma forma, agora lá na Paraíba, vou ter que ir conhecer a comunidade Filhos da Misericórdia. Li o currículo da Fundação São Padre Pio e fiquei impressionada com o trabalho dos senhores. A Fundação Altino Ventura, lá em Pernambuco. E quando vieram pedir voto, né, senador, para a Fundação Altino Ventura, me contaram a história, desde a origem. E todo o trabalho que fazem. Fizeram um lobby muito bem feito. E nos fizeram nos apaixonar pela Fundação, a obra social Dona Meca, lá do Rio de Janeiro. Pergunta o que o Portinho fez aqui dentro por causa dessa obra social. Que briga boa, senador Girão. Se tem uma briga boa nesse Congresso, tem sido essa briga. Mas eu encerro dizendo aos senhores, eu não sei se todos os senhores tiveram a honra, a graça de ter conhecido Santa Dulce dos Pobres. Eu tive essa graça, aos 11 anos de idade, e ela mudou a minha vida. E eu sou uma pastora que falo isso de Santa Dulce dos Pobres. Meu pai era um pastor humilde no interior da Bahia, e nós tínhamos um senhorzinho que a gente cuidou. E ele falece, e ele deixa o único bem dele dividido entre a igreja que meu pai era o pastor e a irmã Dulce. E um dia a gente não sabia. Chega o advogado e fala, olha, tem que resolver esse inventário e tem que ir lá conversar com a irmã Dulce. Eu tinha 11 anos, eu tinha passado por um processo de dor e sofrimento, todos conhecem a minha história. Eu sou vítima do estupro, da pedofilia, eu fui abusada de forma cruel dos 6 aos 8 anos de idade. Aos 10 anos eu tentei suicídio quando eu tive um encontro com Jesus. E eu estava no processo de cura, eu tinha 11 anos. Muitas dores. E meu pai tinha que conversar com a irmã Dulce. Saí de Feira de Santana para ir para Salvador e eu pedi para ir naquele carro. Deus estava reservando aquele meu encontro, uma menininha machucada, cheia de dores ainda, e uma freira aguerrida, e assim, gente, e brava, tá? As pessoas falam muito da ternura. Eu vi autoridade, determinação na Santa Dulce. E ela recebeu meu pai, um pastor pentecostal, ela tão ocupada, e eu me lembro que a gente fez um trajeto na calçada, onde estava sendo construído o hospital, e as pessoas tocavam nela, e se reverenciavam a ela. E eu sei que tinha gente que ia para aquele hospital, não era em busca da cura física, era da cura interior. E eu fui uma menininha. Ela olhou para mim, eu não sei o que os anjos disseram a Santa Dulce, mas ela me abraçou de uma forma espontânea. A filhinha do pastor pentecostal, ela abraça, que não tinha nada a ver com a conversa com os advogados. E a irmã Dulce me inspirou a partir de então. E a minha vida, eu chego aqui, senador, todo mundo conhece a Damares Guerreira, filha de pastor, pastora, mas poucas pessoas conhecem a minha história com a irmã Dulce. E digo aos senhores, receber um prêmio com o nome de Santa Dulce dos Pobres. Acreditem, eu sei que vocês não fazem nada por mérito, mas acreditem, os céus contemplou os senhores com essa comenda. Os senhores são merecedores de terem esse prêmio, e leve com orgulho. Fizemos o nosso papel como senadores, mas esse prêmio, acreditem, é um carinho dos céus com os senhores. São os anjos dizendo aos senhores, obrigado, e não desistam do trabalho dos senhores. Parabéns, Girão, pela iniciativa. Senador Fernando, parabéns. Que Deus abençoe vocês. Parabéns à senhora. Que palavras bonitas.
tocou a cada um. Olha, o senador Girão é muito generoso, e é mesmo. Basta conviver com ele no dia a dia para a gente perceber isso. É duro nas ideias, nos propósitos, mas é muito solidário, fraterno e amigo. Imaginem que um ato de generosidade dele foi me pedir que ficasse aqui na presidência para ter a oportunidade de conceder a palavra ao prefeito do meu estado, da cidade de Petrolina, Simão Durando, a quem convido para ocupar aqui o púlpito, que deseja deixar o seu testemunho sobre o trabalho da Fundação Altino Ventura e sobre as instalações da Fundação em Petrolina. Senador, a partir desse momento, senador Girão, eu retorno a Vossa Excelência agradecendo a generosidade, mas o presidente dessa sessão é Vossa Excelência. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Eu queria saudar de forma muito especial todos os senadores e senadoras, em nome do senador que preside essa tão honrosa sessão, senador Eduardo Girão, mas queria de forma carinhosa abraçar os senadores do meu querido estado de Pernambuco, a senadora Tereza Leitão, que aqui esteve, senador Humberto Costa e o senador Fernando Eire. Momento histórico para o Senado Federal. Momento de reconhecer quem faz o bem, quem pratica o bem, sem olhar a quem. E eu não podia deixar jamais de estar aqui nesse momento que vocês estão aqui concedendo essa comenda Santa Dulce dos Pobres para a Fundação Altino Ventura. Logo aqui, quando eu cheguei, eu comentei com o senador Eduardo Girão sobre a minha cidade de Petrolina. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o prefeito do Sertão do São Francisco. Eu fui criado às margens do Rio São Francisco. Eu sou filho de um rio que é o pai dos nossos sonhos. E nós estamos distantes, 800 quilômetros da nossa capital, Recife. E a nossa gente tinha essa inquietude. Eu tinha esse desejo no meu coração de ver um dia a Fundação Altino Ventura chegar à cidade de Petrolina. Paz, meus senhores, você rodar 800 quilômetros para ir buscar a sua visão em Recife. 800 para ir, 800 para voltar, longe de casa, longe da família. Uma cirurgia que às vezes não dura 15 minutos. Mas eu queria aqui registrar o meu agradecimento em nome da Fundação Altino Ventura, a doutor Marcelo e a doutora Liana, porque agora, no mês de setembro, aniversário da minha querida cidade de Petrolina, nós estamos lançando a pedra fundamental para a construção do Hospital de Olhos da Fundação Altino Ventura na cidade de Petrolina, que não vai só atender Petrolina, vai atender todo o Vale do São Francisco, vai atender mais de 1 milhão de sertanejos e sertanejas que não vão mais precisar rodar 800 quilômetros para ir recuperar sua visão. Vão ser investidos lá mais de 30 milhões de reais. Vão ser feitos mais de 1.200 cirurgias todos os meses, mais de 150 mil exames, mas, acima de tudo, nós estamos chegando com a maior obra, que é cuidar das pessoas, doutor Marcelo. A maior obra, que é cuidar daqueles que mais precisam. E hoje aqui, nessa comenda Santa Dulce dos Pobres, eu estou com o meu coração em festa. O meu coração está aqui pulando de alegria para poder dizer à minha gente que está lá em Petrolina,
Sertão do São Francisco, que agora em setembro a gente vai realizar um sonho não do prefeito Simão, um sonho não da Fundação Altino Ventura, mas um sonho daqueles que mais precisam, um sonho de todo o Vale do São Francisco. Parabéns ao Senado Federal por essa comenda. E eu queria finalizar minhas palavras, senador Eduardo Girão, com um versículo que está em Coríntios. Não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Que Deus possa continuar nos abençoando, que Deus possa continuar abençoando a Fundação Altino Ventura, que Deus possa continuar abençoando o Senado Federal. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Prefeito da cidade de Petrolina, Simão Durando, que traz essa ótima notícia aqui no encerramento da primeira edição da Comenda Santa Dulce dos Pobres. Antes de encerrar, eu queria registrar a presença aqui, muito bem lembrado pelo nosso querido senador Fernando Dueire, a presença do deputado estadual João de Nadege, né? Deputado estadual de Pernambuco, seja muito bem-vindo à nossa Casa Revisora da República. Senadora Damares, que acabou de fazer também um pronunciamento muito tocante, me disse aqui, olha, a herança do meu pai, que é o pastor Henrique Alves, foi toda doada para Santa Dulce, para a obra de Santa Dulce dos Pobres. Olha a simbologia disso aqui. Eu não sabia, né, do que ela revelou, né? A Damares é uma história brilhante do início ao fim e é muito... Não por acaso você tinha que estar nesse momento aqui, Damares, e eu gostaria que você encerrasse essa sessão, tá? Nós falamos muito de microcefalia aqui. As entidades, parece que foi combinado, não foi? Mas elas têm uma relação com a microcefalia. A Olga, que estava aqui do Peter Pan, que enfrenta o câncer também, sempre esteve preocupada com essa situação. E eu vi aqui católicos, evangélicos, espíritas, eu e a Olga somos espíritas, e tem um filme que nós produzimos lá no Ceará, que está de graça no YouTube, que toca, e eu falei aqui, né, sobre microcefalia. Nós produzimos esse documentário, ouvindo as mães de Pernambuco, da Paraíba, negócio, e o nome do filme, para quem quiser assistir depois, é Blood Money 2. Dinheiro de Sangue 2, né? Mostrando essa coisa da indústria do aborto que se aproveitou daquela situação numa tentativa de legalizar a morte das crianças. Vou passar a presidência para a querida senadora Damares para encerrar essa sessão. Olha o livrinho aqui, Damares, que foi produzido pela equipe. Olha que coisa, tem a história de... um pedacinho da história de cada instituição. Todo mundo que veio aqui vai receber, né, ou já recebeu, e parabéns a toda a equipe do Senado Federal, sempre muito atenciosos, e nossa querida senadora Damares toma a presidência nesse momento. Que honra, mas prometo que serei breve. A semana passada eu estava nessa mesa e a gente fez dessa mesa um campo de batalha. Esse plenário já foi campo de muitas brigas. Nós estamos vivendo dias de muita confusão no Brasil. Está todo mundo brigando com todo mundo. Nós também estamos vivendo dias em que revelações estão sendo trazidas de um submundo absurdo da violência sexual contra crianças e adolescentes. E os senhores, a maioria dos senhores lidam com este tema. O Brasil está doente. O parlamento, às vezes, se perde. As instituições se perdem suas brigas. Mas existe um momento de serenidade. E esse é um desses momentos em que o Senado Federal faz história com a entrega deste prêmio. Todos os indicados e todos os que foram agraciados
são merecedores. Nós agradecemos a presença de todos que vieram de longe, os que estão nos assistindo, os que já entraram e passaram, senadores que entraram correndo aqui. Hoje é um dia de muito trabalho, as comissões estão brigando ali atrás nos corredores. Muita gente querendo chegar aqui não conseguiu, mas todos os senadores abraçam os agraciados e os indicados. Parabéns ao nosso time, a esse time do Senado, que é o melhor time do mundo, pelo carinho. Vocês observam o carinho pelos detalhes, né, Girão? Isso aqui é um detalhe. Senador, e trazer o prefeito para vir falar. E agora o prefeito tem a obrigação de nos convidar para a inauguração do hospital. Ele anunciou o início, agora tem que nos levar para a inauguração. A todos os senhores, mantenham-se firme na obra que Deus os chamou para realizar. Tem dia que dá vontade de desistir, né? Eu sei. Tem dia que vocês dormem sem o dinheiro no outro dia para pagar as contas. Eu sei, eu estou lá. Estive lá muitas vezes. Mas esse prêmio é um recado. Não desistam, o céu está cuidando de vocês. Nada mais tendo a tratar, dando como cumprida a finalidade desta sessão de entrega da Comenda de Santa Dulce dos Pobres 2025. Agradeço as personalidades que nos honraram com sua participação. Convido os agraciados agora para uma foto conjunto em frente aqui à mesa. E desta forma, com festas no céu, está encerrada essa sessão. De cartão postal em Brasília. Os famosos IPs colorem as ruas do Distrito Federal e chamam a atenção de todos que passam por eles. Além de encantarem o olhar, os IPs exercem um papel fundamental no equilíbrio do meio ambiente. As flores atraem abelhas e outros polinizadores, ajudando na reprodução de diversas espécies vegetais. A flor é o órgão reprodutor da planta, a parte dela que vai dar o fruto e as sementes. Então, isso tem a ver com o ciclo da planta. E aqui, né, no nosso bioma cerrado, esse florescimento acontece nesse período do ano. E a sequência que acontece é que a gente tem intensidade inicial dos roxos, que florem mais intensamente primeiro, depois os amarelos, depois os rosas e brancos. E agora você pode encontrar indivíduos florindo em épocas diferentes. Daniel Balabão, o Brasil saiu mais uma vez do mapa da fome. O que é necessário para ficarmos fora desse mapa para sempre? É acreditar que é possível ter um país livre da fome, continuar aplicando recursos em políticas públicas sustentáveis e de combate à extrema pobreza e à desigualdade econômica. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Exploração sexual e tráfico de pessoas são combatidos com ação educativa em Roraima. Na Bahia, encontro de gerações e de saberes na Roda de Fuxicos. 90 anos de um programa de rádio que é a voz do Brasil. Lia de Itamaracá, a arte da Rainha da Ciranda, patrimônio da cultura brasileira. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo,
é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. Né? A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral. Aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Está lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6.000 habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator ministro André Mendonça destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Declaro aberta a terceira reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal.
tudo que diz respeito ao tema agricultura, pecuária, abastecimento, o agro, de um modo geral, que é bem diverso, né? Tem que passar por aqui. Por exemplo, regularização fundiária, uma lei muito arcaica, antiga, complicada, onde se usa pouca tecnologia. Uma outra coisa que a sociedade demanda, né, o setor produtivo demanda, seja ele rural ou urbano, que é licenciamento ambiental. Entregar isso para a sociedade significa entregar um país destravado. Programa Nacional da Reforma Agrária no Brasil, considerando tudo aquilo que nós queremos trabalhar, produzir. Sabemos que num país onde 52% de tudo que se exporta é agro, um terço dos empregos também vem do agro, 30% do PIB é agro. Então, por aí já se tira a importância que tem uma comissão dessa. Sou nascido no interior, vamos para a cidade para estudar, para trabalhar, mas nunca me desvinculei. Fui vice-presidente nacional da Frente Parlamentar da Agropecuária, onde aprofundamos nossos conhecimentos. Sempre aqui no Parlamento, tanto na Câmara quanto aqui no Senado, tenho atuado ajudando o produtor rural nas suas lutas. O cara tem que ver a terrinha dele como a empresinha dele. Ele tem que viver dela, fazê-la produzir, né? A gente estar à frente de uma comissão como essa significa ter compromisso, responsabilidade e consciência da importância que ela tem, não só para o parlamento brasileiro, para poder rodar isso tudo, mas, acima de tudo, para a economia, né, e para a segurança jurídica desse setor que é tão importante para a gente. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nesta quarta, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. Oi, oi, pessoal! Hoje o nosso assunto é Ministério Público. E você sabia que ele também atua na Justiça Eleitoral? Pois é. Fica comigo que eu vou te explicar. Roda a vinheta, diretor. Então é isso. Seguinte, o Ministério Público, ou MP, como a gente chama, é uma instituição independente que tem uma missão super importante. Ele atua como fiscal da lei, na proteção da democracia, da ordem jurídica e dos direitos da sociedade. Bom, e você pode estar se perguntando, qual o papel dele no processo eleitoral? A instituição participa das sessões presenciais e virtuais do TSE, acompanha os julgamentos e dá pareceres, que podem ser por escrito ou falados, ali mesmo no plenário. Mas ele não vota como as ministras e ministros, viu? Ele colabora, opina e orienta. E não para por aí. O MP eleitoral também entra com ações na justiça quando alguém quebra as regras das eleições, tipo compra de votos, propaganda irregular, essas coisas. Ou seja, o Ministério Público Eleitoral está em todas as etapas, do início ao fim, para garantir eleições limpas, justas e transparentes. Agora sim, dá para você dizer que já sabe o que é e o que faz o Ministério Público Eleitoral. Curtiu o conteúdo? Deixa seu like, compartilha com a galera e segue a gente nos perfis oficiais do TSE nas redes. Então é isso. Tchau! Quando eu menciono a Constituinte como um momento luminoso assim da nossa história recente, o que eu quero dizer é que nós tínhamos saído de um período de 20 anos de ditadura. Teve uma presença muito forte de povos que vieram direto das suas aldeias aqui para dentro do Congresso, usando alguma indumentária própria de cada povo. Isso criou um estranhamento muito grande aqui no Congresso, mas nós éramos recebidos pelo presidente Ulisses Guimarães no Salão Verde, no Salão Azul, onde ele estivesse, com o maior respeito e com a maior dignidade. Eu acho que de 88 para cá, o Congresso passou a tratar a presença do povo indígena aqui em Brasília como uma presença incômoda. Toda vez que também queremos chegar aqui, nós somos reprimidos, barrados na porta do Congresso Nacional, no Senado. Nós estamos na pior ditadura após outra ditadura que eu conheci.
Daniel Balabão, o Brasil saiu mais uma vez do mapa da fome. O que é necessário para ficarmos fora desse mapa para sempre? É acreditar que é possível ter um país livre da fome, continuar aplicando recursos em políticas públicas sustentáveis e de combate à extrema pobreza e à desigualdade econômica. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Tudo começou por conta da dificuldade de eu não ter onde deixar minha filha, que na época tinha 2 anos. As condições eram pouco de pagar uma creche particular, né? Eu não tinha condições, na época eu era catadora. E foi onde eu tive a ideia de montar o projeto por conta da dificuldade. Eu comecei, já vai fazer agora 9 anos, dia 16 de julho. Quando eu comecei era tudo madeirite. Eu consegui uma ajuda através dessa empresa que tem aqui do lado. Eles ajudou a gente com material. Eu montei aqui esse espaço mais o meu esposo. Na época eu montei com a ajuda de um benefício que eu tinha, né? Para poder ajudar o próximo. Antes eu tinha 90. Só que como o meu espaço ele é pequeno, eu diminuí para 22 crianças. Quando eu tive que tirar algumas crianças daqui, meu coração doeu demais. Porque já tinha de muitos anos que eu cuidava. Teve criança que eu peguei aqui com 2 meses nascida. E a gente teve que tirar. Porque o espaço é pequeno e eu não posso atender. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Exploração sexual e tráfico de pessoas são combatidos com ação educativa em Roraima. Na Bahia, encontro de gerações e de saberes na roda de fuxicos. 90 anos de um programa de rádio que é a voz do Brasil. Lia de Itamaracá, a arte da Rainha da Ciranda, patrimônio da cultura brasileira. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a 3ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Tudo que diz respeito ao tema agricultura, pecuária, abastecimento, o agro, de um modo geral, que é bem diverso, né? Tem que passar por aqui. Por exemplo, regularização fundiária. Uma lei muito arcaica, antiga, complicada, onde se usa pouca tecnologia. Uma outra coisa que a sociedade demanda, né, o setor produtivo demanda, seja ele rural ou urbano, que é licenciamento ambiental. Entregar isso para a sociedade significa entregar um país destravado. Programa Nacional da Reforma Agrária no Brasil, considerando tudo aquilo que nós queremos trabalhar, produzir. Sabemos que num país onde 52% de tudo que se exporta é agro, 1/3 dos empregos também vem do agro, 30% do PIB é agro. Então, por aí já se tira a importância que tem uma comissão dessa. Sou nascido no interior, vamos para a cidade para estudar, para trabalhar, mas nunca me desvinculei. Fui vice-presidente nacional da Frente Parlamentar da Agropecuária, onde aprofundamos nossos conhecimentos. Sempre aqui no Parlamento, tanto na Câmara quanto aqui no Senado, tenho atuado ajudando o produtor rural nas suas lutas. O cara tem que ver a terrinha dele como a empresinha dele. Ele tem que viver dela, fazê-la produzir, né? A gente estar à frente de uma comissão como essa significa ter compromisso, responsabilidade e consciência da importância que ela tem, não só para o parlamento brasileiro, para poder rodar isso tudo, mas, acima de tudo, para a economia, né? E para a segurança jurídica desse setor que é tão importante para a gente. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu
também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, o repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A paternidade já não é mais como era antigamente. Grande parte dos papais de hoje em dia exercem a paternidade ativa, com muito mais participação na vida dos bebês e das crianças. Mas ainda há aqueles que acreditam que cuidar dos filhos e das filhas é papel exclusivo das mães, as mulheres. Paternidade é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com Tadeu França, escritor, criador de conteúdo digital, influencer e pai de 2 crianças. Tadeu França, muito bem-vindo ao Cidadania de forma remota. Uma grande satisfação para a gente recebê-lo no Cidadania. Muito obrigado, estou muito contente com o convite, muito feliz em bater papo, falar sobre isso, que é um assunto que eu gosto muito, que eu vivo intensamente, e acho que cada vez mais a gente tem que falar mais sobre isso, ocupar mais espaços falando sobre o papel do pai na nossa sociedade. E não foi à toa que nós escolhemos justamente o mês de agosto de 2025 para falar sobre isso e, quem sabe, a partir dessa nossa conversa, dar mais força a essa mudança cultural que está trazendo esse novo perfil da paternidade. Eu falei em paternidade ativa. Eu queria que você fizesse seus comentários sobre essa expressão paternidade ativa que está em voga aí nas redes sociais. O que é para você paternidade ativa? Bom, eu respondo essa pergunta trazendo uma provocação, uma inquietação que existe dentro de mim, porque a minha missão na internet, falando sobre paternidade, é fazer com que a paternidade ela não precise de um complemento, que paternidade seja só paternidade. Porque quando a gente dá um sobrenome para a paternidade, né? Então paternidade ativa, paternidade consciente, paternidade presente, significa que a outra existe também e está sendo normalizada, né? Então, se a paternidade ativa existe então a passiva ela está sendo normalizada de algum jeito. Se tem a paternidade consciente, se tem a presente, a ausente existe e está sendo normalizada. Então, eu quero que um dia a paternidade ela seja apenas paternidade. Quando a gente paternidade, a gente já entenda que a gente está falando dessa que se entende como ativa, do homem que entende que o papel do cuidado também é função dele, que cuidar também é coisa de homem, do pai que está ali inteiramente presente, não só para a parte legal, para a parte da brincadeira, para a parte de tentar ser o herói, mas também para a parte do cuidado, das demandas, das dores e delícias que a paternidade tem. Então, eu acho que a paternidade ativa, ela entra nesse lugar, né, do homem que entende que o papel do cuidado também é coisa de homem e ele cumpre aquilo de maneira ativa e não passiva. E essa ideia de paternidade, que a gente deixe ela realmente só como paternidade, que isso seja forte por si só, suficiente para não precisar de sobrenome, né? Quando um casal tem um filho, especialmente, né, a gente tem, claro, vários modelos de família hoje, inclusive os pais e mães adotivos e todos esses modelos familiares possíveis. Mas vamos colocar aqui a ideia de um casal que decide ter filhos, né? Logo ali na gestação, a mãe já se percebe como mãe, na concepção da criança. Mas para os pais nem sempre é assim, né? Muitas vezes o pai entende que o seu papel começa quando a criança nasce, é ali que ele se entende como pai. Como é que você vê essa questão? Esse é um dos pontos que você também fala bastante nas redes sociais, nas suas palestras. Queria que você comentasse sobre esse início da paternidade.
Eu acho que é uma das fases de maior importância na vida do homem, na vida da família que ele está querendo formar e na vida da criança principalmente. Eu acho que o fato do homem, falando do homem cis, né, de não gestar aquela criança, mas ele pode fazer todo o restante, de acompanhar nos exames, de se inteirar, de estudar. Existem cursos aí, na minha época eu lembro que eu fiz curso de gestação, parto, puerpério para homens, né, falando sobre o papel do homem nesses momentos, e isso ajuda muito, né? Ter esse homem já se entendendo pai desde a gestação, desde o início, desde do anúncio, né? Ó, você vai ser pai. Eu acho que é fundamental para todo o processo. Então, isso requer um movimento que muitos de nós homens ainda não estamos habituados a lidar, porque a gente sempre espera a coisa meio que no colo, né? Meio que depois que nascer a gente vê. Depois que tiver no meu colo eu vou pensar sobre isso. E não, o negócio tem que começar junto quando começa com a mãe. A única diferença é que as sensações biológicas ali no corpo, as nossas serão diferentes, né? A gente vai sentir emoção, vai sentir nervoso, vai sentir ansiedade, vai sentir um monte de coisa, mas em proporções diferentes. Mas a nossa paternidade, ela tem que começar desde a hora ali da notícia, vamos dizer assim. E uma vez passada essa fase, daí estamos lá, a criança saiu, nasceu. Agora ela está no colo, agora está materializado, está visível a participação dessa pessoa que chegou ao mundo. Começa ali uma divisão de tarefas e começa justamente aí um momento em que muitas vezes isso fica sobrecarregado para o lado da mãe, muitas vezes o pai acha que ele não tem que participar, enfim, cada casal vai formando ali a sua dinâmica. Mas a divisão de tarefas, vamos estendendo, né? Desde ali dos primeiros dias e depois no decorrer do crescimento da criança, essa divisão de tarefas, quando o pai participa mais, quais são os efeitos que isso tem para o pai, enquanto ser humano, enquanto desenvolvimento, no seu ponto de vista? O que você traz para a gente sobre a sua experiência, sobre todas as suas conversas e pesquisas sobre essa participação em todas as etapas, nas dores e nas delícias, como você bem colocou? Eu acho que depois que a criança nasce, né, vem ao mundo ali, aí você tem de fato a criança no seu colo, aquela rotina nova, as coisas se estabelecendo, eu acho que aí é como se fosse a fase do videogame, só pulou a fase, vai continuar a coisa ficando mais difícil dia após dia, e eu tenho para mim que é aquela sensação de trocar o pneu com o carro em movimento, sabe? Mas não existe um manual. Se alguém tentar te ensinar uma paternidade perfeita, e isso eu deixo muito claro nas minhas redes sociais, de que não existe perfeição, não existe um manual, mas existe sim uma descoberta, uma busca por essas descobertas diárias, todos os dias, fazendo, estando ali, mexendo. Então, mas eu não sei limpar minha filha, eu não sei limpar a fralda, mas dá para aprender. Mas é porque eu sou homem e não tem, é sua filha, né? É a sua filha. Mas aqui a minha esposa, ela limpa melhor. Não tem essa de limpa melhor. Existe o jeito de limpar, existe o jeito de fazer. A gente só vai descobrir isso fazendo, colocando em prática a nossa paternidade, não fugindo da raia, né? Não fugindo da nossa responsabilidade. E aí eu costumo falar nas minhas palestras, assim, fazer uma analogia para que os homens consigam entender, de olhar para a nossa família, né? Quando a gente fala assim, família é acima de tudo para mim, família é tudo para mim. E quando a gente fala isso, se a gente começa a entender a nossa família como se fosse uma engrenagem ali, se a engrenagem não se encaixar, se faltar uma peça, não vai dar bom, vai dar ruim alguma hora. E eu acho que quando a gente entende que a nossa parte, ela é tão importante quanto, independente se nós homens fomos socializados
a não cuidar, a não exercermos esse papel de adulto funcional, quando a gente não entende isso, dificulta todo o processo. E quem sofre no final dessa linha, dessa cadeia aí, é a criança, né? Que está ali dentro de uma família em que as coisas ficam mal divididas, né? É sempre a mãe cuidando das coisas, é sempre a mãe cuidando da amamentação, aí cuida da casa, aí cuida de todos os afazeres, aí ela, para além de toda essa execução ali no puerpério, ela ainda tem que gerenciar o que precisa ser feito, e são coisas que nós homens somos extremamente capazes de fazer. Só que foi ensinado para nós que esse papel não era nosso, né? Então, eu gosto de falar muito sobre economia do cuidado. É um assunto que a gente tem que falar todo dia. A economia do cuidado, ela subsidia a economia formal. Nós, homens que saímos para prover o sustento, né, que esse é o papel que muitos de nós acreditam que é só para isso que a gente serve, a gente só consegue sair para trabalhar, a gente só consegue sair para fazer o nosso melhor na empresa do nosso chefe, porque tem alguém que ficou para cuidar daquilo que também é nosso. Isso, e a casa precisa estar ali. Na verdade, é a nossa família. Eu acho que para fazer esse papel, mesmo para fazer esse papel, eu preciso ter certeza de que eu deixei em casa meus filhos bem. Você precisa ter certeza que seus filhos estão ali, que eles estão bem. E a melhor forma de ter essa certeza é participar, sem dúvida, porque daí você sabe realmente como estão, você entende, inclusive, qual a dificuldade, né, tudo que é preciso, né, para que isso funcione bem. Agora, Tadeu, você fala dessa imperfeição da paternidade, nós temos que lidar com isso, nós homens, eu falo nós, porque eu também sou pai. E você fala também uma coisa que eu acho muito importante. As crianças vão crescendo, né, vai passando essa fase do bebê, já vão começando a compreender o mundo. Você já está nessa fase da vida e daí tem uma coisa que eu acho muito importante nessa sua fala, e que é uma coisa que também é um pouco difícil, às vezes, para nós homens, é falar das nossas vulnerabilidades, falar das nossas fraquezas, tanto, né, com a companheira ou com o companheiro, mas principalmente com os filhos, porque na nossa educação nós também erramos. Uhum. Exatamente, e é o complemento da outra pergunta, o que a paternidade me muda, né? Quando eu exerço ela integralmente, de corpo e alma. Ela me torna esse ser humano mais leve, esse cara que não tem medo de falar que errou. Filho, eu errei. Filho, eu não sei. Filho, eu quero chorar. Filho, me abraça. Filho, eu também sou fraco. Né? Demonstrar as nossas vulnerabilidades, demonstrar fraqueza, chorar, mostrar ali para os nossos filhos que nós temos os altos e baixos, isso para mim foi libertador. Quebrar o ciclo do homem não chora, do engole o choro, pode chorar, tá aqui meu ombro, vem cá, me dá um abraço. Isso para mim foi assim o grande pulo do gato, sabe assim, para quando a gente vai falar de uma paternidade ativa, o diferencial que existe entre uma e outra, né? É eu poder chegar triste em casa do trabalho, ou acontecer alguma coisa que me entristeceu, ou minha saúde mental não tá alinhada e tal, e eu poder desabar e saber que ali tem o Augusto e tem o Hugo, um menino de 6 anos, um menino de 4 anos, que toda vez que eu tô chorando, eles vêm em silêncio, simplesmente me dão um abraço e só me deixam chorar. Eles não querem saber, eles não perguntam o que foi. E isso é tão forte, essa construção desse papel de cuidado é tão potente que me deixa seguro para ser porto seguro para eles também. Porque é isso que eu quero ser para eles. Eu quero ser uma pessoa para quem eles vão correr. E não de quem eles vão correr por medo, porque eu vou bater, porque eu vou tratá-los com violência. Não, então mostrar que ser homem também é ser vulnerável, também é poder dizer que não sabe, que é fraco e que tem as suas dores, é importante.
Isso é interessante porque você, ao cuidar dessas crianças e mostrar todo esse cuidado, e quando você traz para a gente situações como essa que você vive no seu cotidiano, em que as crianças vêm te abraçar, eles estão cuidando de você. Quer dizer que o exemplo está funcionando. Isso é uma coisa que você fala também bastante. Você fala em cuidar e educar pelo exemplo. A minha experiência de pai me trouxe uma reflexão que eu quero compartilhar com você e que você comente, que eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando. É uma frase que eu tenho que diz o seguinte: educar é muito mais aprender do que ensinar. Isso tem a ver com o que você acabou de dizer. Eu gostaria de ouvir suas palavras sobre esse pensamento. Eu acho que tem alguns pontos que é importante a gente falar sobre isso, sobre esse lugar do aprendizado, né? Quando a gente está falando de relacionamentos, existe aprendizados e ensinamentos na mão dupla, assim. Eu sei que eu não sou só exemplo bom para o meu filho. Eu sei que eu também dou exemplos ruins. Eu sei que também tem um dia que ele me pegou num dia ruim e que eu dei um mau exemplo. E ele vai absorver aquilo muito mais do que eu sentar com ele e falar: olha, palestrinha aqui, filho, vou te ensinar, nananana, segundo o livro que eu li sobre disciplina positiva, é assim. Não. É ali na hora do vamos ver. É na hora do valendo, né? Com aquelas ações que vão dizer mais do que as palavras, né? Só que o que acontece? Existem aprendizados que, na minha concepção, na minha família, aqui nos meus recortes, eu gostaria de não tê-los através dos meus filhos. Como, por exemplo, a gente ouve muitas pessoas falarem sobre o aprendizado na dor. Por exemplo, meu filho, ele nasceu prematuro, ficou 25, o caçula, né? Ficou 25 dias na UTI, precisando de oxigênio, e asmático, e aí um monte de questões respiratórias, não sei o quê. E às vezes as pessoas, para confortarem a gente, vinham e falavam: não, mas isso daí vai servir de aprendizado e tal. Esse tipo de aprendizado, Marcelão, eu não quero ter. Aprendizado às custas do sofrimento do meu filho. Claro. Ele pode me ensinar muitas outras coisas às custas da vida feliz dele, da vida normal dele. Como um abraço desse no dia de dor, né? Você me entende? Claro. Esse colo de tipo assim: papai, só deita aqui. Tá, papai, vamos brincar. Papai, ele pode me ensinar que a vida é boa, ou que a vida é difícil, ou que a vida é, sei lá, complicada, ou que a vida tem desafios de outras maneiras. Ele não veio... Eu não gosto de acreditar nessa narrativa de que ele veio para o mundo, aí vai sofrer um episódio para me ensinar quem sou eu, que prepotência é essa, sabe? De tipo... a vida do outro, passar por alguma dificuldade para ensinar algo para mim. Então, essas trocas, esses aprendizados, esses ensinamentos que eu tenho com os meus filhos, eu busco para que eles sejam com base nas experiências boas. Também, às vezes, ensinam coisas ruins, né? Eu acho que de tudo a gente tem que tirar proveito, mas que a gente não coloque nas nossas crianças, nos nossos filhos, essa carga professoral de que você veio para o mundo porque o Tadeu precisava aprender alguma coisa. Pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que quando eu comecei a olhar a paternidade e esse lance de aprender e ensinar com esse olhar, tudo ficou muito mais leve, até para eu dizer, até para eu poder reclamar. Sabe assim, tipo, ter o direito de reclamar, falar assim: meu, eu não quero que meu filho, tipo, passe por isso, assim, não tá legal ficar aqui 25 dias na UTI para aprender algo. Imagino. Me ensina a mesma coisa em outro lugar, por favor. Entende o que eu quero dizer? Perfeito, Agora, Tadeu, falando em início da vida das nossas crianças, o Congresso Nacional está em um projeto de lei no Senado Federal. Eu sei que você tem uma participação ativa também sobre isso, que é a regulamentação da licença paternidade. Hoje no Brasil nós temos 5 dias, aí eu preciso qualificar 5 ridículos dias
de licença paternidade para os pais estarem ali dando apoio às suas crianças logo nos primeiros dias de vida e depois tem que voltar à atividade de trabalho. Quer dizer, a nossa sociedade, nossas leis hoje dão menos tempo para a licença paternidade do que o carnaval. Olha a inversão de valores. Claro, o carnaval é maravilhoso, é parte da nossa cultura, nada contra, bem pelo contrário. Mas essa licença paternidade, se for aprovado o projeto de lei, a expectativa é de que o prazo passe para pelo menos 30 dias de licença paternidade, podendo inclusive ser estendido para mais 60 dias no decorrer de 5 anos, dependendo de como seja aprovado. Mas existe um movimento da sociedade que pede, no mínimo, mas que a licença paternidade seja estendida para 30 dias e regulamentada como determina a nossa Constituição. O que você tem a dizer sobre essa questão da licença paternidade? Marcelo, a gente está numa sinuca de bico assim, tão grande quando a gente fala dessa questão, porque a gente está falando de Brasil, estamos falando de masculinidade, paternidade, papel do homem, cuidado, né? E isso também entra numa questão de manutenção de privilégios, sabe? E a gente entra em conflitos de interesse, questões comerciais, questões empresariais, lobbies, dinheiro e etc. Se cada pai, se cada homem que sonha em ter filho, que tem os seus filhos, que quer construir uma família, que fala, né, que família é tudo, acima de tudo e tal, entendesse a importância de cada segundo que nós, homens, pais, pudermos ter com os nossos filhos nesses primeiros dias assim da licença, a diferença que faz, o apego, o benefício emocional, o desenvolvimento físico, tem tanta coisa, tem tanto benefício dentro disso, dentro dessa extensão, tem muita coisa que às vezes não é falada, né? Mas que está dentro desse aumento da licença paternidade, mas que quem legisla parece que não está entendendo a gravidade disso, não está entendendo a urgência que a gente precisa, né? É uma lei que beneficia ele mesmo, que está lá legislando também, que vota sim, vota não. Ela também que está lá dizendo vota sim, vota não, né? A sociedade como um todo vai sair ganhando. E a gente começa a colocar desculpas e mais desculpas e mais desculpas, apoiados nesse papel primitivo do cuidado atrelado ao homem. Porque a gente tem ouvido os contra-argumentos, né? Mas e aí, se ele ficar 30 dias, ele não vai ficar de licença, ele vai arranjar outro emprego. Recebo comentários de mães falando assim, não, eu não quero 30 dias para ficar cuidando de 2 filhos, o meu e o filho da minha sogra, né? Porque tem muita coisa do machismo aí enraizado, dessa falta de responsabilidade da maioria, que vai acabar interferindo num direito dessa minoria aí, vamos dizer, que está a fim de fazer diferente, mas que precisa. E a gente, eu acho que tudo passa por uma mudança de cultura também. Antigamente fumava dentro do ambiente fechado, aí depois veio a lei, parou de acontecer e normalizou. E sabe, assim, eu acho que... Hoje não cabe mais, né? Eu acho que tem que começar com o passo 1, tipo, a gente tem que conseguir esses 30 no mínimo, e depois lutar pelos 60, pelos 120, pelos 180, o máximo que a gente conseguir, porque é importante ter a figura do pai ali junto, é importante tanto para o pai como para a criança, como para a mãe, para o outro pai, enfim, para a família em si, mas principalmente para as nossas crianças. Uma sociedade que ama, que diz que ama, tem que ser a favor desse aumento, sabe? Sim, eu penso que tudo que se pode fazer para beneficiar a família, no final é a partir desses núcleos familiares que se formam qualquer sociedade. Então, se o projeto de lei vem para melhorar
a situação das famílias, isso vai reverberar na nossa sociedade. Tadeu, como eu falei no começo da entrevista, paternidade é assunto de cidadania. E para o Tadeu França, o que é cidadania? Olha, é uma pergunta assim aberta, né? Que eu não vou me ater às definições de dicionário e nem de chat GPT, inteligência artificial. Para mim, a cidadania, né? Quando a gente fala sobre ser cidadão, é a gente conseguir viver e coexistir em sociedade para além do nosso umbigo. E isso é difícil demais, Marcelão. Você viver e tentar moldar e mudar o mundo que você vive como cidadão em prol do outro também que pensa diferente, em prol de uma dor que de repente não dói em você, isso é ser cidadão, isso é cidadania. Você olhar para o mundo, viver e coexistir em sociedade sabendo que não tem só você, sabe? Eu não vou com uma definição muito técnica, com abre e fecha aspas, eu vou mais informal assim, mas é mais nesse sentido. Olhar para o mundo e saber que eu não estou sozinho, né? A ideia do Cidadania é essa mesmo. Isso aqui é um espaço aberto justamente para ouvir essas diferentes opiniões e cada um que chega aqui traz a sua opinião, o seu pensamento sobre cidadania, enriquece um pouco mais o nosso debate, enriquece um pouco mais o nosso programa. Tadeu França, eu quero agradecer mais uma vez por essa nossa ótima conversa. Muito obrigado. O espaço da TV Senado está sempre aberto à sua participação. Muito obrigado, estou muito feliz de ter participado, foi um papo incrível, que eu achei que durou pouquíssimo para mim. É rápido. Você falou um tempo, para mim durou muito menos do que isso, porque a gente foi falando aqui e o assunto é agradável, o papo foi fluindo. Agradeço demais aí o convite e um abraço a todos. Obrigado, Tadeu. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Daniel Balabão, o Brasil saiu mais uma vez do mapa da fome. O que é necessário para ficarmos fora desse mapa para sempre? É acreditar que é possível ter um país livre da fome, continuar aplicando recursos em políticas públicas sustentáveis e de combate à extrema pobreza e à desigualdade econômica. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Angicos é uma cidade típica do Rio Grande do Norte, onde mais de 75% dos adultos vivem e morrem na pobreza e no analfabetismo. E entre os restantes, grande parte só sabe ferrar o nome na hora de votar, incapaz de ler o que escreveu. A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado. A alfabetização incomodaria. Porque quem estava no poder não estava interessado em compartilhar poder. Sequer poder político, não estou falando só de dinheiro, não. Entende? Indo muito rapidamente, em Angicos, quando terminou o curso das 40 horas, 300 novos eleitores se inscreveram como eleitor num colégio que só tinha 800 pessoas. Então, desequilibra o curral eleitoral. Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia.
Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. Olá, boa tarde. Agora em Brasília, 13h30 e o Senado Notícias está no ar. Exploração de crianças e adolescentes, um vídeo divulgado pelo influenciador digital Felca, com denúncias sobre a exploração de menores nas redes sociais, foi tema de muitas discussões nos últimos dias. E aqui no Senado, um requerimento para a criação de uma CPI, que vai investigar as denúncias, já tem as assinaturas necessárias. O senador Jaime Bagatoli, um dos autores do pedido da CPI, conversou com a nossa equipe. Existem grandes influenciadores que estão publicando nas redes sociais, no Instagram, YouTube, enfim, todas as redes, muitas redes sociais aí, incentivando crianças e adolescentes à prostituição. Então, nós precisamos investigar essa situação claramente e essa CPI vai trazer a real situação que está acontecendo. Nós já estamos com 63 assinaturas de senadores que já protocolamos dentro dessa CPI. Nós queremos conversar com o Davi Alcolumbre, com o presidente, para que isso seja pautado urgentemente em plenário. Se possível ainda hoje, para nós já lermos o pedido dessa CPI e nos próximos dias aí nós darmos andamento, ver quem que vai ser os senadores que vão ser convocados. E a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, esteve nesta manhã na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O debate foi sobre as políticas públicas para fortalecer o turismo e o desenvolvimento sustentável no Brasil. A ministra começou a exposição explicando detalhadamente as 5 rotas de integração sul-americana. Os principais objetivos dessas rotas, segundo Simone Tebet, são integração regional, venda e compra entre os países da América do Sul e uma rota mais rápida para a Ásia através do Pacífico. E nós desenhamos as 5 rotas de integração sul-americana. Nós começamos, eu quero explicar aqui, integrando as rotas só pelos estados praticamente de fronteira, que era o primeiro passo, e depois, isso nós já fizemos, vamos passar aqui adiante, a integração com todos os estados brasileiros. Então, quando a gente fala de rotas de integração sul-americana, nós não estamos falando apenas de estados de fronteira. Nós estamos falando dos 27 estados da federação que vão ser diretamente, não é indiretamente, positivamente impactados. Então, nós temos basicamente 190 obras em andamento ou em licitação, mas no fundo a gente não precisa diretamente dessas obras todas prontas, algumas só, menos de 20, para iniciar, como estamos iniciando já essas rotas. A ministra afirmou que esse conjunto de obras não trará apenas vantagens comerciais. Outro objetivo é diminuir a desigualdade social na América do Sul, por meio da integração cultural e turística. Na parte de comércio, balança comercial, está muito claro, mas, de novo, tem algo que não dá para desmerecer. A indústria do turismo que gera tanto emprego. O senador Jorge Seife pontuou que, segundo o Tribunal de Contas da União, historicamente, menos de 25% das obras do PAC foram concluídas anteriormente. Como o governo e o ministério da senhora garante que o novo PAC não repetirá os mesmos erros de planejamento e execução, evitando o desperdício de recursos públicos e obras paralisadas? Já está saindo do papel. Nós tivemos o cuidado de conversar com todos os governadores, independente de partido. Eu participei desse processo. As obras foram, primeiro, de acordo com os interesses regionais, locais, de interesses dos partidos, dos governadores, independentemente de partido. Todas
todas as obras já estão ou em processo de licitação ou em andamento. Para o senador Jorge Bagatoli, um investimento tão alto em rodovias não faz sentido. É impossível nós ficarmos batendo na tecla de transporte a longa distância, continuar sendo por rodovia. Nós temos que ir para a ferrovia, para a hidrovia, temos que arrumar mecanismos que sejam com custo menor. Senador Jaime, eu concordo com quase tudo que Vossa Excelência mencionou em relação a essa dívida do Brasil histórica com ferrovias. E aqui talvez foi proposital, eu provoquei a questão da reforma tributária para fazer mais uma provocação aos meus colegas senadores, né? Talvez não é fácil, não é simples, mas às vezes dê para fazer ainda nessa legislatura, né? A gente se debruçar, o Congresso, tem que ser o foro ao Congresso Nacional, num grande marco regulatório de ferrovias no Brasil. Não um marco regulatório de infraestrutura, senão mistura muito. Aí a gente fala de portos, aeroportos, cabotagem, que não é que não seja importante. Tebet explicou também as ações que o governo está tomando para minimizar o impacto das altas taxas aplicadas pelo governo americano sobre os produtos brasileiros. Separar os setores, dos setores quais exportam, dos quais exportam, quais foram sobretaxados e quais dos que foram sobretaxados, quais as empresas efetivamente que exportam e quais aquelas que não estão direcionando. Então, isso tudo já está elencado, medir que não está dormindo com esses detalhes. E a gente vai mandar, obviamente, uma medida provisória para o Congresso, e o Congresso, com a sua soberania e autonomia, vai nos ajudar a construir esse plano. E daqui a pouco, o ministro da Fazenda vem ao Congresso participar de audiência pública sobre a medida provisória que alterou alíquotas do IOF. Vamos saber os detalhes com o repórter Tiago Tibúrcio. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa nesta terça-feira, a partir das 2h30 da tarde, horário de Brasília, de audiência pública na comissão mista que discute os efeitos da medida provisória que previu a tributação sobre os rendimentos de aplicações financeiras, como as letras de crédito e os fundos imobiliários, em até 5%. Isso para aumentar a arrecadação pública e compensar a revogação do aumento do IOF, que foi feita pelo Congresso Nacional, mas depois foi judicializada pelo governo federal e na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, o governo obteve vitória e as alíquotas do IOF aumentaram para diversos tipos de atividades e serviços e, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, desde então estão valendo. O ministro Fernando Haddad também deve ser questionado sobre como andam as negociações com os Estados Unidos para diminuir a sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros imposta pelo governo americano desde o dia 6 de agosto, medida esta que afetou cerca de 10 mil empresas brasileiras. Amanhã, o ministro Fernando Haddad teria uma conversa com o secretário de Tesouro americano, mas o próprio ministro Fernando Haddad disse que, por questões políticas, essa reunião foi inviabilizada. O SET, Serviço Social do Transporte, e o SENAT, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, vão receber contribuições sociais de empresas de todo o setor. É o que prevê o texto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. O SET e o SENAT qualificam trabalhadores de todos os modais de transporte, mas recebem contribuições apenas do setor rodoviário. Foi o que motivou o senador Wellington Fagundes a apresentar a proposta. Essas entidades atuam para todos os modais de transporte e precisam ser financiados por todos. E o objetivo principal é direcionar os recursos, então, para a qualificação dos profissionais trabalhadores do setor de transporte. E aí, senhor presidente, é importante, nós estamos falando aqui de quem entende da área. Na pandemia, a CNT fez um trabalho brilhante, indo às estradas, fazendo vacinação, atendendo a família dos transportadores. Isso foi muito importante para que o Brasil não parasse. Representando o governo, o senador Rogério Carvalho tentou adiar a discussão. Segundo ele, o Sistema S já tem verba suficiente e a proposta afeta o Fundo do Aprendizado Profissional Marítimo. Nós tiramos de uma área que não tem financiamento fixo uma verba
verba e colocamos numa área que tem financiamento fixo, que tem financiamento robusto. Portanto, não tem uma solução e por isso que volta, porque essa questão não está equacionada. O relator do projeto disse que ouviu todos os atores envolvidos. Nós já discutimos esse assunto. Não existe nenhum óbice que impeça que a gente avance com esse projeto. Os recursos agora, eles estão, digamos assim, usando uma linguagem simples, eles estão carimbados. Agora a Marinha, de fato, vai ter o recurso para poder fazer o treinamento. Antes, esses recursos, presidente, caíam no fundo especial. Aí, para sair do fundo especial e chegar na Marinha, aí o problema estava instalado. O adiamento da discussão foi rejeitado. Em seguida, o projeto foi votado e aprovado. A Marinha e a ANAC continuam responsáveis pelo treinamento de certas atividades do setor marítimo que envolvem preocupação com a segurança nacional. A matéria segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais. E olha que notícia boa! Isenção de todas as taxas e contribuições para torres de internet instaladas nas áreas rurais. Esse é outro projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta será votada pelo plenário. Somente 30% das propriedades rurais têm internet de boa qualidade. O projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos busca ampliar a inclusão digital no campo. A arrecadação do setor é de mais de 40 bilhões ano. E o incentivo fiscal dado para a instalação de torres, veja bem, nós vamos incentivar a instalação de torres de radiodifusão, de internet, ao custo de apenas de uma renúncia fiscal que não chega a 9 milhões de reais, 8 milhões e um pouquinho. E a partir daí o governo passa a arrecadar muito mais com a internet gerada, produzida e oferecida a essas populações. E o Senado pode votar daqui a pouco, na sessão que começa às 14h, uma medida provisória que cria um programa para reduzir a fila de atendimento do INSS. A medida provisória cria o Programa de Gerenciamento de Benefícios do INSS e da Perícia Médica Federal. A proposta, que foi editada em abril e perde a validade nesta terça-feira, tem como objetivo reduzir as filas no Instituto Nacional de Seguro Social, com previsão de pagamento de bônus de produtividade aos servidores, R$ 68,00 por processo analisado e aos peritos médicos, R$ 75,00 por perícia realizada. O programa terá duração de 12 meses, prorrogável uma única vez, sem ultrapassar 31 de dezembro de 2026. É importante essa medida porque vai gerenciar esse atendimento. Uma pauta positiva, gente. Que se quem tem fome tem pressa, imagine quem está doente. E a gente não pode ficar parada e ser omissa, onde tem 2 milhões de brasileiros nesse sofrimento. Os senadores também podem votar um projeto que prevê ações para o enfrentamento do parto prematuro. O texto estabelece o treinamento para profissionais da saúde e orientações a pais de recém-nascidos prematuros, além da criação do Novembro Roxo, mês dedicado à conscientização sobre riscos e promoção dos direitos das crianças prematuras e suas famílias. Na pauta para serem analisadas ainda estão 22 indicações presidenciais para cargos em tribunais superiores, agências reguladoras e conselhos nacionais. A lista dos nomes será apresentada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E confira agora a agenda dos trabalhos para a tarde de hoje. Às 12h30, como já vimos, a Comissão Mista da Medida Provisória 1303 recebe o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais no país. No mesmo horário, deve ser instalada a Comissão Mista da Medida Provisória 1300, que moderniza o setor elétrico brasileiro com a eleição do presidente e vice do colegiado. Ainda às 12h30 está prevista uma reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional. Ela terá duas partes. Na primeira, votação de requerimentos. Na segunda, audiência pública sobre a execução do Programa Saneamento Básico previsto no Plano Plurianual em vigor, critérios de repasse e acesso a recursos federais para saneamento básico, que é a política pública avaliada pela comissão em 2025.
7 pessoas e instituições escolhidas pela prestação de relevantes serviços na área social da saúde receberam hoje a primeira edição da Comenda Santa Dulce dos Pobres, em sessão no plenário do Senado. O diploma leva o nome da primeira santa nascida no Brasil e será entregue anualmente. Agora a gente vai para outro VT que aquele ainda não chegou. Vamos falar agora sobre as condições de trabalho das mulheres frentistas. Esse tema foi debate de uma audiência pública ontem na Comissão de Direitos Humanos. Uma das questões apontadas foi a necessidade de proteger as gestantes de ambientes insalubres. Mais de 30% dos frentistas empregados em postos de combustível no Brasil são mulheres. Denúncias revelam que elas estão sujeitas a uma série de irregularidades na relação de trabalho. Nós detectamos mais de 2.000 denúncias da área dos postos de combustíveis de 2024 para cá, das quais um grande número apontam questões do trabalho da mulher, questões de discriminação salarial, questões de ausência de instalações sanitárias separadas por sexo, ou ter a utilização, por exemplo, a mesma instalação sanitária para os clientes, né? E para os trabalhadores, para as trabalhadoras. A questão da licença maternidade, que eu acho que é uma questão da licença maternidade, não, me perdoe, do afastamento, né, das condições de saúde dessa mulher durante a sua gravidez, que foi um dos pontos que foi levantado aqui. Questões como o trabalho ao domingo, né? Essa questão do trabalho ao domingo é uma questão muito grave. Todas essas questões têm aparecido e também questões de assédio moral e questões de assédio sexual. A secretária da Mulher da Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo pediu uma solução para o caso das frentistas que engravidam. Essas mulheres, quando elas engravidam, parece que é uma sentença, sabe? É uma sentença para essas mulheres, porque assim, as empresas, nós tentamos por várias vezes que essas mulheres, elas saiam do ambiente dela insalubre, porque é muito perigoso. Então, o posto de gasolina, ele não tem aonde alocar essas mulheres. Em compensação, os proprietários, eles também não têm o que fazer com essas mulheres. Então, nós entramos num acordo para que a empresa pague essas mulheres em casa. O que acontece? Elas perdem o ticket de refeição, elas são, parece que é uma coisa tão abusiva, elas perdem o ticket de refeição, vale transporte, ela pega o adicional de periculosidade, ela perde também, quando é o momento mais crucial da vida dela, que ela necessita. Todas as trabalhadoras gestantes e lactantes têm direito a esse afastamento, sem prejuízo da sua remuneração, incluído o adicional de insalubridade. Nessa atividade, nos postos de combustíveis, um dos mais graves agentes de risco a que esses trabalhadores estão expostos é o benzeno, uma substância cancerígena presente nos combustíveis, aquele que dá o cheiro, né, do combustível, que alguns até gostam, mas é uma substância altamente cancerígena, com riscos comprovados à saúde humana. As consequências podem ser as mais severas, especificamente no caso das mulheres. Os estudos apontam danos ao sistema reprodutivo, problemas, né, no ciclo menstrual, pode afetar a fertilidade das mulheres, causar aborto espontâneo, além de relacionar o benzeno, também a exposição ao benzeno com o câncer de mama. O senador Paulo Paim lembrou que é autor de um projeto que proíbe o trabalho da gestante ou lactante em atividades, operações ou locais insalubres, que está na Comissão de Assuntos Econômicos. Ele disse que vai pedir ao presidente da comissão para designar um relator e dar continuidade à tramitação da proposta. Esse debate se torna não apenas necessário, mas urgente. Cabe a essa comissão, Comissão de Direitos Humanos, que tem a defesa das políticas humanitárias, como eu digo, direitos humanos como princípio primeiro, promover escuta, propor soluções e encaminhar medidas legislativas e institucionais que garantam a proteção, o respeito e a valorização das mulheres. 5 projetos de lei já foram apresentados no Senado neste segundo semestre.
Um deles, o senador Humberto Costa, restringe a atuação das bets, aumentando a idade para apostadores no Brasil. Um projeto de lei que pode ser analisado neste semestre altera de 18 para 21 anos o limite mínimo de idade para participar de apostas por cota fixa, também conhecida por bets. O texto também define que fica proibida publicidade entre 6 horas da manhã e 10 horas da noite. As empresas também não vão poder patrocinar eventos desportivos, culturais, artísticos ou festivos realizados em espaços públicos. O valor das apostas fica limitado até um salário mínimo por mês. O Ministério da Fazenda poderá definir limites diários e semanais com esse tipo de despesa. A ideia, segundo o senador, é evitar o superendividamento e o jogo compulsivo. Muita gente tem perdido seu patrimônio pelo vício nas apostas, tirando dinheiro da comida dos filhos, levando famílias inteiras à miséria. O dinheiro que ia para a feira, para os mercadinhos, para os pequenos comércios, está sendo dragado para as bets. Muitos jovens em idade universitária estão atrasando o ingresso num curso superior ou abandonando a faculdade porque têm comprometido o dinheiro das mensalidades com jogos, mesmo com a ajuda do FIES. Então, para mim, as bets deveriam mesmo acabar. Não deveriam nem existir pelo tremendo mal que causam às famílias, às pessoas, e elas estão adoecendo pelo vício em apostas. Outras propostas também foram apresentadas pelos senadores no início deste semestre. Entre os textos está o que busca prevenir fraudes em relação aos descontos dos benefícios da Previdência Social realizados por entidades privadas. E nós chegamos ao fim desta edição. Mas você pode rever as reportagens na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. E para encerrar essa edição, um pouco de música com o Coral do Senado, que se apresenta em frente ao Banco Vermelho. É mais uma ação do Agosto Lilás, mês de conscientização sobre a importância do enfrentamento da violência contra a mulher. Obrigada pela companhia e continue ligado aqui na TV Senado. Daniel Balabão, o Brasil saiu mais uma vez do mapa da fome. O que é necessário para ficarmos fora desse mapa para sempre? É acreditar que é possível ter um país livre da fome, continuar aplicando recursos em políticas públicas sustentáveis e de combate à extrema pobreza e à desigualdade econômica. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Quando eu menciono a Constituinte como um momento luminoso assim, da nossa história recente, o que eu quero dizer é que nós tínhamos saído de um período de 20 anos de ditadura. Teve uma presença muito forte de povos que vieram direto das suas aldeias aqui para dentro do Congresso, usando alguma indumentária própria de cada povo. Isso criou um estranhamento muito grande aqui no Congresso, mas nós éramos recebidos pelo presidente Ulisses Guimarães no Salão Verde, no Salão Azul, onde ele estivesse, com o maior respeito e com a maior dignidade. Eu acho que de 88 para cá, o Congresso passou a tratar a presença do povo indígena aqui em Brasília como uma presença incômoda. Toda vez que também queremos chegar aqui, nós somos reprimidos, barrados na porta do Congresso Nacional, no Senado. Nós estamos na pior ditadura após outra ditadura que eu conheci. Agora é lei.
A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Exploração sexual e tráfico de pessoas são combatidos com ação educativa em Roraima. Na Bahia, encontro de gerações e de saberes na roda de fuxicos. 90 anos de um programa de rádio que é a voz do Brasil. Lia de Itamaracá, a arte da Rainha da Ciranda, patrimônio da cultura brasileira. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. Mal saído da sua adolescência rebelde, Teotônio é atraído ao Rio de Janeiro. Ali, assiste à agitação dos anos 30, sacudidos pelas revoluções no Brasil e até onde chegam os ecos das guerras na Europa. Nesse tempo convulso, ele faz uma vida boêmia, desiste de uma sonhada carreira militar e frequenta as rodas literárias. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Declaro aberta a 3ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Tudo que diz respeito ao tema agricultura, pecuária, abastecimento, o agro, de um modo geral, que é bem diverso, né? Tem que passar por aqui. Por exemplo, regularização fundiária, uma lei muito arcaica, antiga, complicada, onde se usa pouca tecnologia. Uma outra coisa que a sociedade demanda, né, o setor produtivo demanda, seja ele rural ou urbano, que é licenciamento ambiental. Entregar isso para a sociedade significa entregar um país destravado. Programa Nacional da Reforma Agrária no Brasil, considerando tudo aquilo que nós queremos trabalhar, produzir. Sabemos que num país onde 52% de tudo que se exporta é agro, 1/3 dos empregos também vem do agro, 30% do PIB é agro. Então, por aí já se tira a importância que tem uma comissão dessa. Sou nascido no interior, fomos para a cidade para estudar, para trabalhar, mas nunca me desvinculei. Fui vice-presidente nacional da Frente Parlamentar da Agropecuária, onde aprofundamos nossos conhecimentos. Sempre aqui no Parlamento, tanto na Câmara quanto aqui no Senado, tenho atuado ajudando o produtor rural nas suas lutas. O cara tem que ver a terrinha dele como a empresinha dele. Ele tem que viver dela, fazê-la produzir, né? A gente estar à frente de uma comissão como essa significa ter compromisso, responsabilidade e consciência da importância que ela tem, não só para o parlamento brasileiro, para poder rodar isso tudo, mas, acima de tudo, para a economia, né, e para a segurança jurídica desse setor que é tão importante para a gente. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica.
Oi, oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral. Aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Está lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6.000 habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca. Olá, boa tarde. Estamos de volta e passamos a transmitir agora a sessão deliberativa no plenário do Senado. Acompanhe. A número regimental, eu declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à apreciação da medida provisória 1296 de 2025, de autoridade sabatinada pelas comissões permanentes e das seguintes matérias já disponibilizadas em avulsos eletrônicos na ordem do dia eletrônica de hoje. Proposta de emenda à Constituição 76 de 2019, do senador Antônio Anastasia e outros senadores. Projeto de Lei 1764, de 2024, da deputada Carmen Zanotto. Projeto de Lei 3.148, de 2023, da deputada Célia Chacriabá. E Projeto de Decreto Legislativo 358, de 2024, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Passamos aos oradores inscritos, que terão um prazo de 10 minutos para o uso da palavra. O primeiro inscrito é o senador presente, Paulo Paim. Depois o senador Esperidião Amin, depois a senadora Augusta Brito. Peraí. Quem tem prestígio, né? Presidente Confúcio Moura, senador Augusta Brito e senador Esperidião Amin. Presidente, ontem eu falei que teria boas notícias. Ontem, eu hoje vou falar também de outras boas notícias, né? Que de má notícia nós estamos todos já cansados de receber. Presidente, quero hoje saudar a assinatura de um importante acordo entre o Brasil e a China para impulsionar o desenvolvimento regional do nosso país. Este acordo cria novas frentes que vão na linha da cooperação econômica, logística e tecnológica, com foco no desenvolvimento sustentável e no fortalecimento das novas cadeias produtivas. Ontem, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdes Góes, e o vice-ministro da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China formalizaram um
memorando de entendimento, que estabelece novas bases para o intercâmbio de experiência e a cooperação em políticas de desenvolvimento regional entre os dois países. O objetivo é claro: fortalecer a atuação dos governos locais, melhorar a qualidade de vida da nossa população e reduzir as desigualdades regionais. Vou repetir aqui uma fala do ministro Valdez Góes. Disse ele: o Brasil e a China compartilham desafios e oportunidades semelhantes no enfrentamento às desigualdades territoriais e na promoção de um crescimento mais equilibrado entre diferentes regiões. Algumas áreas de interesse já estão definidas. Vamos lá: o incentivo à inovação regional, melhor distribuição das atividades produtivas, governança ecológica de biomas e bacias hidrográficas. E é um ponto muito importante: o acordo também abre espaço para ampliar o comércio de produtos de bioeconomia brasileira. Senhor presidente, em paralelo, vale ainda destacar outra notícia importante, divulgada agora pela Folha de São Paulo. Brasil e China estão trabalhando em um protocolo bilateral para certificar carne e soja com selos de sustentabilidade. Eu achei muito positivo. A proposta é criar um mecanismo de reconhecimento mútuo para certificações ambientais e sistemas de rastreamento, permitindo assim que produtos brasileiros sejam vendidos, senador Augusto Brito, com selos, como, por exemplo, carne, carbono neutro, soja de baixo carbono, reconhecidos formalmente pelas autoridades e empresas chinesas. O Brasil é hoje, ninguém tem dúvida quanto a isso, o maior exportador de alimentos do mundo. E a China, o maior consumidor. Por isso, essa política tem tudo para dar certo. O Brasil, o maior produtor de alimentos, e a China, o maior consumidor. A carne bovina é central nessas negociações, tanto pelo peso nas nossas exportações, quanto pela preocupação ambiental, especialmente com as emissões de metano e uso da terra. Para se ter uma ideia, em 2024, a China comprou 51,3% de toda a carne exportada no Brasil, de toda a carne exportada pelo Brasil. Os Estados Unidos, que era o segundo maior comprador, ficaram com 8,1%. Como diz o gaúcho, uma baita diferença. Já em julho desse ano, antes da aplicação do chamado tarifaço, a participação chinesa subiu para 57%, enquanto a dos Estados Unidos caiu para 4,7%, ultrapassando ainda pelo México, que ficou com 4,8%. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Presidente, o Brasil, presidente Confúcio, está trabalhando para fortalecer suas relações internacionais de forma estratégica, olhando para o futuro, gerando desenvolvimento, respeitando o meio ambiente e garantindo qualidade de vida para a nossa gente. Presidente, termino fazendo um registro. Para finalizar, registro que hoje, pela manhã,
recebi o secretário de governo do município de Guaíba, Rio Grande do Sul, José Fortunati. José Fortunati foi deputado federal, foi prefeito de Porto Alegre, foi líder da bancada na Câmara, eu era deputado, ele era o líder, o senhor lembra também, né? E ele como alguns estão me visitando para apresentar a sua candidatura e falando do Senado, ele faz parte de uma frente, de uma federação, que nós fizemos parte também, o PT, ele apresentou também o seu nome como candidato ao Senado. É bom sinal, né? Os quadros estão aparecendo e nós aí vamos aprofundando o debate, sempre pensando naquilo que eu chamo no formato de uma frente ampla pelo Brasil. Todos que forem do bem são bem-vindos. Mas ele veio também tratar de um empréstimo de 70 milhões de dólares com o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura AIIB, para o projeto Guaíba Mais Resiliente, que Guaíba também foi muito atingido pelas chuvas. Estivemos lá na região. E ele disse também que é essencial esse empréstimo para prevenir enchentes e melhorar a qualidade de vida da nossa população. Ele hoje é secretário executivo dessa prefeitura. Está fazendo um belo trabalho lá. Mas, enfim, deixo claro que a bancada gaúcha, os 3 senadores, estão comprometidos em auxiliar esse empréstimo quando ele for votado na Comissão de Economia. Quando há interesse do Rio Grande, eu falo isso com alegria. Entre os 3 senadores não há divergência. Não há divergência. Tanto que vai chegar lá 2 projetos nesse sentido, outros 3, um projeto nesse sentido, outros 3 projetos virão do Executivo para ajudar o governo estadual no empréstimo no exterior também. E nós, senadores, estamos tranquilos. Os relatores serão sempre na mesma linha. Quando um relator fala de um projeto de interesse do Rio Grande, está falando para os 3 senadores. Isso é bom, né? Porque não tem porquê. Temos que fazer um empréstimo com o aval do governo federal, como é esse aqui também. E o presidente Renan, que tem sido muito diplomático, né, indica os relatores, ele indica sempre cada rodada que vem projetos para o Rio Grande do Sul, para que a gente possa, então, fazer essa parceria. Mas, independente disso, sempre digo, qualquer um dos nós 3 que for relator, fará um bom relatório em nome do Rio Grande. Eu falo nessa linha de muita paz, senadora, de muita paz, porque eu acho que o momento hoje é de muito diálogo, de construções coletivas, né, que busquem mostrar ao país que o Congresso não é isso que alguns estão falando aí fora, né? Houve alguns equívocos, alguns erros lamentáveis, mas nós temos que recuperar o caminho do bem. E como eu digo sempre, a frase, se não me engano, é de um poeta espanhol, o caminho a gente só faz caminhando. Se de vez em quando tropeça, levanta e vai de novo. É isso, presidente. Obrigado. Parabéns, senador Paim. E boa sorte ao Fortunati. Belíssimo quadro. Conheci, fui colega nosso na Câmara, né? Isso mesmo. Dando prosseguimento. Acho que fez uma permuta, né, senadora Augusta? Senadora Augusta Brito, Estado do Ceará. PT, Estado do Ceará. Com a palavra pelo tempo de 10 minutos. Boa tarde a todos, a todas que aqui estão. Boa tarde, nosso presidente, senadores e senadoras aqui presentes, o senador Confúcio. Hoje, da mesma forma que o nosso querido senador Paulo Paim, eu venho aqui também falar coisas boas, né? Eu venho a esta tribuna também celebrar conquistas do Estado do Ceará e do Brasil como um todo. É com muita felicidade, com enorme satisfação, que eu venho a essa tribuna compartilhar uma grande notícia
que enche de esperança milhares de famílias cearenses e brasileiras. Na última semana passada, o Ministério das Cidades publicou uma portaria que marca o início de uma nova fase do programa Minha Casa, Minha Vida, com o uso de recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Essa iniciativa vai subsidiar novas moradias em áreas urbanas com até 50 mil habitantes em todo o nosso país. E o meu querido estado do Ceará foi realmente um destaque, porque dos 184 municípios, 130 municípios vão ser contemplados, com um total de 3.080 unidades habitacionais. São números que representam mais do que tijolos e concreto, paredes e um teto. Eles representam sonhos sendo realizados, famílias saindo do aluguel, crianças crescendo em um lar seguro e digno. O Minha Casa Minha Vida, que nasceu em 2009, já no segundo governo do nosso presidente Lula, com a missão de transformar a vida de milhões de brasileiros e brasileiras, de lá para cá, mesmo com algumas interrupções e mudança de nome em outros governos, o programa já garantiu mais de 7 milhões de unidades habitacionais contratadas em todo o nosso país. No atual mandato, a determinação do nosso presidente Lula foi clara, que era prioridade e que seriam retomada e fortalecer também essa política pública como uma prioridade absoluta. E os resultados nós estamos vendo, estamos colhendo, estamos vendo e presenciando tantas famílias aí realizando seu sonho. E até dezembro de 2024, senador Paulo Paim, o governo federal já havia contratado 1.268.882 unidades habitacionais. Nós estamos falando de número, mas aqui cada número desse representa uma família, representa um sonho realizado, representa a dignidade de ter a sua casa própria. E a meta ainda é maior. A meta é chegar a 2 milhões de casas até o final de 2026. No Ceará, nós tínhamos aí até dezembro 45.744 unidades contratadas. E agora, com essa nova etapa, a gente cria uma expectativa e um alcance também muito maior de unidades que vão ser contratadas. Eu fico feliz, senador Confúcio, em saber que a minha cidade de Graça também vai ser contemplada com Minha Casa Minha Vida. Que as cidades de São Benedito, Ibiapina, Guaraciaba, Ubajara, que é toda uma região da Ibiapaba, vai conseguir também, conseguiu, junto às prefeituras, junto ao governo federal, cadastrarem e serem selecionadas nessa primeira fase. Então, fico feliz realmente em saber que a gente vai poder fazer com que a política pública chegue na ponta e verdadeiramente nas pessoas que mais precisam. A casa própria realmente um patrimônio material. E o alicerce para que uma família possa planejar o futuro com mais tranquilidade é também a base para o desenvolvimento humano individual. Uma moradia segura significa mais saúde, mais estabilidade emocional, mais oportunidades para as crianças estudarem e sonharem alto. É também um vetor de geração de emprego e renda, já que cada unidade construída também movimenta a economia local, na construção civil, com certeza, e no comércio. Então, é preciso lembrar que este programa do governo só tem andado de forma acelerada graças ao empenho de todos os ministros envolvidos, mas, em especial, também o trabalho do ministro das Cidades, o ministro Jader Filho, que tem sido uma figura central na divulgação e gestão deste programa Minha Casa Minha Vida, levando o sonho da casa própria a se realizar em cada canto desse nosso país. Quero aqui também parabenizar cada prefeita, cada prefeito dos municípios contemplados nessa nova etapa do Minha Casa Minha Vida. Foram contemplados porque fizeram seu dever de casa,
né, foram contemplados porque entraram no sistema cadastrado da forma que é para ser feita. Então, o empenho de vocês também foi essencial para que essas propostas fossem habilitadas. Sem o trabalho desses políticos e políticas comprometidos com a população, esses projetos não saem do papel, mesmo com todo o esforço do governo federal. E aproveito para deixar aqui um recado, que é fundamental que os prefeitos e prefeitas fiquem atentos para cumprir os prazos que estão aí definidos pela portaria. O cadastro das propostas no Transferigov tem que ser feito até o dia 12 de setembro deste ano. E a entrega da documentação completa para a Caixa contratar tem que ser feito, a Caixa Econômica tem que ter o prazo até 10 de março do ano que vem. Mas quanto antes for entregue, com certeza se iniciarão as obras também antecipadamente. Então, Minha Casa Minha Vida é a demonstração concreta de que quando há compromisso político e vontade de governar para todos e todas, o resultado chega na ponta. O presidente Lula tem mostrado que é possível governar com sensibilidade social e responsabilidade fiscal, colocando o povo no centro das decisões. Peço aqui, portanto, que sigamos unidos, prefeitos e prefeitas, parlamentares, governo estadual e governo federal, para garantir que cada uma dessas casas seja entregue dentro do prazo e com a qualidade que nosso povo merece. Senhoras e senhores, o Minha Casa Minha Vida é mais um passo na construção de um Brasil, de um Ceará mais justo, mais igual e mais humano. Um compromisso do nosso presidente Lula e que é também do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. É a prova que, de políticas públicas bem estruturadas, podem transformar realidades. E é com esse espírito que sigo ao lado do presidente Lula, lutando todos os dias pelo direito à moradia digna para todas e todos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada pela sua atenção, compreensão. Muito obrigada aqui ao senador que fez a permuta do tempo. Já quero agradecer. E só finalizando, dizer da minha felicidade, não só do estado do Ceará, dos 130 municípios que foram aí habilitados, mas de todo o nosso país, em saber que verdadeiramente essa política pública vai chegar e vai fazer diferença na vida de tantas pessoas, de tantas famílias que merecem e que estão esperando por essa oportunidade. Só para não... São muitos municípios lá no estado do Ceará, mas eu queria aqui só citar aqui alguns nomes que ficam ali bem próximo da minha região. Já falei do meu querido município de Graça, meu município, que vai ser contemplado também, se assim a gente conseguir chegar e cumprir todas as etapas que têm que ser cumpridas. Frecheirinha, Mauriti, que é lá no Cariri, Jaguaribe, Ipu, Ipaporanga, Ibiapina, Guaraciaba, Varjota, Ubajara, São Benedito e Carnaubal. Só citei esses municípios que fizeram o dever de casa e tenho certeza que as pessoas que lá moram, que vão ser beneficiadas, vão agradecer muito. Muito obrigada, senhor presidente. Parabéns, senadora Augusta. Prosseguindo, eu passo a palavra para o senador Esperidião Amin. A seguir, quem é? Depois, Veneziano, Bequinha, Zenaide, Sérgio. Boa tarde, presidente, senador Confúcio, senhores senadores, senhora senadora Augusta Brito. Eu é que quero agradecer o seu agradecimento pela permuta. Presidente, eu não posso iniciar as minhas palavras hoje sem tornar público o meu agradecimento à Câmara de Vereadores da maior cidade do meu estado, Joinville, que ontem, sob a presidência do vereador Diego Machado, me conferiu a condição de cidadão honorário daquela cidade, que é um orgulho para todos nós brasileiros. E começo com um agradecimento e reiterando aqui o meu compromisso de lutar por Joinville, por Santa Catarina e pelo nosso país, na medida das minhas forças e possibilidades. Mas eu assumo a tribuna hoje para fazer um registro com muita responsabilidade. A maioria dos senadores e senadoras, a maioria
assinou o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Não digo isso com alegria alguma, digo isso com um peso de responsabilidade, porque é a primeira vez que eu sei que a maioria do Senado Federal, e não foi num repente, foi com meditação, e haverá, salvo o melhor juízo, mais assinaturas. Porque as evidências estão não só sendo ampliadas em número, mas estão sendo ampliadas na concretude dos fatos que se conhecem. Os fatos já sabidos, não custa nada repetir, os fatos começam com a existência de um inquérito, o inquérito do fim do mundo, desde março de 2019. Houve senador que hoje pensa diferente, que afirmou, e isso está gravado, que o inquérito do fim do mundo, o inquérito 4781, é pior do que o AI-5. Essa frase não foi minha. Mas tal é a excrescência de existir um inquérito sem alvo, sem objeto, portanto, em que um juiz não sorteado pelo Supremo, com base num artigo do regimento do Supremo, investiga tudo e todos. Uma inquisição. Segundo a evidência concreta, no jornal O Globo, do dia 4 de janeiro de 2024, o juiz, o ministro Alexandre de Moraes, fez um retrospecto do que teria sido uma ameaça à sua vida. A ameaça esta liderada por Jair Bolsonaro, que redundaria, se fosse bem-sucedida, no seu sequestro, no seu assassinato e em pendurá-lo de cabeça para baixo no território do Distrito Federal. Os senhores imaginam a pessoa dormir uma noite com essa imagem povoando os seus pesadelos e sonhos? 2 noites, 3 noites. Essa pessoa é uma vítima. Não pode ser juiz em lugar nenhum do mundo, nem na Inquisição poderia ser juiz. Faltou a ética da suspeição, de me considerar suspeito. Eu sou suspeito se quiser me apresentar como juiz. Eu tenho lado, tenho partido, tenho time de futebol. Faço questão de ter lado. E a política exige que se tenha lado com sensatez. Juiz é outra coisa. Protocolo de Bangalore, aceito pela ONU. Imparcialidade. Como é que pode ser imparcial se é a vítima? E, finalmente, movido por narrativa. E essas narrativas, um juiz movido por narrativa, é um desastre para a justiça, para o próprio juiz e para a sociedade. Porque qual é a reação quando um fato se antepõe, contraria a narrativa? Joga fora o fato. O que vale é a narrativa. Se alguém disser alguma coisa contra a narrativa, Magno Malta, chuta a narrativa para fora. Tem que prevalecer a narrativa. Isso é pior do que dogma, que já é uma coisa muito séria e às vezes perigosa. Então, esses são os fatos sabidos. Agora, os fatos que estão vindo à baila e vão merecer, senador Eduardo Girão, uma CPI desta casa a se confirmarem os anúncios que vêm sendo feitos, é a tal da vaza-toga, que resume a produção de provas em consonância com a narrativa, ou seja, ela tem que ser produzida com criatividade até, para confirmar uma narrativa, sob pena de o chefe ficar chateado.
E as evidências de que se produziram certidões de positividade, como se fosse um laudo médico. Certidão positiva, certidão negativa. Não do fato 8 de janeiro, mas da vida pregressa de quem foi detido no dia 8 ou no dia 9 de janeiro. Ou seja, não era para apurar um fato tal do golpe de Estado, que cá para nós. Tem que ter muita criatividade para enxergar um golpe de Estado naquele bando desorganizado, muitos deles que praticaram vandalismo e têm que responder por isso. Não estou dizendo que não houve nada de errado. Estou dizendo que golpe de Estado é outra coisa. A dona Débora, que escreveu Perdeu o Mané, ela não estava querendo nem ser a justiça, quanto mais a donasse do poder no Brasil. Queria dizer um desaforo. Deve ser punida, deve ser julgada, se defender e, se couber, punida, mas não a 16, 17 anos. Num país que soltou, e foi quase que concomitante. Prendia-se a dona Débora e soltavam-se os que roubaram bilhões, confessaram e até devolveram dinheiro na Lava Jato. Portanto, esse país caminha para o rumo errado se nós não tomarmos alguma providência sensata e colocar um freio de arrumação, se Deus quiser, com equilíbrio. E quero concluir dizendo o seguinte, e vou dizer pessoalmente, no plenário. Não acredito que o presidente Davi Alcolumbre tenha dito que nem com 80 assinaturas ele abre o processo. Não acredito. Porque esbofetear a maioria, isso sim é golpe. Quando uma maioria consciente se solidifica, quem não a respeita não é democrata. Portanto, é golpista. Eu não estou falando de um movimento que englobe a maioria, mas quando a maioria toma posição, vota, elege ou rejeita, ela é a expressão numérica da tal da democracia, que alguns diziam que era o pior de todos os regimes depois de todos os outros, mas é o regime que nós juramos preservar. Nós juramos. E por isso eu não acredito que o presidente Davi Alcolumbre, que já foi eleito com poucos votos, mais do que 41, não é, senador Eduardo Girão? Sabe que maioria apertada também vale. Às vezes até com 82 votos, né, o que aí não deveria valer. Mas a maioria tem que ser respeitada. Eu não acredito, portanto, que o presidente Davi Alcolumbre tenha dito isso. E espero, sinceramente, que, em respeito à maioria e à democracia, este requerimento, que já conta com a maioria, possa ser apreciado nos seus aspectos jurídicos e possa resultar em algo que faça a autocontenção promovida pelo Senado de que o Brasil precisa para que haja equilíbrio entre os poderes. Muito obrigado, presidente. Em frente, agora inscrito está o senador Eduardo Girão. A seguir, o senador Laércio Oliveira. Meu presidente, meu amigo, irmão, senador Confúcio Moura, saudações demais senadoras, senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiros que nos acompanham agora, ao vivo, nessa tarde de terça-feira, aqui no Senado Federal. Olha, senhor presidente, o senador Espiridião Amin estava falando agora há pouco, e ele falou de uma necessidade de uma CPI, sim, para esse caso da Vaza Toga. Porque já foi tentado aqui a Lava Toga, senador Magno Malta. O senhor assinou, o senador Espiridião, vários outros colegas. Só que muitos daqueles que em 2019 assinaram essa CPI da Lava Toga, que ia fazer ali uma investigação, papel dessa casa, sobre tantas denúncias
com robusto material de alguns juízes, tanto do Supremo como do STJ na época, muitos esqueceram isso, deixaram para lá, talvez uma conveniência política, que não mais foram atrás. A história mostra. Eu sei que naquela época houve até uma pressão do Palácio do Planalto, no governo anterior, para a retirada de assinatura. Nós denunciamos isso. Acordão com o Supremo, seja lá o que for. Mas, senhor presidente, diante das denúncias feitas por Eduardo Tagliaferro sobre o comportamento do ministro Alexandre de Moraes, eu, pessoalmente, não consigo encontrar um adjetivo adequado diante da dimensão dos fatos. É abuso, sim. É escândalo. É arbítrio. É desvio. Todos ainda são insuficientes para classificar a gravidade dos últimos acontecimentos. As recentes decisões envolvendo a perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao senador Marcos Duval dessa casa são explicadas também como estratégia do ministro para alimentar a grande mídia de modo a fazer uma cortina de fumaça sobre essas gravíssimas ilegalidades da Vaza Toga 2. Já teve, senador Magno Malta, a Vaza Toga 1. Lembra dos Twitter Files, aqueles mostrando use a criatividade? Use a criatividade. O ministro pedindo. As pessoas ligadas ao ministro. E agora vão pegar de 2018 para cá para ver se o cara estava com a camisa do Brasil, senador Espiridião Amin. Se ele estava, se ele criticava ministro desde aquele ano, se ele, olha só que gravidade isso, se ele votava no Bolsonaro, se ele criticava o Lula. Eu concordo e assino. Se o senhor comandar esse pedido de CPI da Vaza Toga, eu quero ser o segundo a assinar, porque é fundamental que nós tenhamos essa CPI também aqui na mesa. Não cobrarei, mas Vossa Excelência assinará. Muito bem. Mas antes, é muito importante relembrar o histórico de perseguição feito por Alexandre de Moraes a Eduardo Tagliaferro, o seu assessor direto, que está lá na Itália e vai denunciar, já está denunciando para organismos da Europa o que a ditadura da toga, que está tocando terror no Brasil. Começou em maio de 2023 a perseguição feita pelo ministro Moraes a Eduardo Tagliaferro com a sua exoneração sumária do cargo de assessor especial de enfrentamento à desinformação do TSE. Uma milícia ao arrepio da lei. Um tribunal secreto para manter presos brasileiros por suas convicções e opiniões políticas. Aliás, eu quero dar o parabéns, senador, meu querido irmão Laércio Oliveira. O Brasil celebrou a sua assinatura no pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Ficou feliz o Brasil. E quero dizer que o trabalho da gente apenas começou e vai terminar, se Deus quiser, com sucesso, porque outros colegas cada dia se conscientizam com relação a isso. Mas olha, em agosto de 2024, o jornal Folha de São Paulo publicou uma série de reportagens revelando que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes se aproveitava da estrutura do TSE, gabinete dele do STF, para embasar medidas de perseguição no famigerado inquérito das fake news. Um dos casos mais emblemáticos ocorreu com a conceituada revista Oeste. Grave esse nome. Em dezembro de 2022, o juiz Ayrton Vieira, auxiliar direto de Moraes no STF, pediu a Tagliaferro um levantamento sobre o que chamou de revistas golpistas, com o objetivo de desmonetizá-las nas redes sociais. Olha só, no dia seguinte,
Tagliaferro responde que não encontrou nada de errado com a revista, apenas publicações jornalísticas. Vieira responde dizendo, abro aspas, use a criatividade. Em agosto de 2024, presidente, Alexandre de Moraes abriu novo inquérito para apurar vazamento de conversas envolvendo servidores do STF e TSE. Ou seja, em vez de ir nas mensagens estapafúrdias, vergonhosas, ele vai atrás do mensageiro. Olha só, querendo sufocar. Em abril de 2025, Tagliaferro foi oficialmente indiciado pela Polícia Federal pelo crime de violação do sigilo funcional com dano à administração pública, com pena de 2 anos de prisão ou multa. Intimidação do senhor Moraes para que a verdade não venha à tona, senador Cleitinho. De lá para cá, Eduardo Tagliaferro precisou se autoexilar com receio, inclusive, de ser assassinado. Agora, ocorre a divulgação dessa verdadeira bomba nuclear, revelando conversas via WhatsApp com o chefe de gabinete do ministro num grupo denominado Audiência de Custódia, em janeiro de 2023, com o objetivo de incriminar os presos políticos detidos de forma preventiva e covarde pelo ministro que se diz vítima e jamais era para estar à frente de um processo desse julgando. Segundo várias mensagens, o objetivo desse grupo era, abre aspas, caçar provas via as redes sociais para manter ilegalmente a prisão preventiva, mesmo depois que a própria PGR ter pedido a libertação da grande maioria por falta de provas. Em suma das mensagens, a chefe de gabinete diz, abre aspas, olha a gravidade disso, senador Magno Malta, ache qualquer coisa nas redes. O ministro quer todo mundo preso. Rapaz, isso é um absurdo, isso é escandaloso. Isso é sádico. Isso é vingança. Isso não é justiça. A decisão tinha por princípio condenar os presos políticos não pelo que fizeram, mas pelo que eles eram. Pessoas de bem, conservadora, de direita, e que faziam críticas, sim. Qual o problema disso numa democracia? Sobre um regime ditatorial, formado por Lula e alguns ministros do STF. Olha, senhor presidente, esse tipo de mensagem tivesse feita por algum... Se esse tipo de mensagem tivesse sido feito por algum delegado da Polícia Federal ou por algum promotor do Ministério Público, até poderia ter alguma explicação que justificasse a busca por provas de um golpe que nunca existiu. Mas a gravidade sem precedentes é que partiu, acredite se quiser Brasil, de um próprio juiz que deveria se manter com a máxima imparcialidade. Do próprio juiz. Rapaz, jogaram o ordenamento jurídico, jogaram o devido processo na lata do lixo. O senhor Moraes fez isso com a conivência de muita gente do próprio STF, que se calou. E muita gente daqui, do Senado Federal, mas que agora está dando sinais de que vai reagir em nome de Jesus. Mas, senhor presidente, caminhando para o fim, segundo muitos juristas, dentre eles o mestre em Direito Penal, Dr. Jeffrey Chicchini, diante dessas provas escandalosas de parcialidade e manipulação praticadas por Alexandre de Moraes, todos os processos, repito, todos os processos referentes ao 8 de janeiro devem ser imediatamente anulados. Imediatamente. Mas não é só isso. Se o senhor me der 2 minutos, eu concluo. Essa casa tem a obrigação política, jurídica e principalmente moral de cumprir com seu dever constitucional e abrir também de forma imediata o processo de impeachment desse ministro que está destruindo internamente e envergonhando externamente toda a nação brasileira, agindo como um ditador da toga. Hoje é reconhecido globalmente como um violador contumaz de direitos humanos. Eu encerro com esse curto, só mais um, presidente, que aí eu não vou nem precisar dos dois. Eu encerro com esse curto
mais profundo pensamento nos deixado por São Tomás de Aquino há mais de 700 anos. Não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la. Que Deus abençoe e dê coragem a cada um dos 81 senadores dessa casa. E como disse bem o senador Espiridião a mim, o senador presidente Davi Alcolumbre, ele não pode golpear a maioria. A maioria já se estabeleceu nesse pedido de impeachment. Tem mais de 70, 80, vai chegar essa semana. Está pipocando em tudo que é lugar a insatisfação do brasileiro. Mas ele não tem o direito de não colocar agora em pauta, porque a solução do Brasil, para se olhar como democracia com outros países do mundo, é o impeachment de Alexandre de Moraes. E nós vamos cobrar todos os dias. Que Deus abençoe essa nação. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, continuando, eu passo a palavra aqui para o senador Wellington Fagundes, pelo tempo da liderança, por 5 minutos, dando ao senador Laércio ele ficar preparado para ser o próximo. Senhor presidente Confúcio Moura, olha, eu quero aqui, senhor presidente, primeiro, estar trazendo a minha alegria de ter poder participado ontem em Várzea Grande, na escola do CAIC de Várzea Grande, lá com a diretora, com os professores, os alunos, onde fomos lançar uma grande competição nacional pela eficiência da energia, do uso de energia no Brasil. E foi feito com a ANEEL, que estava lá o diretor Fernando, e também a Energisa, que é a companhia distribuidora de energia no estado de Mato Grosso do Sul e tantos outros estados, né? A maior hoje do Brasil. E lá exatamente com os alunos do ensino médio. Alunos que já estão se preparando para buscar uma profissão, alunos que estão se preparando para poder fazer o exame de seleção para entrar numa universidade e outras experiências. E lá, o objetivo é exatamente nessa Olimpíada Nacional de Eficiência Energética no Brasil inteiro, e isso está sendo feito com recurso de uma emenda que coloquei no orçamento, para permitir com que essa parceria possa envolver também as nossas instituições de ensino superior. E lá estão presentes também as nossas instituições de ensino, aí Instituto Federal de Educação Tecnológica, a Universidade Federal de Mato Grosso, a Universidade Federal de Rondonópolis e também a UNEMAT. E tudo isso se deu em função de um primeiro encontro que tivemos o ano passado com essas instituições, e aí criamos também a CRIPES, que é exatamente a união de todas essas instituições de ensino superior para que a gente trabalhe juntos. Porque, às vezes, senhor presidente, arruma-se um recurso para uma universidade fazer uma pesquisa, aí no mesmo estado outra universidade está fazendo outra pesquisa similar, e, às vezes, o desperdício do recurso público e ainda não ter algo que possa ser, digamos, consistente para ajudar o desenvolvimento do país e, no caso, nosso estado, Mato Grosso. Como o ministro Marcos Pontes sempre falou, pesquisas não pode ficar na prateleira. Pesquisa tem que ir à ponta para servir o cidadão, junto com quem vai desenvolver aquela pesquisa, seja para a produção de qualquer produto tecnológico, uma vacina, enfim, outro tipo de produto que possa estar ali a bem da sociedade. Por isso, eu fico feliz de poder, nessa parceria, envolver também os nossos jovens, que são pessoas que com 15, 16, 17 anos já estão se preparando, inclusive, para ter, quem sabe, aguçado para que ele possa ter uma profissão. E a energia, hoje, sem dúvida nenhuma, é um assunto também extremamente importante, principalmente quando a gente fala em energia sustentável. E é por isso que eu quero dar como lido esse pronunciamento que aborda esse evento, mas também eu quero dar como lido um evento que aconteceu hoje. Tivemos aqui com a CMTU, palestrantes e a apresentação de como nós podemos humanizar o trânsito nas nossas cidades. E eu quero registrar aqui com muito pesar que na sexta-feira
lá no meu estado, na BR-163, aconteceu um acidente trágico, envolvendo um ônibus e uma carreta, que se chocaram, morreram 11 pessoas, 11 vidas ceifadas e ainda mais 40 pessoas que foram acidentadas. Olha o que representa isso. Vida não tem como a gente mensurar o valor de uma vida. Uma vida perdida infelizmente, isso é um trauma para todos os familiares, que eu quero trazer aqui também os meus sentimentos, mas também trazer aqui o meu apoio. Porque, como parlamentar, eu sou o presidente da Frente Parlamentar de Infraestrutura e Logística, temos procurado fazer um trabalho para melhorar as nossas estradas. Vossa Excelência é um parceiro, Mato Grosso e Rondônia, os problemas nossos da 364, 163, e também a gente constata que, infelizmente, nós temos, senador Girão, Magno Malta, no Brasil hoje, em média de 40 mil mortes por ano em acidentes de trânsito no Brasil. Então, agora há pouco, eu conversava nessa reunião, nesse grande evento lá, conversava com cientistas da área, e nós temos que fazer algo diferente. Estive na Comissão de Educação, precisamos propor... Não creio que é um projeto de lei apenas. Nós precisamos fazer um movimento nacional em prol da humanização do trânsito. E aí, senador Confúcio, eu sempre cito 2 exemplos. A cidade de Tangará da Serra, no meu estado, uma cidade de porte médio, e a cidade de Brasília, que foi feito um trabalho de educação no trânsito e que você pisa lá na faixa de segurança, seja em Tangará ou aqui, as pessoas param com uma certa antecedência. E às vezes você vai numa cidade, você vê uma pessoa idosa e às vezes até um cadeirante vai atravessar e às vezes o motorista faz acelerar o carro. Então, por isso, eu quero pedir aqui o apoio de todos os nossos pares para que a gente possa fazer uma grande campanha eficiente de humanização no trânsito. A começar pela escola, porque não adianta a prefeitura... Não adianta a prefeitura fazer lá um comercial na televisão, na rádio, e isso passa. Não. Temos que fazer um trabalho em que a gente possa fazer não só como uma política de governo, que eu sempre insisto, mas uma política de Estado, do Estado brasileiro envolvendo o governo federal, governos estaduais e municipais e a sociedade, para que a gente não possa viver essa situação de que, no Brasil, 40 mil pessoas perdem a vida no trânsito, enquanto que guerras que aí se fala tanto no mundo, é muito menor do que isso. Nós não queremos guerra, nós queremos paz e queremos, acima de tudo, um trânsito humanizado. Muito obrigado. Obrigado. Senador Laércio de Oliveira, por gentileza. A seguir, senador veneziano Vital do Rego. Eu já tinha anunciado, já veneziano, anunciado já o Laércio, logo depois de Vossa Excelência. Senhor presidente, senador Confúcio Moura, minhas senhoras senadoras, senhores senadores, aqueles que nos acompanham pelas redes de comunicação aqui do nosso Senado Federal, muito boa tarde a todos. Eu vou tratar aqui de 2 temas importantes e que, pela minha análise, favorecem poucos agentes do setor energético do país. E eu trago esse assunto aqui porque nos próximos dias a gente começa a discutir aqui dentro do Senado Federal 2 medidas provisórias, a MP 1304 e a MP 1307. Na verdade, senhor presidente, nós vamos falar do futuro energético do Brasil e também do meu estado de Sergipe. E eu trago um alerta urgente sobre as iniciativas do governo federal
através dessas medidas provisórias 1304 e 1307, que criam incentivos direcionados ao atendimento de alguns agentes específicos. Alguns agentes específicos. Não é adequado nem democrático a edição de medidas que privilegiam alguns agentes em detrimento dos demais, sem que haja racionalidade técnica que possa justificar tais procedimentos. É louvável a iniciativa do Ministério de Minas e Energia de reduzir custos abusivos dos sistemas de escoamento e processamento do gás da União, bem como a realização de leilões que venham a estabelecer sinais de preço no mercado de gás natural. Todo o mercado anseia por um gás natural mais competitivo e, portanto, essas iniciativas devem ser abrangentes, possibilitando o amplo acesso para que todos os setores possam competir por um gás mais barato. E essa minha luta pelo gás, ela vem desde a época que nós aprovamos aqui a Lei do Gás e eu tive o privilégio de ser relator quando deputado federal. De igual forma, não faz qualquer sentido estabelecer que as zonas de processamento de exportação, as famosas EPS, tenham consumo somente de energia renovável de novos projetos. Isso é um absurdo. O direcionamento é claro, além de desconsiderar a inviabilidade técnica de ter um data center com uso exclusivo de energia renovável, conhecida por sua característica da intermitência. E todo mundo conhece isso. E o que justifica que essa energia precisa ser de um projeto novo? Como explicar que a energia renovável que já está em produção não serve mais? É evidente o propósito de estabelecer privilégios descabidos com referência a esse assunto. Eu quero informar que eu apresentei emendas às duas medidas provisórias referidas e vou trabalhar muito para fazermos essa correção de rumo. Mas também, senhor presidente, eu gostaria de trazer a minha preocupação com a falta de definição de quando será realizado o leilão de reserva de capacidade, que estava previsto para acontecer em junho deste ano, porém foi cancelado para ser republicado, e isso vem sendo postergado indefinidamente, de tal forma que hoje já temos ameaça ao funcionamento adequado do sistema elétrico para os próximos anos. O meu estado de Sergipe tem se destacado como referência nacional na agenda do gás natural, contando hoje com o hub de gás suportado pelo primeiro terminal privado de GNL, já conectado à malha da transportadora de gás chamada TAG, além da perspectiva de termos em breve a implantação do projeto Sergipe Águas Profundas, que deverá produzir 18 milhões de metros cúbicos de gás por dia, o que representa cerca de 20% de toda a oferta nacional. O cancelamento do leilão de reserva de capacidade 2025, por questões judiciais e regulatórias, trouxe insegurança e risco para projetos estratégicos. Antes do cancelamento, 74 gigawatts em 327 projetos já haviam sido cadastrados, dos quais 67% são termoelétricas a gás natural. O meu estado de Sergipe, por sua vez, tem expectativa concreta de expansão de geração termoelétrica com projeto privado que pode adicionar até 1,5 gigawatt em nova potência e demandar até 9 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural, com investimento de mais de 5 bilhões no estado.
Nós estamos falando de segurança energética nacional, geração de empregos, atração de investimentos e fortalecimento da nossa infraestrutura. O adiamento do leilão compromete a previsibilidade necessária para que empreendedores liberem recursos e iniciem operações industriais e termoelétricas. Além disso, coloca em risco o abastecimento regional justamente quando o Operador Nacional do Sistema Elétrico e a Empresa de Pesquisa Energética alertam para a necessidade de contratação adicional de capacidade para garantir a segurança e a flexibilidade do sistema interligado nacional. Portanto, é um problema gravíssimo. O meu estado de Sergipe tem feito a sua parte. Cumpre rigorosamente os indicadores de qualidade regulatória e operacional e é destaque nacional em satisfação do consumidor e tem se mostrado parceiro do setor elétrico em planejamento e parcerias público-privadas. Por isso, faço um apelo ao Ministério de Minas e Energia. Retome com urgência o leilão de reserva de capacidade com critérios que assegurem competitividade, segurança jurídica e valorizem os ativos estratégicos já consolidados em Sergipe. O nosso Estado está pronto para contribuir com uma matriz energética mais sustentável, inovadora e inclusiva. Mas precisamos de previsibilidade e a urgente realização do referido leilão. Eu venho ainda destacar a iniciativa da Petrobras de retomar a produção de petróleo e gás no polo Sergipe Águas Profundas, atendendo a uma solicitação do governo do Estado. E aqui eu faço uma correção. Não é Sergipe Águas Profundas, é Sergipe Águas Rasas, outra linha de ação que está sendo desenvolvida no nosso Estado. E nós esperamos que a ANP encontre os meios de viabilizar esse novo momento para o Estado, atendendo a uma solicitação feita pelo governador e minha também, para que seja feita a prorrogação da concessão. Isso, senhoras e senhores, possibilitará uma oferta de mais gás ao mercado, movimentação da economia do Estado, além de geração de royalties e empregos. Outra informação importante é que o nosso gabinete vinha trabalhando uma proposta de emenda a ser apresentada à medida provisória 1307 para a inclusão do gasoduto de escoamento no Repetro, como medida essencial ao estímulo ao aumento da oferta de gás natural doméstico ao mercado, segurança jurídica para projetos em implantação e contribuir na viabilidade do projeto Sergipe Águas Profundas, que será um marco transformador da economia do meu Estado. Para a enorme satisfação de todos os operadores do mercado de gás, fomos brindados no dia 6 de agosto com a publicação da Instrução Normativa da Receita Federal número 2274, do dia 4 de agosto, alterando a Instrução Normativa 1781, que dispõe sobre o regime tributário e aduaneiro destinado às atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás, conhecido por todos como Repetro. A nova Instrução Normativa, de forma objetiva, possibilita o enquadramento dos gasodutos de escoamento nas atividades de desenvolvimento e produção de gás natural, ainda que se estendam para além dos limites dos blocos de exploração ou campos de produção. E eu quero aqui, finalizando, presidente, parabenizar a equipe da Receita Federal e todos aqueles que participaram dessa discussão, que resultou em medida essencial para o desenvolvimento do mercado de gás natural, com esse estímulo ao escoamento do gás para consumo no Brasil, contribuindo com o programa Gás para Empregar e também para a redução do preço do gás no Brasil. E eu estou certo que com mais esse avanço e com as perspectivas promissoras de a Petrobras receber até o dia 30 de setembro diversas propostas competitivas para a produção do gás dos navios plataforma, poderemos, muito em breve, ter a decisão final de investimento pela Petrobras e seus parceiros,
tornando realidade o projeto Sergipe Águas Profundas, que há mais de uma década é aguardado ansiosamente por todos os sergipanos. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, senador Laércio. Vamos em frente. Eu passo a palavra para o senador veneziano Vital do Rio. Senhor presidente, minhas saudações a Vossa Excelência, que preside nesta tarde a sessão em nosso Senado. Minhas saudações às senhoras e senhores, minha querida e estimada presidente da Comissão de Educação, senadora Tereza, senador Marcos, senador Magno Malta, querido irmão senador Eduardo Girão, senador Cleitinho, senador Laércio, que assume nesse exato instante, substituindo o senador Confúcio Moura, aos presentes em nossas galerias, aos senhores e senhoras que nos acompanham pelos canais disponibilizados pelo Senado Federal. Eu gostaria já de ter, na semana próxima passada, senhoras e senhores, me pronunciado a esse respeito. Há uma semana, aproximadamente, assumi a tribuna para agradecer. Costumo eu dizer que quem sabe pedir deve ainda mais saber agradecer. E eu o fiz fazendo as devidas menções, justificadas menções aos novos investimentos que na área de saúde, na área da educação, o Brasil, na sua totalidade, passou a ter, a conviver a partir do momento em que voltamos a ter políticas públicas que se efetivavam de forma resolutiva através da presença do governo do presidente Lula. No caso específico do nosso estado, do meu estado, Paraíba, mais de 230 milhões de reais nessa nova etapa do PAC da saúde, com novas unidades a serem construídas, com novas unidades sendo equipadas, com novas policlínicas, com ampliações e extensões do serviço do SAMU. E falo isso porque durante o período anterior, sabedores somos o que foram reservados, lastimável e lamentavelmente, ao Brasil e aos brasileiros, tanto numa como noutra de áreas tão essenciais, saúde e educação. Na educação, novas creches autorizadas, novas escolas, idem, novas unidades, as centenas de unidades veiculares de transportes dos nossos estudantes. Fiz o nosso agradecimento em nome do povo paraibano, em nome dos senhores e senhoras gestores e gestoras públicas municipais que recorrem aos nossos gabinetes e, no caso específico, ao nosso gabinete, para poder manter essa interlocução saudável, uma interlocução que voltou a ser democrática, aberta, com portas às escâncaras para o acolhimento dessas demandas. E muito melhor, porque nós observamos a eficiência, senadora Tereza, e a prontidão, a prestatividade que o governo tem demonstrado. Muito ainda a se fazer, porque nós tivemos um déficit que foi se acumulando durante os 4 anos precedentes do governo do presidente Lula, que se reinstalou a partir de 2023. Tendo feito essas menções de congratulação ao governo federal, de reconhecimento, na certeza de que muito ainda haverá de ser realizado. Essa é a demonstração inequívoca de um governo operoso que faz, que sabe que tem que ainda realizar, mas que assume com muito vigor, com muita energia, esses desafios que lhe foram restados. De um Brasil que passou com a necessidade de reconstituir-se, de reunificar-se, do Brasil que teve que buscar soluções para superar a fome. Assumíamos o governo com mais de 33 milhões de pessoas em estágio de miserabilidade crônica. Hoje saímos do mapa da fome. Mas a razão que me traz, querido amigo senador Laércio Oliveira, a essa tribuna, na tarde de hoje, é para agradecer também aos investimentos reservados no Minha Casa Minha Vida. Nós sabemos muito bem, me corrijo, nós não sabemos, porque afinal de contas nós nunca tivemos nem de longe
nem de longe, a necessidade de pleitear um teto, porque sempre, desde o nosso nascimento, o tivemos. Todos nós aqui presentes, alguns mais, outros menos, mas nunca vivenciamos essa dor crua, essa dor doída de não ter um teto para morar. E milhares de brasileiros, milhões de brasileiros, buscam essa oportunidade. Durante também os 4 anos do governo anterior, o Minha Casa Minha Vida quase que foi extinguido por completo. E não dá para desconhecer, e não dá para pôr por debaixo de tapetes essa realidade. E é essa realidade que nós queremos e haveremos sempre de pô-la a ela, a realidade, pô-las a essas situações em comparação, de forma muito serena, de forma muito equilibrada, de forma muito respeitosa. Pois bem, na semana passada, sequenciando aos inúmeros anúncios que foram feitos desde o principiar de 2023, no restabelecimento de política pública para que nós pudéssemos ter de volta o Minha Casa Minha Vida, semana passada nós tivemos a apresentação e o anúncio de uma considerável leva de novas unidades liberadas para todo o país. E eu, de novo, aqui na condição de representante do meu Estado, quero agradecer, porque estando com o ministro Jader Filho, que faz um trabalho exímio, diferenciado, competente, diligente, ágil, hábil, nesse processo de reconstrução, ele me dizia: senador veneziano, nós já conseguimos em 2 anos e meio, observem minhas senhoras e meus senhores, porque é com essa realidade, são esses os números que devem ser levados em conta no momento em que nós devemos estar a fazer juízos de valor sobre aqueles e aquelas que nos administram, sobre os nossos gestores. 1,6 milhão, senadora Tereza Leitão. De fato e de certo, a senhora, como boa pernambucana, deve estar vivenciando essa mesma situação que o estado da Paraíba. Senador Cleitinho também, senador Girão no Ceará, novas unidades sendo entregues, novos contratos sendo celebrados, como no meu amado Sergipe, como no meu amado Espírito Santo. Então é bom que nós façamos esse reconhecimento. 1,6 milhão de novos contratos, entre aqueles que já foram consumados, entre as casas, as milhares que já foram entregues e as outras, então, que estão sendo desenvolvidas e executadas. São números que mostram a nova realidade que nós estamos a vivenciar. O setor da construção civil, que passou por um período indesejável, um período sombrio, onde muitos perderam os seus empregos, só no setor da construção civil, nesse período de 12 meses, últimos 12 meses, aproximadamente 100 mil postos de trabalho com carteiras assinadas. Sabe quem estava desempregado e passou a ter a oportunidade do salário a receber em um segmento e um setor que muito emprega em face de uma cadeia produtiva extensa. Voltou a ter o seu reaquecimento, voltou a ter recursos, além dos inúmeros financiamentos que foram conferidos pelas instituições públicas federais para todos os setores, desde aqueles menos validos, como também a própria média classe, a classe média nacional. Por essas razões, senhor presidente Laércio Oliveira, meus queridos e minhas queridas companheiros de Senado Federal, eu quero agradecer ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Alguns companheiros, alguns setores da oposição questionam quando nós falamos sobre essas conquistas. Mas o que há de novo? E eles ficam irritadiços, eles ficam incomodados, porque não aceitam e não têm a sensibilidade do enxergar, do constatar, do vislumbrar, do reconhecer, de ter uma palavra de reconhecimento a isso que muito significa para milhões de brasileiros, daqueles que estavam passando fome e não mais passam, daqueles que não tinham um teto para morar e passaram a ter, daqueles que não tinham um Instituto Federal aonde estudasse e passam a ter, daqueles que não tinham uma universidade
pública, aberta, de qualidade, passam a ter, entre outras ações, senador Laércio. Trago a essa tribuna realidades fáticas, trago a essa tribuna realidades vividas por todos aqueles que, aos milhões, não tinham tido essas oportunidades. Agradeço, portanto, penhoradamente a sua atenção e a de todos os demais presentes senadores, notadamente aos que nos acompanham. Fundamental é que nós façamos essa observação, essa análise que é afastada de emocionalismos e sim tomada objetivamente com dados concretos, expostos, visíveis, que podem ser buscados e acessíveis são a todo e qualquer daquele e daquela brasileira que deseja fazer uma análise perfeita, precisa sobre a realidade atual. Em nome do povo paraibano, em nome dos administradores, prefeitos e prefeitas que recorrem aos nossos gabinetes, que recorrem ao nosso mandato, o meu agradecimento pelo gesto de confiança, porque o resultado, venturosamente, está sendo entregue. Muito grato a todos. Eu quero agradecer, na verdade, a exposição ou a explanação feita aqui pelo senador veneziano Vital do Rego, e quero lhe dizer, senhor presidente, que é muito agradável ouvir a sua fala, não só pela qualidade verbal, como o senhor verbaliza de uma forma tão qualificada, mas também tão simples, o cotidiano da vida de brasileiras e brasileiros. E certamente, não só o povo do seu estado da Paraíba, mas também todos os brasileiros ouviram atentamente e entenderam a força da sua expressão em comunicar a todos eles a importância de um trabalho político feito com qualidade, com determinação, da forma que o senhor produz aqui dentro do Senado Federal. Sinto-me honrado nesse momento em estar presidindo aqui a mesa do Senado Federal, e tendo a companhia de Vossa Excelência na tribuna, nessa tribuna sagrada, trazendo não só ao seu povo da Paraíba, como eu já disse, mas aos brasileiros, um conteúdo tão importante que faz parte da vida de tantos e tantos brasileiros. E queira Deus que esse sonho, como Vossa Excelência diz, gente, felizes somos nós que não precisamos, mas certamente aqueles que precisam e ouviram Vossa Excelência carrega consigo uma esperança de que também esse sonho é possível para ele. Portanto, receba meus cumprimentos, o meu abraço e, como sempre, o meu respeito. Eu quero conceder a palavra ao senador Márcio Bittar. Por gentileza, senador. Senhor presidente Laércio, prazer ocupar essa tribuna com a vossa pessoa na presidência. Muito obrigado a todos, cumprimentar senadores e senadoras. Senador e colegas, o que me traz à tribuna é uma profunda preocupação com os rumos do nosso país. Em fevereiro, começo de 2023, o Brasil já recebeu, mesmo tendo sido alertado que não deveria, mesmo assim recebeu navios de guerra iranianos, que até hoje estamos sem uma explicação do que é que esses navios vieram aqui fazer no litoral brasileiro. E agora, uma denúncia, um outro fato grave, para que o Brasil possa se debruçar e tentar entender o que é que está acontecendo. Hoje eu quero denunciar e exigir explicações, senhor presidente, sobre um fato que afronta a soberania nacional, a segurança do nosso povo e a credibilidade internacional do Brasil. No último dia 10 de agosto, poucos dias atrás, pousou no Aeroporto Internacional de Brasília, aqui, nossa capital, uma aeronave russa, modelo 1176 TD, matrícula RA 78765. Essa aeronave é sancionada pelos Estados Unidos por envolvimento em operações logísticas obscuras, quais sejam transporte de material bélico para regimes como o da Coreia do Norte e apoio logístico à ditadura venezuelana, a mesma aeronave.
Uma aeronave com esse histórico não entra em qualquer país democrático sem um rigoroso escrutínio, mas no Brasil de hoje, entra e sai como se estivéssemos falando de um voo de turismo. Diante dessa gravíssima ocorrência, apresentei requerimento de informação dirigido tanto ao ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, quanto ao ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, para que expliquem de forma clara e inequívoca, primeiro, quem autorizou a entrada dessa aeronave, qual era o propósito oficial dessa operação, que tipo de carga e tripulantes foram transportados e se foram seguidos os protocolos de segurança compatíveis com o avião sob sanção internacional. O que vemos é um governo que se diz defensor da democracia, mas que mostra complacência com regimes autoritários e operações suspeitas. Essa complacência não é neutralidade, é cumplicidade. O Brasil não pode ser o quintal de regimes que afrontam a liberdade e a ordem internacional. Essa aterrissagem, sem explicação, simboliza a perigosa indefinição da política externa atual. Um governo que prefere se alinhar a tiranias em nome de um suposto pragmatismo diplomático. Não aceitaremos respostas evasivas, senhor presidente. Queremos transparência total. A integridade diplomática e a soberania do Brasil não podem ser moeda de troca para acordos obscuros. Nossa história, construída com sangue e sacrifício por gerações que lutaram pela liberdade, não pode ser manchada por um governo que flerta com regimes inimigos da democracia. Estamos aqui para defender o Brasil e defenderemos até o final. Portanto, eu espero que as respostas do governo federal venham de forma clara e inequívoca. Mas, além disso, senhor presidente, mais uma vez aqui pontuar. Os regimes comunistas que se instalaram, por exemplo, em Cuba e na Venezuela, seguiram a mesma trilha ideológica. E aí eu lembro quando alguém que é candidato à presidência de esquerda, como a Luciana Genro, quando é apresentada a regimes comunistas que faliram, que quebraram o país, que deram errado, como todos eles deram, aí ela dizia o seguinte: Marx deve estar se revirando no túmulo. Conversa fiada para boi dormir, ou para quem nunca leu Marx, ou para quem nunca estudou isso. Eu tive essa oportunidade de estudar e ler Marx. A receita é a mesma. Quem disse nos seus escritos que o primeiro passo é o socialismo, e que no primeiro passo do comunismo, chamado socialismo, você elimina os adversários, implanta a política do Partido Único, foi Marx. Então, eles seguiram a mesma cartilha. O fim da propriedade privada, o fim da política da valorização do mérito pessoal pelo coletivismo, a interferência do Estado na economia, o fim do livre mercado, a receita é a mesma. Portanto, Fidel Castro seguiu a receita marxista e quebrou o país. Um conhecido meu passou 2 anos em Cuba, comeu carne um dia, em 2 anos. Um país que não tem papel higiênico. Os médicos que saíram de Cuba, vieram para o Brasil, só voltaram porque eram obrigados, porque senão seus parentes, ainda residentes em Cuba, sofreriam as represálias do governo, que fiscaliza todo mundo, como é na China. Quebraram o país. Mas claro que Fidel dizia que a culpa era de quem? Dos Estados Unidos. A culpa não era deles, que adotaram um outro regime. Não, a culpa era dos Estados Unidos. É fácil culpar os outros pelos seus próprios erros. Venezuela, década de 80, maior reserva, ainda é, maior reserva de petróleo do planeta. Parecido com o Brasil, né? Potencial valiosíssimo de recursos naturais, adotou o regime marxista-leninista. Fim da propriedade privada, intromissão do Estado na economia, o fim da liberdade individual, a política do Partido Único, a eliminação de adversário, a mesma receita quebrou o país. País que ainda tem a maior reserva de petróleo do mundo, quebrada, falida. Cuba e Venezuela, as pessoas não querem ficar lá. Cuba, por exemplo, tem quase 20% de cubanos do mundo que fugiram de Cuba. Se arriscam a sua vida,
numa travessia perigosíssima para fugir da miséria, da perseguição e da tirania naquela ilha. Mesma coisa com venezuelanos. Qual brasileiro que já não viu num ponto, numa esquina, num sinal, venezuelanos pedindo ajuda, pelo amor de Deus? Isso no Brasil inteiro. Olha, a nossa divisa, Roraima, tem quase 100 mil venezuelanos lá dentro. Portanto, a adoção, a opção pelo regime comunista quebra o país. Mas a culpa, claro, não é do Hugo Chávez, não é do Maduro, senhor presidente. A culpa são dos Estados Unidos. Parece que está acontecendo a mesma coisa no Brasil, né? Aqui, o 5º governo do PT, o 7º governo da esquerda, ou Fernando Henrique Cardoso é de direita? Claro que não é. Então, no 7º partido, no 7º governo, 5º governo do PT, Lula tirou o verniz que tinha nos primeiros. Ele sempre foi isso. Foro de São Paulo, a política organizada do movimento de esquerda comunista para implantar o comunismo na América Latina. E agora, no 5º mandato, ele se coloca de forma clara, inequívoca, ao lado dos inimigos da democracia. China, Rússia, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, tudo que não presta. Irã, Hezbollah, grupos terroristas. Aliás, senhor presidente, eu acho interessante, quem aqui não tem parente, amigo de esquerda, né? Aí, conversando com um grande amigo meu, eu dizia a ele assim, se você for fazer a passeata LGBTQIA+, você faz lá no Irã? Não faz, porque não pode fazer. Agora, Israel pode, porque o regime democrático único naquela região é o regime em Israel, que une democracia, capitalismo e valor cristão, que prega tolerância. Portanto, eu posso não concordar com o que você pensa, mas aceito que você faça e protejo que você faça passeata no meu país. Aí o Brasil de Lula se alia a tudo que não presta, segue o mesmo receituário de Cuba e de Venezuela, num consórcio com, não todos, mas com vários ministros do Supremo Tribunal Federal, numa caça aos adversários. Ou o que acontece com o Bolsonaro não é a tentativa de eliminar o adversário. Claro que é. Claro que é. Prender um homem na sua casa que não cometeu crime nenhum. Se Bolsonaro tivesse tirado, senhor presidente, esse copo d'água, já tinha sido descoberto. Porque nenhum brasileiro, em época nenhuma, foi mais perseguido, mais vasculhado do que o presidente Bolsonaro. Mas não se trata de crime, senhor presidente. A verdade, o crime de Bolsonaro foi levantar a voz contra o sistema. Portanto, é a mesma política. O Estado se interferindo na economia, as estatais dando prejuízo de novo, escândalo de novo de corrupção, de roubalheira. Portanto, no 5º governo do PT, termino com a sua tolerância, senhor presidente, no 5º governo do PT, e dessa vez sem verniz, sem disfarce, Lula, com os seus partidos, PT, PSOL, seus satélites, adotam a mesma batuta de Cuba, de Venezuela, que faliram esses países. Mas a culpa não é do Lula, a culpa não é do PT, a culpa não é do presidente da República, a culpa não é do Haddad. Claro, a culpa são dos Estados Unidos, que ao reagir a uma tirania que invade até o território, aí sim, a soberania norte-americana, aí aqui, claro, o Lula prefere achar culpado lá fora dos erros aos quais e dos quais ele próprio é responsável. Se o presidente tiver a tolerância cristã de me permitir que dê uma parte ao nesse minuto final, presidente, que o senhor deu de tolerância para o senador Márcio Bittar, fazer aqui, sempre eu aprendo muito quando o senhor sobe à tribuna, pela sua experiência de vida, morou lá em Moscou, conhece bem e é firme nos posicionamentos. O senhor falou, é a receita, é a mesma receita que eles estão adotando aqui, por isso que a gente tem que acordar. A questão dos BRICS, de falar mal do dólar, você vê que o ponta de lança é o Lula, foi escolhido pela turma. E os outros dizem, não é comigo, isso aqui não... O Brasil está sendo destruído. De dentro para fora, e agora ele quer colocar a culpa lá.
Quem flertou com a ditadura do Maduro, que recebeu o Maduro aqui com 3 meses, que assumiu, foi o Lula. Os navios do Irã, que o senhor lembrou. Passar a mão na cabeça dos terroristas do Hamas, todo tipo de sinal trocado, tirou o Brasil da aliança em memória ao Holocausto, presidente. Todo tipo de sinal trocado, querendo, como a gente diz lá no Ceará, no Nordeste, arengar com os Estados Unidos. Arengar. Aí você acha que o que vai acontecer? Por projeto político, isso é que é o pior. Deixar um monte de gente desempregada, tarifas absurdas que nós estamos tendo aí, defender um violador de direitos humanos quanto mais, como Alexandre de Moraes, e o Lula defende. Todo tipo de sinal trocado, o brasileiro que vai pagar essa conta, e o Senado precisa reagir para evitar isso. Parabéns, senador Márcio Bittar. Deus abençoe. Eu agradeço muito, incorpora, é um prazer, uma honra. E quando... nós estamos numa era da hipocrisia total, né? O Lula foi ao Acre, meu estado que eu tenho a honra de representar. E na presença de todo mundo, ele se dirige ao senador, nosso colega, um dos senadores do meu estado, o senador Petecão, e faz um pedido público, formal, a ele, na frente de todo mundo, que não assine o pedido de abertura do processo, não é do voto, é a abertura do processo. Então, senhor presidente, só para concluir mesmo, já lhe agradecendo, a receita é a mesma. E é tão igual que, assim como Cuba culpou os Estados Unidos pelo seu fracasso, assim como a Venezuela culpa os Estados Unidos pelo seu fracasso, o Lula também quer culpar os Estados Unidos pelo seu fracasso. E, enquanto isso, 20 nações foram sancionadas, 19 sentaram à mesa e já resolveram os seus problemas, menos o Brasil do Lula, porque acha bonito ter um adversário externo criado na cabeça dele para julgar, para esconder os seus erros aqui no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao senador Márcio Bittar pela sua exposição, trazendo um tema diferente, um debate muito qualificado através da sua palavra. Eu queria conceder a palavra agora à senadora Tereza Leitão. Por gentileza, senadora. Já ia chamar de ministra. Por que será, hein, ministra? Senhor presidente, senhores senadores, senhora senadora Damares, cumprimento os que estão nas galerias, cumprimento ainda os que nos acompanham pelas redes sociais e pelos canais de comunicação do Senado. Senador Laércio, no ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa 35 anos, o Brasil se debruça sobre as denúncias feitas por um criador de conteúdo, Felipe Bressanin, conhecido como Felca, a quem aproveito para parabenizar pela atitude corajosa, que investigou uma série de crimes cometidos contra crianças e adolescentes nas plataformas digitais. São conteúdos de erotização, exploração e abuso evidentes, tratados como entretenimento e consumidos em larga escala. Felca mostrou que na internet sem regulação, a infância é transformada em um espetáculo, com a erotização de meninas e meninos sendo moeda de troca por visibilidade e monetização. Não estamos tratando de redes que operam no submundo da internet. Essas são muitas também. Mas operam de maneira nebulosa, usando de artifícios para operar sem deixar rastros. Estamos tratando de meninos e meninas apresentados em vídeos e imagens de indiscutível cunho sexual, incluindo a suposta venda de conteúdo íntimo de crianças para adultos, de forma aberta, funcionando sem nenhuma dificuldade aos olhos de todos nós e, muitas vezes, com o consentimento dos próprios pais ou responsáveis. O que vimos é a exploração sexual
o abuso e erotização de meninas e meninos correndo em praça pública, sem disfarces, sem constrangimentos, para uma plateia que se amplia e se fortalece, incentivada por curtidas, comentários e visualizações. A denúncia demonstra que conteúdos são distribuídos em larga escala, gerando ganhos financeiros tanto para as plataformas quanto para os seus autores. Além disso, indica que os algoritmos das plataformas digitais podem facilitar a comunicação entre pedófilos e crianças e adolescentes, tornando as redes sociais um ambiente muito perigoso e de extrema vulnerabilidade. As denúncias me preocupam como cidadã, como professora e me mobilizam, especialmente como senadora da República, presidenta da Comissão de Educação e Cultura e como vice-presidente da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância. É com a responsabilidade da atuação parlamentar que cabe a todos nós a tarefa de estabelecer com urgência um limite e definir como nos posicionaremos enquanto sociedade. Precisamos de marcos legais fortes e adequados aos tempos atuais para proteger nossas meninas e nossos meninos. A internet não pode ser tratada como terra sem lei, embora seja isso que esteja acontecendo há muito tempo em nosso país. É hora de encararmos uma questão simples. Queremos proteger os interesses comerciais das Big Techs ou vamos resguardar os interesses da infância e das famílias brasileiras? Big Techs é o B, é o segundo B. Bancos, Big Techs e bilionários, que nós estamos querendo incluir na reforma da renda. Não há meio termo. Ouso dizer que nunca houve. Precisamos, de uma vez por todas, entender que a lógica de operação das plataformas digitais prioriza engajamento a qualquer custo, sem qualquer regulação, sem qualquer mediação. E essa lógica não será mais aceita por nós. A integridade das nossas crianças não pode ser monetizada. Em um cenário de empresas responsáveis e preocupadas com a proteção de seus usuários, teríamos as plataformas tomando a iniciativa de excluir esse tipo de conteúdo e banir usuários, agindo como aliadas da infância e da juventude. Porém, o que temos testemunhado é que elas agem de maneira conivente. Por isso, nesta manhã, o governo do presidente Lula anunciou que vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei para regular a atuação das Big Techs, buscando regulamentação e fiscalização dessas empresas. Além disso, há uma série de projetos em tramitação no Congresso que tratam o tema. Um deles é o PL 2628 de 2022, que traz uma abordagem regulatória de autoria do senador Alessandro Vieira. Ele cria normas para proibir práticas como publicidade direcionada para o público infantil e coleta de dados de crianças e adolescentes, por exemplo. Outro é o PL 1010 de 2025, de minha autoria, que apresenta uma abordagem educacional e preventiva, com soluções de longo prazo para capacitar crianças, adolescentes e professores, com objetivos que podem fazer escolhas mais seguras e conscientes do mundo digital. Eles apresentam duas faces complementares de uma mesma solução: a proteção das crianças e adolescentes no mundo digital. O primeiro atua no controle externo do ambiente, enquanto o segundo investe na capacitação de indivíduos. Não podemos deixar para amanhã. Quem convive com crianças e adolescentes sabe que a internet e o celular tornaram-se companhias inevitáveis e que há muito o que escapa ao nosso olhar. Por isso, cabe a nós, como sociedade, cumprir nosso papel, reconhecer os problemas e construir soluções eficazes para enfrentá-los, sob pena de assistirmos passivamente à ação de criminosos, como pedófilos e incitadores de violência, mutilações e desafios suicidas nas telas de qualquer aparelho celular. Aproveito para informar
que, assim como outros colegas desta casa, assinei ontem o pedido de CPI protocolado pela senadora Damares Alves para investigar esse tipo de exploração nas redes sociais. Queremos entender algumas questões, como, por exemplo, quais são os critérios e algoritmos usados para identificar e remover conteúdos que erotizam ou exploram crianças e adolescentes. Existem ferramentas preventivas que são usadas para evitar a monetização ou impulsionamento desses conteúdos? Por qual razão ela não funcionou nos casos denunciados? Como a plataforma garante que seus sistemas de recomendação não ampliem o alcance de conteúdos nocivos? Qual valor esse tipo de conteúdo tem gerado para as plataformas e os usuários autores? Teremos certamente, senadora Damares, um longo caminho a percorrer, que eu espero que seja também profícuo, resolutivo, propositivo nessa CPI que proximamente será instalada. Precisamos atuar de forma proativa para proteger a infância brasileira, garantindo que medidas cabíveis sejam tomadas para coibir crimes nas redes sociais, que as autoridades investiguem esse ecossistema de abuso infantil e que sejam capazes de identificar e punir responsáveis, garantindo a ampla defesa e de forma célere, como a sociedade exige. Muito obrigada, senhor presidente. Agradeço à senadora Tereza Leitão pela sua exposição e eu concedo a palavra à senadora Damares Alves para o seu pronunciamento. Por gentileza, senadora. Senhor presidente, boa tarde. É mais que uma alegria, uma honra vir à sessão que o senhor está presidindo, Sergipe sentado na mesa tão bem representado. É uma alegria e não canso de tecer elogios ao seu mandato, ao seu trabalho nessa casa. E quero, na sequência, também agradecer à senadora Tereza, que acabou de dizer que assinou um requerimento de uma CPI, que no final de semana ela foi idealizada pelo senador Jaime Bagatoli de Rondônia, e eu estou entrando como coautora junto com ele, e acabamos de protocolar, presidente. E nós protocolamos um pedido de CPI, senadora Tereza, com 70 assinaturas. Nós hoje conseguimos um feito histórico, senador Girão. 70 assinaturas em um pedido de CPI, nunca teve isto no Senado. O que é muito bom, o que demonstra que o Senado Federal está muito preocupado com a infância. E eu quero dizer para o Brasil, porque está nos acompanhando, que não é só por conta desse vídeo do FELCA. Nós estamos, nesses 2 últimos anos, aprovando inúmeras matérias de proteção da infância. Nós precisamos destacar que o Senado Federal tem feito seu dever de casa, senador Girão. Nós aprovamos aqui no Senado o Cadastro Nacional dos Pedófilos. Foi um trabalho feito aqui dentro desta casa. Nós aprovamos recentemente também propostas de leis que aumentaram muito a pena do abusador. Inclusive, a senadora Margarete apresentou um projeto de lei que em 2 semanas, entre a apresentação, tramitou em 2 comissões, em 2 semanas, protocolo, trâmite em 2 comissões, com 2 relatórios diferentes, o meu na Comissão de Direitos Humanos e do senador Alessandro na Comissão de Constituição e Justiça, passou no Senado em 2 semanas, que, inclusive, não leram direito o projeto de lei à sociedade, senão estaria falando dele. Porque esse projeto de lei vai manter o pedófilo por 40 anos na cadeia. É praticamente uma prisão perpétua, o que o projeto de lei da senadora Margarete propõe. E agora está lá na Câmara, e eu ouvi que o presidente da Câmara, o presidente Hugo Mota, está querendo reunir as propostas para dar uma resposta a esse vídeo
do influenciador. Eu já até mandei uma mensagem para o presidente Hugo. Presidente, o melhor projeto de lei que tem é esse, que aumenta a pena. O que nós temos que fazer diante das tragédias apresentadas pelo Felca? E aqui eu quero cumprimentá-lo. E que bom que foi um influencer que veio denunciar o horror do mundo online. Alguém do ambiente, ele vive esse ambiente, um jovem denunciando os horrores. E o interessante é que, assim que o vídeo dele foi divulgado, eu fui acompanhando, 3 horas depois eu já estava acompanhando, muitos jovens que o acompanham, reproduzindo a mensagem dele. Ele teve o poder e a força e a oportunidade de falar com um público jovem. Um público jovem, senador Cleitinho, que às vezes compartilha a erotização achando só engraçado. E aí vê um jovem falando, epa, isso não é engraçado, isso é sério. Porque nos últimos anos no Brasil, e aí eu quero dizer que até muito antes das redes sociais, foi normal erotizar crianças no Brasil. Senador Laércio, o senhor tem mais ou menos a minha idade. Eu sei porque nós somos adolescentes juntos na mesma igreja, tá? Jovens. Na década de 80, nós tínhamos no Brasil, por exemplo, concurso do El-Chan. Quem lembra disso? Lembra? Década de 90? Mas era o El-Chan para bebês. Era o Jacarezinho, era a Carla Pérez, a mini Carla Pérez, crianças de 4 anos, quanto mais jovem e mais a menina rebolava, mais o Brasil aplaudia. As famílias sentavam na televisão para escolher a menina mais erotizada. E ninguém falava nada. Nós tivemos, nessa mesma época, um famoso programa de televisão chamado A Banheira do Gugu. Plena 2 horas da tarde, mulheres dentro da banheira, brincando seminuas, as crianças assistindo e todo mundo achando aquilo muito legal. Depois a gente vem com os concursos de lambadas, vem com diversos outros concursos no Brasil. Todas as meninas sonhavam em ser uma paquita, todas as meninas sonhavam em se vestir com menos roupa e se apresentar. Depois veio a era do funk, as músicas. Eu vejo pais colocando crianças para dançar música com letras absurdas. Depois a gente teve nessa nação até mesmo políticas públicas erotizando criança. Lembra, senador Girão? Que, inclusive, houve um momento que eu fiquei famosa na internet, há uns 15 anos atrás, quando eu mostrava cartilhas do governo federal que erotizavam criança. E eu ainda tenho essas cartilhas, gente. Tenho essas cartilhas. Nós tivemos políticas públicas no Brasil que passou por cima da legislação do ECA, políticas públicas que erotizavam criança. Então, é tudo normal. Aí vem agora alguém que não é uma senadora, com mais de 60 anos, que é considerada para essa geração uma mulher quadrada, antiga, uma senadora que não é cristã, porque muitos, quando eu falo da erotização de criança, acham que é porque eu sou cristã, que é valor moral, que é valor religioso, como se proteger criança fosse um valor religioso. Não, é valor de família, de todos nós e dever de todos nós. E que bom que não foi nenhum delegado ou nenhum defensor da infância que estão falando isso há anos. Um jovem que vem desse mundo online denunciar o que ele viu no mundo online. E nós apresentamos o pedido de CPI e a CPI foi protocolada. Não sabemos se será instalada, porque há uma fila aqui no Senado de CPIs, inclusive uma bem antiga do senador Magno Malta, que também quer investigar pedofilia e erotização de criança. Mas eu quero deixar um recado aqui bem claro. Eu não vou permitir que pessoas que já estiveram no poder e que em seus governos erotizaram criança até por meio de política pública, agora pose de bonzinho e mande para o Congresso Nacional uma proposta para regulamentar a internet. Não vou. Nós não vamos permitir que ninguém surfe nessa onda
E eu acredito que o Influence Felca fez por amor à criança. Eu estou dando a ele esse benefício, ele realmente fez pelo amor à criança. E muita gente que compartilhou o vídeo dele fez porque ama o Felca. Mas não vou admitir que diante de horrores que eu estou denunciando há 40 anos, desde o meu primeiro dia de mandato, quantas vezes eu subo nessa tribuna, tenho alertado o Brasil para o que acontece. Essa semana, um procurador do Estado foi preso porque ele abusou da filhinha dele de 8 meses, procurador do Estado de São Paulo. Eu já disse aqui nessa tribuna, tem poderosos envolvidos com a erotização de criança e com pedofilia. Autoridades, milionários. Quando eu falo que um vídeo de erotização de criança, de sexo com bebê, pode custar até 70 mil reais. Quem que paga 70 mil reais? Quem tem muito dinheiro. Eu estou sempre denunciando. O que não vou permitir é que, usando crianças, tortura, horror, suicídio, bullying, exploração, alguém se agora apareça como defensor da infância e mande para o Congresso Nacional uma proposta para regulamentar as redes. Cuidado! Não vamos nos enganar. Não vamos nos enganar. Vão aproveitar essa onda para impor no Brasil uma regulamentação que vai silenciar muita gente, inclusive eu. Domingo agora, a ex-ministra da Mulher, senador Girão, teve um vídeo dela retirado da rede. Sabe qual que foi o vídeo dela? Eu e ela fomos na motociata do presidente Bolsonaro. Teve uma motociata aqui semana passada. Nós fomos. E fizemos um vídeo na motociata com Bolsonaro, um vídeo lindo. Nós duas somos apaixonadas pelo Bolsonaro. Gostamos demais dele. Não há dúvida sobre isso. Eu postei o meu vídeo, eu, ela e Bolsonaro, meu vídeo estava lá bonitinho. O dela também, igualzinho. Só que ela postou nas redes dela e eu postei na minha. O vídeo dela foi retirado e sabe qual foi a causa? A associação à pessoa perigosa. Ela está conversando agora, ela está numa reunião agora com a Meta, perguntando quem é a pessoa perigosa que estava comigo, Damares ou Bolsonaro? A ex-ministra dos Direitos Humanos teve um vídeo censurado domingo, sob a alegação de que ela estava com pessoa perigosa. Atenção, Brasil, as duas pessoas que estavam ao lado dela, Damares e Bolsonaro. Se a gente regulamentar a internet, Girão, nenhum vídeo seu mais vai para o ar. Nenhum seu Marco Rogério mais vai para o ar, nem seu. Marco Duval, imagine o seu, Marco Duval. Acabou. Cleitinho, sabe esses seus vídeos que você faz aqui na tribuna, defendendo o consumidor? Acabou. Porque eles vão ter um critério para regulamentar. E o critério é que nós somos perigosos. Então, atenção. Não venham pousar de defensores da infância quem há anos fechou os olhos para a erotização da criança. Não venham aqui pousar de bonito vocês que estão mandando dinheiro para programas culturais que erotizam criança. Não venham pousar de defensores da infância para, em nome de criança, querer regulamentar a internet. Eu quero ambiente seguro para a criança no mundo online. Precisamos. Já aprovamos o projeto de lei do Alessandro, que é maravilhoso. Queremos ambiente seguro, mas não queremos hipócritas, em nome de criança, que não estão nem aí para a criança, que, pelo contrário, queriam tirar o BPC das crianças com autismo aqui nesse plenário. Estão nem aí para a criança. Agora vem em nome da infância querer regulamentar a internet. Fica dado o recado, que Deus abençoe o Brasil. Amém. Eu quero cumprimentar a senadora Damares, agradecer a fala dela, a contundente exposição que ela fez, com clareza, com determinação. Aliás, uma característica marcante dessa senadora brilhante e muito querida, que trouxe para o conhecimento do país através, já fez isso algumas vezes, mas trouxe para conhecimento do Brasil, através da tribuna sagrada do Senado Federal, a nossa história de vida. Talvez aqui, certamente, o maior testemunho que posso dar aqui da sua
sou a pessoa que posso dar a maior testemunha da capacidade, da história de vida dessa mulher que orgulha tanta gente e a mim também. Então, senadora, quero dizer uma coisa à senhora. A senhora falou aqui hoje, para minha surpresa, que tem 70, protocolou a formação de uma CPI com 70 assinaturas. Nós somos 81. Mas eu quero lhe dar uma informação que talvez eu só tenha dito à senhora uma vez e a senhora certamente não lembra. Eu tive 3 mandatos de deputado federal e esse mandato de senador. Eu nunca assinei uma CPI e nunca fui em uma sessão de CPI. Mas eu nunca tinha assinado uma CPI. Quando chegou no meu gabinete a informação dessa CPI, as informações que se sucederam, eu não podia me furtar a fazer e participar de um momento como esse, pela nação, pelo país, pelo futuro do nosso país. E as crianças representam exatamente isso. Então, parabéns à senhora senadora Damares e ao senador Jaime por essa iniciativa. E certamente com as regras e as diretrizes que nós estaremos, assim, muito, muito atentos. O que é que nós vamos extrair dessa CPI, o que é que nós vamos apresentar, para que nada macule o alvo daquilo que a gente pretende fazer. Então, receba os meus cumprimentos, a minha admiração e o meu carinho sempre por Vossa Excelência. É duro chamar você de Vossa Excelência, né? Mas faz parte da liturgia. Eu quero convidar o próximo senador inscrito para fazer uso da tribuna, é o senador Magno Malta. Por gentileza, senador. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos ouve, aqueles que nos assistem pela TV Senado e aqueles que estão ligados também nas redes sociais, cumprimento aqueles que estão conosco, que estão visitando o Senado, que estão ali nas nossas galerias. Senhor presidente, eu queria chamar a atenção para o fato de que nós temos 41 assinaturas. Eu quero tentar dividir meu tempo em 5 minutos, são 10. 41 assinaturas. Dá um ar de que o Senado chamou para si o respeito constitucional. Eu tenho comigo aqui uma fala de Alexandre de Moraes, na abertura dos trabalhos lá em São Paulo, acho que do TCU, do Tribunal de Contas, lá do Estado de São Paulo, em que ele fala que, uma fala até muito branda, falando baixo, educadamente. Eu acho que ele deixou de ser bom, para mim ele é Alexandre o Pequeno, nunca foi o grande, mas Alexandre, assim, com a voz altiva, coisa de ditador, coisa de quem não tem qualquer compromisso com a vida, nem com valores, nem com princípios e que comete striptease jurídico em praça pública. Mas ele falou com a vozinha caidinha, assim, eu acho que ele já se achou Alexandre o Maravilhoso. Mas agora ele é Alexandre o Magnístico. Então ele baixou um pouco a bola, o anão baixou a bola. E aí ele falando no Supremo, senador Laércio, Vossa Excelência, que foi a 41ª assinatura para o impeachment desse ditador, para que essa casa se faça respeitar. Ele diz que a Corte tem cumprido o seu papel constitucional, que a Corte, na verdade, não tem cometido atrocidade e que a Corte, ela tem trabalhado no seu coletivo. Ele falou que a Corte decide sempre coletivamente.
E é preciso, porque está na Constituição. Ele falou, senadora Damares, coletivamente, umas 5 vezes. Eu entendi a mensagem. A mensagem que ele estava dando era para os outros ministros. Se eu cair, vocês vão comigo. Aliás, ele só está em pé, só soprar porque está perto. Vocês vão comigo, é coletivo. Ele só foi o Louro José. Ele só falou. Ele só verbalizou. Ele só fez ouvir o que a corte pensa. Esse consórcio malvado, consórcio perverso, que hoje governa esse país. Veja o caso do senador Duval. Quero repetir porque tem autoridade para tal. Não é meu amigo, é do meu estado, não tenho intimidade, nunca tomei um café com ele, nunca conversei 5 minutos com ele. Politicamente está de um outro lado, mas veja bem, ele não foi nomeado por nenhum senador. Ele foi votado e trazido aqui pelo voto popular do povo do Espírito Santo e protegido pelo artigo 53 da Constituição. A minha fala aqui, senhor presidente, é respeitando a Constituição, os preceitos constitucionais, os direitos de um senador da República. Agora, um senador da República com uma tornozeleira. Não basta a barbaridade de Jair Bolsonaro, que não cometeu um crime sequer, nunca violou a Constituição, está em casa. Eles acharam que calado Bolsonaro calado fala mais alto do que eles todos juntos. E todos os senadores precisam levantar sua voz, não em defesa de Duval, mas em defesa da Constituição, em defesa dos direitos constitucionais, do artigo 53, um senador de tornozeleira, sem salário, sem verba de gabinete. Ora, isso é de uma grosseria, de uma irresponsabilidade, isso é de uma canalice jurídica que eu nunca imaginei na minha vida. Canalha, 1000 vezes canalha! Canalice jurídica. Por isso, senhores, eu chamo a atenção para que vossas excelências não engulam essa história. Traga para o plenário. O caso Renan Calheiros veio para o plenário. O caso Aécio Neves veio para o plenário. Quem é que vai destituir um senador com uma canetada? Fica aqui o meu protesto. Quero dizer aos senhores, nesses 4 minutos e meio que me faltam, que em 2006, senador Laércio, eu comecei a CPI da pedofilia, senador Girão. 2007, senador Critinho. 2008, senador Jaime, até 2010. CPI da pedofilia. Senador Marinho, no final de 2023, eu protocolei essa CPI com 31 assinaturas em 2023 para apurar abusos de crianças e adolescentes. Porque criança é uma coisa, adolescente é outra. Preste atenção, depois da denúncia do Falca, que colocou o braço e a mão dentro de um vespeiro, porque eu sofri mais ameaça de morte na CPI da pedofilia, senador, do que na CPI do narcotráfico, senador Cleitinho. Porque eles movimentavam 3 bilhões de dólares por ano no Brasil. Senhores, o Brasil é o maior consumidor de pedofilia na internet. O Brasil é o número 1. E pedofilia não se consome com dinheiro e nem com duplicata. Se consome com cartão de crédito. E nós assinamos um PAD com as operadoras de cartão de crédito no Brasil, um termo de ajuste de conduta, senador Marinho, para que elas criassem mecanismos para impedir o pagamento da compra de material pornográfico. E o material pornográfico ele é muito específico. Tem um tipo de pedófilo desgraçado que só interessa a ele, por exemplo, imagens de crianças doentes, outros imagens de criança com Down. Quando eu prendi o juiz Branquinho, lá de Tefé,
lá de Tefé, esse desgraçado tinha 440 mil imagens de crianças ribeirinhas, crianças doentes, que era a tara desse demônio desgraçado, que era um juiz, e fazia isso dentro do próprio fórum, dentro da própria vara. Ora, a lei foi criada. Nós criamos um termo de ajuste de conduta, senador Jaime, com os operadores de telefonia. Em caso de risco de vida de uma criança, dá a quebra do sigilo em 2 dias e em caso de abuso, em 2 horas. Existe o termo de ajuste de conduta assinado. Veja o que resultou daquela CPI. Vou ler. Tipificação penal mais rigorosa para crimes virtuais entre menores. Veja que o que o Falca está denunciando, nós criamos na CPI em 2008. Tipificação penal mais rigorosa para crimes virtuais entre menores. Contribuir para a redução, veja, e aprovação da Lei 11.829, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente para criminalizar, escutem, expressamente, escutem, a posse de pornografia infantil, mesmo sem intenção de comercialização, e punir a produção e a divulgação por qualquer meio, inclusive a internet. Quando a CPI só tinha 3 meses, nós aprovamos essa lei. Aprovamos a lei com a CPI em andamento. Senador Marinho, me dê mais 1 minuto, senhor presidente. Em segundo lugar, aprovação da lei, ampliação do alcance da Lei 11.824. Inclui, veja bem, inclui condutas como, olha, senador Marinho, simular cena de sexo envolvendo menores, pornografia virtual e o chamado grooming, que é uma palavra em inglês, ou seja, assédio por meio digital. Criação de mecanismos de investigação mais ágeis. Cooperação com empresas de internet para retirada imediata de conteúdo ilegal e fornecimento de dados de usuários para investigação. Reforço à responsabilidade de provedores. Obrigação de manter registros e colaborar com autoridades em caso de abuso infantil. E a Lei Joana Maranhão era uma ação condicionada, ou seja, antes de 2006, senador Critinho, uma criança abusada só podia dar seguimento à investigação o delegado ou o Ministério Público com autorização da família. Porque antes de 2006 ninguém sabia nada sobre isso. Então a criança poderia ter sido abusada pelo pai, pelo padrasto, pelo avô, pelo professor, pelo pastor, pelo padre, por qualquer pessoa. Ela poderia, e a mãe ia dizer à família, ó, não abra investigação para não expor meu filho, para não envergonhar meu filho. O que a lei dizia? Era uma ação condicionada. Quando essa criança fizer 18 anos, já que não houve a denúncia, aos 18 anos na vida adulta, senador Laércio, ela terá 6 meses para denunciar o abusador. Ninguém sabia disso. Se não denunciar, não tem mais crime. E qual foi o erro de Joana Maranhão, nossa nadadora pernambucana? Ela denunciou o seu técnico, Cleitinho, o seu técnico Marinho, aos 19 anos de idade. E aí ele entrou com um processo contra ela. O que ocorreu na CPI da pedofilia? Criamos a Lei Joana Maranhão, que deixou de ser uma ação condicionada e virar uma ação pública e imprescritível. Por isso que a Xuxa, aos 49 anos de idade, deu uma entrevista dizendo que foi abusada na infância pelo namorado da avó, mas já foi autoria desse senador aqui, que ela já processou 2 vezes. Perdeu os 2 processos, mas não tem problema nenhum. Mas já ancorada aqui, e digo, senhor presidente Laércio, quem está nos ouvindo, que já foi abusado, que está sendo abusada, seu abusador está vivo, seja você um jovem hoje, uma mulher, denuncie ele,
porque você está amparada pela lei Joana Maranhão. Então veja que o que estão falando hoje está pronto. Foi feito na CPI da pedofilia. Agora, senador Jaime, senadora Damares, parabéns por ter recorrido rapidamente. São assuntos conexos, tanto a minha CPI, que é de 2023, quanto essa de agora, que elas poderão se juntar. E eu quero trabalhar porque conheço o assunto. Conheço com profundidade o assunto. Quando eles tocam na Ilha do Marajó, tentando desmentir a senadora Damares, senador Duval, eu bato no peito porque eu conheço. Eu que fui para lá 3 vezes, prendi o irmão da governadora Ana Júlia, do PT. Prendi um médico deputado estadual que tem 5 hospitais em Belém. Abusador de crianças ribeirinhas, eu prendi dentro da Assembleia Legislativa. Então esse assunto não pode ficar debaixo da gaveta, como ficou ao ponto de uma denúncia do Falca mexer com todo o país, quando nós já fizemos, avançamos, e preciso avançar muito mais, porque a criança, senhores, nós crescemos ouvindo de que criança é o futuro do Brasil. Criança nunca foi futuro do Brasil e não será. Criança é o presente, ou se cuida do presente, ou não teremos futuro. Mas eles estão preocupados com criança, o governo. Está mandando um projeto para cá, mas a intenção deles é calar as plataformas. É nos calar usando um fato. E nós não vamos permitir. Porque esse fato, a lei já existe, governo. Pegue o Ministério Público, senhor Guné, e faça valer o que está escrito e os termos de ajuste de conduta assinado com a presença do Ministério Público Federal. Eles querem mandar um projeto agora. Nossa, nós vamos correr, o Falca fez uma denúncia. Vocês precisam tomar tenência em cuidar da vida do Falco, porque ele corre risco. Ele corre risco. Eu não fiz um ofício hoje na Comissão de Segurança Pública, senador Jaime, senador Girão, porque eu não sei como o Falco vai reagir, porque eu não tenho intimidade com ele, né? Eu não sei se ele quer segurança ou não quer mais que ele precisa. Precisa. Eu vou avisar para ele. Ele mexeu com um vespeiro pior do que o narcotráfico, ao mostrar tão somente um perfil, porque na verdade isso é uma grande organização criminosa. Senador Magno Malta. Eu encerro, não sei se Vossa Excelência permite, porque o senador Marinho me pediu uma parte, e eu estava na empolgação e acabei... Eu lhe dei 5 minutos. Ele levantou a mão, assim, eu pensei, eu ia falar, Deus abençoe, porque ele estava aceitando Jesus, mas eu lhe dei 5 minutos. Se Vossa Excelência quiser dar aí 30 segundos, eu agradeço. Pois não, senador líder Rogério Marinho. Eu agradeço a benevolência de Vossa Excelência, sei que o tempo já está extrapolado, então vou tentar ser bem breve. A respeito do tema, na verdade, eu fui contemplado pela fala do senador Magno Malta, porque a todos nós é gerada uma indignação muito grande com o que foi descortinado por esse influenciador digital, mas, de fato, né, nós já sabemos o que acontece. E foi importante o depoimento do senador Magno Malta, que é um profundo conhecedor do tema, e todo um corolário de leis que já ampara, já protege, né, já salvaguarda, né, as crianças, agora precisa ser colocado em prática. O que nos causa espécie é que o governo utiliza esse fato lamentável, essa situação, eu diria, deprimente para a sociedade brasileira e mundial, né? Subterfúgio, na sua ânsia, na sua volúpia de querer calar as redes sociais. Eu acredito, senador Magno Malta, que nós temos sim uma oportunidade de regulamentar o que foi decidido, inclusive, numa clara invasão de competência por parte do Supremo Tribunal Federal, quando declara inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, e remete ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados e ao Senado da República a responsabilidade de disciplinar o voto que foi dado, no sentido de que esse instrumento ele é inconstitucional. Então, que nós nos debrucemos sobre essa situação e definamos, né, de uma forma clara de que a pedofilia, que o incentivo ao suicídio,
que o incentivo à violência explícita através do racismo, podem ser elementos as redes sociais sejam instadas a terem o que nós chamamos de autocontenção. E ponto. Porque o que se quer, de fato, não é isso. O governo, de uma forma vil, não respeitando a dor das crianças e adolescentes brasileiras, está se utilizando desse fato deprimente e lamentável que lameia a nossa sociedade para buscar calar a sociedade brasileira de uma forma geral. Literalmente, se joga a criança junto com a água suja, né, fora, ao invés de se buscar essa oportunidade para fazer cumprir a lei que já existe e, ao mesmo tempo, disciplinar a orientação que nos foi dada, a determinação que nos foi dada pelo STF, que indevidamente, né, ultrapassou as suas condições para legislar, mas que nos permite fazer essa autocontenção. Obrigado, presidente, eu encerro agradecendo Vossa Excelência e dizendo que o governo está tão preocupado. O governo está tão preocupado com criança que o Conselho Nacional de Saúde mandou para cá, dentro da pauta, um item importante, senador Girão, hormonização de criança até os 14 anos de idade. Estão preocupados com criança mesmo. E o Supremo está preocupado, tão preocupado que Gilmar Mendes liberou para que criança possa participar de marcha gay. Estão preocupados. Obrigado. Obrigado, senador Magno Malta, por sua exposição, por ter ocupado a tribuna do Senado. Eu quero registrar aqui a presença na galeria de representantes da Polícia Científica de vários estados do Brasil que aqui estão. Hoje nós temos uma PEC para votar, PEC 76, e a presença de vocês certamente engrandece o Senado Federal. Sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade aí, que vocês possam usufruir de uma tarde, noite proveitosa aqui, que certamente a PEC de vocês sejam analisadas pelos senadores aqui, certamente será no dia de hoje. Sejam muito bem-vindos. Eu quero conceder a palavra ao senador Cleitinho. Senador Cleitinho, um minutinho, por gentileza. Claro. Eu vou transferir a presidência dos trabalhos para o senador Humberto Costa, e aí depois ele anuncia você e você. Pode ficar aí. Desculpe, Humberto. Eu vou conceder a palavra ao senador Cleitinho e logo após a sua manifestação, nós vamos dar início à ordem do dia. Em breve, senhor presidente, vou regimentalmente aqui usar os 10 minutos. Eu quero aqui dar boa tarde a toda a população que está presente aqui, que acompanha a gente pela TV Senado, aos senadores, senadoras e aos servidores dessa casa. Mais alto saindo aqui de abuso, né, do ministro da toga, ministro Alexandre de Moraes. Deixa eu ver se a internet está pegando aqui para mostrar para vocês. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Olha, realmente a coisa está feia, viu? Eu não estou aguentando mais em termos físicos, psicológicos, emocionais. Eu não consigo dormir sossegado, eu não tenho tranquilidade. Eu estou perdendo completamente a rigidez mental, o pouco que eu ainda tinha, viu? Realmente a coisa está feia. E o que você disse aí, realmente, porra, até depois em questões de audiência de custódia, sabe, ele vem dando palpite, espera um pouco, né? Olha, eu não sei como vai evoluir isso, honestamente falando, mas eu sei que eu já cheguei ao meu limite. Aliás, já ultrapassei o meu limite faz tempo. E é que agora eu estou numa situação, né? Eu havia pensado, já tinha decidido antecipar a minha passagem, né? Eu falei, bom, agora que a temperatura vai diminuir, etc, etc. Só que voltou a subir de uma forma exponencial. E agora eu fico constrangido de antecipar qualquer coisa, porque passaria a impressão
é que eu estaria saindo, pulando do barco justamente no momento talvez de maior tempestade. Isso eu acho desagradável, eu não faria, né? Deixando, no caso, o ministro na mão. Mas está muito, muito, muito difícil. Minha família está sendo extremamente prejudicada. E toda essa situação, além de tudo, né, do trabalho, porque se a situação do trabalho fosse boa, tudo bem, mas essa situação, sabe, pressão para tudo quanto é lado, cobrança, o que a gente fala não tem crédito, tudo para anteontem, estamos cercados também de gente que, como você escreveu aí em cima, sabe, então é muito difícil, muito difícil. Mas fiquem tranquilos que nas minhas redes sociais aqui eu vou aumentar o volume para toda a população brasileira prestar atenção, que é um ex-auxiliar do ministro Alexandre de Moraes aqui, desabafando aqui sobre todas as atitudes dele na época do dia 8. Então, gente, que fique claro aqui que não é só 41 assinaturas, a gente precisa de mais, porque para pautar, para chegar aqui, a hora que chegar para impeachment esse ministro aqui, são 54. E pode ter certeza que eu não tenho medo nenhum desse ministro Alexandre de Moraes, não tenho medo da toga dele, inclusive a toga dele é paga com dinheiro público. Então, aqui, ó, medo zero do ministro Alexandre de Moraes, e que eu puder fazer durante meu mandato aqui até acabar, para mostrar a verdade para a população brasileira, eu espero que não só eu, mas outros senadores corajosos também, possa mostrar o abuso de autoridade que esse senhor, que essa vossa excelência vem fazendo com a população brasileira. E eu espero aqui que outros senadores se posicionem. Isso aqui é muito grave o que está acontecendo aqui. Então a gente não pode ficar calado vendo uma situação dessa, não. Isso aqui é um auxiliar, ex-auxiliar dele aqui, ó, desabafando, falando que não aguentava mais o abuso de autoridade dele. E a gente vai ficar calado. A prerrogativa do Senado aqui, além de poder fazer o que a gente faz aqui, é fiscalizar o STF, sim. Pois somos nós que votamos. Se ele está aqui hoje, que foi senador que votou a favor dele. Se o Flávio Dino está aqui hoje, que foi votado aqui também. O Zanin foi votado aqui. Somos nós que fazemos essa batina em cima deles aqui, ó, e depois vota. Então a competência, a responsabilidade depois de fiscalizar e fazer o que precisa ser feito aqui, somos de nós, senadores. Fiquem tranquilos, viu? Não sei porque a internet aqui do Senado tá ruim, o áudio tá ruim, mas nas minhas redes sociais aqui eu vou mostrar a verdade para vocês. E eu queria chamar a atenção de toda a população brasileira, gente. Aqui, se independente se você é de esquerda ou de direita, eu queria muito ver toda a população brasileira se unir para essas aberrações que estão acontecendo no Brasil. Isso aqui é um murro na cara do povo brasileiro. Os ministros do TST ter coragem de mandar fazer uma sala VIP no aeroporto com R$1,5 milhão com dinheiro do povo, para falar que não quer receber pessoas inconvenientes, vossas excelências que são inconvenientes. Por que vocês não tiram do próprio bolso de vocês? Tiram R$1,5 milhão para gastar com sala VIP. Vocês não têm vergonha na cara de vocês, não? Pois eu vou fazer questão, e não tem problema não, viu, pode me processar. Se vocês continuarem com essa ladainha, porque a gente entrou já com processo, inclusive o Girão com o Novo também entrou com processo para poder barrar isso aí. Se vocês quiserem levar isso a sério, pode ter certeza que eu sou o primeiro a mostrar essa sala VIP para a população brasileira, lá aqui no aeroporto de Brasília. Eu vou lá mostrar, eu faço uma live ao vivo, para que a população brasileira, que é o patrão, que não é inconveniente, são o patrão de vocês, poder questionar vocês. Eu duvido que vocês iam fazer isso com o dinheiro de vocês. Que canalice, que covardia, que palhaçada. Agora, saiu agora também, tem que barrar isso aqui também. 30 carros, 30 carros, um valor de 350 mil, carro de luxo, para que essas vossas excelências aqui puderem transitar em Brasília de casa para o ministério. Ô, gente, vocês não têm carro, não? Com uns 40 pau que vocês ganham por mês, vocês não conseguem comprar um carro, não? A população brasileira tem que pagar para isso. Já não basta a gasolina que tem que dar para vocês? 30 carros que vai dar no valor de R$10 milhões. E quem vai pagar essa conta aqui é o povo brasileiro. O povo brasileiro tem que acordar cedo, fazer uma escala miserável de 6 por 1, ter que ganhar R$1.500 para pagar tudo que consome de imposto, para poder manter esses ministros gastando agora R$10 milhões para poder transitar em Brasília. Vocês não conseguem ir no carro de vocês, não? Vocês não conseguem ir a pé, não? Para fazer uma caminhada? É até saudável. Ou compra uma bicicleta para ajudar o meio ambiente, ou vai de Uber, ou vai de táxi. Tem que ser o povo, tem que pagar um carro de R$350 mil. Essa pauta aqui não é de esquerda e de direita não, gente. Essa pauta aqui é de todos. Isso aqui tem que acabar no Brasil. Isso aqui é uma aberração. Tem gente passando fome, tem gente que não tem onde morar. Para essas pessoas terem coragem de abrir agora a licitação agora de R$10 milhões de carro. O que está acontecendo nesse país aqui, gente? O que está acontecendo nesse país aqui? Vocês acham que o povo foi feito de palhaço, de bobo? Pois tem um aqui para defender, tem um aqui para não deixar.
E eu espero que os outros parlamentares subam na tribuna e questionem esses ministros, que é igual Bacalhau, gente. Ninguém sabe, ninguém viu, é igual cabeça de Bacalhau. Vai ver se você conhece algum ministro do ST. Vai ver se eles estão no meio da rua, no meio do povo aí. Vamos ver se foi eleito pelo povo. Mas não, mas tem dinheiro para gastar e rir da cara do povo. E ainda chamar vocês de conveniente. Que vocês são convenientes. Vocês que acordam cedo, pagam imposto para manter a mordomia, o privilégio deles. Como é que vive num país, gente? Como é que leva um país desse a sério? Um país de pessoas passando fome, gente desempregado. Para tirar 10 milhões de reais agora e comprar carro de luxo. 350 mil. Questão de segurança. E o trabalhador, que segurança que tem? Acabou de morrer um gari lá agora, lá em Belo Horizonte, trabalhando. Um gari morreu. De um playboy, um canalha, que vai ter audiência de custódia para ele e ainda vai livrar esse canalha, esse vagabundo. Vai sair da cadeia, porque é rico. Se fosse um pobre coitado, ficava apodrecendo na cadeia. Esse é o país que a gente vive aqui hoje. Essa é a justiça do Brasil. E esses são os poderes do Brasil, que torra dinheiro público sem ter consciência nenhuma, porque não é deles. Eu duvido se fosse dinheiro deles, eles teriam coragem de fazer uma sala VIP agora no aeroporto, e gastar R$1,5 milhão. Duvido. Concede uma parte, senhor. Fica à vontade. A gente muitas vezes fala, se esse país fosse um país sério, se o brasileiro fosse um povo sério, as pessoas que falam isso, de vez em quando até eu falo, nós estamos errados. O nosso povo é sério, o povo é trabalhador, Vossa Excelência está falando. O nosso povo brasileiro é sério, quem não são sérias são as autoridades. E hoje nós estamos vivendo uma escalada de um poder ditatorial, que aqueles que defendem os ditadores ou têm medo, ou estão comprometidos. Quando essa beldade, que hoje é magnífico para a esquerda, e para o Brasil e para o mundo, é só um pária magnífico, mas é maravilhoso para o sistema, a bola está meio murcha já. Mas ele mete medo em todo mundo, quer dizer, menos em mim. Todo mundo, assim, não mete medo em mim, não mete medo a Girão, não mete medo a Marinho, nem a você, né? Porque eu não tenho medo de cara feia. Aliás, medo eu conheço de ouvir falar, nunca fui apresentado. Esse ditador que faz striptease moral em praça pública, ele e os outros, esses poderes, se sentem para além de tudo. Vossa Excelência está falando do TST. 1 milhão para uma sala VIP, para não estar com pessoas inconvenientes. Olha, eu não tenho medo de andar em lugar nenhum e um petista lá me xingar. Pô, careta, fica na cara de quem faz, xinga, mas é diferente. Eu tenho a maioria, e Vossa Excelência também, do abraço do povo brasileiro na rua. Nós temos empatia e o povo tem empatia conosco. Eles têm medo. Eles vivem num mundinho desse tamanho, que está mais para submundo. O mundo do uísque, o mundo dos grandes jantares, que é o submundo onde eles vivem. E isso nababescamente com dinheiro público. Não é o povo brasileiro. São essas pseudas autoridades que, infelizmente, são votadas aqui e são aprovadas aqui. É por isso que eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não recebo. Conclua, Excelência. Os super ricos vão taxar o judiciário. Em vez de ser 27% para eles, vão taxar mais uns 10% para eles, porque a turma tem que, em um ano o judiciário gastou 12 bi em penduricalhos. 12 bi. Então quer taxar, vão taxar essa turma. Tem mais aqui, STF agora aprovou um orçamento de 1 bi. Então dinheiro tem para eles, às vezes pode pagar mais um pouquinho. Eu queria finalizar, senhor presidente, dizendo o seguinte, saiu uma pesquisa agora, e eu quero que dar apoio aos candidatos, de Minas Gerais, os futuros candidatos a governo do ano que vem, porque eu saí na frente na pesquisa com toda humildade. Mas o que está acontecendo lá em Minas Gerais também, que sempre está bem pontuando também, é o Alexandre Calil, que já foi prefeito de Belo Horizonte, presidente do Atlético, e está com pretensão também de vir o ano que vem. Não, a gente não vai caminhar junto, ele vai caminhar de um lado, eu vou caminhar do outro, mas a minha solidariedade aqui, com um cara como eu, que sou democrata, eu acho que o Calil tem que disputar a eleição sim. Então estão fazendo com o Calil, com o próprio Nicolas também, que está querendo deixar inelegível, daqui a pouco eles querem ganhar para o WO. Eles não querem deixar ninguém disputar a eleição lá o ano que vem. Inclusive eu daqui a pouco está com processo também, para não poder disputar. Então quem
não for candidato, eu acho que a democracia tem que deixar todo mundo ser candidato. Então fica aqui meu apoio e minha solidariedade ao Calil. Por mais que eu não vou caminhar com ele, o que estão fazendo com ele, com o Nicolas, é simplesmente não deixar a democracia acontecer em Minas Gerais para poder ganhar de WO. WO vocês não vão ganhar. Muito obrigado. Encerrado o período do expediente, declaro aberta a ordem do dia. Item 1 da pauta, proposta de emenda à Constituição número 76 de 2019, do senador Antônio Anastasia e outros senadores, que altera a Constituição Federal para incluir as polícias científicas no rol dos órgãos de segurança pública. Parecer número 14 de 2024, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relatora senadora professora Dorinha Seabra, favorável à proposta, com a emenda número 3, que apresenta, e contrário à emenda número 2. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão em primeiro turno. Passa-se a 4ª sessão de discussão da proposta em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a 4ª sessão de discussão em primeiro turno. A matéria será incluída em pauta para a continuidade da discussão. Item 2. Projeto de lei número 1764 de 2024, número 10.739 de 2018, na Casa de Origem, da deputada Carmen Zanotto, que dispõe sobre ações relacionadas ao enfrentamento do parto prematuro e institui o Novembro Roxo, o Dia Nacional da Prematuridade e a Semana da Prematuridade. Parecer número 37 de 2025 da Comissão de Assuntos Sociais, relatora senadora doutora Eudócia, favorável ao projeto com a emenda número 1 de redação que apresenta. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Foi apresentado o requerimento 563 de 2025 da senadora doutora Eudócia, relatora da matéria, que solicita a retirada da emenda número 1. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, a emenda número 1 está retirada. Passa-se a discussão da matéria. Convido a senadora doutora Eudócia, relatora, para se manifestar. Senadora Damares quer discutir? Pois não, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Obrigada, presidente. É só para celebrar, presidente. Celebrar. É tão bom o Brasil ser chamado a atenção de quantas entregas, presidente Humberto, nós temos feito para a infância nessa casa, para as famílias. O prematuro precisa ser protegido, precisa ser cuidado, precisamos falar mais sobre prematuridade. E a gente vem com essa matéria tão linda, tão extraordinária. Mas eu quero lembrar o Brasil que hoje a fetologia avançou tanto que nós conseguimos manter viva uma criança, senador Girão, com 22 semanas de gestação. Olha, Brasil, nós temos muitos casos na nação brasileira de crianças de 22 semanas de gestação, 21 semanas que sobreviveram. Os prematuros, hoje nós temos médicos especialistas na área da prematuridade. Nós temos equipamentos extraordinários. Então, as mães que passam por isso, que estão angustiadas e que às vezes passam, senador Humberto, meses dentro de um hospital acompanhando seu bebezinho. A todas as mamães de prematuros, essa matéria que a gente aprova hoje é uma homenagem a essas mães, a essas crianças. Mas é também, queridos, um chamamento à conscientização. Eu estou vendo muitas campanhas no Brasil para o aborto de crianças de 22 semanas, senador Girão. Aliás, tenho visto campanhas para o aborto em qualquer estágio gestacional. Nós precisamos ter cuidado. Nós vamos aprovar uma lei hoje, tenho certeza que vai ser por unanimidade, que nós vamos instituir o Novembro Roxo.
o novembro para conscientização sobre os riscos da prematuridade, mas também sobre a esperança dessas crianças terem uma vida longa, saudável e feliz. Há alguns meses atrás, nós aprovamos aqui nesse plenário o luto materno, uma lei que entra em vigor essa semana. E eu preciso agradecer o presidente Lula. Poucas vezes eu agradeço o Lula, acho que quase nunca. Mas ele sancionou a lei do luto materno, em que o bebezinho, a mãe que perde o bebê em qualquer estágio gestacional, pode dar nome a esse bebê que ela perde num abortamento. E agora a gente vem com o Novembro Roxo. Isso me alegra muito, senador Humberto, porque às vezes a gente é tão criticado. O que o Senado está fazendo? Olha o que nós estamos fazendo, olha essa entrega aqui hoje. Parabéns, presidente, por estar pautando, a autora, a relatora, a todos que estão envolvidos na proteção da infância. Nós teremos oficialmente o que já acontece, que é o Novembro Roxo. Deus te abençoe, senador. Parabéns por estar presidindo um momento tão importante. Agradeço a Vossa Excelência. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Item 4. Projeto de Decreto Legislativo número 358 de 2024, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova o texto do protocolo para emendar o Acordo de Serviços Aéreos entre a República Federativa do Brasil e a República Dominicana, assinado em São Domingos, em 14 de abril de 2023. Parecer favorável número 50 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Relator, senador astronauta Marcos Pontes. Passamos à discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Quem pediu? Tá. O item 3 de pauta, por solicitação da liderança do governo, foi retirado. E agora nós vamos para o item extra pauta. Projeto de Lei de Conversão número 3 de 2025. Institui o Programa de Gerenciamento de Benefícios no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e do Departamento de Perícia Médica Federal da Secretaria de Regime Geral de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, proveniente da medida provisória número 1296 de 2025. Parecer número 1 de 2025 da Comissão Mista. Relatora, senadora Zenaide Maia. Favorável à medida provisória e à parte das emendas na forma do projeto de lei de conversão apresentado. Perante a Comissão Mista, foram apresentadas 30 emendas. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados em 7 de agosto e seu prazo de vigência se esgota hoje. Passamos à discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. Foi apresentado o requerimento número 598 do senador Messias de Jesus, líder dos Republicanos, de destaque para votação em separado do inciso 2 do parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei de conversão. Foi deferido. Deferido. Concedo a palavra ao autor do requerimento de destaque para se manifestar se o mantém ou se retira.
Senadora Damares. O destaque é do Partido Republicanos. A gente mantém o destaque. Nós entendemos que está muito arriscado manter o BPC nesse texto. Atenção, gente. Nós temos que combater as fraudes. Ponto. O instrumento existe, é essa medida provisória. Só que a gente trouxe para essa medida provisória uma revisão da concessão de todo o BPC que já está sendo pago. E há uma interpretação que essa revisão, os servidores que fizerem a revisão serão agraciados com um plus. O que é revisão para eles? Cancelamento do benefício? Eu sei que o nosso governo anterior apresentou instrumento parecido, mas hoje a realidade que eu tenho, colegas, por favor, preste atenção. A realidade que eu tenho, muitas famílias estão tendo o BPC cortado em nome de revisão por causa de fraude. Por favor, gente, cuidado da gente não estar carimbando na testa de uma pessoa humilde a frase fraudador, fraude. Ser pobre não quer dizer que é fraude. E eu estou com muitos casos de benefícios sendo suspenso em nome de combate à fraude. Então, nós vamos insistir que essa matéria caminhe, que faça a revisão das aposentadorias, mas neste exato momento estamos com muitas famílias perdendo o BPC no país. Vamos manter o destaque, senhor presidente. A matéria destacada será votada após o texto base. Vamos à votação. A presidência submeterá primeiramente o texto base à votação simbólica e, em seguida, o destaque. Em votação conjunta, os pressupostos de relevância e urgência, adequação financeira e orçamentária e pertinência temática da matéria, além do mérito do projeto de lei de conversão, que tem preferência regimental nos termos do parecer, ressalvado o destaque. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam prejudicadas a medida provisória e as demais emendas apresentadas, ressalvado o destaque. Votação do inciso 2, o destaque do Republicanos ao artigo 2º, parágrafo único, inciso 2. Inciso 2, votação do inciso 2 do parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei de conversão, destacado pela liderança do Republicanos. Concedo a palavra à relatora, a senadora Zenaide Maia, e em seguida ao autor do requerimento para encaminhamento da votação. Colegas senadoras e senadores, eu conversei há pouco, quem me conhece sabe que eu jamais relataria a favor uma medida provisória que viesse prejudicar o benefício de prestação continuada. Essa medida provisória é um programa de gerenciamento de benefícios e que aqui a revisão não faz parte. Nós temos hoje nesse país 2 milhões de brasileiros e brasileiras numa fila, não só pelo benefício de prestação continuada, mas aqueles que precisam de um benefício, de uma licença médica. O que é que chamou a atenção para a gente cuidar disso? Nós temos, colega senadora Damares, nós temos uma fila, isso aqui engloba tudo, de pessoas, vou dar um exemplo como médica, que eles me procuram. Uma mulher faz uma esterectomia, o médico dá 45 dias de licença médica, a empresa paga os 15 dias e elas passam 6 meses a 8 meses, nem a empresa pode retornar e muito menos ela recebe da Previdência porque fica numa fila. 2, as pessoas que se aposentam por invalidez entram com a entrada da aposentadoria, gente, e passa 3, 4 anos sem se aposentar. E 3, existe uma portaria e um decreto que eu não sei, que aí já tem um compromisso, eu já sentei com Flávio Arnes, se tiver esse decreto que vai
prejudicar as pessoas com deficiência. Isso aqui a gente fez, eu relatei, senadora Damares, para acelerar, porque não é possível que esse país tenha 2 milhões de pessoas numa fila para adquirir uma coisa que ele tem direito. Isso aqui não foi. É claro que pode ter alguma revisão, mas se existe um decreto, eu já assumi o compromisso aqui com Flávio Arnes, com a parte do governo, que nós vamos lutar para derrubar. Agora, isso aqui, a de gente dizer não, vocês têm ideia de como foi difícil convencer peritos que eles só vão aderir se quiserem. E eles não, a maioria, a gente teve que pagar um incentivo para acelerar, Damares. As pessoas que estão lá numa fila lutando pelos seus direitos. Isso aqui não foi para revisão. A grande maioria das pessoas com deficiência estão lutando para entrar. Isso aqui é para acelerar. E foi me falado pelo Flávio Arnes que a gente tem essa luta em defesa das pessoas com deficiência há muitos anos, que a gente não foi. A revisão normal deve ter, mas isso aqui, Zequinha, todos vocês, a gente criou, porque é quase impossível a gente ficar vendo pessoas numa fila, 2 milhões, não são poucos. E se existe esse decreto, como foi falado por Flávio Arnes, há muito tempo que tem esse decreto, nós já sentamos ali que contra o decreto nós vamos lutar. Agora, essa medida provisória foi para reduzir as filas, dar o direito aos brasileiros e brasileiras que estão 2, 3 anos esperando por um direito dele. Por isso que foi criado esse incentivo para os médicos peritos que queiram, que outra luta foi para mostrar que os outros médicos não podiam assumir por eles, que eu sou médica, mas o perito da Previdência, além de médico, ele tem, é tanto que o concurso é para médico perito. Entendeu? Quando tem, não sou obrigada, porque eu sou médica, eu sou perita. Então, isso foi uma das coisas. Outra coisa, exigir transparência, acompanhamento para a gente ver se esse volume de pessoas está diminuindo com a medida provisória. E isso é um compromisso que Zenaide assume aqui. Não foi criado para revisar. É claro que vai chegar alguém, mas sim para entrar. É uma fila grande, gente. 2 milhões de pessoas é algo que a gente tem que lutar para ver como diminuir. Alguém tem que fazer alguma coisa e o Congresso vai fazer. É isso que eu quero dizer ao Brasil. Aqui, vocês que são pessoas que têm um benefício de prestação continuada, vocês não são o alvo dessa medida provisória. Aqui é para quem não tem e quer continuar, e quer entrar. Não. Só para organizar o debate, nós estamos discutindo o destaque. A discussão da matéria já aconteceu. Então, agora, a senadora Zenaide defendeu o texto e agora nós vamos ter quem destacou e, em seguida, a votação. Aí, Vossas Excelências têm que resolver entre quem pediu destaque e quem vai falar. Pois não, senador Rogério? Minha questão é de ordem, presidente. Tá certo, pois não, senador Rogério... O Rogério Marinho tem uma consideração, uma questão de ordem. Tá, uma questão de ordem dos senadores Alci também. Código para Jesus, senador. Rogério. Presidente, com relação a essa matéria, eu quero lembrar 2 coisas. Primeiro, nós derrubamos o veto. O Congresso Nacional derrubou o veto da questão da deficiência permanente. Nós derrubamos o veto. Então, isso aí contraria, primeiro, isso. Segundo, foi feito um acordo aqui no plenário, na votação, com o líder do governo, de que essa questão do BPC leve seria resolvido, seria encaminhado para cá. Então, foi um acordo que foi feito. Essa medida provisória contraria tudo isso. Então, a gente precisa... Não tem nem dificuldade de votar, mas a gente precisa ter um acordo aqui para que a coisa aconteça. Não tem sentido uma medida provisória derrubar um veto que nós já derrubamos. Não tem sentido um acordo que foi feito com o governo de corrigir essa questão da deficiência leve
derrubar numa medida provisória um acordo que foi feito. Então, essas são as considerações, é questão de ordem aqui, para a gente poder botar a coisa clara. Tu não é mais governo, Marinho. Senador Randolfo Rodrigues quer esclarecer? Outra medida. Então, o senador Rogério. Presidente, eu estou dizendo que está sendo, eu não sei se já foi publicada uma nova medida provisória que paga, por exemplo, a indenização para as mães e para as vítimas do Zika vírus, que era uma das questões que estavam implicadas aqui. Agora, neste caso, nós estamos falando de apressar a perícia do INSS. Quando a gente tem, nessa medida provisória, o pagamento de uma gratificação para os peritos, além disso, o governo está contratando mais de 400 peritos para todas as agências do INSS em vários estados do Brasil. O meu estado, por exemplo, está recebendo 14 peritos. Vai aumentar em 40% o número de perícias por mês, em 40%. Então, isso significa que a gente vai ter mais agilidade, porque o interesse é garantir que aqueles que têm direito ao benefício possam receber o benefício, todos os benefícios do INSS, certo? E os benefícios que hoje são pagos pelo INSS, mas que são de assistência social, como é o caso do BPC. Então, eu acho, presidente, que... E aí eu queria saber o que é que a oposição gostaria de ter da parte do governo para que a gente possa garantir que essa medida não caduque, que a gente resolva um problema de todos os beneficiários do INSS, que é o atraso, a demora, para ter o direito à aposentadoria, para ter o direito à pensão por invalidez permanente ou temporária, porque está tudo parado ou está muito engarrafado. A gente precisa ajudar aqueles que precisam. Então, derrubar essa medida provisória é colocar o peso no colo de quem precisa. Certo? Só para esquecer que ele perguntou, na prática nós derrubamos o veto de que a deficiência permanente não teria que renovar todo ano essa questão. Isso foi derrubado o veto. Essa medida não pode contrariar isso. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada, não. Senador Rogério. Não, eles vão rever os laudos permanentes também. Se é para rever, vai chamar todo mundo. Ou vai ser uma revisão seletiva? Calma. Vai revisar, vão rever tudo. Aqui. Tumulto externo. Senador Rogério Marinho, Vossa Excelência com a palavra, depois da manifestação de Vossa Excelência, eu vou colocar em votação. Tá bom. Senhor presidente, a oposição está liberada, né? Nós conversamos na hora do almoço e existem posições diversas, né? E essa pluralidade de ideias que nos caracteriza é justamente em respeito à história e ao posicionamento de cada um de nós. Eu até, para tentar ser coerente, né, com o que fizemos anteriormente, quero lhe dizer que vou votar favorável ao projeto e contra a emenda. Disse, inclusive, a autora da emenda, pedindo vênia. Porque o que o governo está propondo agora foi justamente o que nós propusemos em 2019. A criação de um bônus que permitia que os peritos pudessem agilizar o processo, né, de validação do que a própria legislação determina em diversos casos, inclusive do BPC, que determina que no caso daqueles que não são os laudos definitivos, eu acho que essa é a preocupação, aí chama a atenção aqui do eminente senador Randolph, os laudos que não são definitivos, existem laudos definitivos que são irreversíveis, esses precisam ser excepcionalizados, eu acho que é a preocupação da senadora Damares, e é perfeitamente possível se fazer aqui um compromisso do governo nessa linha. Os demais, a própria lei determina que a cada 2 anos eles precisam ser revalidados. É a lei que diz isso. E eu me lembro que nessa casa aqui, a bancada do PT votou contra naquela oportunidade. Mas eu não vou cometer esse pecado da incoerência. Nós tínhamos 1.800.000 pessoas nas filas naquela época. Eu fui o secretário da Previdência.
Ao final do nosso governo, tínhamos menos de 900 mil, eminente senadora Zenaide, que é mais ou menos o estoque, porque todos os meses, em torno de 700, 800 mil pessoas vão ao INSS buscar o benefício. É mais ou menos o estoque. Agora temos 2,5 milhões de cidadãos brasileiros aguardando. É evidente que o bônus é necessário. É evidente que nós temos que estimular os senhores peritos para que eles façam o seu trabalho com maior eficiência, com maior celeridade, com maior eficácia. Ninguém aqui é favorável à fraude, ninguém aqui é favorável à injustiça. Nós não queremos justiça contra ninguém. O que eu ouvi aqui dos senadores da oposição, resignados com esse processo, é que, inclusive, aqueles que detêm laudo irreversível passariam por essa perícia. Eu acho que o governo precisa tranquilizar a oposição nesse sentido. Da minha parte, eu estou absolutamente tranquilo, porque vejo o governo fazendo, quase 7 anos depois, o que nós fizemos há 7 anos atrás e deu resultado. E o governo, através de sua bancada, naquela oportunidade, votou contra, o que foi lamentável, mas, graças a Deus, vencemos e quem ganhou com isso foi o povo brasileiro. Então, pedindo vênia aos demais, né? E a nossa bancada, que, como eu disse, está liberada e tem opiniões diferentes. Nesse caso, acho que o governo acerta, é poucas vezes que faz isso, Randolfo, mas nesse caso acerta e propõe um projeto que é eficaz para reduzir essas filas. Bem, vamos a... Excelências, nós já tivemos a discussão, ninguém se inscreveu no momento da discussão. Não, o destaque já foi, por um lado, defendido o texto pela senadora Zenaide e foi defendido por mais de um senador aqui embaixo. Eu vou usar o tempo de liderança para fazer a minha posição. Não, mas durante o encaminhamento, não agora. Não quero atrapalhar. Eu agora dou um encaminhamento para cada um, não precisa, né? Bom, então a presidência submeterá o destaque à votação simbólica. As senadoras e os senadores que apoiam a relatora e mantém o inciso 2 do parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei de conversão destacado, permaneçam como se encontram. Aprovado. Nominal só se for pedido, né? Aprovado o inciso... Não, foi votado o destaque agora. Foi aprovado. Não. O que foi votado aqui foi o relatório da senadora. Foi isso que foi votado. Não tem encaminhamento. Que Vossa Excelência... O texto não foi colocado em votação ainda, tá? Já. Peraí, quem votou a favor ou contra o texto? Eu não levantei a mão. Aqui foi votado, já foi votado. Não votamos. Senadora, o texto principal foi... Agora quem quiser marcar sua posição sobre o texto principal... Foi votado, senador. O senhor perguntou se a gente ia permanecer o destaque antes de fazer a votação da matéria. Não. O destaque, não foi votado. O destaque se vota depois do texto principal. Mas foi a nossa grande dúvida aqui. Por que está discutindo o destaque se não foi votado o texto principal? Foi votado, senadora. Quem votou no texto principal aqui? Levanta a mão. Eu votei, eu não, mas outros aqui votaram. Não foi. Foi. Senador presidente, apenas com relação ao destaque, deixa as bancadas encaminharem os seus. Deve ser o seu não foi votado. Não tenho como. Senador, vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui encerrar e Vossa Excelência faz a manifestação que desejar. Presidente, o senhor votou simbólico o destaque? Presidente, se o destaque foi votado simbolicamente, eu levantei minha mão. Não foi votado o destaque. Eu votei com a senadora Damares. Acabei de votar o destaque, senadora. Nem a principal. Gente, eu tenho certeza. Vocês têm certeza que vocês votaram simbolicamente o texto principal? Sim. Vocês têm certeza disso? Nós podemos pedir o vídeo para olhar. Agora vamos para a votação do destaque. Eu vou pedir verificação de quórum no destaque. Tem que ter apoiamento. Ei, votação nominal do destaque. Eu não estou entendendo. É mágica. Eu não levantei a mão nenhuma vez. Bora orientar, então, para o destaque. Excelência. Questionando, não houve votação da matéria principal. Tem que pedir verificação. Presidente, tem que pedir a verificação do Damares. Sim, o que pode ser feito é a verificação. Verificação. Pode ser a verificação. Tem apoiamento para isso? Quem são os que apoiam? Quem apoia? A verificação.
Tem apoiamento? Tem. Ok. Pronto, tem apoiamento. Então vamos fazer a votação nominal agora do destaque que foi apresentado, defendido aqui pela senadora Damares Alves, tá bem? Como é que, presidente, tem que orientar quem vota sim. Sim. Quem vota no destaque, a senadora Damares está votando a favor do BPC. Quem vota contra o destaque está votando... Esse esclarecimento não serve não, presidente. Orienta aí, tem que orientar. Esse esclarecimento não serve não, presidente. Orienta aí, ó. Não, orienta lá, eu preciso de alguém orientar. Orienta aí, ô presidente. Senhor presidente, essa medida provisória, é importante. Eu entendo a preocupação. A forma como o meu colega Exalcir está conduzindo pode levar a prejudicar todas as pessoas que são beneficiárias de todos os benefícios da Previdência, não só do BPC. Entendeu? A forma como ele caminha... Mas está claro. Vamos fazer o seguinte. O encaminhamento, presidente. Nós vamos agora fazer o seguinte. Vamos para a votação nominal. Explica. Nós vamos abrir o painel para votação e eu vou conceder a palavra aos líderes que queiram encaminhar. Pela ordem, senhor presidente. Presidente, pela ordem, só uma palavra. O mérito da medida provisória não é revisar o BPC. É a gente reduzir a fila de pessoas Vossa Excelência já se manifestou no BPC nessa direção. E faz 2 ou 3 anos e não consegue, gente. Senador Flávio Arnes, para nós começarmos a votação. Não, senhor presidente, eu gostaria só de fazer uma observação de que 3 senadores, e eu sou um deles, subscrevemos o destaque que vai ser votado. E eu gostaria que os 3 senadores, pelo menos, a Damares, o senador Messias e eu, tivéssemos a oportunidade de explicar para o plenário. Excelência, já houve espaço para tudo isso. Então agora o que nós vamos poder fazer é abrir o painel, iniciar a votação nominal, os líderes que quiserem fazer o encaminhamento, a orientação às suas bancadas, que o façam. Vossa Excelência pode em nome do partido de Vossa Excelência ou pode em nome de outros. Presidente, só abre o painel depois de orientar, porque não adianta abrir o painel para depois orientar. Não existe isso, não existe isso. Como não existe? Lógico que existe. Você só abre o painel depois que há orientação. Para que serve a orientação? Não existe isso. Mas como não existe? Vamos seguir. Solicito a Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. Com a palavra ao senador Portinho para encaminhar em nome da sua bancada. A presidência esclarece que quem apoia a relatora vota sim e aprova o inciso 2 do parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei de conversão destacado. Quem apoia o senador Messias de Jesus, autor do destaque, vota não e rejeita o dispositivo destacado. Votação aberta, com a palavra o senador Portinho. Muito obrigado, senhor presidente, meus colegas senadores. Esse é um tema de muita relevância, porque já tratamos dele quando o governo quis cortar o BPC das famílias no final do ano passado. Agora o governo vem com outro estratagema. Ele vem com a medida provisória, aonde, senadora Zenaide, está escrito que ela visa viabilizar a realização de reavaliações e das revisões. Está errado. O que o governo quer nada mais é do que fazer um recadastramento. Isso é possível desde que ele não começasse cortando os benefícios dessas pessoas. Ele corta primeiro e depois a pessoa tem que ir lá com o filho, às vezes que não pode nem com o pai, com o avô, que não pode nem andar para fazer a perícia. O processo está errado porque o decreto anterior à SMP autoriza ao governo a cancelar primeiro o BPC. Está tudo errado, está mal encaminhado. E eu não posso fazer acordo com o governo, porque o governo perdeu o crédito nesse plenário. O governo não tem cumprido acordos sistematicamente, inclusive constrangendo o líder, senador Jacques Wagner, o líder Randolfo Rodrigues, que fazem o acordo e chegam lá e mudam. Não tem acordo. O PL vai liberar a bancada e eu voto com a senadora Damares para suprimir, para que possa ser feito o recadastramento, mas com as pessoas recebendo o seu benefício. É simples, assim foi feito no governo Bolsonaro, se quiser ensinem a eles.
Presidente, só para encaminhar a senadora... Pois não. Presidente, em primeiro lugar, só para deixar claro para todos os senadores, há uma completa desinformação em curso no plenário. Em primeiro lugar, não existe nada a ver, nenhum tipo de relação, o dispositivo que está aqui nessa medida provisória com o veto que o governo do presidente Lula concordou em ser derrubado no final do ano passado sobre o BPC. Não tem nenhum prejuízo a todas as pessoas que recebem esse benefício de prestação continuadas, que inclusive, sob o governo do presidente Lula, aumentou. Em segundo lugar, não tem recadastramento. O que tem de cadastramento é o cadastramento periódico, que foi inclusive definido e apontado pelo Tribunal de Contas da União, por determinação que o governo tinha que cumprir. Não tem nenhum recadastramento novo, não tem nenhum direito, ao contrário. A medida provisória fortalece o direito das pessoas que têm BPC. A essa altura, aprovar destaque prejudica a medida provisória. E prejudicando a medida provisória, prejudicará todos os usuários do BPC. Aí sim prejudicará os usuários do BPC. Então, só para deixar bem claro, o decreto de regulamentação posterior não trata de recadastramento e não tem nenhuma abertura para recadastramento nos termos dessa medida provisória. Senadora Zenaide Maia, para orientar em nome do PSD. O PSD orienta sim, senhor presidente. O mérito dessa medida provisória não é revisão de quem tem benefício de prestação continuada. A maioria das pessoas é justamente numa fila que não consegue receber o benefício, gente. Eu jamais iria relatar uma medida provisória que prejudicasse alguém que precisa do benefício de prestação continuada. Sem falar da Previdência. Eu digo aqui, você recebe um atestado médico de 45 dias de uma junta médica. A empresa paga 15 dias e essa pessoa nem pode voltar para a empresa e passa 6 meses sem ser avaliado pela perícia da Previdência. Esse é o mérito. As pessoas que têm benefício de prestação continuada, se existe tem esse decreto, nós vamos lutar, mas não tem nada a ver com essa medida provisória. O voto é sim, senhor presidente. Para orientar o MDB, PT, PT vota sim, senhor presidente, com a relatora. PT, agora PP. PP sim. Não? PP. União Brasil. PSB de bola. Senhor presidente. Senhor presidente, PSB de bola. Ah, não, Cid está falando aí. Encaminhe, Flávio, encaminhe. Cid. Olha, gostaria de esclarecer, senhor presidente, colegas senadores e senadoras, de que, em primeiro lugar, resguardar a senadora Zenaide Maia, sempre na mesma trincheira a favor do mais marginalizado. Então, não há dúvidas nesse sentido. Contudo, essa medida provisória não é para diminuir fila de quem esteja pleiteando aposentadoria, pensão especial ou BPC, porque esta medida provisória fala a reavaliação e revisão de benefícios, ou seja, diminuir, né, a concessão de benefícios e de aposentadorias, BPC e outras coisas. Somos totalmente favoráveis a que haja permanentemente o pente fino, não é só numa campanha, permanentemente. Só que o que acontece, agora vamos para a realidade. O que as famílias estão dizendo? Centenas de famílias pelo Brasil. Interrompe-se a concessão do benefício para que a família produza provas.
e essas provas não conseguem ser produzidas, as famílias não conseguem, no prazo estipulado. Então, a família deixa de receber hoje e a nova avaliação está prevista para novembro, dezembro. E a regulamentação, inclusive, que não está nessa lei, é no sentido de ultrapassar aquilo, né, que está previsto. Por exemplo, Bolsa Família passar a fazer parte da renda da família. Então, esta medida provisória não é para diminuir a fila de quem está, na verdade, pleiteando o benefício. É uma medida provisória para reavaliar, está aqui escrito, e revisar o benefício, obviamente com o objetivo de diminuir a concessão do benefício. Passar o pente fino, que é bom, mas o que acontece? A família é comunicada, interrompe-se também o benefício e ela não consegue mais, na sequência, num prazo justo e hábil, né, de fazer com que esse benefício retorne para a própria família. Então, nesse sentido, né, o que é o destaque da senadora Damares, e eu subscrevi esse destaque também, o senador Messias de Jesus, como líder, colocou, tire-se o BPC dessa medida provisória. Tire-se o BPC dessa medida provisória. Tenho certeza que a senadora Zenaide Maia, relatora, né, sempre foi a favor disso. Mas o que vem sendo feito pelos ministérios, inclusive já pedimos audiência com o presidente do INSS, nada contra pente fino, né? Temos que ver, quem merece tem que receber, quem não merece, daí já é outra discussão. Mas já é um critério de miserabilidade. Não é verdade? A pessoa não pode ter mais do que 1/4 de renda familiar per capita. Agora, o Ministério está dizendo que, o Ministério e INSS está dizendo que se acrescenta a essa renda familiar o Bolsa Família. É um benefício, não é renda familiar. Então, a proposta da senadora Damares e minha é que se retire a parte do BPC, né, dessa medida provisória. Já há o compromisso do governo de revisar essa extrapolação do decreto e da portaria. Como vota o PSB? Senhor presidente. Só para concluir, já existe até a manifestação da liderança na Câmara que não dá para continuar esse decreto, essa portaria, que penalizam e prejudicam sobremaneira, sob o argumento de que vai passar um pente fino. Tem que ser passar um pente fino e resguardar-se o direito também da população. Como vota o PSB? O PSB, o caro líder, o senador Cid Gomes está aí, mas imagino, né, eu prefiro que o senador Cid Gomes encaminhe a votação, mas eu penso que o voto será aberto. Como vota o PSB? Bom, então vamos em frente. Republicanos, como vota o republicano? Para orientar o republicano. Aberto, não, livre. E por uma questão de justiça, presidente, eu preciso elogiar a senadora Zenaide, uma das pessoas mais comprometidas com os vulneráveis. Mas o texto causou dúvida, e na dúvida é pela infância. Republicano encaminha o destaque e pede aos colegas, vote não. Votando não, estão aprovando o nosso destaque. Republicanos vota não. Presidente, quero encaminhar pela União Brasil. União Brasil. Bom, União Brasil. Senador Jaime Campos. Sim, favorável, relatora. União Brasil encaminha o voto sim. Senhor presidente. Podemos. O PSD já encaminhou. Já encaminhou? É uma questão de ordem, não? Não, eu pensei... O PSD encaminhou. Cheguei um pouco atrasado, não sabia que o PSD já tinha encaminhado. A relatora é do PSD. Eu sigo a orientação da senadora Zenaide. Ok. O Podemos, como vota? O painel está aberto.
Senador Carlos Viana vai encaminhar pelo Podemos, não? O Podemos encaminha o voto sim, Excelência. Podemos, voto sim. PDT, como vota? PSDB, como vota? Partido Novo, senador Eduardo Girão. Eu ouvi atentamente, li o documento e quero dizer uma coisa para o senhor. Está pela revisão ali. Isso é muito preocupante. A gente não pode ter dúvida no assunto que impacta na vida de milhões de brasileiros. E, senhor presidente, quando eu estive no interior do Ceará em 2018, lá na cidade de Russas, eu ia saindo de uma agenda, uma senhora na rua, moradora de rua, pegou na minha mão e disse: olha, se o senhor for eleito, jamais vote contra os pobres, me prometa isso. Jamais vote contra os menos favorecidos. Então, eu não vou colocar minha digital em algo que pode prejudicar as pessoas que têm problemas familiares com deficiência e necessitam muito do BPC. Então, eu encaminho, o Novo encaminha o voto não por uma questão de humanidade. Muito obrigado, senhor presidente. Podemos vota não, é isso? Novo vota não, Novo vota não. A maioria tem alguém para encaminhar? Presidente, progressistas libera a bancada. Ok, PP libera a bancada. Presidente, nós estamos buscando um acordo com o governo aqui. Se Vossa Excelência puder esperar só um pouquinho, antes de divulgar, talvez a gente vote simbolicamente. Deixa eu fechar o acordo aqui. Encerra a votação, cancela. Ele quer falar. Chegaram ao entendimento? Enquanto isso, eu vou conceder a palavra ao senador Rogério Marinho como líder da oposição. Vossa Excelência tem 5 minutos. Você dobra aí para a gente. Senhor presidente, agradeço a gentileza de Vossa Excelência, porque a minha fala aqui vai permitir que o plenário chegue a um acordo em relação a esse problema, que é um problema que certamente exige que nós tenhamos a susceptibilidade, a preocupação com a questão social e, ao mesmo tempo, a preocupação também com as contas públicas. Espero que cheguemos a um bom acordo aí com os senhores que estão conversando. Senhor presidente, o que nos traz hoje ao plenário dessa casa, e eu quero falar aqui muito mais para aqueles que estão fora do Senado nesse momento, é uma inquietação a respeito da maneira como aqueles que hoje são praticamente os proprietários da opinião publicizada nesse país, os órgãos de imprensa, as elites intelectuais incrustadas nas universidades e nas academias, os jovens que frequentam cursos de universidades públicas
que teimam em encarar a sociedade brasileira como se fosse uma questão relativa. Virou palavra de ordem: democracia relativa, justiça relativa, jurisprudência relativa, moral e ética relativa. Se não, vejamos, hoje no Brasil é permitido, porque é legal, que um ministro do Supremo Tribunal Federal possa conduzir um processo em que as partes sejam representadas por um cônjuge ou um parente de primeiro grau. É legal. Foi fruto de uma votação dentro do plenário daquela casa, do Supremo Tribunal Federal. Mas é moral? É ético? É um bom exemplo para a sociedade? E a partir dessa constatação, eu quero dizer a Vossas Excelências que no Brasil está aberta a caça a quem professa uma visão diferente de mundo. Quem é de direita não é chamado de direita, apesar da direita ter fundamentos que a caracterizam e a representam de uma maneira muito clara. Quem está na direita do espectro da política defende valores da família, a vida como fundamento, defende que o crime seja tratado como tal e não esse apaziguamento que leva à insegurança das famílias que estão praticamente aprisionadas dentro das suas residências. Defende um Estado empreendedor, defende o mérito, defende a propriedade, defende que o livre mercado se estabeleça, a criatividade, a competência. Mas nós somos alcunhados como extrema-direita. Do outro lado, nós assistimos pessoas que defendem o aborto, a liberação das drogas, a ocupação de propriedade de maneira ilegal, mas são chamados de esquerda, de democratas, de progressistas. Nós assistimos um momento em que o direito é atropelado em nome da democracia. Nós assistimos um momento no Brasil em que se instiga contra um determinado segmento da sociedade um sentimento de como se fosse uma superioridade moral, porque essas pessoas pensam diferente do establishment, do que é politicamente correto. E a eles não é permitido os direitos fundamentais da Constituição. A eles não é permitido o devido processo legal. A eles, os cães podem ser soltos. Eu quero exemplificar com algumas frases que eu vi que me chamaram a atenção. E vou remontar aos idos de 2022, quando a então ministra Carmen Lúcia afirmou num voto que proferiu, faltando menos de uma semana para o fim do processo eleitoral: a censura é execrável, mas proferirei meu voto apenas dessa vez, em nome da democracia. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, que recentemente afirma, ora, calar 3 ou 4 perfis, retirá-los... ainda falta muito tempo lá, você vai atender os outros 5 minutos. Excelência. Vai estar bem servido, viu? Retirá-lo de circulação é um problema menor em nome da democracia. Todos aqueles que tiveram o seu direito de defesa obstruído e foram presos em escala industrial, todos aqueles que não tiveram a capacidade ou a condição ou o direito de observarem as provas que eram apresentadas contra eles, todos aqueles que foram exilados, perseguidos, maltratados, que tiveram seus direitos negados, tudo isso foi em nome da democracia. Todos os excessos que foram cometidos, todos os parâmetros e limites que foram ultrapassados, tudo isso em nome da democracia. Pobre democracia, tão esgarçada, tão maltratada. Conclua, Excelência.
Excelência, me dá mais uns 5 minutos, está de bom tamanho, olha a confusão aqui. Mas tem outros inscritos Veja, aqui, Excelência. Vossa Excelência. Senhor presidente. Veja os senhores senadores. Senhor presidente, o senador Rogério Marinho está na tribuna e absolutamente pode se falar com um barulho desse no Mas eles estão confabulando aí, isso. É até uma forma deseducada de assistir um senador que está usando a tribuna. É importante que peça silêncio ao plenário para que ele possa falar, ser ouvido. Meus 5 minutos, velho. É um negócio incrível. Silêncio. Várias pessoas, inclusive, demandaram a entrada aqui no plenário, mas seria bom que todos permanecessem em silêncio para que o orador seja ouvido, e eu peço que os negociadores cheguem rapidamente a um entendimento. Vossa Excelência, com a palavra. Peço a Vossa Excelência apenas que reponha meu tempo, faltam 4 minutos lá que me foram. Não, Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir. Dizer a Vossas Excelências que o que eu falava aqui é fruto de um processo de maturação. Eu estou, sinceramente, preocupado com a credibilidade das nossas instituições. Se você perguntar a qualquer cidadão comum, ele vai sentir dificuldade de dizer que acredita na imparcialidade do nosso judiciário. E nós queremos um judiciário forte, imparcial, legitimado, em que a lei que nos ampara a todos seja uma lei boa para mim e para o meu adversário, para o meu inimigo. Que nós temos parâmetros seguros e eficazes para que nós possamos, de fato, viver uma sociedade que nos protege, que nos ampara e que nos oferece direitos fundamentais para exercitarmos o que temos de mais sagrado, que é a nossa liberdade, que é o nosso livre-arbítrio, que é o direito de dissentirmos, de discordarmos daqueles que querem participar do debate político. Eu diria até com muito mais frequência do que seria desejável. Nós estamos assistindo regularmente ministros do Supremo Tribunal Federal darem opiniões e participarem de debates sobre o processo político. E estamos assistindo esses mesmos ministros reclamando quando são contraditados. Olha que paradoxo. Me parece que é uma mão de uma única via. Eu falo, você ouve. Eu determino, você obedece. Mas, ora, o debate político, ele precisa ser vivo. E se esses senhores querem participar do debate político, por favor, observem a regra da democracia. Ninguém, em sã consciência, pode acreditar que nós estejamos vivendo numa situação de normalidade, quando aqueles que nos impõem determinadas situações se negam. Dá 1 minuto para ele concluir. Se negam a ser criticados e a serem, de alguma forma, inquiridos sobre os seus posicionamentos. Eu quero agradecer a Vossas Excelências e quero dizer que essa casa, ela precisa cumprir o seu papel constitucional. Abrir um processo de impedimento contra quem comete crime de responsabilidade não é nenhum desaforo, não é nada que vá afetar o ambiente de normalidade desse país. Esse país que, ao longo dos últimos 40 anos, conseguiu fazer o impeachment de 2 presidentes da República, de dezenas de parlamentares, não pode se quedar inerte quando a nossa Constituição e o equilíbrio dos poderes está em jogo. É necessário e é urgente que todos nós façamos a nossa parte para que o Senado altaneiro, que é voz da federação do país, abra urgentemente o processo de impedimento. Obrigado, Excelência. Com a palavra, o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, nós dialogamos, tivemos o que eu acredito que foi um profícuo debate agora, com a presença, inclusive, do ministro Wellington Dias e com os técnicos do Ministério da Previdência, junto com os senadores Alci, a senadora Damares Alves, o senador Flávio Arnes, o senador Messias, que eu acho que eles reportaram também para os demais senadores da oposição, o senador Girão e o senador Magno Malta. A preocupação legítima dos colegas da oposição diz respeito ao artigo 47C do decreto 12.534. O que ocorre é que o 47C do 12.534 diz o seguinte:
Na hipótese de o INSS não poder comprovar a ciência da notificação enviada, de que trata o artigo 47B no prazo de 30 dias, o valor do benefício será bloqueado. O compromisso assumido pelo governo, avalizado ainda há pouco pelo ministro Wellington Dias, pelos técnicos do Ministério da Previdência aqui, é o seguinte: alterarmos a redação do artigo 47B no decreto para criar, primeiramente, uma escada de notificação, ou seja, não somente 30 dias, 30, 60 dias. E segundo, atendendo também a senadora Damares, incluir o dispositivo de que o INSS, na consideração para eventual bloqueio, levará em consideração as especificidades regionais, de distância, de comunicação daquele usuário que foi notificado. O governo, senhor presidente, assume o compromisso, avalizado pelos Ministérios da Previdência e Assistência Social, de fazer a alteração desse dispositivo do 47B do Decreto 12.534, nos termos que foram aqui acordados pela oposição. E, desta forma, esperamos da oposição a retirada do destaque. Senhor presidente. Desculpa, só corrigindo, 47C. 47C. Messias. Senhor presidente, só o senador Espiridião Amin, o senador Reis e o senador Paim estão fazendo uma foto aqui com belíssimas moças e nós não podemos interromper. Só um minutinho enquanto eles fazem essa... Valeu, querido. Senhor presidente, o senador Randolph transmitiu aqui com fidelidade o acordo que foi feito entre o governo e a oposição, no sentido de retirarmos o destaque feito pelos republicanos, assinado por mim, pelo senador Flávio Arnes e pela senadora Damares. Eu quero cumprimentar e parabenizar a senadora Damares, o senador Flávio Arnes e todos aqueles que entenderam a preocupação da senadora Damares e do senador Flávio Arnes com aqueles que certamente estariam fora do BPC e são pessoas extremamente necessitadas. Essa paralisação aqui momentânea foi em favor do povo brasileiro, sobretudo daqueles que recebem o BPC e que têm mais necessidade e certamente dificuldade para chegar e atender um chamado em 2, 3, 4 dias. O acordo está feito e assim nós vamos acompanhar o cumprimento desse acordo. Os republicanos retiram o destaque. Diante da votação anterior da matéria, não é regimentalmente possível a retirada do destaque. Contudo, em razão da manifestação do autor do destaque e havendo acordo das lideranças em plenário, fica cancelada a verificação de votação nominal do dispositivo destacado. A matéria fica aprovada pela votação simbólica anteriormente realizada. A matéria vai à sanção, será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Item extrapauta, requerimentos de licença. Requerimentos 468, 471 e 476 de 2025 dos senadores Alessandro Vieira, Laércio Oliveira e Nelsinho Trade, respectivamente, que solicitam, com fundamento no artigo 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa para participarem de missões oficiais nos termos das autorizações da Presidência do Senado Federal. As senhoras e os senhores senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovados, será cumprida a deliberação do plenário. Vamos retomar aqui a lista de oradores. Convido o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. Perfeito. Presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Senador Girão. Muito obrigado, senhor presidente. Eu esperava hoje, compreendo que existem mudanças de planos, mas eu esperava hoje que o presidente Davi Alcolumbre estivesse presidindo para cobrar o que o Brasil quer saber.
com relação à maioria que nós conseguimos, dentre cerca de 80 pedidos de impeachment nessa casa há décadas. Primeiro que nós conseguimos as 41 assinaturas, a maioria da casa foi do ministro campeão do pedido de impeachment, que é Alexandre de Moraes. Então eu gostaria de saber, vou perguntá-lo amanhã, quando será colocado em pauta. E também, senhor presidente, nós temos aqui um colega, senador Marcos Duval, que foi eleito, assim como todos nós fomos eleitos diretamente pelo povo, por quem realmente deve diretamente a população do nosso estado, para representar o estado de cada um aqui, um senador que está numa tentativa sucessiva de um ministro do Supremo, coincidentemente o mesmo Moraes, de humilhar, de desmoralizar um senador eleito diretamente pelo povo, que é o senador Marcos Duval, que não pôde ver o pai, senador Espiridião Amin. A desumanidade chegou a um ponto que ele não pôde ver o pai no Dia dos Pais, não pôde ver a filha, está sem salário, está sem a verba de gabinete, que não é verba do Moraes, não é verba do Judiciário, é uma verba do Senado Federal, ou seja, uma invasão de competências sem precedentes na história. Sem condenação, aliás, sequer sem denúncia. Se isso não é uma ditadura escancarada, eu não sei o que é que significa. Então, senhor presidente, eu gostaria de saber também do presidente da casa quando ele vai tomar uma medida dentro do plenário para defender as prerrogativas de senadores. Senador Davi Alcolumbre deve estar aqui amanhã, senadores, para que ele possa efetivamente resguardar o restinho de democracia que nós temos. Esse é o questionamento, senhor. Senador Cid Gomes, por uma questão de ordem. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente. Pela ordem. Há sobre a mesa, senhor presidente, o requerimento da CAI de número 71, que pede a urgência para a votação em plenário do projeto de lei PLP 58/2025. Vou justificar, Vossa Excelência, o meu pedido de que isso seja votado o mais rápido possível. Ainda no período da Covid, foram repassados diversos recursos sob diversas rubricas a municípios e estados brasileiros. E esses recursos tinham prazo para serem votados, para serem aplicados. Esse prazo já venceu. Então, o deputado federal Mauro Benevides Filho, que está aí atrás de Vossa Excelência, em comum acordo com o Ministério da Saúde, conseguiu ver aprovado em regime de urgência na Câmara Federal um projeto que estende até o final desse ano esse prazo. Há centenas, por que não dizer milhares de municípios que estão insistindo para que o Senado aprecie essa matéria, para que eles possam ter tranquilidade jurídica de que poderão aplicar esses recursos. Num entendimento, repito, entre o Ministério da Saúde, o Governo Federal e a iniciativa do deputado Mauro Filho. Então, pediria a Vossa Excelência que pudesse incluir extra pauta a votação desse projeto que foi aprovado por unanimidade na CAI. Muito obrigado, senhor presidente. Demanda de Vossa Excelência será encaminhada ao presidente Davi Alcolumbre para que decida junto com os líderes a data para a votação dessa matéria. Senador Arnes, nenhuma dessas matérias que estão sendo votadas aqui hoje foram votadas no Colégio de Líderes. Nenhuma delas. Mas ele poderá amanhã pautar. Muito bem. Vossa Excelência não quer incluir em pauta, eu entendo. Entenda, eu estou aqui como um substituto. Senhor presidente, já está sobre a mesa um requerimento para a realização de sessão especial em função da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que é lembrada no Brasil todos os anos no período de 21 a 28 de agosto. Já pelos últimos anos, antigamente denominada Semana Nacional do Excepcional, e posteriormente tendo mudado o conceito para deficiência intelectual e múltipla. Então eu encareço a Vossa Excelência que este requerimento
possa ser votado pelo plenário, colocado em pauta, porque dia 21 de agosto é semana que vem. Então, já tivemos tratativas com a mesa para que esta sessão especial possa ser realizada. Careço de Vossa Excelência a colocação em pauta, para a votação do requerimento. Obrigado. Com a palavra o senador Zequinha. Zequinha Marinho. Muito obrigado, presidente. Eu gostaria de fazer um registro, mesmo com grande pesar, mas graças a Deus, porque a pessoa que passou para a eternidade foi um homem, além de um grande homem de Deus, passou farto de dias, porque viveu um pouco mais de 100 anos aqui na terra. Trata-se da pessoa do pastor Firmino da Anunciação Gouveia, nascido no dia 21 de março de 1925, na cidade de Covilhã, comarca de Coimbra, em Portugal. E ainda criança com seus pais, mudou-se para Belém do Pará. Na sua juventude, converteu-se ao Evangelho e tornou-se um obreiro da causa, pregador eloquente, ensinador do Evangelho, evangelista, pastor, que lamentavelmente, no dia 5 de agosto agora, às 20 horas e 15 minutos, partiu para a eternidade. 100 anos e alguns meses, um tanto debilitado, não é? E alguns órgãos já não funcionando como deveriam. Pastor Firmino Gouveia, como todos nós chamamos, ou chamávamos em Belém, nos deixou e partiu para a eternidade. Firmino Gouveia deixou uma família, uma grande família, muitos filhos, muitos netos, muitos bisnetos e um grande legado, não é? Através da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que presidiu em Belém por cerca de quase 30 anos. Pastor Firmino também assumiu a presidência da Convenção das Assembleias de Deus no estado do Pará. Pastor Firmino foi também um dos vice-presidentes da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Uma grande liderança aqui da região norte. Um homem de Deus, de uma vida ilibada, um homem abnegado, amoroso à causa, que lutou até quando pôde e as suas condições físicas permitiram. Ele foi um verdadeiro pastor. E eu gostaria aqui de, através dessa tribuna, homenagear a família Gouveia, não é? Homenagear a irmã Esté, sua esposa, e a todos os filhos, netos e bisnetos, amigos e parentes, de um modo geral, do pastor Firmino, porque o Firmino Gouveia foi uma referência para todos nós, pastores, evangelistas, obreiros, mas, acima de tudo, uma referência como cristão. Daí a nossa homenagem a essa ilustre família, pelo legado deixado por este homem que foi para todos nós essa referência espiritual, não só como pessoa, como cristão, mas como pastor, pregador, ministrante da palavra de Deus. Firmino Gouveia descansou das suas lutas e partiu para a eternidade. Eu tenho certeza que hoje descansa em paz no seio de Abraão. Portanto, a ele a nossa menção nessa oportunidade, por tudo que foi, que fez e que representou para todos nós. Muito obrigado, presidente. Com a palavra a senadora Zenaide Maia. Vai falar, senadora. Colegas senadores e senadoras, já deixando claro para os brasileiros e brasileiras que têm benefício de prestação continuada, que essa medida provisória não foi simplesmente para fazer revisão do benefício que eles já tinham. Essa medida provisória, a direção foi para diminuir uma fila
de 2 milhões de brasileiros e brasileiras que precisavam, que estão numa fila para conseguir um benefício de prestação continuada e conseguir uma licença saúde que receba. Muitas pessoas têm um atestado médico e a empresa só dá 15 dias. E ela fica 6 meses sem poder voltar para o trabalho e também não recebe o benefício. E também aposentadorias por invalidez, gente. Tem gente que faz 3 anos que está numa fila. Então era necessário alguém fazer. O governo fez a medida provisória e a senadora Zenaide resolveu relatar, porque era importante a gente facilitar contratação de mais peritos e aqueles que já são peritos receber um bônus, um abono, mas é uma gratificação para poder acelerar e reduzir essa fila. A questão que estava aqui é sobre um decreto que já foi negociado. Mas dizer aqui, parabéns, é uma esperança, nós vamos acompanhar essa redução dessa fila e essa medida provisória me preocupou que ela não fosse votada porque ela caducava e esses 2 milhões de brasileiros e brasileiras iam continuar numa fila. Um agradecimento grande aos colegas senadores pelo apoio e às colegas senadoras. E dizer, um ganho para a sociedade e dizer, o Congresso Nacional se preocupa com os senhores. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senadora Zenaide. Com a palavra, o senador Jaime Campos para uma comunicação inadiável. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente, após o Jaime Campos, gostaria de manifestar sobre a discussão da matéria, por favor. Não há... Sim, é bem rápido, excelência. É bem rápido. A matéria que foi votada já. Exatamente, positivas. Senador Jaime Campos, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Com tolerância de pelo menos mais 2 ou 3 minutos, senhor presidente. Senhor presidente, senador Humberto Costa, senhoras e senhores senadores, eu subo à tribuna para tratar do projeto de lei número 3488, de minha autoria, que torna obrigatória a publicação de informações sobre bens minerais contido nos produtos nacionais, além de criar o selo da eficiência mineral. Uma ação que alinha a inovação, transparência e soberania nacional em torno de um tema estratégico, a mineração e sua relevância para o Brasil do presente e, sobretudo, do futuro. Equipamentos comercializados no país, como celulares, aparelhos eletrônicos e veículos elétricos, por exemplo, precisarão informar quais minérios foram utilizados em sua fabricação, em quantidade, qual o impacto esperado ao longo da sua vida útil. Essa prática já é corriqueira nas indústrias alimentícias e farmacêutica. O consumidor tem o direito de saber o que está utilizando, o que diz respeito aos recursos minerais, especialmente em tempos de consciência ambiental. Portanto, senhor presidente, o PL 3488, que foi destaque do jornal Folha de São Paulo, se ancora em 2 pilares fundamentais: a necessidade de acelerar a transição energética, que depende diretamente de minerais estratégicos, e o direito da população de conhecer de forma objetiva os recursos naturais que estão embutidos nos bens industrializados. Essa transparência é educativa, promove o consumo responsável e aproxima o cidadão da realidade mineral do país, muitas vezes invisível, mas não presente no seu cotidiano. Mais do que isso, a proposta construída em conjunto com a Federação Brasileira de Geólogos tem mérito de se reposicionar a mineração na mentalidade coletiva, não como atividade isolada, mas como base concreta do progresso, da geração de emprego, da produção de fertilizantes, da tecnologia verde e da mobilidade elétrica. O celular na mão, o alimento na mesa, o carro na garagem, todos passam pela mineração,
Mostrar esse lado virtuoso da mineração é uma tarefa civilizatória. Mas, senhoras e senhores senadores, o debate em torno deste projeto ganha ainda mais relevância diante do cenário geopolítico, ou seja, geopolítico global. O recente tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros tem motivação mais profunda do que se aparenta. Trata-se de um movimento de contenção estratégica ao avanço da China nas áreas de energia, tecnologia e armamentos. E por trás de tudo isso estão os minerais críticos, como terras raras, indispensáveis à economia de baixo carbono e à disputa pelo futuro tecnológico. É nesse ponto que o Brasil desponta como autor estratégico para a economia mundial. Já lideramos a produção do nióbio, com cerca de 90% das nossas reservas conhecidas. Possuímos a segunda maior reserva de terras raras do planeta, com cerca de 23% do total mundial. E subimos recentemente para a 6ª posição no ranking da reserva lítio. Os dados mostram que o Brasil não é apenas um país rico da sua biodiversidade, mas também uma potência mineral essencial para a nova economia verde. Um verdadeiro trunfo para as futuras negociações comerciais com os americanos. Entretanto, senhor presidente, não podemos aceitar, volto a repetir, a posição passiva no mero exportador de matéria-prima bruta. É hora, senador Aziz, de avançar em uma política industrial, tecnológica que nos integre à cadeia produtiva das terras raras e demais minerais estratégicos ao território nacional. Criar uma política nacional de minerais críticos é estratégico. Estabelecer um licenciamento federal diferenciado para projetos estratégicos. Ampliar o mapeamento geológico. Garantir apoio financeiro à pesquisa e à exploração e processamento. Investir em infraestrutura logística e energética. Incentivar a inovação tecnológica, a reciclagem e a formação de mão de obra qualificada. Eu estou concluindo, senhor presidente. Mas, senhoras e senhores senadores, para finalizar, ressalto que as terras raras de nossos bens minerais, além do valor comercial, possuem papel central para destravar as relações diplomáticas com os Estados Unidos. Não é hora de disputa entre governo e oposição, ou entre esquerda e direita. Não é momento de extravagância do poder judiciário ou para atitudes de cunho personalístico. O caminho é da negociação, do diálogo e não do confronto. É preciso firmeza. Também, eu tenho a certeza que a maneira diplomática para nós defendermos os interesses empreendedores e, sobretudo, do povo brasileiro. Concluindo, senhor presidente Humberto Costa, o momento exige liderança para resolver os problemas, valorizar nossa produção nacional e reforçar o protagonismo do Brasil no tabuleiro do geopolítico global. Trata-se de construir um novo patamar de consciência nacional sobre o papel das nossas riquezas naturais e da produção e da nossa soberania nacional. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Senhor presidente. Conceda a palavra ao senador Jaime Bagatoli. Senhor presidente. Pois não. Só um apelo que eu faço a Vossa Excelência. Faria esse apelo ao presidente Davi Alcolumbre, mas por razões outras ele não está presente. E quero lhe falar sobre os vetos que o presidente Lula fez na última sexta-feira, em relação principalmente a estradas que já tinham sido asfaltadas e não pode ser reasfaltada. Isso é que nem uma rua no município. Senador Otto Alencar. O município tem uma rua que um prefeito deixa ela se acabar toda, não tapa buraco, não asfalta, com o tempo vai sair o asfalto todo, vai ficar em terra. Aí vem um outro prefeito, mais cioso, vai lá e asfalta essa rua. É a 319. Eu faço um apelo aqui ao presidente Davi Alcolumbre, estou aqui ao lado do deputado Adair Filho, lá do meu estado, para que
assim que chegue no Congresso Nacional os vetos do presidente Lula em relação à lei ambiental que nós votamos aqui, ele coloca em votação no Congresso Nacional, seja presencial, seja remota, seja de que for, seja na sexta, no sábado, no domingo, porque não dá mais para esperar. Agora, escutar o senador Jaime Campos, senador Jaime Campos, é impossível Vossa Excelência pedir que a gente agregue valor naquilo que a gente tem no país hoje, agregar valor no ferro para se produzir o aço, agregar valor em terras raras para se produzir semicondutores, se nós temos antipatriotas dentro do governo, não é só fora lá não, são daqui, especificamente aqui dentro do governo. Não dá mais para aguentar essa política de exceção. O Amazonas e Roraima ficam como exceção, é um estado, 2 estados que não fazem parte do Brasil. É uma estrada que já foi construída, já foi asfaltada, desde quando foi construída 50 anos atrás e asfaltada. Hoje se gasta uma fortuna todo ano, senador Jaime, todo ano para manutenção. O que se já gastou de manutenção da BR-319 dava para construir 10 319 no Brasil. O governo gasta mal, a estrada não funciona em época de inverno, e o povo do Amazonas e o povo de Roraima e também Rondônia ficam prejudicados por causa dessa estrada. Então eu faço esse apelo ao presidente Davi Alcolumbre, que coloque, até porque o Amapá, senador Randolph, foi beneficiado e não foi vetado. A exploração na foz do Amazonas. Veja bem, a solidariedade do Amazonas e dos senadores com a voz do Amapá foi clara, límpida e todo mundo viu. Agora a gente quer a mesma solidariedade. Ok, com a palavra o senador Jaime Bagatoli. 5 minutos para a manifestação. Presidente, questão de ordem, presidente. 30 segundos. Pois não. Senhor presidente, é só para falar ao nosso senador Maraziz que ele terá a solidariedade da bancada do Amapá. É uma estrada que já foi asfaltada. Então, é um absurdo o que estão fazendo também com o Amazonas. O senhor tem aqui o nosso apoio. Senador Omar. Senador Jaime. Obrigado, presidente Humberto Costa. E só quero parabenizar aqui o senador Omar Aziz e dizer que a BR-319, ele tem razão, em 1978 ela já era pavimentada. Então, quer dizer, uma rodovia que tem 47 anos que está pavimentada, só tem que fazer realmente a reconstrução, parte da reconstrução, que parte dela já está recuperada. Mas eu venho aqui nessa tribuna hoje, primeiro dizer a todos os nossos pares senadores que eu estou orgulhoso de nós termos conseguido 70 assinaturas para a CPI da sexualização de menores. 70 assinaturas. É um caso inédito, presidente Humberto Costa. E eu espero que o nosso presidente Davi Alcolumbre, já foi protocolado hoje esse requerimento dessa CPI, e eu tenho praticamente certeza que o nosso presidente Davi Alcolumbre vai pautar isso aqui em plenário, já agora, em breve, essa situação que é gravíssima. Depois dessa denúncia do Felca, incluindo aí o Ítalo Santos, que essa questão dos pedófilos, essa questão de incentivar a sexualização em crianças é o maior absurdo que nós vemos ainda nos dias de hoje do nosso país. Então, eu quero ler aqui o meu discurso, porque esse assunto é um assunto gravíssimo e eu tenho certeza que, como nós temos 70 senadores que assinaram essa CPI, eu acredito que todos os senadores estão sensíveis a essa situação que aconteceu no nosso país. Senhores e senhoras senadoras, população que nos acompanha nesse momento pela TV Senado, hoje estamos diante
de uma responsabilidade histórica e de uma urgência que não podemos mais ignorar. Me dirijo aqui a essa tribuna para falar sobre um tema que desafia o mais fundamental compromisso que temos com a nossa nação, que é a proteção das nossas crianças. Recentemente, tivemos um vídeo denúncia que chocou não apenas a mim, mas a milhões de brasileiros, mostrando que como crianças estão sendo sexualizadas por influenciadores e plataformas, alimentando uma indústria de abuso que corrói os valores mais sagrados da nossa sociedade. 70 senadores de diferentes partidos uniram-se neste momento, assinando o requerimento de abertura de uma CPI com o objetivo claro de combater isso e impedir que nossos menores continuem sendo vítima de uma exploração impune. Quero agradecer de coração a todos os senadores que entenderam a gravidade da situação, deram um passo decisivo na defesa da infância e da dignidade de nossas crianças. Este não é um momento de dúvidas, é um momento de ação. Está em jogo o direito de uma criança viver uma infância livre de manipulação e da sexualização precoce. A denúncia do FELCA revela uma rede de conteúdos que, sob o disfarce de entretenimento, corrompe a percepção de uma geração inteira. Estamos diante de uma verdadeira epidemia de sexualização de nossas crianças. Como cidadãos e como representantes do povo, não podemos mais ficar à margem disso. É preciso citar que estamos enfrentando plataformas que podem estar contribuindo para a maior exploração de crianças na história, com influenciadores que se aproveitam de seu alcance viral para promover conteúdo. E tudo isso acontecendo em tempos de inteligência artificial avançada, que deveria proibir a proliferação desse conteúdo. Adianto, porém, que eu não quero que isso se transforme em um jogo de censura nas redes sociais, e sim a melhor identificação e combate a esta sensação de impunidade de quem divulga, produz e comercializam esse tipo de conteúdo, assim como fizeram com as bets, onde quem aposta tem que se identificar. E o nosso principal intuito com isso é mostrar que a rede social não é terra de impunidade. E não podemos fechar os olhos, pois estamos claramente falamos sobre pedófilos e lucrando com isso. É nosso dever, nesse Senado, combater e eliminar esta cultura de exploração e abuso que se instala solitariamente na rotina digital de nossas crianças. Por isso, hoje, faço um apelo a todos os senadores aqui presentes. Vamos unir a nossa coragem para que essa CPI seja imediatamente instalada, para que possamos investigar, punir e criar efetivas de proteção à infância. Essa não é uma batalha de partidos, de direita ou esquerda, mas de toda a sociedade. É uma batalha pela vida, pela infância e pelo futuro do Brasil. A hora de agir é agora. Temos a obrigação moral, histórica e política. Conclua, Excelência. Isso tudo. Só mais um minuto.
Que nossa voz seja a voz da justiça, da proteção e da esperança de uma sociedade que valoriza e preserva suas crianças acima de tudo. Conto com o apoio de cada um de vocês para que essa comissão inicie seus trabalhos o mais breve possível. Que nossas ações sejam rápidas e definitivas, para que colocamos um fim em nossa monstruosidade e que, finalmente, nossas crianças possam viver, crescer e se desenvolver em um ambiente seguro, livre de exploração e violência. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Bagatoli, nosso aplauso a Vossa Excelência. Seguindo aqui a pauta. Um minuto mesmo, Excelência, por favor. 30 segundos. Eu só quero dizer que eu acredito muito que o nosso presidente Davi Alcolumbre vai pautar isso urgentemente. Nós vamos ter 8 senadores titulares dessa comissão. Conto com Vossa Excelência, senador Magno Malta, que você já tinha também lá no passado já feito um pedido de uma CPI sobre essa mesma situação, e que nós avançamos nisso e que podemos ajudar o futuro das nossas crianças no nosso Brasil. Obrigado, presidente. Ok. Extra pauta, a pedido do senador Flávio Arnes, requerimento 584/2025 do senador Flávio Arnes e outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Volto à relação dos inscritos. Peço ao senador Exalci que possa ocupar a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Senhor presidente, enquanto o senador Exalci se dirige à mesa, eu só gostaria de externar também a minha solidariedade ao pronunciamento do Jaime Bagatoli, que descreveu aquilo que vem escandalizando o Brasil em termos dos direitos das crianças e adolescentes. Aquilo que foi denunciado pelo humorista e youtuber de uma maneira contundente, ele, Felca, que fez esse trabalho para que a sociedade toda, na verdade, se mobilizasse a favor da criança e do adolescente. Ao mesmo tempo, eu quero dizer que nós já aprovamos aqui no Senado Federal o projeto de lei 2628, que trata justamente da proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Foi um trabalho enorme no Senado Federal, cerca de 50 reuniões e um trabalho detalhado. Tive o prazer de relatar esse projeto de lei, de autoria do senador Alessandro Vieira, e esse projeto de lei 2628 foi remetido à Câmara dos Deputados e justamente aborda isto. Não estamos abordando a produção de qualquer conteúdo, mas sim a proteção da criança e do adolescente em ambientes digitais. Já faz meses, está lá na Câmara dos Deputados, e a gente pede, inclusive, que haja, por parte daquela casa, por parte do presidente, Hugo Mota, que está, assim, justamente voltado para a aprovação da legislação, para que considere um trabalho enorme que esta casa já fez, foi aprovado por unanimidade, atende bem aquilo que todas as entidades do Brasil que atuam nessa área querem ver colocada na legislação, está lá. Então, a gente espera que a casa se debruce sobre o tema, lógico, mas já tendo esse subsídio, PL 2628, de 2022, mas foi remetido já no primeiro semestre para aquela casa. Então, o Senado, até para dizer, olha, o Senado já se debruçou sobre o tema. Um trabalho enorme, mas de bons resultados. Agradeço a Vossa Excelência.
Senhor presidente, 2 minutos apenas aqui. Eu pedi a palavra anteriormente ao senador Humberto Costa, né? O que tem a paciência que ele não teve isso na hora. É o seguinte, quando cheguei, estava atendendo, já havia votado a questão do BPC, nós participamos. Vossa Excelência é contador. E Vossa Excelência sabe muito bem o que significa o termo as contas não fecham. Nós estamos aprovando aqui novos benefícios, ampliação do BPC, que é necessário, é justo com as pessoas que precisam da ajuda do Estado. O Brasil precisa abraçar. Mas, senadores e senadoras, nós não estamos planejando em absolutamente nada, em nenhum momento, o futuro do país. Quando nós fomos votar aqui o auxílio emergencial durante o Covid, a política, que se mostrou muito bem sucedida naquela época, revelou um Brasil profundo. 19 milhões aproximadamente de brasileiros que nunca contribuíram com a Previdência, não tiveram conta em branco. Brasileiros que eram completamente desconhecidos e que são os principais requerentes do BPC ou das aposentadorias por questões de falta de dinheiro até para comida. Nós estamos caminhando para um Brasil envelhecido, um Brasil que nasce cada vez menos crianças. Hoje, a nossa taxa de fertilidade das mulheres é menor do que a Europa e nós estamos ampliando os benefícios todos os dias. Conta de luz, conta gás, conta isso, conta aquilo, bolsa isso, bolsa aquilo. Volto a dizer, eu não sou contra o país abraçar, mas não vejo preocupação do governo em nós criarmos políticas de sustentação desses custos a médio e longo prazo no Brasil. A Previdência Social, com tudo aquilo que nós temos votado hoje, as contas do país, com tudo aquilo que nós temos criado, estão se tornando insustentáveis a longo prazo. Nós estamos deixando para a próxima geração de brasileiros uma conta altíssima e difícil de ser paga, porque nem a industrialização do Brasil nós estamos conseguindo fazer corretamente. É aqui a minha ponderação. Muito obrigado, Excelência. Com a palavra o senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, público que nos acompanha pelos serviços de comunicação do Senado e nos segue pelas redes sociais. Senhor presidente, já estão em vigor as absurdas tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil em um flagrante ataque à nossa soberania. E não somos o nosso campo e eu que dizemos isso, mas especialistas e autoridades em todo o mundo que veem nesse gesto hostil do presidente Trump algo absolutamente despropositado e assintoso às relações diplomáticas entre países, especialmente entre dois parceiros como Brasil e Estados Unidos, cujos laços de amizade remontam a mais de 200 anos. São atos envenenados pelo bolsonarismo, por traidores da pátria, que, buscando escapar da punição por crimes que cometeram, articulam um ataque externo às nossas instituições para subjugá-las ao interesse estrangeiro. Mas nós não nos vergamos nem nos vergaremos. Nossa soberania, como tem reiterado o presidente Lula, é inegociável. E o nosso governo está trabalhando vivamente para reduzir danos e levar o nosso país de forma inteligente e estratégica a atravessar essa tormenta com os menores prejuízos possíveis ao nosso povo e ao nosso setor produtivo. Como trouxe ontem o jornal O Globo, em uma matéria, Brasil e Estados Unidos vivem momentos diferentes em relação a indicadores socioeconômicos. E, felizmente para nós, enquanto aqui os números de emprego e inflação melhoram, por lá eles têm piorado. No caso do mercado de trabalho, por exemplo, chegamos à menor taxa de desemprego da série histórica, enquanto os americanos amargam os piores números de geração de vagas desde a pandemia. Então, a despeito de todos esses ataques e do jogo contra o Brasil, que tem feito Bolsonaro, sua família e seu grupo, nosso governo tem dado respostas consistentes
contra essas absurdas ameaças. Esta semana, um novo boicote promovido pela família Bolsonaro cancelou uma conversa telefônica que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teria com o secretário de Tesouro americano para tratar do tarifaço. É golpe atrás de golpe promovido pelo bolsonarismo contra o Brasil. Mas, como disse, estamos reagindo com diplomacia, com estratégia e muita inteligência. Ontem mesmo, o presidente Lula conversou por cerca de 1 hora com o presidente da China, Xi Jinping, maior parceiro comercial do Brasil. Desse diálogo, saiu mais forte a defesa da União do Sul global contra o unilateralismo e o protecionismo. O presidente chinês ressaltou que o seu país e o Brasil podem dar um exemplo de unidade e autossuficiência em um sistema comercial multilateral que dialogue com as aspirações de um mundo livre e distante dessa ofensiva tarifária isolacionista arquitetada por Trump em prejuízo da liberdade equilibrada das trocas comerciais globais. E os BRICS têm um papel fundamental nesse propósito. Somente neste governo do presidente Lula, abrimos 398 novos mercados em 71 países, nos 5 continentes. Somos um país da paz, do diálogo, das boas relações diplomáticas, que valorizamos e impulsionamos com aqueles países que querem conversar conosco. Não estamos à mercê de ninguém. É lamentável que, enquanto Bolsonaro e família trabalham contra o Brasil, governadores com estados profundamente afetados pelo tarifaço estejam inertes a esses ataques, como é o caso de Tarcísio de Freitas, em São Paulo, Romeu Zema, de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, de Goiás e Ratinho Júnior, do Paraná. Eles se colocam em silêncio conivente com o bolsonarismo, enquanto produtores e empregos nos seus estados são duramente afetados por esses atos de traição. São igualmente traidores do Brasil. Apesar da omissão dos covardes, o nosso governo, que não se curva a ameaças, está dando as soluções. Nosso país foi rico em recursos naturais, em cultura, em biodiversidade e em talentos. Somos uma nação com um povo resiliente, criativo e capaz de transformar desafios em oportunidades. Somos uma potência em ascensão, que, longe de se submeter a pressões externas, defende a construção de uma ordem econômica mais justa, onde os países em desenvolvimento tenham acesso equitativo aos mercados e às tecnologias, sem a imposição de barreiras ou sanções que perpetuem a desigualdade. O uso de tarifas punitivas por Donald Trump é uma tentativa flagrante de enfraquecer economias emergentes e redesenhar as regras do comércio global de maneira unilateral. De forma firme e clara, nosso governo se posiciona contra esse tipo de atitude e não vai aceitar que sejamos tratados como nação subalterna. Não vamos bater continência para a bandeira de qualquer nação estrangeira. Nosso trabalho é a construção de um Brasil forte, um Brasil que não teme se posicionar e que, com seus aliados, busca um futuro de justiça, paz e prosperidade para todos. A nossa soberania é inegociável e nos dá uma enorme alegria e um grande conforto saber que, em um momento de ataque tão virulento como este, estamos sob a liderança decisiva do presidente Lula, um homem
cuja vida é comprometida com a defesa intransigente dos interesses nacionais e do povo brasileiro. Eu não tenho dúvida de que o Brasil sairá imensamente mais forte de todo esse processo. Muito obrigado a todos e a todas. Presidente Humberto Costa, peço a Vossa Excelência para reassumir, para que eu possa também fazer o meu pronunciamento, mas antes eu vou pedir a Vossa Excelência, são 2 requerimentos de sessão solene do SESC, SENAC e SEBRAE, SENAR, uma homenagem ao Sistema S e também a Dia Nacional dos Corretores, para que Vossa Excelência pudesse colocar também em votação. Muito obrigado. Vamos colocar aqui em votação 2 requerimentos, além da pauta. Primeiro, que requer a realização de sessão... Ah, pois não. Isso aí já votamos. Bom, o número aqui não está certo, o senhor aqui, que requer a realização, e aí o resto é igual. Tá. Item extra pauta, requerimento, não. Não, você pode escolher o requerimento, que esse aqui é esse aqui é esse. Esse aqui já foi votado. Ah, não. Do senador Isalci, o item extra pauta, requerimento 994 de 2024, que requer a realização de sessão especial destinada a celebrar o Dia Nacional dos Corretores de Imóveis. Senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento também extra pauta de número 19 de 2025, de autoria do senador Isalci Lucas e outros, que requer a realização de sessão especial destinada a homenagear o Sistema S, Senai, Senac, SESI, SESC, SEBRAE, SENAR, SEST, SENAT e SESCOOP. Votação do requerimento, as senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, a sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Com a palavra, o senador Isalci Lucas para o seu pronunciamento. Obrigado, Vossa presidente. Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, senadoras. Senhor presidente, já estamos chegando na metade de agosto. E este mês tivemos Feliz Dia dos Pais, Feliz Dia do Estudante, Feliz Dia dos Advogados. Só não tivemos o feliz dia que começamos a CPMI do INSS. São meses de escândalo e nada de resposta e responsáveis presos. Já passamos da metade do ano e este caso de corrupção, que é lá do semestre passado, parece que as pessoas esqueceram, não se sensibilizaram, não se importam. Melhor dizendo, alguns esqueceram, mas nós aqui da oposição, a gente se lembra bem e faço questão de relembrar quem já esqueceu ou finge que não se lembra. Essas pessoas esquecem que as vítimas dessa roubalheira, no final, não são apenas os aposentados, somos todos nós brasileiros que pagamos essa conta, porque os valores roubados estão sendo devolvidos para as vítimas, de acordo com o INSS, dos 6,3 bilhões de reais roubados, mais de 1 bilhão já foi devolvido, mas calma. Antes de comemorar, o que está sendo devolvido não é o dinheiro recuperado dos criminosos que roubaram, não. Essa parte tem que ficar clara para todo mundo. O dinheiro que está sendo devolvido é dos impostos que todos nós pagamos. Desde quem declara até a criança que apenas compra uma balinha na padaria. Todo mundo está pagando imposto para cobrir mais este caso de corrupção que surge neste governo.
É Mensalão, é Petrolão, INSS. Sempre somos nós que pagamos essa conta, enquanto os bandidos que roubaram estão soltos, gastando esse dinheiro. Fica cada vez mais claro que somente nós da direita nos importamos em investigar esses escândalos. Cadê o pessoal da esquerda pedindo a CPMI? Cadê a esquerda pedindo para investigar o irmão do Lula? O sindicato dele é um dos maiores responsáveis pelo roubo. Mas cadê alguém da esquerda pedindo investigação? Nessa hora ninguém aparece. E este pagamento, além de sair do nosso bolso, tem demorado para chegar nas vítimas que sofreram o golpe. Lembrando que essa demora é inconstitucional e ilegal, de acordo com o inciso 78 do artigo 5º da Constituição, e também de acordo com a Lei 9784 de 99, que diz que o cidadão tem direito de ser tratado com celeridade pelo órgão público, e o órgão não pode dificultar a vida do cidadão criando barreiras. Sendo líder da oposição no Congresso, vou continuar cobrando, vou continuar apontando responsáveis, vou continuar mostrando para quem finge que não vê. E vou relembrar a todos, nós não vamos descartar até que os responsáveis sejam presos e o nosso dinheiro seja recuperado. Não vamos parar enquanto não for aprovada, não for instalada a CPMI do INSS. E eu espero que ainda essa semana, seja realmente resolvida essa questão. É importante as pessoas lembrarem o que está acontecendo hoje com os nossos aposentados. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal, na figura do presidente Dias Toffoli, ministro Dias Toffoli, determinou o pagamento dos aposentados e pensionistas com o dinheiro do orçamento. Aliás, do orçamento não, fora do orçamento, sem impacto no arcabouço fiscal, fora da questão do arcabouço. E o pior, ele condiciona uma coisa que é ilegal, condiciona para que o aposentado, para receber este valor corrigido, ele tem que desistir de qualquer ação. E sabe por que ele colocou isso? Porque o Código de Defesa do Consumidor é claro. Todos os aposentados e pensionistas que foram roubados terão que receber em dobro, está no Código de Defesa do Consumidor. E agora o Supremo, para resguardar o INSS, o governo, ele determina que só pode receber aquele que assinar o acordo. Olha, não vou entrar na justiça contra o governo, não vou entrar na justiça contra o INSS. Uma coisa que se fosse na primeira instância, na segunda instância, no STJ, teria como recorrer, porque o Código de Defesa do Consumidor é muito claro. Eu tenho certeza que essas cláusulas, essas decisões decididas monocraticamente, elas serão derrubadas pela própria justiça, porque não pode condicionar a não entrar na justiça um direito do cidadão. E eu espero que a gente possa, então, que esses aposentados possam depois receber em dobro aquilo que foi retirado deles. E eu espero também que a gente instale imediatamente essa CPMI, porque nós já vimos, não é só questão de aposentado e pensionista. Nós temos aí questão do seguro-defesa, que agora, eu assisti agora na MP 1303, o mesmo discurso que eu vi em 2019. Todo mundo, na medida provisória 1303, queria tirar um artigo que é do recadastramento, dizendo das dificuldades de fazer recadastramento. Ora, esse mesmo discurso foi construído em 2019, onde as aposentadorias rurais eram concedidas apenas através de uma declaração do sindicato, da CONTAG, e nesse momento a própria CONTAG colocava para o aposentado assinar a autorização para desconto em consignado em folha. Não só o consignado, mas também essas associações, esses descontos de assistência odontológica, de assistência médica, de assistência jurídica, de parte social, coisa que nunca existia, mas eles assinavam concordando com o desconto. E depois vieram esse monte de instituições falsificando assinatura, pagando terceiros para pegar mais assinatura de aposentado e pensionista, e muitos assinavam sem saber exatamente o que estava assinando. Fora um grande número de falsificação de assinaturas. Então, tudo isso será esclarecido, independente de data, de ano, de governo,
nós vamos identificar caso a caso para que realmente os aposentados e pensionistas tenham recuperado o seu recurso em dobro. É isso que é justiça. Muito obrigado, presidente. Obrigado a Vossa Excelência. Não havendo mais oradores inscritos, informo que está convocada a sessão deliberativa ordinária para amanhã, quarta-feira, às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. Olá! O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira medida provisória para reduzir a fila do INSS. O programa de gerenciamento de benefícios deve diminuir o número de pagamentos indevidos e também deve acelerar a reavaliação de benefícios previdenciários e assistenciais do INSS. O programa incentiva o trabalho extra de servidores na análise e na perícia, em processos de concessão e revisão de benefícios como pensão, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Segundo o governo federal, mais de 2 milhões de processos estão na fila para reavaliação. O programa vai pagar R$ 68,00 a mais a servidores do INSS por cada processo concluído e R$ 75,00 aos peritos médicos federais por perícia ou por análise. Os senadores também aprovaram ações de enfrentamento ao parto prematuro. São diretrizes para reduzir os índices de mortalidade de crianças prematuras e também de mortalidade materna, como a orientação e o treinamento aos pais sobre cuidados e necessidades especiais. O projeto também criou o Novembro Roxo, mês dedicado à conscientização sobre riscos, assistência e promoção dos direitos das crianças prematuras e de suas famílias. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou hoje de reunião da comissão mista que analisa a medida provisória sobre novas regras de tributação sobre aplicações financeiras e ativos virtuais. Fernando Haddad explicou que não adianta limitar a despesa primária do governo se o gasto tributário continuar crescendo, e essa redução é um desafio aceito pelo governo. A medida foi encaminhada ao Congresso Nacional em junho para compensar a revogação do aumento do IOF. O texto prevê a alíquota de 5% em tributos que hoje são isentos, como fundos de investimentos imobiliário e as letras de crédito. As apostas de cota fixa, os chamados BETs, também vão receber taxação, mas a alíquota sugerida é de 18% sobre o ganho bruto das apostas. O ministro Fernando Haddad destacou que as empresas que fazem este negócio não pagaram nenhum imposto nos últimos 4 anos, o que não faz sentido diante do lucro das casas de apostas. Essas foram as principais notícias desta tarde aqui no Senado Federal. Você acompanha outras informações na nossa internet e daqui a pouco, às 19h30, no nosso jornal Senado Notícias. Uma boa noite a todos. Daniel Balabão, o Brasil saiu mais uma vez do mapa da fome. O que é necessário para ficarmos fora desse mapa para sempre? É acreditar que é possível ter um país livre da fome, continuar aplicando recursos em políticas públicas sustentáveis e de combate à extrema pobreza e à desigualdade econômica. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará,
que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é Inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhã virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Em agosto, o Brasil se veste de lilás. A cor simboliza a luta pelo fim da violência contra as mulheres. Uma pauta urgente e que exige a nossa atenção. A campanha Agosto Lilás deste ano marca os 19 anos da Lei Maria da Penha. No TV Senado Live, a gente conversa com Andréa Rodrigues e Paula Limonge, do Instituto Banco Vermelho, e com Luciana Brito, pesquisadora e co-diretora da ANIS, Instituto de Bioética. Minha colega Cibele Nunes está ligada nas redes sociais e traz a sua participação. Bom, sejam todas muito bem-vindas à nossa live. Luciana, os números são muito alarmantes, né? A gente ainda tem aí 4 feminicídios por dia no Brasil, né? Que aí a mulher morre pelo fato dela ser mulher, muitas vezes por causa do companheiro, né? Dentro de casa. E mais de 200 estupros por dia também registrados, né? O que esses números revelam sobre essa urgência, né, do problema no Brasil? Olá, bom dia a todas as pessoas que nos assistem. É um prazer e uma alegria estar aqui, mesmo que seja para falar de um tema tão importante e urgente, né? Eu acho que esses números, eles revelam uma realidade que infelizmente acontece no nosso país, né? Hoje no Brasil, infelizmente, o país, a sociedade ainda é muito inseguro para as mulheres, né? As mulheres, elas podem morrer pelo simples fato de serem mulheres. As mulheres, elas têm medo de sair na rua sozinhas. Muitas vezes a gente já ouviu isso, né? De pessoas que vão sair, que são da nossa amizade, que são amigas, que a gente diz, mas compartilha a sua localização, avisa quando você chegar em casa. Então a violência, ela está desde dentro de casa, com as pessoas dos nossos afetos, as pessoas que a gente conhece, mas muitas vezes ela também está na rua, né? Então, como que a gente pode imaginar que todos nós, como sociedade, sejam homens, mulheres, autoridades, são responsáveis por combater, prevenir e reconhecer violência contra as mulheres? Tá certo, Luciana. Bom, pessoal, e as nossas convidadas chegaram, eu vou apresentá-las para vocês. A gente está aqui com a Andréa Rodrigues e a Paula Limonge, que são do Instituto Banco Vermelho. E a gente vai falar o que é o Instituto, o que é a campanha Banco Vermelho. Mas antes, eu vou pegar aqui a Andréa. A Lei Maria da Penha está completando 19 anos, né? Agora, nesse ano. A gente está aí com quase 2 décadas lá, né, de uma legislação que é muito avançada, mas a gente tem números muito ruins, né? A gente estava conversando agora há pouco com a Luciana aqui. O Luanderson, que é do Pará, ele fala assim, quais são os desafios, né, para efetivar a Lei Maria da Penha, especialmente nessas regiões que têm pouco acesso a serviços públicos? Então, assim, uma coisa, talvez a aplicação da Lei Maria da Penha na capital, mas como é que fica isso lá no interior do país, assim? É diferente? Como é que é? Bom dia a todos, a todas. Eu acho que um primeiro ponto a ser levantado sobre a Lei Maria da Penha, a dificuldade, quer seja na cidade grande ou interior, é a falta de conhecimento da própria lei. Apenas menos de 20% das mulheres se declaram mulheres, declaram que conhecem bem a lei. Então, a falta de conhecimento da lei, na minha opinião, é um dos maiores empecilhos da aplicação dela mesma, da mulher reconhecer que tem uma lei potente nas mãos, que é uma das 3 principais leis reconhecidas pela ONU. Então, a falta de conhecimento, por exemplo, dos tipos de violência listados na Lei Maria da Penha, tipo de violência doméstica, como a violência psicológica, moral, sexual, patrimonial e física, porque hoje só é reconhecida, as pessoas reconhecem apenas a violência física, por ser óbvia, é a violência que deixa marca.
Mas os outros tipos de violência, tanto homem quanto mulher, têm uma dificuldade muito grande de entender. Então, eu acho que o maior desafio, de fato, é o conhecimento da lei. Tá certo. E dentro, né, dessa campanha Agosto Lilás, que é um mês dedicado aí a conscientizar, né, a sociedade sobre esse problema, a gente tem aí o Banco Vermelho. E eu queria mostrar para as pessoas, antes de chamar a Paula, queria mostrar para vocês uma matéria falando aí o que é essa campanha, o que é o Banco Vermelho. Vamos ver aí. Um banco vazio para lembrar milhares de mulheres que perderam suas vidas para a violência. Este espaço é um convite à conscientização e à mudança. Sentar, refletir, levantar e agir. O banco traz mensagens de reflexão e contatos para denúncia e foi montado na Praça das Abelhas, espaço de grande circulação do Senado. A ação integra a programação do Agosto Lilás, campanha sobre violência contra a mulher. O Banco Vermelho surgiu em 2016 na Itália e foi trazido ao Brasil por 2 mulheres que perderam amigas vítimas do feminicídio. Elas transformaram o luto em luta e criaram o Instituto Banco Vermelho com a intenção de promover ações de prevenção à violência contra a mulher. Pintado de vermelho para simbolizar o sangue derramado por essas vítimas, este banco gigante representa o compromisso com o feminicídio zero. A iniciativa da instalação do Banco Vermelho é da Comissão de Direitos Humanos, presidida pela senadora Damares Alves. O Banco Vermelho faz parte da campanha do Agosto Lilás e se soma a outras ações do Senado, que incluem debates, audiências públicas e atividades culturais ao longo do mês de agosto. E agora a gente está desafiando todos os prefeitos. Faça um banco vermelho na sua cidade. Por que vermelho? Para lembrar todo o sangue derramado de mulheres no país. E um banco específico em que vai estar o Disque 100, o 180, os canais de denúncia, onde as pessoas podem sentar, conversar sobre violência contra a mulher e todo mundo que passar em frente ao banco vai lembrar que nesta nação ainda tem mulheres que derramam sangue tão somente por serem mulheres. Bom, Paula, Andréia, bem emocionante, né? Parabéns aí pela iniciativa. E eu queria, Paula, que você pudesse falar um pouquinho, né, sobre o que é o Instituto e qual é o impacto, né, de ter um banco vermelho ali. Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar falando com vocês aqui. Como bem foi falado na matéria, o Instituto Banco Vermelho, ele nasce da transformação de um luto em luta. Eu e Andréia, nós somos colegas de profissão e eu acompanhei todo o luto de Andréia quando ela perdeu a melhor amiga para o feminicídio, né? Era uma mulher empoderada, era uma mulher executiva, uma mulher que era inclusive ativista, mas não se entendia vítima, porque não sofria violência física. Apesar de sofrer todas as outras violências, o ex-marido, né, nunca encostou um dedo nela, mas foi capaz de matá-la, simulando um acidente de trânsito, quando ele jogou o carro numa árvore e simulou um acidente de trânsito para matá-la. Então, nesse momento que Andréia recebe a notícia, ela não vela nem enterra a amiga, porque ela vai para uma delegacia com o celular dela, com todas as provas, dizendo ao delegado, não foi um acidente, isso foi um feminicídio. E eu acompanhando essa luta de Andréia, foram 4 anos e meio até o julgamento. Nesse caminhar, eu perdi uma colega de escola, que já é um outro caso, já era uma menina de 35 anos e um namoro de 8 meses. E ela foi alvejada com um tiro por esse ex-namorado. Então, quando termina o julgamento, no caso da amiga de Andréia, ela resolve fazer uma homenagem, né? Resolve chorar de fato, que ela não chorou durante 4 anos e meio, que foi uma luta muito grande. Foi caminhada, foi bazar, foi evento, tudo para não transformar a Patrícia numa estatística. E durante esse caminhar dela, muitas mulheres chegaram para ela e falaram: Andréia, você está lutando muito por ela, luta pela minha amiga, luta pela minha irmã. E ela foi percebendo que não era só sobre Patrícia. Então, quando chegou no final desse julgamento, ela disse: eu tenho que ressignificar essa dor. E aí foi pensado justamente em que ícone ele pode estar onde a gente não consegue chegar. Um banco, né? Um banco, ele é democrático. Então, o banco está no hotel de luxo, numa avenida, numa escola, numa igreja, no hotel. E se a gente pintar esse banco de vermelho para chamar a atenção, né? Se a gente colocar canais de ajuda nesse banco, como placas dizendo que a mulher não está sozinha, como ligue 180, será que a gente vai conseguir chamar a atenção dessa mulher?
E aí, como a gente sempre costuma dizer, como boas pernambucanas, né, que tem mania de grandeza, do maior bloco de carnaval, da Praia com Mais Tubarão, da maior avenida em linha reta, por que não fazer um banco gigante? Porque o cenário está tão caótico que a gente mora no 5º país que mais mata mulher no mundo, né? E nosso estado aqui, Pernambuco, infelizmente é o primeiro lugar no Nordeste. Vamos fazer um banco gigante para ver se a gente chama a atenção. E isso foi feito em novembro de 2023, como um ato de homenagem. Espalhamos 21 bancos vermelhos pequenos no Recife e um banco gigante colocado no Marco Zero, que é um ponto turístico. E no outro dia o nosso telefone não parava e a gente saiu em várias matérias de alcance nacional, de revista, de jornal, de TV. E aí as pessoas começaram a nos procurar e falar: eu quero esse movimento aqui na minha cidade, eu quero esse movimento aqui no meu estado, qual é a ONG, qual é o nome do instituto. Não foi, Andréa? E nesse momento a gente disse: meu Deus, que instituto, que ONG. Em um mês a gente já tinha um CNPJ, então a gente largou a nossa vida profissional. André é publicitário, sou executiva de marketing, e a gente fundou o Instituto Banco Vermelho, que hoje já está em metade do Brasil, virou uma lei federal, que é a 14942, que institui o Banco Vermelho, uma política pública de prevenção, e criamos a marca Feminicídio Zero, que hoje é usada pelo governo federal. Essa marca ela foi doada ao Ministério das Mulheres, também com um tom de voz, que é justamente esse como falar, como ser entendido na ponta. Porque quando a gente chegou no Ministério, no ano passado, a campanha era Um Brasil Sem Misoginia. E a gente entendeu que aquilo ali não chegava na ponta, porque a gente tem que explicar o que é feminicídio para as pessoas. A gente entregou esse book falando como é que a gente fala a linguagem da rua, como é que a gente se comunica com essa mulher, como é que a gente tira o peso de colocar a comunicação só para ela, né? Porque denuncie, quebre o ciclo, não se cale, se proteja. E o homem está lá, calado, né? Se o homem é o problema, ele tem que ser parte da solução. Então é nesse momento que o Instituto entende também que tem que falar com os homens. A gente vai até estádio de futebol, a gente tem um projeto que é o Banco Vermelho Vai à Obra, onde a gente vai até canteiros de obra falar com esses homens. E temos uma infinidade de ações também, né, nesse 1 ano e 8 meses, onde a gente tem trabalho para a primeira infância, namoros abusivos com adolescentes, e estamos construindo aqui essa história para ver se a gente consegue um dia transformar esse banco no memorial, do mesmo jeito que é um orelhão hoje, que a gente tem que explicar para os nossos filhos que as pessoas compravam fichas e ligavam naquele orelhão. A gente quer um dia falar que esse banco gigante que está na rua, ele foi instalado para chamar a atenção da população numa época em que os homens ainda matavam mulheres. Tá certo, Paula. É bem impressionante a história, parabéns aí. E eu queria retomar, então, essa questão da mulher aí que você vê, né? Que as amigas, elas não tinham a consciência que estavam sendo violentadas. Porque elas não, naquele momento, elas estavam já sendo violentadas, mas elas não identificavam a violência. Então, Luciana, eu queria que você falasse um pouquinho, e eu acho que é muito importante que esse programa sirva com esse serviço. O que é uma violência psicológica? O que uma pessoa hoje que às vezes está sendo violentada, mas ela não consegue identificar como violência psicológica? Essa é uma pergunta muito importante, né? Porque tem algo em relação à violência que muitas vezes ela não é óbvia, né? Muitas vezes a violência ela é confundida, as pessoas elas vão viver e elas vão entender que não está acontecendo nada é muito grave. Então, tem algo muito importante quando a gente está falando de violência, né? A minha colega até comentou sobre o ciclo da violência, porque muitas vezes ela não começa com uma violência física. Muitas vezes ela começa com o momento em que a pessoa, o parceiro, aquele homem, ele começa a ter um momento de tensão, né? Aquele momento em que algo no ar, então uma falta de paciência, a pessoa começa a falar um pouco mais alto, até que se parte para um ato de violência, e que ele pode não ser necessariamente uma violência física. Ela pode ser um momento em que essa mulher ela é deslegitimada, começa a dizer, você é feia, você é gorda, você é burra, você não serve para nada, você não é uma boa mãe, e essa mulher ela começa a se confundir se o problema está nela, se é algo que ela fez de muito ruim. E aí o que acontece é que quando a gente está vivendo num momento em que a violência, inclusive, ela acontece parte dos afetos, porque essa mulher muitas vezes namora com essa pessoa, ela é casada, então ela tem uma relação de afeto também.
acontece o momento da violência em que esse homem vai pedir desculpas, vai dizer, não, eu não estava bem naquele dia, eu estava estressado no trabalho, eu amo você, me desculpe. E aí aquela mulher se confunde, ela vai pensar, nossa, então o problema era comigo, né? Então esse é um momento também muito importante para entender que os ciclos de violência, eles vão acontecer e que, às vezes, a mulher acaba vivendo nessa situação em que ela é incluída nesse lugar e que ela se confunde não porque ela fez algo de errado, mas porque a gente também vive numa sociedade que muitas vezes se culpabiliza a mulher pela violência que ela sofre e que o entorno, muitas vezes, vai dizer... Não, tá tudo bem, ele estava só estressado. Então, como também toda a sociedade passa também a ter um compromisso de dizer, será que o amigo para falar com esse homem, né? Será que você não está exagerando? Será que não está acontecendo algo? Então, acho que muitas vezes não é a mulher a responsável, não é porque ela não percebe uma violência, mas é porque tem muitas camadas, né? Existe afeto naquele relacionamento. E aí a violência, ela começa, muitas vezes, a escalonar até chegar ao momento de um feminicídio. Então, é muito importante que toda a sociedade esteja atenta, não só as mulheres, mas a família que está com essa mulher, né? As escolas, né? Parte também desse envolvimento, inclusive, de uma posse, de uma educação sobre o que é violência e de que maneira que os homens precisam estar comprometidos. Mesmo que não seja um homem que não se considere violento, mas ele tem um amigo, ele vê uma piada, ele muitas vezes se encontra com momentos em que ele reconhece que tem uma violência feita por alguém, né? Então, isso é muito importante. Nós estamos com muitas pessoas nos assistindo pelo TikTok agora e nós recebemos uma pergunta para a Andréia sobre o projeto da Magna Meirelles. Ela quer saber o seguinte, Andréia, esse projeto ele é liberado para ser replicado em outros municípios ou envolve algum tipo de autorização, ele envolve direitos? Como é que o município faz para levar o projeto do Banco Vermelho? Bom, esse projeto, como Paula bem explicou, nós somos uma lei federal, a 14.942, que diz que qualquer pessoa pode pintar um banco de vermelho, colocar ali uma frase de prevenção e colocar o 180 para que a mulher consiga ter acesso a um canal de ajuda. Mas nós do Instituto, nós temos também, prestamos esse serviço de fornecer esse banco mediante aquisição. Nós somos um instituto sem fins lucrativos, então a gente não tem recurso para construir um banco e poder enviar, mas a gente oferece esse serviço de produzi-lo. E o Banco Gigante ele é patenteado, ele só pode ser feito através do próprio instituto. Então, quem quiser entrar em contato para saber mais informações, pode falar conosco através do Instagram, que é o @Banco Vermelho, e lá nós passamos todas as explicações sobre essa aquisição, sobre o manual de transformar o banco, um banco normal de praça num banco vermelho. Então, nós damos toda essa parte de consultoria. Tá certo. Então, @Banco Vermelho. Eu vou pedir para o pessoal da produção, né, para a nossa diretora colocar aí na tarja, e aí ao longo do programa vocês podem anotar. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a questão dos homens, né, que é a dúvida da Isabela, também de Pernambuco. Eu vou fazer essa pergunta aí para a Paula. Paula, ela pergunta assim, a sugestão da Isabela é a questão de promover palestra para meninos conhecerem o papel do bom e responsável pai, namorado e marido enquanto ser humano. Então, assim, vamos falar um pouquinho dessa questão dos homens, né? Porque você falou muito bem aí que vocês têm essas políticas aí, programas para a conscientização dos homens. Então, como é que eles podem, né, efetivamente atuar aí para proteger as mulheres? Eu vou começar a responder pela linha do fio condutor, né? Que tudo começa na infância. Na primeira infância que a gente forma a personalidade, que a gente está se entendendo como ser humano, e que às vezes a gente está vendo essa violência acontecer dentro de casa, que é o que acaba se reproduzindo no Brasil, que é um país machista. A gente viu, eventualmente, o nosso pai ser grosso com a nossa mãe, o nosso pai empurrar a nossa mãe, e a gente acaba normalizando isso. Então, o Instituto ele tem um trabalho muito bonito, que é para criança da primeira infância, que chama Banquinho Vermelho Vai à Escola. As crianças, elas montam um banquinho de palito de picolé
de palitinho vermelho, colam 180 e fazem uma roda lúdica de conversa, explicando justamente o que é cuidar de uma pessoa, como é que tem que se tratar a menina, a coleguinha, que os direitos são iguais. E onde tem os bancos gigantes, a escola leva essas crianças para conhecer esse banco gigante. E aí a criança que fez o trabalho na escola, ela faz o objeto, entrega para a mãe, né? Porque ela está levando a prevenção para dentro de casa, já desde criança, entendendo que a violência não é o caminho e que as mulheres precisam ser respeitadas. E as mulheres entendem também seu lugar de ocupação, né? Que elas podem ser quem elas quiserem, podem ser médicas, podem ser policiais. E aí a gente tem esse trabalhinho para a primeira infância, como também para os adolescentes, através do projeto Namoros Abusivos, onde a gente fala com esses adolescentes, trazendo para a realidade essa questão do namoro abusivo, que hoje ele é muito digital. É muito assim, por que você está curtindo fulano no Instagram? Por que você seguiu fulano? Por que é que você está online nessa hora no WhatsApp? Com quem você está falando? E também a gente já recebeu relatos de adolescentes que dormem com a câmera ligada do celular. Eles dão boa noite, colocam o celular aqui, porque se acordar, o namorado tem que estar dormindo lá, para provar que é verdade, que ele está em casa. Então a gente traz toda essa temática, né, para essa adolescência, como também a Lei Maria da Penha numa cartilha em trap, que a gente costuma dizer, né, revelando aqui a idade, que a gente escutava rap na nossa época. E hoje essa turma escuta trap. Então a gente tenta sempre usar essa linguagem, né? Quer seja a primeira infância, quer seja também a adolescência. E chegando aqui nessa vida adulta do homem, é justamente a gente está fazendo projetos que falem com eles. Então, a gente traz muito esse tom de voz nos materiais da gente, gráficos, como também nas palestras e nas redes sociais. A gente tem 2 cartazes que eu acho que são muito importantes, né? 2 peças, que uma diz assim: homem que bate em mulher não é covarde, é agressor e será preso. Porque nem todo covarde bate em mulher, né? Esse é um ditado antigo, né? Esse é um covarde, ele bateu na mulher. Mas nesse caso, não. Homem que bate em mulher, ele é agressor e será preso. Como a gente também tem vários adesivos que a gente cola em banheiros masculinos, em vários lugares, empresas, restaurantes, onde a gente fala com o homem. E a gente diz: homem, se aproveitar de uma mulher em situação vulnerável é crime previsto em lei, no artigo tal, com tanto tempo de reclusão. Então a gente entendeu que a gente precisa falar com esses homens, vindo desde a infância, passando pela adolescência até a vida adulta, chamando a atenção deles por redes sociais, por adesivos, por cartazes e também por roda de conversa e palestra. Nós temos mais... Desculpa. É importante falar um pouquinho, só para complementar a fala de Paula, fala um pouquinho sobre o Banco Vermelho Vai à Obra, Paula, que é interessante, e é uma conversa direta com o homem. Esse projeto, acho que ele é um divisor de águas na vida do Instituto, né? Apesar da gente ser novinho, ainda vamos fazer 2 anos. Esse projeto ele surgiu através de uma pesquisa que a gente recebeu do CNJ, e é um recorte de Pernambuco, tá? Mas a gente acredita que é um recorte nacional, que diz que 40% dos homens que estão em grupos reflexivos com a medida protetiva da Lei Maria da Penha, eles são oriundos da construção civil. Então, quando a gente teve acesso a esse dado, a gente foi procurar o Sindicato da Construção Civil, as construtoras, e foi falar: o que é que vocês estão fazendo? Né? Vocês estão empregando aqui 40% dos agressores de mulheres e potenciais feminicidas. O que é que vocês vão fazer para mudar essa rotina, essa lei, essa realidade? E aí foi que surgiu o projeto Banco Vermelho Vai à Obra, onde a gente vai até os canteiros de obra, leva um banco vermelho pequeno, faz uma palestra, a gente leva também o apoio de psicólogos e advogados através da Uninasal, que é uma universidade parceira do Instituto, e a gente está realmente mudando, acho que um cenário, né, André, um mercado aqui que pode mudar a história de um estado. Porque se a gente está fazendo isso hoje em uma construtora que nos abraçou, que é a construtora Rio Ave, que já está no 6º canteiro e que ela entendeu que a gente agora tem que fazer parte da política pública da empresa dela e do compliance. Então, o que era para ser só um projeto virou uma consultoria perene. A gente hoje vai dar consultoria para todo mundo que entrar dentro da construtora entender sobre violência doméstica, né? Uma coisa que a gente já fala muito. O Brasil ele já está muito esclarecido no tocante ao racismo, ele já está esclarecido na LGBTfobia, mas quando o assunto é violência contra a mulher, ainda tem aquela história: não é comigo, eu não estou vendo, eu não vou me meter, né? A gente costuma dizer que em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, a gente mete a polícia. E é preciso que a sociedade entenda que não é um problema só da mulher e que você pode estar salvando uma vida.
A gente tem que se envolver, a gente tem que entender que esse problema hoje é uma chaga aberta no Brasil. A maior epidemia do Brasil é o feminicídio. Então a gente precisa dar as mãos, homens, mulheres, instituições, escolas, governo, para que a gente possa mudar esse cenário e para que a gente não passe para ser o 4º país que mais mata a mulher, porque infelizmente a gente está perto de chegar nesse número. Eu vou pegar carona no seu comentário para fazer uma pergunta para a Andréia, justamente sobre criminalização. A Maria da Bahia ela disse o seguinte: no Brasil, o racismo é crime, a homofobia é crime, por que a misoginia ainda não é considerada crime? E eu queria que você explicasse rapidamente, Andréia, para quem ainda não sabe, o que é misoginia. Certo. Misoginia é o ódio à mulher. Então, essa palavra que ela parece ser um pouco complicada e que foi usada, como Paula falou no início da nossa fala, que antes era a campanha do governo federal, um Brasil sem misoginia, e nós questionamos justamente o Ministério falando que na ponta ninguém entendia o que era misoginia, que nós tínhamos que explicar ainda o que era feminicídio e quem dirá misoginia. Então, misoginia é o ódio à mulher. Não tem a ver com opção sexual do homem, enfim, gostar de homem e tudo mais. É o ódio ao gênero feminino. Então, é uma ótima pergunta, porque tem sido isso também uma provocação que nós temos feito aí em Brasília muito, sobre a questão da criminalização da misoginia. Bom, gente, eu agradeço muito a participação de vocês aqui hoje. Ainda teríamos muitas perguntas para fazer, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Muito obrigada a todo mundo aí do TikTok, Kawaii, YouTube, Facebook que ficou com a gente aqui até esse momento. A gente tem gente do Brasil inteiro aqui acompanhando e espero que esse programa tenha servido aí como conhecimento, como serviço, para que a gente possa realmente proteger, né, todas as mulheres da nossa família, do nosso convívio. Então, muito obrigada pela presença aqui hoje de vocês. Obrigada, Cibele, também. Tá bom? E o TV Senado Live é o espaço para você interagir com a nossa programação. Toda sexta-feira, às 9 da manhã. Até a próxima. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer
em todos os âmbitos da minha vida, assim. Mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, o repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Lei Maria da Penha define 5 principais tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher. A violência física, a psicológica, a sexual, a moral e aqui é o nosso foco de hoje, a violência patrimonial, caracterizada por qualquer ato que cause dano, retenção ou subtração de objetos, bens, valores ou recursos econômicos. Eu vou conversar agora com a advogada Ana Flávia Mendes Lopes, que vai nos explicar mais sobre a violência patrimonial e como se proteger dela. Olá, Ana Flávia, seja bem-vinda, muito obrigada por participar do nosso Cidadania Mulher. Oi, Roberta. Muito obrigada pelo convite, para a gente falar desse tema tão importante para as mulheres. E estamos aqui para produzir uma entrevista muito bacana. Quando a gente fala em violência doméstica e familiar, a tendência é imaginar logo uma briga de marido e mulher. Mas não é necessariamente assim, né? Quem pode ser o agressor nesses casos? Verdade. Quando a gente pensa em violência, a gente já pensa no marido e mulher, numa briga dentro de casa, mas não é só isso, O agressor, ele pode ser qualquer pessoa que tenha contato com aquela vítima. Pode ser que seja um filho, um companheiro, um ex-companheiro, um amigo próximo. Então, a vítima, ela está sujeita a diversos agressores, não só o homem, não só o companheiro. Podem ser diversas pessoas. Que na lei é uma relação íntima e familiar, né? Exato. Isso entra também, por exemplo, casos assim de empregados de longa data, que tem uma relação ali mais próxima. Exatamente. Na lei fala sobre uma relação íntima e familiar, Então, qualquer pessoa que esteja ali no convívio íntimo e familiar daquela vítima, ela pode ser, sim, considerada um agressor. Pode ser que seja um empregado ou alguém que tem um acesso ao dinheiro, às contas bancárias, com uma certa proximidade e acabe se tornando aquele agressor, Aquela pessoa que vai impedir a vítima de poder usufruir ou ter acesso às suas contas, ao seu dinheiro, ao seu patrimônio. Então, tem que todo mundo tomar um alerta, tomar muito cuidado, de ceder esse acesso, para quem quer que seja. Verdade. A vítima geralmente é uma pessoa um pouco mais vulnerável, Ela acaba que é ludibriada por aquele agressor, nesse sentido. Quando confia, e aquela confiança, ela é usada de uma forma para o mal, maldosamente. Aquele agressor, ele usa daquele artifício de ter a confiança da vítima para poder usar os cartões de crédito, fazer dívidas. Aquela vítima muitas vezes nem sabe que assinou um papel com um empréstimo e aí vem dívidas, cartões de crédito, faz compras no nome daquela pessoa, suja o nome. Então, assim, tem que ter muito cuidado as vítimas, Nós, mulheres, temos que ter cuidado com isso, porque não é todo mundo que a gente pode confiar a nossa vida, principalmente a nossa vida íntima e privada. Em relação a dinheiro, ainda um pouco mais, ao bem patrimonial, porque quando envolve o bem patrimonial, você pode ficar totalmente vulnerável e sem como sair daquela situação, porque você já está afundada naquela dívida, naquele relacionamento e como sair, Assim, é mais difícil quando você não tem o apoio financeiro, Assim. Agora, quando a gente fala em patrimônio, violência patrimonial, pode dar a impressão assim, que é quem tem um grande patrimônio, muitos bens, mas não precisa necessariamente ser assim, Assim, até o caso, por exemplo, sei lá, numa crise de ciúme, alguém pegar o celular, jogar no chão, quebrar, isso já é um dano
patrimonial, não seria? Perfeito, assim? perfeito. Isso já é um dano patrimonial grave, né? Se você está numa briga e o seu companheiro pegou o seu celular e quebrou, ele te causou um dano. E esse é um dos crimes que, nesse sentido da violência patrimonial, mais recorrentes. É o dano mesmo. É quebrar o celular, um computador, quebrar o seu instrumento de trabalho, né? Muitas vezes a mulher ela usa aquele instrumento para trabalhar, para ter um recurso, né, financeiro, para sustentar aquela família, e ele impossibilita, quebra, destrói aquilo para que ela sofra o dano. Então, o crime de dano é o crime mais comum dentro da violência patrimonial. É o crime que vem atrelado. Realmente, ele quebra o celular. Às vezes, por exemplo, no caso de uma mulher manicure, ela tem uma moto, usa a moto para ir trabalhar. Ele vai e quebra a moto, né? Faz alguma coisa assim. Isso é um dano. Não só o físico, mas o dano ao bem, né? Que ela usa para usufruir do trabalho dela e ficar impossibilitada de ter recursos financeiros. E aí a gente entra um pouco nessa esfera assim cultural, né? Que às vezes isso é aceito, né? É considerado, pode até ser uma coisa boa, né? Ah, olha só, ele tem tanto, ele me ama tanto, tem ciúme de mim, né? Não quer que eu troque mensagens com ninguém, né? Assim, então, esse tipo de crime, às vezes, ele não é reconhecido como um crime, né? Isso é uma coisa comum. Isso é uma coisa comum. Na verdade, é assim que começa, né? Tudo, porque o agressor, ele vai querer primeiro tirar a vítima do convívio social, realmente afastar ela do convívio da família, dos amigos, porque como que essa vítima vai pedir socorro se ela não tem como pedir socorro? A quem pedir socorro? Né? Então, a primeira característica dessa violência é o isolamento social mesmo. Então, a gente, né, como você falou assim, ele vai afastando as pessoas e a gente acaba que a sociedade como um todo acha, ele tem ciúmes, ele gosta muito dela, ele me protege, ele cuida de mim, ele cuida da minha casa, mas não é assim, não é bem assim. Ele muitas vezes está fazendo isso para que aquela mulher não saia daquele ciclo, não consiga sair. Porque se ela não tiver amigos, se ela não tiver uma rede de apoio, não tiver como denunciar, ela vai permanecer naquele ciclo até, infelizmente, chegar a casos graves, como feminicídio, né, agressões a níveis, assim, né, muito altos, que a mulher fica realmente muito machucada. Então, assim, esse é o primeiro aspecto, é o isolamento social, que ele vai tentar tirar a vítima do meio de onde ela pode recorrer e pedir ajuda, né? Você estava me contando aqui antes, né, da sua pesquisa, né, que era um caso em que todos os tipos de violência estavam, né, mesclados ali, né? Uhum. Isso é uma coisa que acontece, né? Tem todos os tipos de violência aqui juntos. Exato. Geralmente, começa com a violência moral, né? Falando sobre o seu corpo, sobre, você tá gordinha, você não tá tão bonita, não é tanto como eu gostaria, e isso vai evoluindo. Aí daqui a pouco ele começa a pegar o cartão de crédito, não deixa você sair com as suas amigas, não deixa você ver sua mãe, sua família, e conforme essa violência vai evoluindo, chegando ao grau de feminicídio, né? Esse caso que eu estava te contando, que foi o caso que eu fiz no estudo, ela foi uma dependência psicológica, uma dependência mesmo, assim. Tanto a violência como a dependência. Acabou virando uma dependência, né? Porque aquela mulher ela se encontrou num ciclo tão hostil que ela não conseguia sair emocionalmente daquele relacionamento. Ela saía de casa, mas ela acabava voltando porque estava emocionalmente ligada àquele parceiro de uma forma ruim, né? Que acabou trazendo consequências muito graves para a vida dela, dos filhos. Mas, geralmente, essa violência patrimonial, ela vem atrelada à violência física, à violência moral, à violência sexual, muitas vezes, à violência psicológica, né? Porque tudo está interligado. Começa com uma coisinha, mas daqui a pouco é um empurrão, é um puxão de cabelo, é uma segurada no braço, né? E isso vai gerando cada vez mais a gravidade, né? A violência vai ficando cada vez mais grave. A gente acha pouco ou puxar o braço, pouco pegar o cartão, mas não. Isso aí só vai tendo uma escalada cada vez maior para acabar em crimes, né, dados alarmantes de feminicídio que nós temos no Brasil hoje. E dentro, né, como a gente falou, que às vezes a própria vítima nem percebe que está sofrendo uma violência, né? Às vezes tem casos
sutis, assim, né, assim, a mulher, a vítima, tem uma conta conjunta com o esposo e aí ele gasta tudo, não dá conta, ela, não, mas né, ele precisou, coisa e tal, ou às vezes tem uma herança, um imóvel e o aluguel, ele, não, eu resolvo isso para você, né, assim, eu vou no banco, deixa que eu resolvo e tal, e acaba que ela está tudo nas mãos do outro, né? Uhum, é, isso mesmo. Isso é muito comum, né, nesse tipo de violência patrimonial, que é o quê? É o controle financeiro total da renda familiar, né, e das contas da casa. Às vezes a mulher até trabalha, tem uma renda, mas esse controle está todo na mão do parceiro, do agressor. E quando ela percebe, já tomou de conta mesmo. Como, por exemplo, o caso de herança. Há casos em que a mulher recebe uma herança e ela não pode nem usufruir porque ela é impossibilitada por aquele agressor, né? De usufruir o que é dela de direito. Porque é como você falou, eu tomo de conta, eu cuido das contas da casa, mas isso é uma forma de agressão também, né? Isso é uma forma de violência. Você não pode ter acesso àquilo que está dentro da sua entidade familiar, que é o salário, né? Os valores, quanto que é gasto aqui, quanto que é gasto ali, acesso à sua conta bancária. Muitas vezes a mulher, ela tem dinheiro na conta, mas ela não tem acesso. Ela não sabe quanto que ela tem, quanto que ela ganha, quanto que ele usa, em que, por quê. Né? E se você está dentro de um relacionamento de uma entidade familiar, você também tem direito de saber se você produz, se você... Ou não, às vezes a mulher não produz, ela é dona de casa, né? Assim, não produz no sentido de trazer os recursos financeiros para casa, mas ela também tem direito de saber. Faz parte da vida dela isso, né? E muitas vezes ela é tolhida nesse sentido, ela não pode, ele não deixa, não tem acesso. Isso é muito comum mesmo. Nesse tipo de violência. E como você já tinha explicado antes, né, que pode ser também, às vezes, são os filhos que podem ser os agressores, né? Às vezes a mãe, às vezes até um pouco mais idosa, isso o filho, não, eu cuido, eu né, assim, deixa que eu faço, né, sei lá, esse contrato, faz esse empréstimo, assim, como que a mulher poderia se proteger? Tem que saber, estar ciente, né, do que ela possui, o que ela tem, o que está acontecendo, como fazer? Uhum. Nesse caso, que pode ser os filhos ou companheiros ou pessoas próximas, geralmente é muito comum que seja no benefício previdenciário, né, daquela pessoa que já é uma aposentada, uma senhora mais velha, e acaba que assina um papel sem ver, né, faz um empréstimo no banco, vai até com a pessoa, eu estou precisando de tanto, você pode me ajudar? Aí, né, assim, você acaba se sensibilizando e fazendo, e assinando. Aí, a mulher assina aquele papel e vai virando uma bola de neve, né? Ou então, muitas vezes é o filho dentro de casa que controla todo o benefício previdenciário, né? E não deixa a mãe ter acesso, não deixa ela saber quanto é que gasta dentro de casa. Então, assim, primeiro, como você me perguntou, o que a mulher pode fazer, né, para isso? Primeiro é verificar, né? Se você tem uma conta bancária, um benefício previdenciário, vá até o INSS ou vá até o seu banco, olhe quanto que está sendo gasto, os seus extratos bancários, né? Porque tem tudo lá, né? Onde está saindo, onde está indo dinheiro, porque dependendo do caso, dependendo daquilo, a dívida ficou tão grande que ela não vai ter nem como pagar. Né, assim, pagar, porque tem medidas protetivas, tem ações judiciais que podem ser feitas para poder reaver essa situação, né, para que ela não, se ela foi coagida, se ela foi enganada, se ela não sabia, tem também mecanismos judiciais para que essa mulher não venha sofrer tantos danos, né, apesar de já ter sofrido. Então, assim, a primeira dica, né, é ir atrás, né? Olhar o seu extrato, olhar no INSS, para ter um pouquinho mais de controle sobre a sua vida financeira. Isso até para conseguir comprovar, né, também, né, que foi realmente uma coação, uma subtração, que houve ali aquela violência. Sim, né, porque vai precisar dos extratos, das datas, né, quanto mais documento juntar, quanto mais provas você tiver, melhor, né, porque em ações judiciais a gente trabalha com provas, né, então assim, se eu tenho vários extratos comprovando que aquele dinheiro não fui eu que tirei, não saiu para uma conta que era uma coisa minha, saiu para uma conta de um terceiro, um jogo,
jogo, que ele foi pagar um jogo ou foi pagar alguma outra coisa, pode ter, sim, mecanismos para comprovar isso e reaver essa perda patrimonial que essa mulher teve. Um caso que a gente ouve falar bastante também é o empréstimo do cartão de crédito, né? Seja isso para o esposo, para o filho, para o sobrinho. Eu preciso comprar uma geladeira, né? Me empresta, vou comprar parcelado. E às vezes a pessoa acaba contraindo dívidas que ela nem imagina, né? Assim, isso também se enquadra na violência patrimonial. Perfeito, se enquadra assim como violência patrimonial. Esse caso do cartão de crédito, o empréstimo do cartão de crédito é super comum, né? No escritório mesmo a gente já pegou diversas vezes esse caso, né? Essas ações. Por quê? Porque a vítima, às vezes, ela faz o cartão de crédito, eu preciso comprar tal coisa, me empresta seu cartão de crédito. Aí, tá bom, liga lá e ao invés de usar o cartão de crédito é feito um empréstimo. Ela assinou o empréstimo é feito. Né? Então, assim, e isso é uma forma de violência. Às vezes a coação, ela não é tão nítida como a gente imagina, né? Ele não vai chegar e falar, você tem que fazer, pega a mão da pessoa e assina, não. Às vezes é o jeito. Eu preciso, eu estou passando muita necessidade, não sei, vou morrer, sei lá. Vamos colocar assim, sendo mais, né? Mas, estou passando muito, estou precisando, eles estão me perseguindo, às vezes contrai uma dívida e está falando que aquela pessoa com a qual ele contraiu a dívida está ameaçando de morte, e aquela mulher ela fica vulnerável, né? E faz o empréstimo e aí vira uma bola de neve, né? Porque o empréstimo no cartão de crédito, ele só é juros em cima de juros, então aquilo vai ficando assim, uma dívida quase que impagável para aquela pessoa que recebe às vezes um salário mínimo. E, mais uma vez, muitas vezes a pessoa não se dá conta que isso é uma violência patrimonial e não denuncia, não procura esses recursos, né, jurídicos mesmo. Sim, que a violência patrimonial ela é até subnotificada, né? Porque as pessoas elas não enxergam como violência patrimonial, que é o caso, por exemplo, do empréstimo para ajudar o filho que está passando um momento de necessidade. Mas, às vezes, aquele empréstimo ele é, sim, uma forma de violência, né, contra aquela mulher. Então, às vezes, é tão sutil que você não percebe. No meio de uma discussão, ele quebrou meu celular. A maioria dos casos, não vão à delegacia denunciar que quebrou o celular, né? Aquilo se resolve ali, é uma briga de casal. E aquela briga de casal, ela gerou uma violência, sim, patrimonial. Aquela mulher ela está sofrendo, é vítima de uma violência patrimonial. Um dos momentos que aparece muito, assim, que as pessoas percebem, né, que tem alguma coisa errada é numa separação, né, que é aí que aparece, né, assim, às vezes descobre que está endividada, que, né, que as coisas que ela achava que era dona não estão no nome dela, ela não tem direito, né, assim. E eu vi não sei se você concorda, uma sugestão que para, por exemplo, evitar união estável, que a pessoa acaba tendo menos direitos, assim, se vai juntar, viver em conjunto, é melhor mesmo ter um casamento, que aí ela está mais resguardada dos seus direitos. Acontece, né? Muitas vezes é isso. Até casos famosos como da Ana Hickman, por exemplo, né? Que a gente vai usar de exemplo aqui, que ela era casada há muitos anos e ao fim desse relacionamento, desse casamento, ela alega que não sabia das dívidas, né? Que o casal tinha feito, que estavam no nome dela, que estavam no nome da empresa na qual ela é sócia. Então, assim, isso acontece muito, né? Você está ali dentro do relacionamento, você confia naquele companheiro, naquele parceiro e não sabe que está agindo, né, assim, para gerar esse desfalque, né, essa violência contra você e contra a sua família, né? Que aí, se a pessoa, né, se separar, se tinha mesmo um casamento, e quando se separa, ela tem o direito ali, aquelas coisas. Isso já é uma certa proteção? Perfeito. O casamento, se você casa com a separação de bens, ele te protege mais do que a união estável, patrimonialmente falando. Porque a união estável, tudo que você adquirir, né, do dia que você contrai essa união estável até o dia que ela é dissolvida, é dos dois, em conjunto. Então, se forem dívidas, as dívidas são dos dois. Se forem bens, também são dos dois. Então, assim, dentro de um casamento, a mulher está mais protegida se ela possui um regime de bens diferente da comunhão, né, parcial ou universal, que seria a separação
de bens. Porque aí o que eu adquiri durante a constância do nosso casamento é meu. O que o parceiro adquirir durante a constância do casamento é dele. Então aí você consegue separar melhor e proteger melhor essa mulher dessa violência, né? Que seria a divisão mesmo dos bens. Só se for separação total. Porque se for na comunhão parcial, acontece a mesma coisa da união estável, né? Enquanto está ali no vínculo do casamento, tudo que é adquirido é dos dois. Então, a separação total de bens, ela separa exatamente dívidas de um, bens também. Então, tudo que é seu, tudo que é meu é meu. Né? A gente pode até chegar ao momento de combinar, mas isso em comum acordo. Vamos colocar no nome dos dois? Pode ser que também isso aconteça. Mas, se não, cada um tem os seus próprios bens. Agora, porque eu vi um caso que era uma união estável, que aí na hora da separação, o companheiro alegou que ele falou assim, não, na verdade, não era união estável, era só um namoro. E aí, então, eu comprei isso aqui no meu nome, é só meu, não vou dividir. Sim, também... isso acontece muito, principalmente quando, assim, na maioria dos casos, quando o parceiro ele tem um volume patrimonial muito alto. Porque aí ele adquire bens e depois ele fala que não, que a gente era só um namoro. Mas a união estável, ela é constituída com a vontade mútua de constituir uma família. Então, se você mora com aquela pessoa, se você viaja, mesmo que não more, não precisa nem morar na mesma casa. Pode ser que um more numa casa e um more em outra, mas se tiver o ânimo de constituir aquela família, já é considerada união estável. Então, na hora de comprovar que aqueles bens foram adquiridos na constância, é mais fácil. Porque você tem fotos, você tem mensagens de celular, né, ligações, tudo isso que comprova que não era um namoro, era uma união estável. Porque muitas vezes alega-se o namoro para prejudicar mesmo, né, essa mulher, essa vítima, que você não ajudou a comprar, você não tem direito. Não, tem sim. Né? Se tiver a comprovação de que era uma união estável, essa mulher tem sim, essa vítima tem sim direito de usufruir daquilo que foi adquirido. Bom, como a gente vem falando, às vezes é meio difícil perceber, mas uma vez que uma mulher percebe que ela está mesmo sofrendo violência patrimonial, o que ela deve fazer? Perfeito. O primeiro passo é encontrar uma rede de apoio, que eu acho assim, mais importante, porque sem rede de apoio, a mulher fica muito vulnerável até a voltar àquele relacionamento abusivo. Então, assim, conversar com a vizinha, conversar com a mãe, conversar com a amiga, com alguém, né? Contar a história para você poder comunicar que você está saindo daquele relacionamento, que você está querendo se livrar, né, daquela situação. E também a delegacia, né, registrar a ocorrência. Hoje nós temos vários mecanismos, por exemplo, o 180 e o Disque 100, o Disque 180 e o Disque 100, hoje ele já atende via WhatsApp. Então não precisa nem ser por ligação, você pode até mandar uma mensagem no WhatsApp que você vai estar denunciando, fazendo com que aquele caso seja divulgado, né? Procurar também a Defensoria Pública, né? Alguma rede de apoio, uma casa-abrigo, como eu falei no início para você, eu visitei a casa-abrigo, que é uma casa que acolhe aquela mulher que é vítima de violência, não só física, mas patrimonial, moral, psicológica, porque às vezes a mulher fica sem ter para onde ir. Né? E hoje a gente tem locais que acolhem aquela mulher, aquela família inteira, ela, os filhos, todos, até que esse ciclo de violência ele seja cessado na vida dela. Porque existe sempre um risco, né, cultural mesmo, das pessoas falando, não, deixa para lá, é assim mesmo, vai passar, né, aguenta um pouco que melhora. Muito comum, né, a cultura, né, onde a gente, assim, a nossa cultura hoje é uma cultura muito patriarcal mesmo, né? Assim, não, é homem, é assim mesmo. Ele teve chegou bêbado, teve um acesso de raiva e quebrou a televisão. Não, normal, daqui a pouco passa. Não é assim, né? Quanto mais o tempo vai passando, pior, assim, estatisticamente, dentro dos casos que a gente conhece, começa mesmo com quebrar um celular. Daqui a pouco ele quebra a televisão e daqui a pouco ele está agredindo a mulher, os filhos, todo mundo, né? Assim, então, não é só isso, né? Não é assim, ele só fez isso, ele só me xingou, ele só puxou meu braço. Não, isso não é só.
Isso já é o bastante, isso já é uma violência, já é uma coisa grande que não pode acontecer, né? Então, né, denuncie. Denuncie, né? Exatamente, denuncie, vá atrás, denuncie, vá até a polícia, tem delegacias especializadas, né, para mulheres e vítimas de violência. Então, assim, tem a DEAN, que a mulher pode ir lá contar. Na maioria dos casos é uma mulher que atende, né, uma outra mulher. Então, assim, a gente, né, tem vários mecanismos de denúncia, rede de apoio, a Defensoria Pública, o Ministério Público, essa mulher pode procurar para que ela seja livre, né, tenha a sua liberdade restabelecida e a sua autonomia. Tá ótimo. Muito obrigada, Ana Flávia, pela sua participação aqui, por todos esses esclarecimentos. E eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e no canal do YouTube da TV Senado. Mais uma vez, obrigada pela atenção e continue assistindo a TV Senado. Daniel Balabão, o Brasil saiu mais uma vez do mapa da fome. O que é necessário para ficarmos fora desse mapa para sempre? É acreditar que é possível ter um país livre da fome, continuar aplicando recursos em políticas públicas sustentáveis e de combate à extrema pobreza e à desigualdade econômica. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Quando eu menciono a Constituinte como um momento luminoso assim, da nossa história recente, o que eu quero dizer é que nós tínhamos saído de um período de 20 anos de ditadura. Teve uma presença muito forte de povos que vieram direto das suas aldeias aqui para dentro do Congresso, usando alguma indumentária própria de cada povo. Isso criou um estranhamento muito grande aqui no Congresso, mas nós éramos recebidos pelo presidente Ulisses Guimarães no Salão Verde, no Salão Azul, onde ele estivesse, com o maior respeito e com a maior dignidade. Eu acho que de 88 para cá, o Congresso passou a tratar a presença do povo indígena aqui em Brasília como uma presença incômoda. Toda vez que também queremos chegar aqui, nós somos reprimidos, barrados na porta do Congresso Nacional, no Senado. Nós estamos na pior ditadura após outra ditadura que eu conheci. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Exploração sexual e tráfico de pessoas são combatidos com ação educativa em Roraima. Na Bahia, encontro de gerações e de saberes na roda de fuxicos. 90 anos de um programa de rádio que é a voz do Brasil. Lia de Itamaracá, a arte da Rainha da Ciranda, patrimônio da cultura brasileira. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Boa noite.
Hoje é terça-feira, 12 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. A redução da fila do INSS é o principal objetivo de uma medida provisória aprovada hoje pelo plenário do Senado. O texto segue para a sanção do presidente da República. O programa de gerenciamento de benefícios deve reduzir o número de pagamentos indevidos e acelerar a reavaliação de benefícios previdenciários e assistenciais do INSS. A criação foi aprovada pelos senadores em plenário nesta terça-feira, dia em que a medida provisória enviada pelo governo perderia a validade. O programa deve aumentar a agilidade do INSS, com o trabalho extra de servidores na análise e perícia em processos de concessão e revisão de benefícios, como pensão, auxílio-doença e aposentadoria por incapacidade. Segundo o governo federal, mais de 2 milhões de processos estão na fila para reavaliação, com o risco, inclusive, de continuidade no pagamento de prestações indevidas. A adoção recente do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social reduziu, por exemplo, o tempo de perícia de 74 para 34 dias. O programa vai pagar R$ 68 a mais a servidores do INSS por cada processo concluído e R$ 75 aos peritos médicos federais por perícia ou análise. O orçamento previsto é de R$ 200 milhões. O programa terá a duração de 12 meses, podendo ser prorrogado até 31 de dezembro de 2026. A gente teve que pagar um incentivo para acelerar, Damares, as pessoas que estão lá numa fila lutando pelos seus direitos. Isso aqui não foi para revisão. A grande maioria das pessoas com deficiência estão lutando para entrar. Isso aqui é para acelerar. Nós não queremos justiça contra ninguém. O que eu ouvi aqui dos senadores da oposição, resignados com esse processo, é que, inclusive, aqueles que detêm laudo irreversível passariam por essa perícia. Eu acho que o governo precisa tranquilizar a oposição nesse sentido. Senadores da oposição questionaram trechos da medida provisória que poderiam ser interpretados como revisão do benefício de prestação continuada, o BPC. Depois de alguns minutos de negociação entre oposição e governo, o texto foi modificado. Há uma interpretação que essa revisão, os servidores que fizerem a revisão serão agraciados com um plus. O que é revisão para eles? Cancelamento do benefício? O compromisso assumido pelo governo, avalizado ainda há pouco pelo ministro Wellington Dias, pelos técnicos do Ministério da Previdência aqui, é o seguinte: alterarmos a redação do artigo 47B no decreto para criar, primeiramente, uma escada de notificação, ou seja, não somente 30 dias, 30, 60 dias. E segundo, atendendo também a senadora Damares, incluir o dispositivo de que o INSS, na consideração para eventual bloqueio, levará em consideração as especificidades regionais, de distância, de comunicação daquele usuário que foi notificado. Os senadores aprovaram ainda um projeto que prevê ações de enfrentamento ao parto prematuro. Esse texto também segue para a sanção presidencial. Os senadores aprovaram ações de enfrentamento ao parto prematuro. São diretrizes para reduzir os índices de mortalidade de crianças prematuras e de mortalidade materna, como a orientação e o treinamento aos pais de recém-nascidos prematuros sobre cuidados e necessidades especiais. O projeto também cria o Novembro Roxo, mês dedicado à conscientização sobre riscos, assistência e promoção dos direitos das crianças prematuras e suas famílias. Nós temos muitos casos na nação brasileira de crianças de 22 semanas de gestação, 21 semanas que sobreviveram. Os prematuros, hoje nós temos médicos especialistas na área da prematuridade. Nós temos equipamentos extraordinários. Então, as mães que passam por isso, que estão angustiadas e que às vezes passam, senador Humberto, meses dentro de um hospital acompanhando seu bebezinho. A todas as mamães de prematuros, essa matéria que a gente aprova hoje é uma homenagem a essas mães, a essas crianças. Os senadores fizeram ainda a quarta sessão de discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição que inclui as polícias científicas no rol dos órgãos de segurança pública.
Ainda durante a sessão, a senadora Damares Alves anunciou que foi protocolado hoje um pedido de CPI para investigar a adultização de crianças na internet. O documento reuniu 70 assinaturas e foi proposto por ela e pelo senador Jaime Bagatoli após um vídeo divulgado pelo influenciador digital Felipe Bressanin, conhecido como Felca, com denúncias sobre exploração sexual de menores nas redes sociais. Nós hoje conseguimos um feito histórico, senador Girão. 70 assinaturas em um pedido de CPI. Nunca teve isso no Senado. O que é muito bom, o que demonstra que o Senado Federal está muito preocupado com a infância. A CPI foi protocolada, não sabemos se será instalada, porque há uma fila aqui no Senado de CPIs, inclusive uma bem antiga do senador Magno Malta, que também quer investigar pedofilia e erotização de criança. E que bom que não foi nenhum delegado ou nenhum defensor da infância que estão falando isso há anos. Um jovem que vem desse mundo online denunciar o que ele viu no mundo online. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve hoje no Congresso. Ele participou de uma reunião na comissão mista que analisa a medida provisória que determina, entre outras coisas, tributação de 5% sobre fundos de investimentos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de reunião na comissão mista que analisa a medida provisória 1303 de 2025. O chefe da pasta falou sobre as novas regras de tributação, aplicações financeiras e ativos virtuais. Haddad explicou que não adianta limitar a despesa primária se o gasto tributário continuar crescendo. E, de acordo com Haddad, a redução é um desafio aceito pelo governo. Mas nós resolvemos enfrentar esse desafio com dois objetivos muito transparentes. O primeiro é equilibrar as contas e o segundo é fazer justiça tributária num país que figura entre os 10 países mais desiguais do mundo. A medida foi encaminhada ao Congresso Nacional em junho para compensar a revogação do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. O texto prevê a alíquota de 5% em tributos que hoje são isentos, como fundos de investimentos, imobiliários e letras de crédito. O objetivo de garantir justiça tributária é cobrar de quem não paga, deixar de cobrar de quem paga e hoje não consegue fechar um mês, né? Ou diminuir o imposto para aquela camada entre R$ 5.000 e R$ 7.300 por mês. Então nós temos aí um conjunto de medidas que equilibra as contas ao mesmo tempo que busca justiça tributária. As apostas de cota fixa, as bets, também vão receber taxação, mas a alíquota sugerida é de 18% sobre o ganho bruto das apostas. O senador Renan Calheiros também falou sobre a MP e a alteração na alíquota das bets. A alíquota subirá de 12% para 18% e não afetará o prêmio pago ao apostador pessoa física. A incidência se dá sobre a receita bruta de jogo, que é o produto da arrecadação das bets após deduzidos os valores dos prêmios e do imposto de renda incidente sobre a premiação. Quando nós abrimos a caixa das bets que ninguém conhecia, porque não tinha um sistema informatizado para acompanhar a atividade, nós constatamos um faturamento elevadíssimo. No nosso entendimento, o tratamento tem que ser coerente com o mesmo que se faz com cigarro, o mesmo que se faz com bebidas alcoólicas. Mas você tem que regulamentar de uma forma que você iniba a pessoa de ter um consumo, seja de entretenimento ou de qualquer outra coisa, acima de patamares considerados lesivos à saúde pública. E a bet, na minha opinião, e na opinião de vários especialistas, é um problema de saúde pública. Também esteve hoje no Senado a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Ela participou de um debate na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo sobre as políticas públicas para fortalecer o turismo e o desenvolvimento sustentável no Brasil. A ministra começou a exposição explicando detalhadamente as 5 rotas de integração sul-americana.
Os principais objetivos dessas rotas, segundo Simone Tebet, são integração regional, venda e compra entre os países da América do Sul e uma rota mais rápida para a Ásia através do Pacífico. E nós desenhamos as 5 rotas de integração sul-americana. Nós começamos, eu quero explicar aqui, integrando as rotas só pelos estados praticamente de fronteira, que era o primeiro passo, e depois, isso nós já fizemos, vamos passar aqui adiante, a integração com todos os estados brasileiros. Então, quando a gente fala de rotas de integração sul-americana, nós não estamos falando apenas de estados de fronteira. Nós estamos falando dos 27 estados da federação que vão ser diretamente, não é indiretamente, positivamente impactados. Então, nós temos basicamente 190 obras em andamento ou em licitação, mas no fundo a gente não precisa diretamente dessas obras todas prontas, algumas só, menos de 20, para iniciar, como estamos iniciando já essas rotas. A ministra afirmou que esse conjunto de obras não trará apenas vantagens comerciais. Outro objetivo é diminuir a desigualdade social na América do Sul, por meio da integração cultural e turística. Na parte de comércio, balança comercial, está muito claro, mas, de novo, tem algo que não dá para desmerecer: a indústria do turismo, que gera tanto emprego. O senador Jorge Seife pontuou que, segundo o Tribunal de Contas da União, historicamente, menos de 25% das obras do PAC foram concluídas anteriormente. Como o governo e o Ministério da Senhora garante que o novo PAC não repetirá os mesmos erros de planejamento e execução, evitando o desperdício de recursos públicos e obras paralisadas? Já está saindo do papel. Nós tivemos o cuidado de conversar com todos os governadores, independente de partido. Eu participei desse processo. As obras foram, primeiro, de acordo com os interesses regionais, locais, de interesses dos partidos, dos governadores, independentemente de partido. Todas as obras já estão ou em processo de licitação ou em andamento. Para o senador Jorge Bagatoli, um investimento tão alto em rodovias não faz sentido. É impossível nós ficarmos batendo na tecla de transporte a longa distância continuar sendo por rodovia. Nós temos que ir para a ferrovia, para a hidrovia, temos que arrumar mecanismos que sejam com custo menor. Senador Jaime, eu concordo com quase tudo que Vossa Excelência mencionou em relação a essa dívida do Brasil histórica com ferrovias. E aqui talvez eu fui proposital, eu provoquei a questão da reforma tributária para fazer mais uma provocação aos meus colegas senadores, né? Talvez não é fácil, não é simples, mas às vezes dê para fazer ainda nessa legislatura, né, a gente se debruçar, o Congresso, tem que ser o foro ao Congresso Nacional, num grande marco regulatório de ferrovias no Brasil. Não um marco regulatório de infraestrutura, senão mistura muito. Aí a gente fala de portos, aeroportos, cabotagem, que não é que não seja importante. Tebet explicou também as ações que o governo está tomando para minimizar o impacto das altas taxas aplicadas pelo governo americano sobre os produtos brasileiros. Separar os setores, dos setores quais exportam, dos quais exportam, quais foram sobretaxados e quais dos que foram sobretaxados, quais as empresas efetivamente que exportam e quais aquelas que não estão direcionando. Então, isso tudo já está elencado, medir que não está dormindo com esses detalhes. E a gente vai mandar, obviamente, uma medida provisória para o Congresso, e o Congresso, com a sua soberania e autonomia, vai nos ajudar a construir esse plano. A Comissão de Meio Ambiente aprovou hoje 3 indicados pelo presidente da República para ocupar cargos na diretoria da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Os indicados passaram por sabatina com os senadores. Antes da aprovação dos nomes, cada indicado falou por 10 minutos. Todos destacaram, além do currículo profissional e acadêmico, a visão sobre a gestão dos recursos hídricos no país e possíveis ações a serem realizadas se ocuparem os cargos pretendidos. A ANA é uma agência muito especial. Além de desempenhar funções de regulação, a ANA é a entidade de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Uma política que objetiva assegurar a disponibilidade de água em quantidade e qualidade às gerações atuais e do futuro. O Brasil tem hoje cerca de 12% das reservas de água doce do mundo.
Gerir esses recursos, bem como atuar na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, é uma atividade desafiadora em um país com dimensões continentais como o nosso. O acesso à água segura passou de 68% para 74% entre 2015 e 2024, mas ainda há cerca de 2 bilhões de pessoas no planeta sem esse serviço essencial. Estes dados reforçam a importância da resiliência climática, da gestão integrada dos recursos hídricos e das referências que devem inspirar uma atuação nacional e, portanto, da agência também nacional, a ANA. Os senadores fizeram perguntas aos indicados, destacaram a atuação estratégica da agência e levantaram questões a serem superadas. 99,9% das comunidades indígenas do Brasil não há sistema de saneamento básico. E água tratada é um percentual muito pequeno. Nós temos hoje no Brasil um grande desafio que é fazer valer o Marco Legal do Saneamento, e ele disse que até 2033 nós precisamos ter água para pelo menos 99% da população brasileira, água potável, água saneada. E nós temos ainda hoje uma necessidade de cobrir pelo menos mais 15%, porque 15% da população brasileira não tem acesso à água potável. Então esse é o desafio que está diante de cada um de vocês. A Comissão de Educação também aprovou uma indicação hoje. Foi a da gestora Patrícia Barcelos para o cargo de diretora da Agência Nacional do Cinema, a Ancine. Tanto essa indicação quanto as da Comissão de Meio Ambiente seguem agora para a análise do plenário do Senado. A Comissão de Segurança Pública aprovou hoje um projeto que autoriza a gravação não autorizada como prova criminal e outro que recompensa policiais que apreenderem armas de fogo ilegais. O projeto aprovado nesta terça-feira na Comissão de Segurança Pública autoriza o uso de gravações clandestinas de áudio e vídeo como prova de acusação em situações de risco iminente à vida, integridade física, liberdade ou dignidade sexual. Atualmente, a lei autoriza o uso desse tipo de gravação apenas para a defesa, o que, segundo a relatora da proposta, senadora Damares Alves, dificulta a responsabilização de crimes praticados em ambientes privados. O texto ainda precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. A preocupação comum é com a proteção das vítimas e com o fortalecimento dos instrumentos de combate ao crime, especialmente nos casos de violência doméstica, crimes sexuais e situações em que não há tempo hábil para a atuação prévia das autoridades. Nós estamos com uma série, presidente, uma série de denúncias que a criança o adolescente conseguiu fazer a captação da imagem, ou da tentativa, do abuso, do estupro, ou mesmo do próprio ato. E essas imagens precisam ser levadas em consideração. O projeto que destina recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para recompensas a policiais que em serviço apreenderem armas de fogo ilegais também foi aprovado nesta terça-feira na Comissão de Segurança Pública. No projeto original, a recompensa seria para policiais da União, dos Estados e do Distrito Federal, mas uma emenda apresentada pelo relator, senador Flávio Bolsonaro, incluiu a recompensa também aos agentes das guardas municipais. O projeto ainda precisa ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos. O SET, Serviço Social do Transporte, e o SENAT, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, vão receber contribuições sociais de empresas de todo o setor. É o que prevê o texto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos. O SET e o SENAT qualificam trabalhadores de todos os modais de transporte, mas recebem contribuições apenas do setor rodoviário. Foi o que motivou o senador Wellington Fagundes a apresentar a proposta. Essas entidades atuam para todos os modais de transporte e precisam ser financiados por todos. E o objetivo principal é direcionar os recursos, então, para a qualificação dos profissionais trabalhadores do setor de transporte. E aí, senhor presidente, é importante, nós estamos falando aqui de quem entende da área. Na pandemia,
e a CNT fez um trabalho brilhante, indo às estradas, fazendo vacinação, atendendo a família dos transportadores. Isso foi muito importante para que o Brasil não parasse. Representando o governo, o senador Rogério Carvalho tentou adiar a discussão. Segundo ele, o Sistema S já tem verba suficiente e a proposta afeta o Fundo do Aprendizado Profissional Marítimo. Nós tiramos de uma área que não tem financiamento fixo, uma verba, e colocamos numa área que tem financiamento fixo, que tem financiamento robusto. Portanto, não tem uma solução e por isso que volta, porque essa questão não está equacionada. O relator do projeto disse que ouviu todos os atores envolvidos. Nós já discutimos esse assunto. Não existe nenhum óbice que impeça que a gente avance com esse projeto. Os recursos agora, eles estão, digamos assim, usando uma linguagem simples, eles estão carimbados. Agora a Marinha, de fato, vai ter o recurso para poder fazer o treinamento. Antes, esses recursos, presidente, caíam no fundo especial. Aí, para sair do fundo especial e chegar na Marinha, aí o problema estava instalado. O adiamento da discussão foi rejeitado. Em seguida, o projeto foi votado e aprovado. A Marinha e a ANAC continuam responsáveis pelo treinamento de certas atividades do setor marítimo que envolvem preocupação com a segurança nacional. A matéria segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais. Isenção de todas as taxas e contribuições para torres de internet instaladas nas áreas rurais. Esse é outro projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos hoje. A proposta agora segue para a votação no plenário do Senado. Somente 30% das propriedades rurais têm internet de boa qualidade. O projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos busca ampliar a inclusão digital no campo. A arrecadação do setor é de mais de 40 bilhões ano. E o incentivo fiscal dado para a instalação de torres, veja bem, nós vamos incentivar a instalação de torres de radiodifusão, de internet, ao custo de apenas de uma renúncia fiscal que não chega a 9 milhões de reais, 8 milhões e um pouquinho. E a partir daí o governo passa a arrecadar muito mais com a internet gerada, produzida e oferecida a essas populações. O Senado fez hoje o seminário Democracia em Perspectiva na América Latina e no Brasil, com o lançamento da coletânea Democracia Ontem, Hoje e Sempre. São 4 livros reeditados pelo Conselho Editorial do Senado. Cientistas políticos, deputados e senadores participaram do seminário que debateu os desafios da democracia e a importância de seu fortalecimento, sob o tema Democracia em Perspectiva na América Latina e no Brasil. A democracia não é um regime de direita, não é um regime de esquerda, não é um regime de centro. A democracia é o único regime político onde o poder pode ser exercido livremente pelo povo. No seminário, o cientista político Steven Levitsky, coautor do livro Como as Democracias Morrem, apresentou uma análise comparativa sobre os processos de erosão democrática no mundo, com foco na realidade latino-americana e brasileira, e trouxe também reflexões sobre como fortalecer as